Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. Ele era previsto na nossa Constituição Federal, mas ainda não havia sido criado oficialmente. Para saber de fato o que é o sistema e como ele afeta a educação básica brasileira, eu converso agora com duas consultoras legislativas do Senado Federal, a Isana Nascimento, e eu também converso com a Luana Bergman. São duas consultoras legislativas da área da educação, então vão falar com muita propriedade sobre o tema. E, gente, não tem como começar esse programa sem perguntar o que é o Sistema Nacional de Educação. Você começa, Isana, Luana, você vai complementando, isso aqui é uma conversa, tá? Então, a ideia do Sistema Nacional de Educação, que foi incorporado à nossa Constituição, né, a Constituição Federal, ela é uma ideia que resgata para o campo educacional uma dimensão bastante importante, às vezes esquecida, que é a ideia prevista em dispositivo constitucional de que há necessidade de que haja colaboração entre os entes federados. Nós temos um pacto federativo que distribui, no caso da educação, as responsabilidades e as competências para a União, para os estados, Distrito Federal e os municípios, de uma forma concertada, e nesse sentido de concerto musical, vamos dizer assim, não é? A ideia é que haja entre esses entes responsabilidades, mas que cada um deles tenha a sua responsabilidade, mas que cada um deles também tenha e possa contar com aporte, sustentação financeira, sustentação técnica para levar a cabo a sua missão, o seu trabalho, enfim, a sua atribuição constitucional. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele vem exatamente nesse contexto, no contexto de fazer com que os diferentes entes federados, as diferentes instâncias, os sistemas de ensino e as redes de ensino, conversem, dialoguem e se apoiem mutuamente. Essa é a ideia básica, né, Luana, do sistema. Perfeito. Eu só adicionaria, concordando com a Isana, que já deu esse panorama perfeito, que o sistema, como a Constituição já previa, ele agora vem como se fosse uma espécie de mesa permanente de negociação e colaboração e conversa para que os entes federados, já que a educação é uma tarefa compartilhada, não é? Pela União, pelos estados, municípios, enfim, para que eles possam conversar. Antes disso, a Constituição já nos dizia que era preciso organizar o regime de colaboração, mas não se sabia muito bem o como, quais eram as regras. Então, agora nós temos, com o Sistema Nacional de Educação, o conjunto de regras, parâmetros, objetivos, princípios comuns, para que essa orquestra fique mais afinada. Isso é bom, né? E aí eu vou começar pegando o gancho da Luana, mas você vai complementando também, Sana, por favor. É bom porque estabelecendo essa gestão, fica mais fácil também a gente cobrar como sociedade, não é? Exatamente. E o próprio sistema criou um conjunto de instâncias de participação social, né? Tem vários, enfim, coletivos que o sistema estabelece, mas um deles são fóruns, conferências nacionais, estaduais, municipais, estaduais de educação e conferências, não é? Que acontecem de 4 em 4 anos para que a sociedade também possa participar do debate educacional e incidir nos objetivos, nas metas, acompanhar como é que as coisas estão acontecendo na política.
Deixa eu fazer uma pergunta mais específica, uma coisa que me chamou a atenção. Os parlamentares chamavam muito de SUS da educação. Me explica como é que seria, por que eles estavam chamando tanto, Isana, de SUS da educação? É porque guarda uma semelhança em relação ao papel que existe de... Vou dar o exemplo do SUS, que não é minha área de especialização, mas pela experiência até de vida, a gente sabe que, por exemplo, em algumas localidades, você tem a necessidade de... Alguém teve uma doença muito grave, precisa fazer, por exemplo, um tratamento para câncer. E aquela cidade, o Brasil são muitos, o Brasil é vasto, com perdão do clichê e do chavão, tem dimensões continentais e, portanto, você tem realidades muito distintas, inclusive em termos de sustentação financeira dos municípios. Então, você tem, no caso do SUS... são feitos consórcios, são feitos arranjos de atuação em que esse paciente ele não pode se tratar na cidade dele que tem 5.000 habitantes, que não tem nem mesmo um hospital com os recursos que ele necessita de quimioterapia, de radioterapia, etc. Então, ele vai para a cidade vizinha. Há entre esses prefeitos, vamos dizer assim, uma conversa, uma discussão, há entre eles uma pactuação, que é uma palavra importantíssima para entender o Sistema Nacional de Educação. Há entre eles uma pactuação de tal forma que aquele paciente, que é ali, vamos dizer assim, em cargo, como pagador de impostos e cidadão em cargo daquele município, ele se trata no município vizinho. E esse tipo de conversa acontecia no Brasil de forma esporádica, acontecia no Brasil de forma, vamos dizer assim, aleatória. Então, há casos e relatos, por exemplo, de uma criança que mora numa área rural que fez o ensino fundamental todo no município. Aí foi para a primeira série do ensino médio. Aí já é, aspas, responsabilidade do Estado. O que acontecia? Não havia conversa desse município com o Estado, ali onde... E aquela criança, o transporte que ela pegava em dezembro, ela já não pode pegar em fevereiro. Então, é claro que nós estamos dando um exemplo até anedótico, mas você multiplica isso daí para outras dimensões. Você tem dimensão de infraestrutura. Então, será que a escola do Estado não pode usar aquela quadra do município? Vamos pactuar isso no âmbito do Sistema Nacional de Educação? Será que o Estado não pode... enfim, é uso de aparelho público, é uso de equipamento público, é compartilhamento até eventualmente de profissionais, é a criação de uma cultura entendendo que o direito constitucional à educação, ele está, vamos dizer, num patamar acima de determinados limites e, vou usar a palavra, desconversas que eventualmente possam acontecer entre diferentes partidos e ideias políticas e assim sucessivamente. Eu gostei que aqui ficou bem clara a imagem. O Sistema Nacional de Educação é o maestro dessa orquestra e ele vai organizar para que isso funcione bem, não é? Pode falar. Agora, é importante também trazer a ideia. E a ideia que você trouxe do SUS é bem interessante para a população em geral, porque todos nós conhecemos o SUS. Ela é uma comparação interessante, mas ela não é exatamente perfeita. Primeiro porque uma semelhança existe, como a Isana estava trazendo. Tanto o SUS como o SNE trazem as comissões intergestores, não é? Que são as mesas de negociação. Vai haver uma mesa nacional e 26 mesas estaduais, em que os estados e os municípios vão sentar juntos. Isso acontece no SUS também, vai acontecer no Sistema Nacional de Educação. Mas, diferentemente do SUS, o Sistema Nacional de Educação, ele é o que o campo da educação nós gostamos de chamar de sistema dos sistemas. Ele não unifica como o SUS faz, não é? Nós ali, o Sistema Nacional de Educação mantém as autonomias federativas, isso é muito importante. Exato. Ele não centraliza tudo na União, não é? E, enfim, não cria um caixa único, por exemplo, né? Os financiamentos continuam sendo, não é, dos entes, mas essa ideia para a população em geral é muito interessante, de fato tem muita semelhança. Ele organiza, na verdade, e facilita com que essa gestão continue do início ao fim da formação básica, né? Perfeito.
deixa eu falar de um ponto que é muito interessante, que há-se uma unificação, e aí eu vou começar perguntando para você. Eu vi que o Sistema Nacional de Educação, Luana, ele vai fazer a unificação dos dados de cada estudante. Isso é revolucionário, não é? Essa foi uma novidade muito interessante que o projeto trouxe. Há várias funções integradoras, não é, que o sistema traz. Então, o planejamento, o financiamento, a governança, a avaliação e os padrões de qualidade. E aí, para você fazer a governança e todas as outras funções integradoras funcionarem, é importante que você tenha evidências comuns. Então, eles chamaram de Infraestrutura Nacional de Dados Educacionais, né? A INDE, a sigla ficou assim. E aí a ideia é que os entes, não é, todas as esferas, possam compartilhar dados, desde que, claro, mantida a segurança de dados pessoais, de crianças, de adolescentes, claro, mas para que você possa, de alguma maneira, melhorar a gestão. Quando a gente tem mais acesso a dados, a gestão costuma melhorar, não é? Então, a ideia de que você consiga criar um banco nacional com dados que já existem, na verdade, nós temos, enfim, o INEP reúne uma cerca de um conjunto de dados, a CAPES, outro, e o Sistema Nacional de Educação, ele trata desde a educação infantil até a pós-graduação, não só a educação básica, também a educação superior. Então, vai haver uma integração de dados muito interessante de todos os níveis e etapas da educação. Outra novidade, aí eu começo perguntando para você, Isana, é o CAC, né? O Custo Aluno Qualidade. Explica para a gente o que é. Então, o custo aluno qualidade, também incorporado à Constituição, ele parte de uma ideia básica. Todo brasileiro, de 0 a 17 anos, neste caso, na educação básica, tem o direito a determinado tipo de escola. Parece muito, né? Talvez quem esteja nos ouvindo diga, nossa, mas isso já não é? Sim, isso é, mas a gente não tinha uma espécie de cálculo referencial para estabelecer quais são os padrões, quais são os chamados insumos que toda escola precisa ter. Vou dar um exemplo básico, que a lei remeteu ao regulamento, então vai haver, no âmbito de uma dessas comissões de pactuação entre gestores, intergestores, no âmbito na esfera dessa comissão, vão ser estabelecidos quais seriam esses padrões. Mas eu vou citar um exemplo. A gente tem nós que estamos, né, nós aqui que trabalhamos numa capital, nós perdemos um pouco a dimensão do que é realmente o país e que, por exemplo, menos da metade das escolas brasileiras tem esgoto, dispõe de acesso ao saneamento básico, né? Vamos dizer assim, a rede de esgoto. Então, o CAC, o Custo Aluno Qualidade, vai listar, por exemplo, acesso à rede de esgoto, vai listar, por exemplo, sala de leitura ou biblioteca, porque a promoção da leitura é fundamental para a gente realmente avançar em termos de padrão, de qualidade. Então, nós temos, a partir do CAC, vai ser estabelecido um custo, quanto é que cada aluno, vamos dizer assim, vai no país, o que é o básico do básico para ele estudar, para ele ter acesso realmente ao ensino de qualidade que se pretende oferecer aí para o país, né, para todos, seja o brasileiro que está aqui numa capital, seja o brasileiro que está em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Então, realmente, ele tem uma característica muito interessante, nós vamos a conferir, porque agora ele vai ser estabelecido, ele vai ser implementado, mas realmente é uma conquista das crianças e dos jovens brasileiros. Você falando, aí me lembrou, esse Brasil profundo, que é muito diferente, não é? Então, a ideia seria reduzir as desigualdades, não é? Garantir que todos tenham acesso às mesmas coisas. É fantástico também. Por favor. É importante eu complementar também, mas isso que você está trazendo, a desigualdade e o panorama que a Isana trouxe, porque o padrão de qualidade, ele é um padrão mínimo, isso é importante de lembrar. E também não significa que todas as escolas serão iguais, não é? É padrão de qualidade, não é qualidade padrão, não é? Porque o Brasil é um mosaico,
muitas diferenças, desigualdades, inclusive, mas não é necessário que todas as escolas funcionem da mesma maneira em todos os lugares. Nós vamos preservar as autonomias, mas é importante manter as especificidades locais. Isso, mas com um padrão de qualidade para todos. Vamos falar um pouquinho dos desafios, né? A gente está falando de muita coisa boa, interessante que está surgindo, que o sistema cria, mas ele tem umas metas ambiciosas. A primeira é acabar com o analfabetismo. Luana, a gente consegue precisar, a gente consegue vislumbrar isso para quanto tempo? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas veja, nós temos agora um conjunto de desafios já imediatos, né? A lei deve ser sancionada em breve, em até 90 dias a União e os estados precisam montar suas comissões intergestores, então tirar do papel, não é isso? Então, montar suas mesas de negociação e os entes têm até 2 anos para ajustar suas legislações específicas. Então, nesse período, ele é um recém-nascido, né? Nós vamos ter que cuidar muito bem, né? Com muita proximidade, mas nós tendemos a pensar que agora, com o SNE, acaba que o campo educacional fecha o quadrilátero da Constituição, não é? Então, financiamento, planejamento decenal, Base Nacional Comum Curricular e agora o Sistema Nacional de Educação. Então, agora a gente tem a mesa para conseguir negociar melhor e talvez com mais rapidez superar as metas que a gente precisa superar, que são várias, não é? No âmbito da educação, tanto básica como superior. E, Sana, outro ponto que o plano traz é uma atenção diferenciada, porque isso vocês estão trazendo e é importante a gente destacar. São vários Brasis e dentro desses Brasis tem comunidades que merecem uma atenção diferenciada, como os indígenas, os quilombolas. Por que é importante acrescentar isso no plano? Explica um pouquinho para a gente. Então, o sistema precisa, para ele realmente fechar todas vamos dizer assim, as especificidades dessa nação, ele precisava realmente pontuar e sinalizar a importância de que a educação indígena, a educação quilombola, seja atendida de forma compartilhada por União, por estados e municípios e que tenha em si, que traga em si por exemplo, a oitiva das próprias comunidades, o respeito à realidade de cada uma daquelas populações. Então, há no SNE esse registro, ele é importantíssimo, inclusive ao abordar os chamados territórios etnoeducacionais, que são... Ali você pode ter, por exemplo, um agrupamento dessas populações que está em 2 estados diferentes. Né? Acontece muito na região amazônica, por exemplo, que está em dois estados, às vezes até em 2 países. Então, realmente, você tem que ter uma atenção especial e, nesse ponto, o SNE ele reverbera e ele reitera as disposições constitucionais. O Sistema Nacional de Educação, para quem está em casa assistindo e acompanhando a gente, é esse bebezinho, né, que você falou, Luana. Mas, assim, é um bebezinho que tem tudo para se tornar um jovem forte. O que é que ele tem que fazer? O que é que a gente tem que garantir para que ele funcione a contento? O que é fundamental a partir de agora? Bom, eu imagino que a gente possa destacar, primeiro, esse esforço de tirar o SNE do papel. Então, fazer cumprir o que já está determinado ali. São várias regras que o SNE traz. Inclusive, o SNE trouxe um capítulo específico sobre esse tema que a Sana estava comentando agora, né? Deu um destaque super importante. E, além disso, tirar do papel. Então, montar as comissões, não é? Organizar isso na União e nos estados. Então, tem muito trabalho para o Ministério da Educação, muito trabalho para as secretarias estaduais e municipais de educação, né? De conversar, de fazer com que isso não vire mais um checklist, né? Uma tarefa burocrática, não. Que seja um sistema vivo, não é? Que possa, de fato, colocar as redes para conversar, para que não haja, como havia muitas vezes no passado, lacunas, não é? Crianças deixadas para trás, enfim, ou sobreposições mesmo de trabalho, né? 2 redes fazendo a mesma coisa, quando, na verdade, elas poderiam estar colaborando melhor. Então, eu imagino que os grandes desafios são você criar claramente o que precisa ser criado, de acordo com o que traz a lei, e fazer esse sistema funcionar por camadas, passo a passo, para que ele se torne um jovem forte e um adulto, não é, funcional. Vou aproveitar e te perguntar a mesma coisa, Sandra. Eu sei que você também tem colaboração nesse sentido.
Eu acho assim que a Luana foi muito feliz, né, no que ela trouxe. E eu só acrescentaria um detalhezinho. Eu acho que esse bebezinho precisa de pai e mãe. E por que eu menciono isso? Porque durante a tramitação aqui no Senado, que nós acompanhamos, em alguns momentos nós ouvimos algo como, mas nós já temos os sistemas, mas os sistemas já existem. Para que esse sistema? Em primeiro lugar, para quê? Porque a Constituição manda que seja regulamentado, né? Mas a grande questão, me parece, ser a ideia de que, se do jeito que estamos fazendo, não estamos atingindo, no tempo que gostaríamos, é claro que há avanços, mas no tempo que gostaríamos, não estamos alcançando a dimensão que gostaríamos de alcançar, no tempo que gostaríamos que fosse muito mais abreviado do que tem sido. Então, talvez essa mentalidade dual de que os problemas da educação ou são de gestão, de governança, ou são de financiamento, talvez esse pensamento, eu ia falar dicotômico, mas segmentado, entre o problema é esse ou é aquele. Na verdade, talvez o problema seja que nós estejamos entendendo o processo de uma maneira fragmentada, porque entre a gestão e o financiamento, há que se fazer, está faltando exatamente a governança, está faltando exatamente a articulação entre planejamento, financiamento, padrões de qualidade. O SNE, talvez, na simplicidade que ele tem, ele talvez nos ajude e contribua a pensar a complexidade do fenômeno educacional. Talvez o SNE possa fazer exatamente esse papel de ampliar nossa visão, entendendo que é a teoria dos fractais, né? Às vezes o problema a gente enxerga ele macro, mas ele se reproduz lá na sala de aula, no aluno que não se alfabetiza na idade certa. Talvez esse problema que está aqui, ele precise chegar até aqui. Talvez ele precise ser lido a partir desta realidade pequena. E quem é que pode narrar essa pequena realidade, que é uma realidade tão importante para aquela criatura que está lá, que não consegue aprender a ler? Talvez a importância seja que quem está aqui sendo gestor, entenda a importância de ouvir essas outras instâncias, de dialogar com quem, por exemplo, é um secretário de Educação municipal. Perfeito. Olha só, a última pergunta é para as duas. Vocês já meio que tangenciaram, mas eu não posso terminar esse programa sem perguntar. Estão otimistas? A educação vai voltar para o papel de protagonismo que ela sempre deveria estar ocupando nesse país? Acho que podemos dizer que sim, né? Muito otimistas. Por isso, porque agora a gente fecha um pouco esse ciclo, né? Todos os instrumentos estão aí estabelecidos e aí é possível caminhar de uma maneira permanente e institucionalizada, porque antes não é que não havia colaboração em alguns estados, em alguns municípios, havia, mas dependia muito da vontade do gestor, do governo de ocasião. Agora, como a Sana dizia mais cedo, você consegue de maneira organizada, permanente, regular, você tem uma continuidade, né? Com transparência, com continuidade, você consegue conversar sobre educação com várias instâncias ao mesmo tempo, desde, com a participação social, mas também com os atores internos. Você tem fóruns para professores, a gente vai acompanhar piso nacional, vai acompanhar a carreira docente, que é um dos fatores que mais influencia na aprendizagem dos alunos, não é? A qualidade do professor, se o professor está bem pago, se o professor está motivado, se o professor está na escola, se ele ensina o que ele aprendeu na faculdade para ensinar, enfim. Então, eu acho que há muitos motivos para que a gente fique otimista. Sana? Também sou otimista. E eu acho assim que, como esse programa tão prestigiado da TV Senado, né, tem apontado, nós acreditamos que as soluções, elas não é um PLP que vai resolver, obviamente, mas há uma... Eu vou dar um exemplo muito simples. O que aconteceu, por exemplo, no último Plano Nacional de Educação? Nós tínhamos o mapa, que era o plano, as metas são essas, as estratégias para alcançar são essas. Nós tínhamos o território, que são
os diferentes estados, municípios e os seus respectivos sistemas de ensino responsáveis. A gente tinha um mapa, tinha o território, mas a gente não tinha esse barco atuando de forma sinérgica. Então, você tinha pessoa dentro desse barco que está... Pessoa, e eu estou falando, quando eu falo pessoa, ai meu Deus, está personalizando. Não, eu estou falando visões, conceitos. Havia visões levando para... Nós vamos para a Groenlândia. Não, nós vamos para Quiprocó. Então, desse jeito a coisa não andava. Você tinha um mapa, você tinha o território, mas você não tinha esse pessoal do navio sentando e conversando. Olha, a gente precisa... É claro que conversando com evidências, como Luana trouxe muito bem, conversando com atendimento às especificidades, como você bem trouxe, mas agora, pelo menos, eles vão saber. Olha, a gente agora tem o plano, que é um outro assunto que eu acho que complementar ao Sistema Nacional de Educação, que é a votação do novo Plano Nacional de Educação, que está na Câmara, que foi apresentado o relatório esta semana e que deve chegar aqui no Senado em breve, um conjunto de metas. Que visão de futuro nós temos para a educação? E eu acredito que sim. Se a gente agora, a gente tendo o SNE, nós não vamos ter, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia. Será que o SNE resolveria? Eu acredito que poderia não resolver, mas minimizaria muito aqueles efeitos que vivemos na educação, quer dizer, vivemos em tudo, mas na educação nós acompanhamos muito de perto a questão de que houve municípios em que as crianças tiveram o direito educacional não atendido durante aquele período, porque todo mundo ficou tão atordoado. Se nós tivéssemos um SNE, eventualmente as comissões, as CIBs e as CITs que a gente fala, essas comissões iriam se reunir, iam conversar e nós teríamos talvez um exemplo, acho que os clássico. Os danos seriam menores, na verdade, exatamente. Né? Olha só, já vou marcar, muito em breve a gente vai voltar a conversar para falar do Plano Nacional de Educação, tá? Legal. Issana Nascimento, Luana Mergman, muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. O desafio, dentre eles, é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Xaxá é o vice-rei do reino do Daomé. Um vice-rei com genealogia até os nossos dias. Na verdade, um traficante baiano chamado Francisco Férez de Souza, que chegou na região muito novo para trabalhar no Forte Português de Uidá e que ficou por lá fazendo tráfico e se transformou num poderoso traficante. O que me impressionou mesmo foi o fato da memória do Xaxá ser tão celebrada na Benin contemporânea. É uma família que é celebrada pela sociedade do Benin, é uma família que inclusive está entre os principais políticos do país. Isso me impressiona, que a memória de um traficante de escravos seja tão celebrada dessa maneira. E uma coisa muito interessante é que num quarto anexo à casa onde a família vive, tem um túmulo do Xaxá, com uma bandeira do Brasil. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Bom dia, hoje é quinta-feira, 23 de outubro, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS vai fazer a 19ª reunião hoje. Os parlamentares vão ouvir um ex-procurador do Instituto Nacional do Seguro Social e também uma empresária. Vamos então conversar com a repórter Ticiane Oliveira, que está na sala da CPMI e traz os detalhes. Bom dia, Ticiane. Oi, André, bom dia. Os depoimentos de hoje estão marcados para as 9 horas da manhã. São previstos 2 depoimentos, Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador do INSS, e também da esposa dele, Thaisa Hoffmann, que é a empresária. Não há hoje votação de requerimentos, a parte deliberativa da reunião, que normalmente acontece antes dos depoimentos, não vai ser realizada. Então, provavelmente ali por volta de 9 e pouquinho, devem começar os depoimentos. Virgílio de Oliveira Filho é ex-procurador do INSS. Ele foi afastado do cargo pela Justiça em abril deste ano, quando da deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal, que continua investigando essa fraude bilionária no INSS. Segundo os relatórios da Polícia Federal, Virgílio Filho teria recebido aproximadamente 11 milhões de reais por meio de empresas ligadas às entidades que estão sendo investigadas pelos descontos ilegais em aposentadorias e benefícios do INSS. A esposa dele, segundo também as investigações, a senhora Thaisa Hoffmann teria recebido aproximadamente 7 milhões de reais por meio de uma empresa que ela é proprietária no estado do Paraná. A Polícia Federal aponta um aumento no patrimônio da família em 18 milhões de reais em apenas 6 meses, o que, segundo as investigações, não seria compatível com os rendimentos declarados. Então, esses depoimentos estão marcados para logo mais. Os dois têm habeas corpus do STF. Eles pediram o direito de não comparecer nesses habeas corpus, né? Mas esse direito não foi dado. Então, eles têm que comparecer à CPMI, no entanto, podem permanecer calados e responderem apenas às perguntas que se sentirem à vontade, que acharem que não vão comprometê-los. Eu vou ficar por aqui. Neste momento, a sala está tranquila, mas muitos parlamentares já passaram por aqui, já se inscreveram para fazerem os questionamentos aos depoentes. André. Muito bem, Ticiane, obrigado aí pelas suas informações, já voltamos com você. 3 reuniões de comissões, sendo uma de CPI e sessão especial no plenário. Confira a agenda desta quinta-feira.
Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a CPMI do INSS deve ouvir o ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e a empresária da THJ Consultoria, Thaisa Hoffmann Jonasson. Às 10 horas está marcada audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para debater os efeitos da mudança no imposto de renda, com isenção para quem ganha até R$ 5.000, sobre a atividade econômica, desigualdade de renda, a estrutura de isenções e os incentivos fiscais. Também às 10, a Comissão Temporária de Reforma do Código Civil deve se reunir em audiência pública. O assunto do debate, a parte geral e o direito digital que devem constar no Código. E logo mais às 2 da tarde, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, que é comemorado em 23 de outubro. Os senadores aprovaram ontem projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. O texto retorna para a Câmara dos Deputados. Também foi aprovado um projeto que determina o fim da obrigatoriedade de que o presidente das juntas comerciais seja escolhido entre as pessoas do colegiado. O texto vai à sanção. Os senadores aprovaram a criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos para oferecer suporte e assistência a pessoas com doenças graves e em fase terminal. A iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e dos cuidadores, além de prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual de pacientes em doenças que ameacem a vida. Entre os direitos dos pacientes estão acesso a cuidados paliativos integrais, informação sobre o estado clínico, participação nas decisões, privacidade e confidencialidade sobre dados pessoais. Os direitos dos familiares incluem apoio adequado, informações, se autorizadas pela pessoa, e participação nas decisões, respeitando a vontade do paciente. Pacientes e familiares devem fornecer informações corretas, colaborar com a equipe médica e usar os serviços de forma responsável. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que transforma os cargos de presidente e vice-presidente de junta comercial em cargos de livre nomeação pelo governo do estado. Para isso, exclui a exigência de que os cargos sejam necessariamente escolhidos entre as pessoas do colegiado. Presidente e vice-presidente podem permanecer no cargo enquanto durar o ato de nomeação do governador, sem limitação de reconduções. A vigência prevista é imediata, na data da publicação. Atualmente, ambos os cargos têm nomeação entre os integrantes do plenário indicado pelos governos estaduais, com mandato de 4 anos e possibilidade de apenas uma recondução. Vamos mais uma vez voltar à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane? Oi, André. Voltamos aqui ao vivo. Eu estou nesse momento com o senador Isalci. Senador Isalci, que é autor do requerimento para ouvir o ex-procurador do INSS, senhor Virgílio Filho. Foram aí mais de 11 milhões, segundo a Polícia Federal, que foram transferidos para as contas do ex-procurador. Por que é importante ouvi-lo? Para saber, ele vem com um habeas corpus. O senhor acredita que vai conseguir tirar dele informações importantes? Espero que sim, né? Evidente que, vindo com habeas corpus, ele só vai falar o que interessa a ele, mas vai ouvir muita coisa. Primeiro, os questionamentos, né? Porque esse esquema, essa organização só foi possível ser viabilizada com a participação de servidores do INSS. Então, havia, sim, dentro do INSS, pessoas que contribuíram realmente para que isso acontecesse. Então, nós queremos saber, porque ele é procurador, ele que dava os pareceres, né, com relação a essas questões. E teve muito recurso transferido para a esposa dele, né, que também está sendo convocada, né, que é médica, mas que recebeu muito recurso do próprio careca, do INSS, o Antunes. Então, é isso que ele vai ter que explicar.
né? A quebra de sigilo eu analisei, não tem muita novidade, mas de qualquer forma tem que justificar, né, a origem do recurso. Por que o Antônio Antunes repassou esse valor para ela, se está vinculado ou não, a algum trabalho que foi feito internamente. Tá certo, eu agradeço então a sua participação, bom dia. André. Obrigado, Ticiane. Os senadores aprovaram também projeto que garante recursos para projetos estratégicos da Defesa Nacional. A proposta permite que despesas com defesa sejam excluídas das metas fiscais. O plenário aprovou o projeto de lei complementar que autoriza o governo a descontar despesas com projetos estratégicos de defesa dos limites atuais de despesa do orçamento. O valor total das despesas terá limite de 5 bilhões de reais por ano nos próximos 6 anos e 100% devem ser destinados a investimentos. Os projetos devem priorizar a indústria nacional. O objetivo da proposta é assegurar que o Ministério da Defesa tenha um orçamento mínimo anual para garantir recursos financeiros estáveis e previsíveis. A medida deve permitir melhor planejamento e execução dos projetos estratégicos de interesse nacional, evitando descontinuidades que comprometam a eficiência e a efetividade das ações. Atenderemos, por exemplo, programas de desenvolvimento de submarinos, sistema de apoio de fogo estratégico ao longo alcance e sistema de apoio de fogo estratégico de longo alcance e elevada precisão, reequipamento e modernização da frota de aeronaves, caças, cargueiros e helicópteros, ampliação e modernização do monitoramento e controle da faixa de fronteira terrestre, entre outros. A indústria de defesa é um orgulho do nosso país. Nós deveríamos estar aproveitando a oportunidade dessas guerras lá no continente europeu, lá na Ásia, para estar vendendo equipamentos, porque o mundo está comprando cartuchos que nós fabricamos aqui no Brasil, armamentos de guerra que são fabricados aqui. O plenário também aprovou a criação do Dia Nacional das Meninas, a ser celebrado anualmente em 11 de outubro. O mesmo projeto muda o Dia Nacional da Mulher para o 8 de março. Foi aprovado ainda um projeto que facilita a negociação de dívidas de estados com a União. Outro projeto que valida o texto do Tratado de Assistência Jurídica Mútua em matéria penal entre Brasil e Emirados Árabes e uma proposta que ratifica a atualização da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, que afeta a atividade de navios em portos brasileiros. As companhias aéreas não vão poder cobrar por malas de mão levadas dentro da cabine. É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça de forma terminativa. Ou seja, se não houver pedido para votação em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pelo senador Randolph Rodrigues muda o Código Brasileiro de Aeronáutica para proibir as companhias aéreas de cobrar dos passageiros pelo transporte de bagagens de mão, ou seja, bagagens levadas no compartimento superior da cabine. O texto foi apresentado em 2020 para evitar que as companhias começassem a cobrar pela bagagem de mão, já que não havia uma resolução da ANAC que proibisse isso. O assunto ganhou relevância agora, após as empresas aéreas começarem a oferecer passagens promocionais a passageiros que só transportarem um item pessoal que caiba embaixo do assento e não precise ser colocado no bagageiro da cabine. O projeto aprovado pela CCJ em decisão terminativa estabelece que todo passageiro tem o direito de levar gratuitamente uma bolsa ou mochila pequena e uma bagagem de mão de até 10 quilos, desde que não ultrapasse as dimensões máximas definidas. De acordo com o texto, a regra deverá valer para voos nacionais e internacionais que saiam do Brasil. Se na época da proposta, 2020, as consequências
consequências da omissão apontada eram hipotéticas, hoje o receio se mostra plenamente justificável em função de anúncios por operadoras brasileiras de oferta de passagens que não incluem bagagens de mão que requeiram acomodações nos compartimentos superiores da aeronave. Diante deste cenário e observada a percepção majoritária dos senhores e senhoras usuários de que as liberações aprovadas anteriormente relativas ao transporte de bagagem despachadas não resultaram benefício real em termos de oferta de tarifas efetivamente mais em conta, e isso é fato, se justifica o estabelecimento de limites que garantam direitos mínimos dos usuários ao transporte aéreo. E a injúria por ódio ou aversão ao gênero feminino passa a ser crime, de acordo com outro projeto também aprovado de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera o Código Penal para incluir o crime de injúria por ódio ou aversão ao gênero feminino. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O texto também prevê pena de 1 a 4 anos de prisão e multa para a incitação à misoginia. Nos 2 casos, o juiz poderá determinar o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. O projeto estabelece ainda que o crime será investigado e punido, mesmo que a mulher não registre queixa. Considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres. Eu sempre tive muita dificuldade em compreender certas questões de preconceito ou de achar que não é tanto assim, que não é dessa forma, ou que seria um exagero. Hoje eu já penso diferente. Inclusive por ter me debruçado sobre o tema, por ter vivido isso muito mais como parlamentar, inclusive, a gente percebe a misoginia, não estou falando aqui dos colegas, estou falando das pessoas lá fora, do menosprezo com as mulheres, da coragem de dizer certas coisas para nós mulheres, que não diriam a vocês homens. Concordo absolutamente em gênero, número e grau do que o texto da relatoria da senadora Soraya Tronic descreve a respeito. É preciso combater todas as manifestações que queiram colocar a mulher num grau inferior ao homem. Todos somos iguais, não só perante a lei de Deus. E esse texto deveria ser retirado do texto bíblico, também como a lei dos homens que gere hoje toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a respeito à mulher. Professores de ensino infantil vão ter direito ao piso salarial da categoria. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue para análise da Comissão de Educação. Elas estão nas creches, onde tudo começa, e acompanham os primeiros passos, as primeiras descobertas. E entre brincadeiras, desenhos e histórias, transformam o cuidado em aprendizado, um trabalho essencial. Mas, mesmo com a formação, as professoras da educação infantil enfrentam falta de reconhecimento e diferenças salariais. Sem uma nomenclatura, muitas delas são chamadas de cuidadoras, monitoras e até recreadoras. O projeto aprovado pelos senadores garante que essas profissionais sejam reconhecidas como parte do magistério. Com isso, passam a ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento nos planos de carreira. O PL, ao definir de forma clara quem são os professores da educação infantil, põe fim a essa distorção e garante a isonomia de tratamento para os profissionais. É importante destacar que a educação infantil é uma das áreas predominantemente feminina, com a maioria dos profissionais sendo mulheres. A desvalorização salarial perpetua também desigualdade de gênero. Segundo a relatora, o pagamento do piso e o enquadramento dos professores da educação infantil no magistério poderão ser custeados com recursos do novo Fundeb. Metade da complementação da União deve ser aplicada nessa etapa de ensino. A senadora Leila Barros lembrou que vários municípios já recebem esses recursos, mas que o dinheiro não é aplicado na remuneração desses profissionais. Esse é um projeto que valoriza, inicia já valorizando os professores,
que tem o papel fundamental da alfabetização, que talvez seja o maior gargalo da educação brasileira, que é exatamente a alfabetização das crianças na idade certa. A proposta segue agora para análise da Comissão de Educação. O resultado da votação foi recebido com aplausos pelas professoras que acompanharam a sessão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda de redação. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Parabéns à senadora, parabéns à deputada, autora da matéria importantíssima que nós acabamos de aprovar. Vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI do INSS. Ticiane? Não estou ouvindo. Oi, André. Eu estou aqui ao vivo. Daqui a pouco deve começar o depoimento do ex-procurador do INSS, o senhor Virgílio de Oliveira Filho, que é acusado, está nas investigações da Polícia Federal por ter recebido aí mais de 11 milhões de reais de forma irregular, segundo as investigações. Ele foi afastado do cargo pela Justiça em abril, quando da deflagração da Operação Sem Desconto, que está aí investigando todos esses bilhões desviados de aposentados e pensionistas do INSS. Eu estou nesse momento com a senadora Soraya Tronic. Senadora, a CPMI já ouviu pessoal das entidades, empresários e também servidores públicos, no caso do senhor Virgílio, ex-servidor, a Justiça o afastou. Quando há esse suposto envolvimento das pessoas que estão ali, que deveriam prestar serviço público, isso é mais preocupante? Sim, porque se não houvesse um conluio entre servidores públicos e também essas pessoas das entidades, das associações e dos bancos, inclusive, instituições de pagamento, nós não teríamos nada disso, nem estaríamos aqui. Então, é complicado, servidores com estabilidade e nós temos que dar um jeito nisso, a verdade é essa, mas segundo consta, isso já é muito antigo dentro do INSS e, infelizmente, no Brasil ainda existe uma cultura bastante complicada, para não dizer outras palavras, mas que nós precisamos trabalhar muito na cabeça dos brasileiros, dos servidores públicos, para que se atentem em relação a isso. O Brasil é um país muito novo e grande, difícil controlar, um executivo gigante, muitas pastas. E no caso recente, neste caso, entre o governo anterior e este governo não houve uma transição de verdade. Foi tudo para inglês ver. Porque nem a faixa o ex-presidente passou para o atual presidente. Então você imagina o que é assumir um país com essa dimensão, com tantos problemas e dar conta de tudo. O número de servidores é imenso, imenso. E então é um desafio. O Brasil é um grande desafio, mas eu acredito que seja aos poucos, mas mesmo assim a gente não pode parar de se movimentar em relação a essa situação de corrupção. Vamos analisar com critério e, acima de tudo, ainda na presunção de inocência. O que eu soube sobre Virgílio é que ele sequer foi escutado até agora pela Polícia Federal. O processo dele não foi iniciado. O inquérito ainda está em curso e sequer ele é réu. Ele é um investigado, por isso o HC, permitindo que ele não fale. E por mais que as pessoas critiquem esses HCs, é bom que entendamos que ele está na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea e o Brasil não obriga
que a pessoa produza prova contra si mesma, uma questão bastante diferente dos Estados Unidos, o que é complicado, o que é muito ruim. Eu prefiro o nosso sistema e nós devemos respeitar, é um direito. É só cada um se colocar no lugar daquele. Imagina se você é inocente e você tem todo o direito ao devido processo legal, à ampla defesa. E mesmo que não seja, é um direito teu ter todas essas garantias resguardadas. E precisamos analisar com profundidade, porque, inclusive, os rifes do Virgílio não mostram essa movimentação de 11 milhões. A verdade nua e crua é essa. A gente sabe que ele estava ali de alguma maneira, ou sabia, ou envolvido, mas os rifes dele não apresentaram isso. Então, só se foi desviado de outra forma. É isso que nós vamos tentar desvendar no dia de hoje. Agradeço a participação ao vivo no Senado Notícias. Bom dia, bom trabalho. Bem, como a senadora estava explicando, o senhor Virgílio de Oliveira Filho vem ao depoimento, presta depoimento aqui nesta CPMI, munido de um habeas corpus. Ele havia solicitado o direito de não comparecer, mas o ministro Luiz Fux, que recebeu lá no STF o pedido, concedeu apenas o direito de não falar, de não produzir provas contra si, de responder apenas o que ele julgar importante. Há também o depoimento hoje da esposa do senhor Virgílio de Oliveira Filho, a médica Taísa Hoffmann, que é dona de uma empresa no Paraná, que, segundo as investigações da Polícia Federal, também estaria envolvida e também teria recebido dinheiro de uma forma irregular. Os relatórios apontam a aproximadamente 7 milhões de reais. Nós vamos continuar aqui, agora são 8 horas e 55 minutos. A previsão de início da reunião é sempre às 9 horas, mas neste momento, por enquanto aqui, tudo continua muito tranquilo. Poucos parlamentares, o presidente, o relator, ainda não estão presentes na sala. Eu vou continuar acompanhando. André. Muito bem, obrigado, Ticiane. E aí, a qualquer momento, nós voltamos mais uma vez à sala da CPMI do INSS. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a inclusão de cooperativas com faturamento de até 4,8 milhões de reais no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A proposta vai à Câmara se não houver recurso para votação no plenário do Senado. Criado em 2020 durante a pandemia da Covid-19, o PRONAMP oferece linhas de crédito com juros mais baixos e prazos mais longos para pagamento a micro e pequenas empresas. Agora, o programa pretende alcançar também as cooperativas. O relator da proposta, senador Omar Aziz, disse que ampliar a abrangência do PRONAMP significa garantir mais empregos e desenvolvimento, principalmente no setor agrícola. Sabe-se que grande parte das cooperativas encontra dificuldade no acesso ao crédito tradicional devido à sua estrutura societária. Logo, atendê-las. Amplia o alcance social do PRONAMP, tornando mais democrático e alinhado às necessidades de segmentos produtivos menos atendidos pelos bancos. O PRONAMP supra essa lacuna, viabilizando investimentos e capital de giro. Ao viabilizar investimentos, a proposta também auxilia na manutenção e criação de empregos, as cooperativas, especialmente nos setores agrícolas, de serviço e de produção. As cooperativas, na verdade, têm mais que ser estimuladas, que acho que é uma forma de organização dos produtores que é muito mais salutar e muito mais eficiente. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que modifica as regras do microempreendedor individual, o MEI. A proposta, conhecida como Super MEI, aumenta o limite de faturamento e amplia as possibilidades de contratação de empregados. O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais eleva o limite de faturamento anual do microempreendedor individual.
Atualmente, o MEI só pode faturar R$ 81 mil por ano. Com o projeto, o valor sobe para R$ 140 mil. O limite vai ser atualizado todo ano pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os microempreendedores individuais passam a pagar mensalmente 8% de contribuição para a Seguridade Social, sobre o valor do salário mínimo. O propósito principal do projeto fica estabelecido, que é exatamente de ampliarmos para os R$ 140 mil, tendo em vista há pelo menos 6, 7 anos que não há atualização em relação a esses valores. Segundo o relator, o projeto aprovado manteve o aumento do limite de faturamento, mas retirou o trecho que permitia ao MEI de contratar até 2 empregados, seguindo as sugestões da Receita Federal. Mesmo assim, o senador destacou que o projeto é um avanço e que ele deve contribuir para a redução da informalidade e para o fortalecimento da economia do país. O projeto não compromete diretamente as receitas da União, uma vez que o MEI é regime simplificado que já possui carga tributária reduzida. A ampliação dos limites propostos pela autora, inclusive, favorece a formalização de atividades econômicas com impacto positivo na arrecadação a médio prazo. O projeto, que passa a ser conhecido como SuperMEI, ainda vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a votação no plenário do Senado. A comissão também aprovou o projeto de lei que institui outubro como mês de conscientização da síndrome de Rett, doença rara de origem genética que afeta o desenvolvimento neurológico, principalmente em meninas. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Comissão de Educação e Cultura fez ontem uma audiência pública com profissionais da educação. Em debate, a proposta de emenda à Constituição sobre a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O senador Exalci Lucas defendeu em audiência pública na Comissão de Educação a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. Exalci Lucas falou da importância do fundo para o DF. 40% de tudo que a gente recebe é do fundo. Imagine se a gente reduz o fundo ou se acaba com o fundo ou tem problema com o fundo. Nós teremos sérios problemas, né, de manter a nossa capital com a qualidade que nós queremos. Então, a aprovação dessa PEC é fundamental. Gicileide Oliveira, presidente da Associação de Diretores e Ex-Diretores das Escolas Públicas do Distrito Federal, falou que a mudança traria melhorias para a qualidade da educação. A aprovação da PEC, que vincula a arrecadação anual para a educação, a receita corrente líquida, ela é extremamente necessária, porque ela vai evitar aquela insegurança, inclusive a insegurança jurídica, né? A educação é o pilar mais importante que o desenvolvimento de qualquer sociedade. É através da educação que podemos formar cidadãos conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios do futuro. No entanto, sabemos que a educação do DF enfrenta desafios significativos e é hora de tomar medidas concretas para mudar essa realidade. E quando eu falo é hora de tomar medidas concretas, é exatamente essa aprovação desse fundo. Davi Ataíde, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal do Ministério da Fazenda, falou que a vinculação da arrecadação na receita corrente líquida não garante estabilidade nas despesas. Que há uma preocupação nossa, olhando as contas da União, por exemplo, de estar vinculando despesa à arrecadação, porque a gente, no caso nosso, a gente tem uma despesa que é majoritariamente obrigatória, e o Fundo Constitucional é majoritariamente uma despesa obrigatória, porque é despesa de pessoal, e se você tem flutuações na arrecadação, você pode ter situações onde você não vai ter o recurso necessário para fazer esse desembolso, né? O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028 e teve sua primeira prestação de contas nesta quarta-feira, em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
O Brasil vai ter um dos 5 supercomputadores de inteligência artificial mais potentes do mundo para garantir a soberania nacional na nuvem e a segurança de dados, segundo o governo federal. Essa é uma das ações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que já está em curso e prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028. A primeira prestação de contas do plano foi feita nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Nós não teríamos esse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial caso o Congresso Nacional não tivesse aprovado a lei que vedou qualquer contingenciamento, bloqueio de recursos. O Ministério da Educação destacou a criação de mais de 8.000 vagas em cursos de inteligência artificial e a capacitação de 40.000 professores para lidar com a tecnologia. Discute-se incluir inteligência artificial como disciplina obrigatória nas escolas. Há uma previsão no PEBIA de criação de 5.000 vagas em cursos de graduação em inteligência artificial ou cursos correlatos como ciência de dados, inteligência artificial ou engenharia de sistemas e inteligência artificial. Só no ano de 2024 foram criadas 8.104 vagas e há uma expansão significativa de cursos de graduação no âmbito das universidades públicas. Recentemente foram autorizados cursos na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Pará e também em universidades estaduais, como a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, por exemplo. Na saúde, as novas tecnologias devem ajudar o atendimento em regiões remotas. A inteligência artificial já ajuda a comprar medicamentos baratos e sem desperdício. Como propostas, poderíamos trazer, por exemplo, a IA para a redução da mortalidade materno-infantil na Amazônia Legal, utilizando modelos preditivos para identificar gestantes de risco, otimizar a alocação de recursos. A IA para a vigilância epidemiológica em tempo real, prevendo surtos de dengue, zika, chikungunya, outras pandemias, com dados climáticos. O Sebrae demonstrou preocupação com a baixa adoção de inteligência artificial por micro e pequenas empresas, apesar de já ter mais de 130.000 matrículas em cursos gratuitos para esse público. De acordo com o nosso Observatório de Desenvolvimento do Sebrae Nacional, a gente tem alguns impactos importantes da inteligência artificial no empreendedorismo brasileiro. Então, baixa adoção de soluções de gestão, pouca utilização de ferramentas de CRM, dependência de soluções básicas de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo, falta de investimento em publicidade digital e baixo nível de automação operacional. O senador astronauta Marcos Pontes, que conduziu os debates, disse que gostou do resultado da audiência porque, segundo ele, o plano de inteligência artificial precisa ser avaliado e atualizado constantemente. Foi muito bom o resultado, nós vemos que o plano ele tem um potencial muito bom de trazer a inteligência artificial, tanto no desenvolvimento dos seus vetores aqui no Brasil, mas também da sua aplicação nos diversos setores, e nós estamos na direção correta. O senador Humberto Costa representou o Brasil em Genebra, na Suíça, na 151ª Assembleia da União Interparlamentar. Durante o encontro, ele destacou a importância da cooperação entre os países para enfrentar desafios humanitários e ambientais, com foco na preparação para a COP30, que vai acontecer mês que vem em Belém do Pará. A 151ª Assembleia da União Interparlamentar está sendo realizada em Genebra, na Suíça. O encontro reúne parlamentares de diversos países para debater temas globais, como democracia, direitos humanos, igualdade de gênero e ações humanitárias em contextos de crise. Como integrante da delegação brasileira, o senador Humberto Costa participou do evento, que serviu como encontro preparatório para a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Brasil, na cidade de Belém, no mês de novembro.
Aqui nós mostramos que não somente do ponto de vista do conteúdo, essa COP será muito importante, porque ela vai abranger todos os debates mais importantes em relação às mudanças climáticas, ao aquecimento global, às repercussões sobre saúde, sobre educação, os eventos extremos que têm acontecido. O tema central da Assembleia é manter as normas humanitárias e apoiar a ação humanitária em tempos de crise, com o objetivo de fortalecer o diálogo e a cooperação internacional sobre o papel dos parlamentares diante dos desafios humanitários no mundo atual. Parlamentares são os verdadeiros guardiões da justiça climática, porque eles têm uma tripla função. Primeiro, são os que legislam, estabelecem os parâmetros para que sejam cumpridos, né, os desafios, para que nós possamos enfrentar os desafios do clima. Em segundo lugar, os parlamentares fiscalizam a aplicação das chamadas contribuições nacionalmente determinadas. Em terceiro lugar, uma função muito importante, os parlamentares são responsáveis pela mobilização social. Estamos aguardando o início da reunião da CPMI do INSS. Vamos voltar lá à sala e ver como é que está a situação? Ticiane? Oi, André, é exatamente isso. Nós estamos neste momento ao vivo com o deputado Paulo Pimenta, que é o coordenador da base do governo aqui na CPMI. Bom dia, deputado. Hoje nós temos previstos 2 depoimentos, do senhor Virgílio de Oliveira Filho, da senhora Taísa Hoffmann. Segundo as investigações da Polícia Federal, existiria ali um aumento no patrimônio da família de 18 milhões de reais em apenas 6 meses. Aqui, mesmo com o habeas corpus que eles vêm, os senhores pretendem confirmar essas informações? Acham que, de fato, eles podem colaborar? Olha, eu tenho uma expectativa de que será um depoimento bastante importante, né? O senhor Virgílio, juntamente com a sua esposa, está no núcleo deste esquema de corrupção. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Ele é um servidor de carreira que estava numa posição estratégica dentro do INSS. Ele vem para essa posição de procurador-geral no governo Bolsonaro. Curiosamente, o contador das empresas da esposa dele, que são as empresas por onde provavelmente a propina da corrupção era paga, é o mesmo contador daqueles chamados jovens milionários, né, os Golden Boys, né, da farra do INSS. Aquelas empresas fantasmas, Amar Brasil, né, todas aquelas que são vinculadas ao Felipe Gomes Macedo, que nós ouvimos aqui no último depoimento, curiosamente tem como contador o mesmo contador das empresas dela, que é também o mesmo contador das empresas dos parentes do André Fidelis, que é um outro servidor do INSS, juntamente com o José Carlos Oliveira, muito envolvido no esquema da corrupção. Ele aparece, né, em praticamente todos os núcleos. Nós temos vários núcleos de empresas que roubaram os aposentados e das aposentadas. E praticamente todos esses núcleos têm vínculos com o Virgílio, e o pagamento do Virgílio, ao que tudo indica, era feito através das empresas, várias empresas criadas em nome da sua esposa. É muito dinheiro envolvido, e eu acho que a gente vai conseguir avançar hoje para tentar entender um pouco mais essa conexão, né? Ele vai para essa posição em 2020, juntamente com o Zé Carlos Oliveira, e consegue se manter, né, dentro do INSS nessa posição. Então é uma testemunha-chave, principalmente pelo vínculo que ele tem com os chamados jovens milionários, né, que enriqueceram sem nunca trabalhar, roubando dinheiro dos aposentados e das aposentadas. Agradeço então a sua participação, bom dia, bom trabalho. Nós continuamos aqui neste momento, alguns parlamentares chegaram, o presidente da CPMI também, o senador Carlos Viana, acaba de entrar aqui na sala, está conversando com o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição aqui, e em instantes
provavelmente eles vão fazer aquela reunião prévia entre o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, e as lideranças, alguns senadores, deputados, entram ali numa sala reservada, fazem algum tipo de organização ali, de articulação, para que a reunião aqui já esteja mais ou menos alinhada quando der início. Lembrando que hoje não tem requerimentos, então, quando começar a reunião, já vai ser direto nas oitivas, nos depoimentos que estão previstos, que é do senhor... do Virgílio de Oliveira Filho, desculpe, e da esposa dele, Thaisa Hoffmann, que são, segundo a Polícia Federal, são investigados por receberem juntos mais de 18 milhões de reais nessa fraude que aconteceu no INSS. Nós vamos continuar aguardando o início aqui dos depoimentos. A qualquer momento eu posso te chamar, André, para fazer novas entrevistas com os parlamentares. Combinado, Ticiane. Dia de depoimentos, portanto, na CPMI do INSS. Zap Delas, esse é o nome do novo programa do Senado para receber denúncias e relatos de violência política de gênero. A iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher foi lançada ontem em sessão especial no plenário. Fazer denúncias agora ficou mais fácil. O Zap Delas é uma ferramenta que usa o aplicativo de mensagens para receber relatos de violência política e oferecer acolhimento, orientação jurídica e encaminhamento institucional às vítimas. A gente veio com essa ferramenta um ano antecedendo as eleições por entender que ela é muito necessária para que a gente possa fortalecer ainda mais a participação da mulher na política sem muita dor, sem sofrimento, que a gente possa ocupar os espaços que também são nossos por direito, que a gente ocupe esses espaços sem sofrimento, sem dor, sem ter que estar sendo violentada em nenhum dos seus direitos. O programa, que vai atender mulheres de todo o Brasil, busca ampliar o acesso das mulheres, especialmente candidatas, eleitas, assessoras e lideranças políticas, a mecanismo... Ok, tivemos que interromper aí essa reportagem para voltar mais uma vez à sala da CPMI. Ticiane? Isso, André, eu te chamei porque agora eu estou ao vivo aqui com o senador Rogério Marinho, que vai participar dessa reunião da CPMI. Muitos questionamentos a fazer ao senhor Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador do INSS, que está aí acusado e sendo investigado pela Polícia Federal de ter enriquecido, ter aumentado o patrimônio em 18 milhões de reais em apenas 6 meses por ligações nessa fraude bilionária do INSS? Bom, hoje nós vamos falar com o procurador e sua esposa, né? Que desde dezembro de 2022, quer dizer, logo após a eleição, monta uma empresa em sociedade com o senhor Antônio Camilo. Essa empresa de consultoria, é a Curitiba, né? Junto com 2 outras empresas dela, recepcionaram de 15 a 20 milhões de reais ao longo de pouco mais de 1 ano e meio. E são recursos que foram provenientes das associações e entidades que comprovadamente recepcionaram recursos de aposentados de forma fraudulenta. É no mínimo esquisito que isso tenha ocorrido com alguém que ocupou postos tão relevantes dentro da estrutura do sistema previdenciário desde 2008, né, no segundo governo do presidente Lula. Né? Então ele participou do governo do Lula, participou do governo da Dilma, do Temer, participou do governo do nosso presidente Bolsonaro, mas até 2022 nós não tínhamos registro de nenhuma ação que desabonasse a sua atuação como servidor do INSS. Pelo menos até agora. Vamos ver se algumas provas serão levantadas. Mas a partir de 23, quando ele ingressa como procurador-geral, ele começa a tomar uma série de medidas, e isso, né, está exposto dentro dos autos do processo, que permitem que as barreiras que foram colocadas fossem levantadas. Descontos em lotes, dispensa de biometria, possibilidade de que empresas pudessem utilizar sistemas alternativos à própria DataPrev. E isso gerou um prejuízo incalculável para milhões de brasileiros. Nós vamos tentar
minimamente estabelecer o contraditório entre os dois, a esposa e o marido. Me parece que ele já tem um habeas corpus, né, o que vai permitir que eles eventualmente não se pronunciem nessa CPMI, mas os documentos que já estão arrolados ao inquérito aqui, ao processo e ao próprio relatório, né, que será feito pela CPMI já são bastante incriminadores, tanto na questão do rastro do dinheiro, como nas ações que foram perpetradas e que geraram, sem dúvida nenhuma, fragilidade no sistema. Do que nós ouvimos até agora, essa é a 19ª reunião, ele, o Virgílio e o senhor André Fidelis, ambos, infelizmente ou felizmente, infelizmente, claro, né, que tiveram uma atuação muito forte, né, o governo atual, do governo do presidente Lula, que encontramos vínculo, né, entre ações impetradas ou perpetradas e recursos recebidos. No caso do Virgílio com a sua esposa, no caso do André Fidelis, que não veio aqui ainda com o escritório do seu filho. Então, vamos aguardar aí para o depoimento e eu espero que nós possamos ficar cada vez mais perto, né, de expormos esse crime hediondo que foi cometido contra milhões de brasileiros. Agradeço, então, a sua participação aqui, ao vivo, no Senado Notícias. Um bom dia, boa reunião para o senhor. Obrigado. Nós continuamos aqui, olha só, tem a movimentação, eu estou aguardando porque o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, está aqui, ele está reunido com outros parlamentares, eles fazem uma prévia, né, ficam ali numa reunião, mas assim que possível eu vou tentar trazê-lo aqui para falar com a gente ao vivo e dizer sobre as expectativas para esse momento dos depoimentos. Senador Carlos Viana, parece que vai sair um pouquinho da sala, mas eu te chamo, André. Assim que eu tiver novidade por aqui, eu te chamo. Obrigado, Ticiane. Agora sim, vamos ver a reportagem sobre o lançamento do programa Zap Delas. Fazer denúncias agora ficou mais fácil. O Zap Delas é uma ferramenta que usa o aplicativo de mensagens para receber relatos de violência política e oferecer acolhimento, orientação jurídica e encaminhamento institucional às vítimas. A gente veio com essa ferramenta um ano antecedendo as eleições por entender que ela é muito necessária para que a gente possa fortalecer ainda mais a participação da mulher na política sem muita dor, sem sofrimento, que a gente possa ocupar os espaços que também são nossos por direito, que a gente ocupe esses espaços sem sofrimento, sem dor, sem ter que estar sendo violentada em nenhum dos seus direitos. O programa, que vai atender mulheres de todo o Brasil, busca ampliar o acesso das mulheres, especialmente candidatas, eleitas, assessoras e lideranças políticas, a mecanismos de proteção e denúncia. A diretora-geral do Senado destacou a importância de garantir a representatividade feminina. Só tem uma forma de mudar o Brasil, com mais representatividade. E a única forma de ter mais representatividade é trazer mais mulheres para a política. Não há outra forma. As mulheres são fundamentais nas casas legislativas, porque são nessas casas em que as leis são feitas. E se aqui temos 15 mulheres hoje, há inúmeras câmaras de vereadores onde não há nenhuma mulher. Com o Zap Delas, o Senado se compromete a ser parte dessa luta para trazer mais mulheres para a política. Dados do Observatório Nacional da Mulher na Política mostram que o número de casos de violência política contra mulheres mais que dobrou entre 2020 e 2024. Foram 394 denúncias de violência política de gênero no ano passado. A violência política, ela nos ataca de uma maneira subliminar, que é como que se diz assim: você está aqui de enxerida. Esse lugar não lhe pertence. Formalmente, as mulheres que adentram o ambiente legislativo, elas têm os mesmos direitos dos homens. Nós temos o mesmo subsídio, temos a mesma quantidade de assessores, temos a mesma estrutura de gabinete. Porém, o que é que nos diferencia? Primeira coisa é o acesso àqueles chamados cargos mais importantes dos poderes, como existe também no poder judiciário, como existe também no poder legislativo. Um ambiente seguro, indene da violência, diz de um mundo bom
para os homens, para os meninos, para a sociedade brasileira. Por isso que aqui não se trata de um invento, de uma iniciativa, de uma conjunção de energias para um grupo de pessoas. Se trata de uma oferta generosa para toda a sociedade brasileira. Se você for vítima ou quiser denunciar algum caso de violência, mande mensagem para o número 61 98 309 0025. Repetindo, 61 98 309 0025. Ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, Tônia Galete, disse em depoimento à CPMI do INSS que desde 2019 alertou as autoridades sobre possíveis fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. O alerta foi feito a partir de reclamações dos associados. Tônia ainda negou qualquer envolvimento em fraudes. A ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social e assessora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Tônia Andréa Galete, abriu mão da sua fala inicial e foi direto para os questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar. Tônia diz que desde 2019 alertou autoridades sobre possíveis irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados e explicou o porquê começou a fazer essas denúncias. Em todos os lugares que eu estive, em todas as oportunidades, podia ser qualquer lugar. Em reunião com o diretor de benefícios, em reunião com o presidente do INSS, em reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, onde eu tinha oportunidade, eu dizia, olha, como dizia Tancredo Neves, tem jabuti na árvore. Mas eu queria saber exatamente que jabuti era esse que a senhora estava alertando. Então, tudo começou com os sócios reclamando. Não do sindicato, sócios reclamando que estavam sendo abordados por outras entidades. Alguns dizendo, por exemplo, iam lá usar a farmácia, o desconto. Chegava lá, não era mais sócio. Eu falei, como não sou mais sócio? Eu não deixei de ser sócio do Sindinap. Ao ser questionada sobre valores recebidos pela sua família na prestação de serviços advocatícios e na área de tecnologia da informação, Tônia explicou que tem uma vida compatível com seu imposto de renda e negou envolvimento em fraudes. Existe trabalho. O advogado, ele trabalha e recebe. 17 mil processos não são meia dúzia. Eu não cometi fraude, meu pai não cometeu fraude, nenhuma dessas pessoas que o senhor está citando. Porque a gente trabalhou e eu tenho provas robustas. Eu imprimi, Excelência, as 85 mil procurações e trazer para os senhores aqui. Porque vocês estão há meses falando de mim como se eu não trabalhasse. A gente pode falar, isso é uma certa imoralidade, não deveria estar toda a família lá, mas isso não se trata de crime, porque tem trabalho. Quando eu fiz a denúncia no CNPS, em 2023, e já vinha desde 2019 falando isso, para todas as autoridades onde eu tinha oportunidade, eu ia lá e falava. A minha fala seguinte, além do problema, era o seguinte: todas as entidades que são honestas vão ser colocadas no mesmo balaio desses picaretas. E é isso que está acontecendo. E eu volto a dizer aqui, vocês estão aqui me apertando, é que eu sou cascuda, né? Eu dou conta do recado. Mas vocês estão matando o mensageiro. Vocês tiram do cidadão a coragem de denunciar a corrupção. Tônia negou ser amiga pessoal do ex-ministro Carlos Lupe e contestou números apresentados pela Controladoria Geral da União sobre autorização dos associados para descontos. Que de 262 mil contestações, 46 mil associados do Sindinap não reconheceram na auditoria da CGU, não reconheceram a autorização da assinatura. Vamos para a prática. A prática é que no final o Sindinap, arrecadando quase 600 milhões de reais, tem no mínimo 92% de constatação da CGU em uma auditoria e 77% em outra auditoria que não firmaram, não reconheceram a autorização. Qual é a explicação lógica para isso?
Eu vou respirar fundo para não ser mal criada. Com a CGU, né? Respira. Não é verdadeiro. É simples dizer. Nós vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI do INSS. Ticiane? O André, eu falei agora há pouco que estava tentando uma entrevista com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Ele não pôde vir falar com a gente, disse que estava indo ali se reunir rapidamente com os advogados dos depoentes e que voltaria em instantes. Os depoentes já estão também aqui no Senado. Em minutos deve começar o depoimento aqui. Agora são 9h27. Eu estou ao vivo com o deputado Rogério Correia. Deputado, os depoentes de hoje têm habeas corpus que permitem que eles falem o que acharem necessário, o que acharem importante para eles. O senhor acredita que o depoimento do casal é importante para esclarecer sobre esses dados que a Polícia Federal traz de um aumento no patrimônio de 18 milhões de reais em 6 meses? É muito importante. Tomara que mesmo com habeas corpus, que infelizmente eles conseguiram, eles possam nos revelar o que aconteceu. Afinal de contas, em especial o Dr. Virgílio, ele foi procurador-geral do INSS. Um dos cargos mais importantes. A ele cabia, inclusive, a vigilância contra o processo de corrupção. E ele assumiu esse cargo de procurador-geral do INSS em 2020, ficou até o final de 2022, saiu e voltou em 2023 e ficou até quando iniciou o processo da Polícia Federal, onde ele foi, portanto, afastado do cargo. Mas olha só o período que ele ficou como procurador-geral. A ele cabe explicar tudo. De onde saíram esses dados do INSS? E como tem na conta dele um acúmulo dele e da esposa dele de milhões que são incompatíveis com o que ele recebia, e recebia bem, mas os milhões são muitos. Se fala em coisa de tipo 19 milhões ou até mais incorporado ao seu patrimônio. Neste período especial em que ele foi, repito, procurador-geral do INSS a partir de 2020. Então, a desconfiança que nós temos, e da Polícia Federal também, é que ele organizou por dentro esta roubalheira junto aos aposentados do INSS. Como? Entregando para associações de fachada, associações mentirosas, como aquela do Careca do INSS, eles entregaram os nomes dos aposentados para que essas entidades fizessem descontos indevidos. Descontando 40, 50 reais, isso deu milhões de aposentados e esses milhões de aposentados, bilhões de reais. E uma parte disso incorporou ao patrimônio do Dr. Virgílio e da esposa Thaisa. Essa é a denúncia contra ele. Tomara que ele nos diga, nos explique como foi, por que fez isso, se realmente fez, se confessa, de quem ele recebeu, quais as entidades de fato contribuíram para essa roubalheira. Ele sabe de tudo. A expectativa nossa é que ele possa dizer. O prejuízo é muito grande, né? Para se ter uma ideia, o governo já repousa agora em torno de 3 bilhões de reais para aproximadamente 3 milhões de aposentados. Ou seja, recursos que nós temos que despender dos cofres públicos para tapar o rombo que os aposentados tiveram, pagar aos aposentados o prejuízo que eles tiveram. E tem que ser feito porque é falha do INSS. E ele era a pessoa que dentro do INSS devia ter vigiado isso. Fez o contrário. É lamentável, né? Vamos ver se eles falam, se esclarecem. E é o que nós vamos tentar fazer aqui hoje, apesar do habeas corpus. Agradeço, então, a sua participação. Bom dia, deputado. E nós continuamos aqui na sala, onde vai ser realizado em instante, aliás, vão ser realizados 2 depoimentos do senhor Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador do INSS. Ele foi afastado pela Justiça em abril deste ano por ser apresentado pela Polícia Federal como um dos participantes dessa fraude bilionária. E tem também o depoimento da esposa dele, senhora Thaisa Hoffmann, que aparece também ali como quem teria recebido aproximadamente 7 milhões de reais de forma irregular. Eu estou com o deputado Kim Kataguiri, que está ao meu lado, ao vivo aqui no Senado Notícias. Deputado, quando a gente fala em envolvimento de entidades, de empresários numa fraude bilionária dessa, todo mundo já fica indignado. E quando mostra uma pessoa de um alto cargo
público, que deveria estar ali para proteger, para cuidar, mas aí vem a Polícia Federal e aponta essa pessoa como envolvida na fraude. Isso é preocupante para a estrutura e para o país? Não, com certeza. Mostra que o próprio guardião, o sujeito que deveria ser a proteção para os aposentados, defendendo eles juridicamente por meio da Procuradoria do INSS, não só vaza informações para que descontos indevidos sejam feitos, faz vista grossa e ignora todos os alertas de irregularidades que foram apontados pela Controladoria Geral da União, no próprio Conselho de Previdência, continua dando aval para os acordos de cooperação técnica que permitiram que o escândalo acontecesse e eu repito aqui para você uma coisa que eu disse em outra reunião. A gente está conhecendo vários fenômenos dos negócios aqui dentro dessa CPMI, né? Porque como é que um servidor público, procurador do INSS, tem um aumento de patrimônio de 18 milhões de reais em 5 anos? Assim, ele está, não sei em qual bolsa que ele está investindo o salário dele de servidor público para ter esse nível de rendimento. Assim, é uma coisa assustadora. Então, não só ele falha no dever de cuidado de proteger os aposentados e de garantir a rigidez jurídica do INSS, como ele também muito provavelmente participa do esquema e a gente vai questionar aqui, querer ouvir dele as explicações de como que o patrimônio dele cresceu tanto com o salário de servidor público. Agradeço a participação aqui no Senado Notícias. Bom dia, boa reunião para o senhor. Agora, neste momento, nós podemos ver aqui atrás da mesa principal, estão conversando, o relator, deputado Alfredo Gaspar, chegou agora aqui à sala e estão conversando o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, o relator Alfredo Gaspar, tratando ali provavelmente do andamento dessa reunião. Não sei se hoje eles vão fazer aquela reunião em outra sala ou se vão já dar início aqui aos depoimentos. Lembrando que os dois depoentes já estão no Senado, são eles o senhor Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador do INSS, que foi afastado do cargo em abril deste ano, quando foi deflagrada a Operação Sem Desconto. Segundo os relatórios, as investigações da Polícia Federal, ele teria recebido de forma irregular, fruto dessa fraude bilionária do INSS, aproximadamente 11 milhões de reais. Vai depor também a esposa dele, a senhora Thaisa Hoffmann, que, segundo também os dados, as investigações, os relatórios da Polícia Federal, a empresa dela, as empresas das quais ela seria sócia, teriam recebido aproximadamente 7 milhões de reais. A gente vai começar agora a transmissão ao vivo da CPMI. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, deputados, deputadas, senadores e senadoras presentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a 19ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 23 de outubro do corrente ano. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 18ª reunião. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Quero, antes de iniciarmos aqui a leitura das informações sobre os depoentes de hoje, reforçar com os senhores que na próxima semana nós teremos as sessões na segunda e na terça-feira, nos mesmos horários de 9 horas da manhã, para que a gente possa dar sequência nos trabalhos. Há umas solicitações de vários parlamentares de que já haviam assumido compromisso, pedindo a abertura para a participação remota dos parlamentares. Até o final desta sessão, darei a resposta sobre o assunto, vou conversar com a secretaria para que a gente possa atender ou não o pedido dos parlamentares que estão estarão nas suas bases e que não poderão comparecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não, desculpe, segunda-feira às 16 horas, me perdoe. Segunda às 16 horas e na terça às 9 horas da manhã. Pela ordem. Pois não, pessoal, o líder Paulo Pimenta primeiro, por gentileza. Eu solicitei primeiro, hein? Presidente. Pois não. Primeira questão,
Vossa Excelência já falou. Pelo que me consta, parece que o Senado vai ser... Remoto. Remoto. Sim. Então, nossos senadores me pediram que colocasse a Vossa Excelência. Parece que há uma regra no Senado de que quando a atividade da semana é remota, a participação nas comissões, até mesmo a presença pode ser remota. Nós da Câmara vamos ter atividade normal, né? Sim. Mas, se for possível que a presença e a participação seja remota, é um pleito que a gente gostaria de apresentar a Vossa Excelência. Pois não. Segunda questão. Eu estou preocupado, presidente, com as informações da dificuldade de localização de pessoas que nós já provamos aqui que devem comparecer a essa comissão. Informações de que tem pessoas que já estão fora do Brasil e de uma hora para outra pararam de atender ligações da secretaria, advogados. Então, duas medidas que me parecem importantes, presidente. A primeira, eu acho que seria até aprovado por consenso entre nós, se nós pudéssemos acelerar uma medida de aprovar um requerimento no sentido de que possa ocorrer a apreensão dos passaportes desses principais investigados, especialmente esses chamados Golden Boys, o contador, essas pessoas do núcleo mais central desse esquema de corrupção que nós estamos investigando. Eu acho que nós precisaríamos, presidente, talvez acelerar a solicitação para a apreensão dos passaportes. E a segunda questão, presidente... Obrigado, estava testando vocês. A terceira questão, senhor presidente, é relativa a... Queria entender, porque é a Polícia Legislativa que vai atrás, a Polícia Federal também se envolve. Que ações nós podemos adotar, porque nós não podemos simplesmente aceitar que essa turma agora comece a se esconder, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que é esse mecanismo de localização desses... Depois que a gente aprova que não consegue achar, eles são foragidos, como é que a gente trata essa gente? Bem, primeira são essas questões, líder? Só para colaborar com... Ou não? Só colaborando. Eu fiz há 2 semanas atrás o pedido da apreensão do passaporte de todos eles. Está aí à mesa. Sim. Já faz umas 2 semanas, presidente. Pois não. Deputado Carlos Jorge, vou responder ao Paulo Pimenta primeiro, depois respondo os demais. Está sem áudio, Excelência. Antes de Vossa Excelência responder ao líder Paulo Pimenta... Pois não. Eu queria apenas ponderar com Vossa Excelência uma situação. Em relação aos 2 itens, 2 e 3 que o deputado fala, nós temos acordo, não tem... Faremos de comum acordo. Em relação ao primeiro item, aí eu queria ponderar com Vossa Excelência antes de Vossa Excelência tomar essa decisão. Essa é a 19ª sessão. Vossa Excelência, o próprio deputado Paulo Pimenta e todos nós aqui, o relator, estamos fazendo um esforço muito grande para estarmos aqui na segunda e na quinta-feira. Todos nós temos responsabilidade nos nossos respectivos estados. Temos outras atividades. Eu, por exemplo, acumulo a função de secretário-geral do partido e sou líder da oposição no Senado. Mas estou aqui toda segunda e quinta-feira. Então, veja, eu nada contra a sessão remota. Ocorre que uma sessão aqui está durando 12, 14 horas até. Então, se nós abríssemos a possibilidade de uma sessão remota, nós teríamos 2 problemas. O primeiro, nós estaríamos premiando, entre aspas, claro que não é o caso, mas assim, uma analogia talvez um pouco forçada, quem não está tendo o mesmo nível de compromisso. E segundo, presidente, talvez o fato de que menos pessoas venham torne a própria sessão, eu diria, mais assertiva. Né? Nós temos aqui a possibilidade de termos uma sessão de 6, de 7, 8 horas e escutarmos 2 pessoas aqui com mais tranquilidade. Se o senhor abre para uma remota, me desculpe, ninguém sabe o que é que vai acontecer, quanto tempo vai demorar. Nada contra as pessoas se manifestarem, por favor. Claro. Apenas uma preocupação de que nós temos assertividade, foco
e possamos ter aqui uma maior produtividade em relação ao que nós estamos fazendo. Volto a repetir, é a 19ª sessão. Eu não faltei nenhuma, senhor presidente. Eu sei que o deputado Paulo Pimenta também não faltou, Vossa Excelência também não, o relator também não e muitos que aqui estão. Então, até em homenagem àqueles que estão vindo aqui fazendo esse esforço, acho que era importante manter a presencial. Só uma ponderação. Pois não, Excelência. Pela ordem. Aproveitando a fala do líder da oposição e do líder do governo, eu estou apresentando uma série de requerimentos para que a gente tenha acesso à sequência das investigações, entre elas reapresentando o pedido de prisão do senhor Milton Cavallo, apresentando o pedido de prisão desses da AMAR Brasil e dos coligados, contador, e da senhora Tônia Galete. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um instantinho, senador. É o mesmo assunto. Eu vou responder o líder Paulo Pimenta, depois passo a palavra ao... Sim, calma. Só um instantinho. Tá, eu vou responder o líder Paulo Pimenta, depois temos o deputado Carlos Jordi, senador Rogério Falou, Fabiano Contarato e o Rogério Correia. Bem, primeiro o seguinte, sobre a questão da sessão remota, líder Paulo Pimenta, a decisão final é desse presidente, dessa presidência, até que o presidente do Congresso se manifeste. Então, por exemplo, se eu disser que não e o presidente do Senado disser que sim, nós temos que seguir a determinação dele em relação aos parlamentares, seguindo a regra que você citou. Pois não. Eu tenho em mãos aqui a manifestação do presidente Davi Alcolumbre nos seguintes termos. Em função da decisão administrativa tomada pela presidência do Senado e também pela presidência da Câmara, por consequência, pelo Congresso Nacional, na próxima semana as nossas sessões serão semipresenciais. O ato da Comissão Diretora 1 de 2023 estabelece que compete ao presidente do Senado determinar o período em que ocorrerão sessões plenárias e reuniões das comissões semipresenciais. Eu não quero polemizar. Claro. Eu só estou apresentando a Vossa Excelência para que a gente não tome uma decisão depois em desacordo com bem, que a vida vai... Eu tenho em mãos a decisão que Vossa Excelência leu, ela se refere às atividades do Senado. Perfeito. Nós somos uma comissão parlamentar mista, ou seja, nós estamos sujeitos à presidência do Congresso Nacional. Então, a decisão é desse presidente. A CPI de 8 de janeiro, por exemplo, ela não teve sessões remotas. Todas elas foram presenciais, e o que não significa que tudo tenha que ser seguido. Eu posso decidir, essa presidência tem essa prerrogativa de sim ou não, mas se o presidente do Congresso Nacional, e não somente o presidente do Senado, disser que a sessão pode ser remota, nós temos que obedecer nessa questão. Mas eu entendo, até primeiro momento, que o melhor é a sessão presencial. É o meu entendimento de que é melhor que nós estejamos todos aqui para que participemos e em respeito, inclusive, aos que estarão em Brasília. Mas a decisão final eu anunciarei até... Eu estarei aqui, presidente. Pois não, eu também estarei aqui juntamente com os demais. Eu posso, inclusive, colaborar com o Zé Trovão. Ótimo. Segunda questão que Vossa Excelência levantou, eu até agora acabei me esquecendo aqui. Bem, mas com relação a... Sobre como é que nós vamos fazer para achar os fugitivos. Isso. Primeira coisa, vou esclarecer como que são feitas as comunicações. Uma vez aprovado o requerimento, a Secretaria entra em contato com os advogados que estão já devidamente com as procurações assinadas e representando as pessoas. Esses advogados recebem formalmente a intimação e, naturalmente, a pessoa passa a saber que já está sendo convocada essa CPMI. Se, nos casos de pessoas que não respondem mais, nós temos duas ações. A primeira delas é enviar a convocação pela Polícia do Senado, o que tem sido feito pela Polícia Legislativa, tem sido feito diversas vezes, a polícia tem nos prestado um grande trabalho em apoio. E o segundo ponto, nós podemos pedir pela condução coercitiva dessas pessoas. Se ela não comparecer, nós podemos pedir a condução coercitiva. E podemos pedir também à Justiça a prisão preventiva dessas pessoas, para que elas sejam consideradas foragidas. Essa é uma decisão soberana dessa CPMI, assim, e é isso que nós vamos fazer. Se a Secretaria
começar a trazer os relatórios efetivos de que as pessoas não estão sendo localizadas e os advogados não estão colaborando conosco, nós iremos pedir a prisão preventiva, inclusive daqueles que não estejam ao alcance em Brasília, e essas pessoas serão trazidas aqui de uma forma coercitiva e naturalmente Com relação aos passaportes, nós não temos legalmente a possibilidade de tomar esses documentos das pessoas. Essa é uma decisão do judiciário, mas pode ser aprovada por essa CPMI o encaminhamento de pedido à justiça para que eles não tenham a condição de fuga em relação a comparecerem a esta sessão. Com a palavra o deputado Carlos Jordi. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, presidente, eu gostaria de fazer um questionamento aqui, que eu acho que é relevante, porque hoje nós temos uma situação sui generis. Nós temos 2 depoentes, um é marido, outro é a esposa, e a minha preocupação é que eles mantenham contato. Não, senhor, eles estão separados, excelência. Eles estão separados, estão celular isolados. também, sem também celular. Estão isolados, excelência. Perfeito. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é que eu tenho um requerimento de convocação da senhora Daniele Miranda Fonteles, sim, que inclusive na semana passada teve um requerimento, se eu não me engano, de quebra de sigilo, algo parecido aqui, que foi rejeitado. E essa senhora, ela recebeu 5 milhões do Careca do INSS, o advogado dela também é advogado do Careca do INSS, ela tem relação com campanhas publicitárias do PT e eu gostaria que ele fosse pautado na semana que vem, para que nós possamos ouvi-la, já que não houve a quebra de sigilo, ao menos possamos aqui inquiri-la dessa relação com o Careca do INSS. Pois não, está aceito o pedido. Cidadão Fabiano Contarato, só um minutinho, relator. Senhor presidente, não, quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez e os colegas senadores, deputados e deputadas. Eu tenho aqui uma preocupação, acho que essa comissão, senador Marcos Rogério, a gente tem que primar também pela boa técnica, até mesmo para garantir, ter segurança jurídica. Exatamente. Corriqueiramente, eu tenho presenciado aqui depoentes vindo aqui na qualidade de depoente, mas são investigados. E isso tem uma consequência jurídica, porque ele vindo na condição de investigado, ele tem uma consequência, e vindo na condição da qualidade de testemunha, presta o compromisso de dizer a verdade, pode inclusive ser passível de autuação em flagrante. Hoje nós temos 2 convidados, que é o senhor Virgílio e a senhora Thaísa. Eu pergunto a Vossa Excelência, eles vão ser inquiridos na qualidade de depoente ou na qualidade de investigado? Excelência, eles vão ser, primeiro, por base dessa presidência e já foi colocado aqui várias vezes. Esse limbo jurídico, que inclusive nós poderíamos definir isso numa legislação própria, que é papel dessa casa, definimos as leis. E que muitas vezes nós não tomamos as decisões e o Supremo, né, num ativismo judicial absurdo que tomou conta da Suprema Corte nesses últimos anos, acaba decidindo por nós. Então, nós primeiro... Excelência, um minutinho, deixa eu embasar aqui a minha resposta, Excelência. Então, eles estão vindo aqui na condição de testemunhas, inclusive reconhecidos pelo habeas corpus expedido pelo ilustre ministro Fux, a quem eu preciso aqui dizer do meu reconhecimento pelo grande trabalho que tem feito como ministro supremo, juiz de carreira, conhece a Constituição, tem respeitado essa CPMI e hoje, mais uma vez, deu um grande exemplo de como é se cumprir a lei no Brasil. Determinou que eles viessem à CPMI, ficassem em silêncio naquilo que possa comprometê-los, incriminá-los, mas nas demais questões eles estão sujeitos a essa comissão. Então, aqui, eles vêm no habeas corpus como testemunhas. Eles são investigados nos inquéritos da Polícia Federal e têm sido citados aqui constantemente, até por mim mesmo, como investigados num inquérito da Polícia Federal. O nosso inquérito, entre aspas, que é o relatório que será feito ao final das sessões dessa CPMI, que é vamos dizer, a nossa peça principal, eles aqui são testemunhas, até o momento. Depois de ouvidos, que é a parte importante da defesa,
nós podemos colocá-los em outra situação, chamá-los novamente, aí sim, como investigado. Essa é a tese que nós estamos seguindo, senador Perfeito. Mondrado. Agora, eu só quero chamar a atenção, e eu pediria atenção, por favor, dos colegas, é que, olha só, a convocação do Vossa Excelência, senhor presidente, está convocando o senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, convoco Vossa Senhoria para prestar depoimento como testemunha. Isso. Perfeito? Perfeito. Atendendo ao requerimento 36 que nós deliberamos. E o requerimento 36 do senador Isalci está convocação como investigado. Sim. Então, eu, com todo respeito, a decisão da presidência não está de acordo com a decisão do plenário, porque o plenário decidiu que ele estaria vindo aqui na qualidade... Por favor, eu não estou entrando no mérito das pessoas, não. Eu estou aqui primando pelo que tem dentro da Constituição Federal, porque se a Constituição Federal, no artigo 5º, item 63, determina um direito constitucional ao silêncio, essa é uma consequência do investigado. Nós aprovamos a convocação dessas pessoas na qualidade de investigado. O senhor, como presidente, acata o requerimento, mas convoca como testemunha. Eu acho isso que pode gerar uma insegurança jurídica e até mesmo não ter a credibilidade jurídica daquilo que deveria ser pautada dentro dessa comissão mista parlamentar de inquérito. É apenas isso, sem entrar no mérito efetivamente disso. Eu só estou falando que a convocação feita pela presidência, ela não guarda sintonia quando faz referência ao requerimento que foi deliberado e aprovado por essa comissão. Bem, só um minutinho, senador Marcos Rogério. Mas eu só vou responder ao senador Contarato. Vossa Excelência citou um dos requerimentos. Existem outros requerimentos na condição de testemunha. Da mesma forma, isso não, mesmo que um deles tenha uma questão material sobre isso, na forma como foi feito, não retira aqui a condição principal de testemunha dessa comissão, porque há um limite constitucional nosso. O nosso trabalho, eu volto a repetir aqui para que quem está nos assistindo nos entenda, o nosso inquérito que está sendo montado, ele será uma peça independente da peça que é constituída pela Polícia Federal. Nós encaminharemos, ao final, aprovado por essa comissão, um relatório, à Procuradoria-Geral da República com o nosso trabalho de oitivas e de coleta de provas, em paralelo, né, sem concorrência com o da Polícia Federal. Então, nesse caso aqui, um requerimento fala sobre questão de depoente investigado, mas o outro já fala na condição de testemunha. Eu só vou concluir para dar a palavra para o senador Marcos Rogério. Pode deixar. Eu lhe darei a palavra. Eu só quero concluir aqui, senhor presidente. Porque essa comissão, além de ter aprovado na qualidade de investigado, ela pediu a prisão dessas duas pessoas que vão ser ouvidas. Sim. Então, como que nós estamos pedindo a prisão de duas pessoas que vão ser ouvidas como testemunha, se essa CPI aprovou requerimento como investigado e essa CPI pediu a prisão preventiva dos dois? Sim. Para mim, não é razoável. Por favor, nem quem não seja do ramo do direito. Testemunha é uma pessoa neutra, é um observador, é uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a prática criminosa. Ponto. Essa CPI aprova requerimento na qualidade de investigado. Essa CPI aprova pedido de prisão preventiva dos dois. Então, para mim, é totalmente contraditório agora chamá-los como testemunhas. Sim. Eu acho que a gente tinha que chamá-los aqui como investigados. E efetivamente, que é isso que eles são. Tanto que nós pedimos a prisão preventiva deles. Tanto que o requerimento do senador Isalci, que abre todos os requerimentos, está como investigado. Então, a gente vai dar margem para depois suscitar a credibilidade e a segurança jurídica das pessoas que estão ouvindo. Só isso, eu não estou entrando no mérito. Claro. Essas duas pessoas têm muito que nos explicar, mas eles têm que vir aqui na qualidade de investigado, porque nós pedimos prisão, porque nós deliberamos como investigados e não como depoentes. Só essas minhas ponderações. Obrigado. Eu vou usar as colocações de Vossa Excelência, que são pertinentes,
pelo conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem, pela experiência, juntamente com a Secretaria do Senado. Mas vamos manter muito clara a linha, e eu tenho falado com os advogados todos, de que essa CPMI tem um procedimento investigatório independente. A questão do termo investigado, do conceito, está diretamente ligado à Polícia Federal, que não deixa de existir, mas no nosso trabalho. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu queria fazer algumas ponderações em relação a esse assunto, porque esse assunto é recorrente no âmbito das CPIs. Pois não. Eu participo de CPI já há bastante tempo no Senado Federal e, quando deputado, também o fiz. E é um tema sempre controverso. Mas a ponderação de Vossa Excelência está na esteira do que é praticado nas CPIs, no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Senado Federal e no âmbito da Câmara dos Deputados, desde sempre. Sim. Essa foi a tese vencedora, inclusive na última CPI que tivemos aqui no Senado Federal, a CPI da pandemia. O secretário que assiste Vossa Excelência, que está bem do lado de Vossa Excelência, do lado direito, e que orientou a CPI da pandemia naquele momento, e não por acaso, é um especialista no assunto, é alguém com, não só com experiência prática no âmbito das CPIs, mas alguém que tem um título de doutorado ainda de mestrado, nesse assunto. Qual é a questão aqui? O ponto é exatamente esse. Se o convocado vem na condição de investigado no âmbito da CPI, ele não pode ser tratado como testemunha. Mas a competência para determinar se é investigado ou se não, ou se é apenas testemunha, é da comissão. Isso. E não é um requerimento, e não é um requerimento de quem o convoca que o classifica como investigado ou como testemunha. O fato de tornar alguém investigado é um ato da comissão, não é um ato do indivíduo, não é um ato do parlamentar na sua individualidade. O relator pode arrolar como investigados aqueles que entender que deve ser investigado. Agora, qual é a regra praticada no âmbito das CPIs? Mesmo o ato de indicar como investigado, ele tem que ser convalidado pela CPI, porque a decisão é da CPI, não é do relator e não é do parlamentar na sua individualidade. Portanto, nesse caso, os dois convocados para o dia de hoje não estão na condição de investigados no âmbito da CPI. Sim. Qualquer tratamento diferente desse significa trazer para cá algo que é estranho a esta comissão. Bem, eu vou encerrar, para a gente dar início, aos três nomes que ainda estão inscritos. 2 nomes estão inscritos aqui e vamos encerrar essa questão, porque eu entendo que já tenha sido respondida. Mas, por pedido de inscrição, o deputado Rogério Corrêa. Presidente, o meu assunto é outro, embora concorde com o senador Contarato, apenas para registro. Foi não. Mas o meu assunto é em relação... Hoje nós não teremos deliberativa, mas eu estou preocupado com algumas medidas que nós precisamos tomar com urgência. Então, eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência para que nós pudéssemos, ou na próxima reunião, ou o mais breve possível, temos uma deliberativa com requerimentos que sejam consensuais e de urgência, que em geral estamos feitos na quinta-feira. Mas eu queria citar alguns requerimentos que eu pediria a Vossa Excelência para que nós pudéssemos ver com urgência e, caso seja o consenso entre nós, colocado na ordem do dia, mesmo que fosse, se não hoje, pelo menos na próxima reunião. Eu acho que 2 aqui foram ditos já. Um em relação à prisão preventiva dos Golden Boys. Eu também apresentei requerimento, sei que o relator também o fez, de Felipe Macedo. Pediria um silêncio aí aos nossos nobres colegas. Ao Felipe Macedo e também aos outros Golden Boys. Então já existem vários requerimentos, eu creio que isso seja consenso, até pela oitiva que nós tivemos passada com Felipe Macedo. O outro, já colocado também pelo Paulo Pimenta, é a apreensão do passaporte. Me parece óbvio que a tentativa de fuga deles é real e já existem elementos para isso. Mas como cabe à Justiça, nós teríamos que remeter isso ao ministro André Mendonça para que requisitasse tanto a prisão preventiva quanto também
o passaporte. E o terceiro requerimento que eu queria olhar com Vossa Excelência, eu julgo importante, é para que a gente solicite ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente Hugo Mota, uma votação de urgência da medida provisória 1306 de 2025. Essa medida provisória, ela vence no dia 13 de novembro. Silêncio, por favor. Sim. Ela vence no dia 13 de novembro. E essa medida provisória diz respeito a recursos para o pagamento aos aposentados que foram fraudados, que foram roubados. Essa medida provisória já foi aprovada ontem na comissão, na CMO, na comissão de análise da medida provisória, na comissão especial, foi aprovada ontem. Como eu disse, ela vence no dia 13 do 11. E ela coloca os recursos na ordem de estimativa de mais de 3 bilhões, quase 3 bilhões e meio, para cumprir o acordo judicial homologado na medida cautelar que foi aprovada na Comissão Mista de Planos de Orçamento Público para o pagamento dos aposentados. Pois não. Para se ter uma ideia, o governo agora, do presidente Lula, já fez o pagamento de 2,16 bilhões de reais. Mas ainda falta, e a estimativa é de mais 1 bilhão, pelo menos, ou 1 bilhão e meio. Se nós não aprovarmos a medida provisória, o governo tem que parar de pagar os aposentados, e isso seria uma irresponsabilidade que nós todos acho que concordamos que tem que continuar fazendo o pagamento. Afinal de contas, foi um problema gerado pelo Estado também. As entidades são privadas, mas o Estado facilitou, teve responsabilidade por isso. A outra questão é em relação ao número. Já foram pagos também para 3.190.000 pessoas este pagamento, mas ainda falta aí em torno de 2 milhões de aposentados para receber. Então, essa medida provisória ela é fundamental. Só para o senhor ter ideia, no nosso estado de Minas Gerais, está aqui, ó, a quantidade de pessoas que já receberam de volta o recurso roubado por essas entidades foi de 323.885 mineiros e mineiras e um valor de 214,5 milhões. Então, a minha solicitação é que seja incluído esse requerimento para solicitar a aprovação com urgência dessa medida provisória do presidente Lula, que possibilita o pagamento da fraude. Como nós fizemos, e aí eu termino, presidente. Como nós fizemos já uma solicitação ao presidente da Câmara e também do Senado, para que aprovasse rapidamente a legislação já aprovada na Câmara, para manter o não desconto de forma definitiva das entidades, e nós concordamos e fizemos de forma unificada, eu pediria também que, se for consenso claro, a gente coloque na próxima reunião a aprovação, pedido de aprovação com urgência da medida provisória do presidente Lula para pagamento dos aposentados. Obrigado. Eu fico feliz com duas notícias que Vossa Excelência trouxe. A primeira, da preocupação em nós agilizarmos os trabalhos, que é um desejo de todos nós, que não é compartilhado pelo ministro da Previdência do governo que Vossa Excelência representa. O ministro da Previdência hoje deu uma entrevista à principal rádio de Minas Gerais, dizendo que nós aqui estamos fazendo pirotecnia e que essa CPMI não vai dar em nada. Então, Vossa Excelência traz aqui uma visão diferente do que me parece ser o que o governo pensa sobre essa CPMI. Não é? E só lhe colocando com clareza isso. Esse ministro deveria entender que, se estão pagando as pessoas com dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro, é porque essa CPMI começou a julgar a luz sobre esse esgoto da ladroagem na Previdência brasileira. Porque nós é quem começamos aqui. Porque até o dia que nós nos reunimos, o inquérito estava parado, todos os inquéritos estavam parados, não tinha ninguém preso, não tinha R$1 bloqueado. Nenhum real, mesmo com todos os relatórios feitos pela Controladoria Geral da União, pelo próprio Tribunal de Contas, ninguém tomou providências. Só tomaram providências depois que nós começamos a trabalhar. Então, eu aqui fico feliz de ouvir Vossa Excelência nos dando esse posicionamento de força, porque essa CPMI, ao contrário do mal informado presidente, do ministro da Previdência do governo Lula, essa CPMI já fez muito pelo Brasil. O senhor tem uma ideia, nós já chegamos a ter 800 mil pessoas
nos assistindo e sabendo tudo o que aconteceu nos bastidores que queriam escondidos por vários governos. As pessoas brasileiras estão sabendo o que aconteceu. Essa é a nossa função. Informar ao povo brasileiro o que aconteceu, investigar, dar respostas e encaminhar à justiça os relatórios. Agora, primeiro um outro deputado que diz que não vai dar em nada. Agora o ministro da Previdência diz que nós aqui estamos fazendo show de pirotecnia. Ele tem que ter mais respeito com o parlamento. E ele é parlamentar. Ele é parlamentar. Tem que ter mais respeito com essa comissão. Aqui a gente está buscando a verdade. Nós não somos um tribunal de condenação. Vamos deixar isso claro para a população. Mas que nós vamos chegar até o final e vamos entregar um relatório ao Brasil com todos os responsáveis pela roubalheira, eu tenho certeza que isso é determinação minha e dos senhores. Porque senão ninguém estaria aqui com essa presença ótima que nós estamos aqui toda segunda e quinta-feira até 3 horas da manhã. Mas me incomoda muito. Inclusive, senhores parlamentares, eu gostaria que os senhores dessem uma olhada em algumas manchetes da imprensa a nosso respeito, sobre o nosso trabalho aqui, sobre a questão dos depoimentos, sobre a questão da CPMI. Comecem a buscar informações sobre o que a imprensa tem publicado. É nosso trabalho que está sendo feito aqui. E depende de nós, de cada um dos senhores, e eu tenho visto o esforço de muita gente aqui, em que nós possamos continuar. E olha que nós estamos enfrentando pressões de todos os lados. Todos os lados. É uma pena que todos os requerimentos dessa comissão não tenham sido aprovados. É uma pena. Porque todas as pessoas que nós trouxemos aqui e que eram votadas para votar, tinham declarações a dar, independentemente da posição delas. Agora, vim um ministro do governo, vim dar uma entrevista dizendo que nós estamos fazendo pirotecnia, isso é um desrespeito absurdo com o trabalho desse parlamento. Mas vamos em frente. Deputado Coronel Crisóstomo. Presidente. Pois não, Excelência. Como Vossa Excelência falou em cima do que eu tinha dito, eu queria algum esclarecimento também. Me sinto na obrigação de fazê-los. Primeiro que eu concordo, se o ministro disse que nós estamos fazendo pirotecnia, ele está completamente errado e eu não concordo com isso. Eu, particularmente, nem Vossa Excelência, eu creio que ninguém está fazendo pirotecnia. Então, tenho toda a discordância com essa frase que eu não escutei, mas Vossa Excelência está dizendo que o ministro disse. Agora, eu não posso concordar que não foi feito nada pelo governo. Isso não. Foi o presidente Lula... Excelência, eu não disse isso. Eu disse que até essa CPMI não tinha sido feito nada. E não foi feito nada. Pois é, presidente. Mas não foi feito. Olha, me perdoe, mas até o início dessa CPMI estava tudo debaixo do tapete. E, inclusive, essa comissão iria tentar tapar tudo debaixo de um tapete. Presidente. Nós é que estamos aqui com coragem de enfrentar toda a situação. Respeito. Não, Vossa Excelência, me perdoe. Pois não. Mas até o início dessa CPMI, nada tinha sido feito aqui. Eu respeito o opinião de vossa... pagar as pessoas com dinheiro do contribuinte é fácil. Pegar o dinheiro do pagador de imposto. Agora eu quero ver, investigar e mostrar a cara de todo mundo. Eu peço a Vossa Excelência, então, que eu possa fazer um contraponto, porque há uma discordância que Vossa Excelência colocou. Eu respeito. Então, vou para contraditar. Não, só um instante, por gentileza. Se tiver contraponto ao presidente, eu quero contradito. Não, presidente, por favor. Não, presidente, não existe isso. Não, eu vou, só porque eu respondi em cima da fala dele, vou deixar ele falar. Mas se for necessário, eu dou a fala toda. Nós temos tempo aqui. Eu fico aqui até 6 horas da manhã, não tem problema. Eu só não estou entendendo porque, Vossa Excelência, eu fiz uma fala sobre um assunto. Mas eu, mais cedo... Então, se Vossa Excelência colocou sobre outro assunto... Não é sobre outro assunto, não, Excelência. Minha fala... Eu fiquei feliz com a sua fala. Mas não respondeu... Eu fiquei feliz com a sua fala. Sim. Porque qual é o objetivo de um ministro do governo vir desmerecer essa CPMI? Qual é o objetivo? Sabe qual é o objetivo? Que eles estão contando muita gente que nós não vamos trabalhar e chegar ao final. Essa é a minha visão. Sim, presidente. Vossa Excelência colocou uma visão em cima do que eu falei. Por isso é que eu estou pedindo que eu possa também ter uma visão em cima do que eu estava falando. Pois não. Não respeito a opinião de Vossa Excelência. Obrigado. Mas também há uma opinião, e eu acho que ela é um fato, que nenhum governo fez o que o governo presidente Lula está fazendo. Ninguém devolveu o recurso, embora isso viesse de muito tempo. Ninguém abriu um inquérito que levasse a prisões, etc., como fez a Polícia Federal agora, a Controladoria Geral da União e o próprio presidente Lula. Ninguém tinha feito uma decisão, por exemplo, de acabar com qualquer desconto. Sim. Então é evidente que esse governo tem uma visão distinta de outros no sentido de devolver esse recurso. O que eu coloquei da devolução do recurso é porque eu espero que seja uma posição de todos, acho que no sentido de que tem que haver devolução. Mas eu vivo escutando aqui as pessoas falam, mas isso é dinheiro público, é claro, pois se o INSS
no Estado tinha problema, o Estado tem a obrigação de pagar os aposentados ou não. Ou tem alguém aqui que é contrário a manter o pagamento. Por isso eu pedi a medida provisória seja colocada. Queria ver se Vossa Excelência tem concordância em colocá-la, caso haja unidade. Claro. A não ser que alguém ache que não deve se pagar os aposentados. Pois não. Como eu acho que sim, é a questão que eu pedi a Vossa Excelência em relação à questão da medida provisória. Assim como a prisão também dos outros. Mas acho importante reforçar essa medida provisória do presidente Lula. Será feito, porque eu concordo plenamente. Pela ordem. Que as pessoas simples não, só um instantinho, as pessoas mais simples não podem ser sobrecarregadas ainda mais. Deputado Coronel Crisóstomo, por gentileza. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu gostaria que os senhores me entendessem. Eu sou soldado do Exército e eu sou o povo. Presidente, eu já sentei em bancos de faculdades jurídicas, é muito bacana. Mas tem muita discussão jurídica aqui que não tem a ver com o roubo dos aposentados. Tem muita discussão, se isso, aquilo. Nós estamos aqui para saber quem roubou o povo. Eu acho que o nosso foco é esse. Essa é a nossa linha, presidente. Então, solicito aqui, parlamentares, muita discussão. Vamos fazer o seguinte, faz uma discussão paralela para discutir parte jurídica. Aqui dentro é saber quem roubou os nossos aposentados. E um dado interessante aqui, olha. Um dado interessante, presidente. Seria tão bom, e aqui é uma solicitação aos nossos colegas da oposição, não da oposição, mas do outro lado, da esquerda. Meus amigos, se a nossa intenção é saber quem roubou os nossos aposentados, é uma solicitação aqui a todos. Todas as pessoas que forem apontadas aqui para serem investigadas ou como testemunhas, que a gente não vote o contrário. Não importa se seja frei, se seja freira, se seja padre, não importa. Todos têm que vir aqui, gente. Vamos fazer isso. A nossa missão não é essa? Nosso líder da oposição no Senado. Se a nossa missão é essa, vamos trazer todos, independente daquele que te goste ou não goste, gente. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós precisamos fazer. Aqui é comissão de investigação do roubo dos aposentados. Então, gente, para concluir, presidente, vamos parar. Nós estamos com muita discussão aqui que não leva a saber quem roubou os aposentados. É essa a minha linha, presidente. Me perdoe, parlamentares, mas eu acho que esse é o nosso caminho. Portanto, para concluir, eu peço aqui, inclusive, ao nosso colega aqui, do líder do governo, por favor, meu amigo, vamos votar todos aqui, que venham aqui falar se roubaram ou não roubaram. Esclarecer o que houve nesse roubo dos aposentados. E pagamento tem que ser com tudo que os sindicatos e associações têm. Há mais parlamentares pedindo para falar, é por questão democrática eu vou ceder, mas eu vou pedir se podemos resumir a 2 minutos. Pode ser? Pode ser, presidente. Pode. Então, com a palavra o senador Jorge Seif, que é o primeiro inscrito. Senhor presidente, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz aqui com a manifestação do colega governista. No entanto, o que nos diz aqui o Metrópolis é que a AGU defendeu no Supremo Tribunal Federal a manutenção dos descontos associativos. Eu não sei se essa informação aqui está atrasada ou defasada. E espero que Lula e o Messias, que é o chefe da AGU, que eles tenham realmente mudado a opinião. Porque no Supremo Tribunal Federal, eles estão defendendo que a roubalheira continue, mesmo depois da denúncia do Metrópolis, mesmo depois da denúncia de Eli Cohen, mesmo depois que a CGU denunciou, mesmo depois que nós iniciamos a CPMI. Então eu espero, tá aqui, ó, não é notícia de senador Jorge Seif, é senador de Tarcio Lohan, INSS. A AGU defende no Supremo manutenção dos descontos associativos, mesmo depois disso tudo. Muito obrigado. O senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente Carlos Viana,
Eu quero manifestar minha solidariedade a Vossa Excelência, também ao relator dessa comissão, o deputado Alfredo Gaspar, todos os parlamentares aqui, independente de qual campo político e ideológico, pela declaração infeliz, diria até irresponsável, do ministro da Previdência, que chama essa comissão de pirotecnia. Todo mundo está trabalhando aqui no limite das forças, desde o começo. Isso aí está... O Brasil está acompanhando essa CPI como eu nunca tinha visto em 7 anos quase de mandato, o interesse da população. Então está vendo o trabalho da bancada de oposição, trabalho da tropa de choque do governo Lula. E eu digo para vocês, assim, presidente, que muito me estranha essa declaração do ministro Volney Queiroz, que vai vir aqui. Nós vamos ter a oportunidade. Virá em breve, Excelência. Agora, essa foto, ele precisa explicar se isso aqui é pirotecnia também. Se ele estava querendo fazer pirotecnia. Foto com careca do INSS. Foto aqui com o André Fidelis, o Virgílio, Alexandre Guimarães. Essa foto aqui é pirotecnia também? E ele, o ministro da Previdência, o presidente, teve a insensatez, ele não tem, desculpa, com todo respeito a quem pensa diferente, moral para questionar essa comissão. Nenhum de nós. Porque a revalidação era anual. Isso não teria tido nada desse roubo, dessa roubalheira. Ele trabalhou, se dedicou, votou para que fosse de 3 em 3 anos. Eu acho que é isso que está incomodando, senhor presidente, e eu quero, junto com o deputado Carlos Jordi, propor uma nota de repúdio dessa comissão. Acho que vai ser por unanimidade, até o deputado que me antecedeu falou que foi um erro do ministro, uma nota de repúdio, porque é o mínimo que a gente pode fazer aqui, tá, para que possa resguardar essa comissão, que tem feito o possível, apesar da blindagem da troca de choque do governo Lula. Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, data máxima vênia, espero que o senhor não leve a mal o meu comentário, porém, eu noto aqui que pode ser que o senhor esteja confundindo autoridade com autoritarismo. Autoridade não é sinônimo de autoritarismo. Autoridade deve ser exercida com justiça, com ética, com moderação, com lealdade. O autoritarismo significa, eu vou aguardar o senhor prestar atenção, Pois não, Excelência. O autoritarismo, presidente, significa obediência absoluta ou cega à autoridade. Significa também oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável, obediência cega. Nós, se durante o período de uma CPI, presidente, nós temos poder de polícia, nós devemos nos utilizar da lei processual brasileira. Parece que querem fazer aqui uma legislação paralela na Casa Legislativa. Então, mesmo que haja lacunas na lei da CPI, é expresso, é literal a interpretação. É expressa a utilização subsidiária do Código de Processo Penal. Então, aqui eu faço das palavras do meu colega Fabiano Contarato, um delegado de polícia de alta capacidade, professor de direito penal, professor de processo penal, que tudo isso seja respeitado. Nós já chegamos num ponto, já na metade desta CPI, dessa CPMI, e estamos ainda discutindo questões processuais. O que é lei, é lei. O que é regra, e se não gostamos, nós devemos mudá-la. Então, apenas para dizer isso, e que seja respeitado, porque senão não vai andar isso aqui, porque eu e outros bastante conscientes não vamos deixar que isso prossiga dessa forma. Muito obrigada. Bem, primeiro, todos somos conscientes do nosso dever e das nossas atribuições. Segundo, essa presidência não toma nenhuma decisão por conta própria, a não ser no colegiado. Terceiro ponto, a Vossa Excelência, que é advogada,
deve ter prestado bastante atenção, de que eu expliquei que há um limbo jurídico sobre as questões de investigado e testemunha concernentes à CPMI. O único ponto que eu concordo é de que nós precisamos de uma nova legislação para definir claramente o assunto. Deputado Coronel, deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero primeiro me solidarizar ao senhor, que é presidente dessa comissão, e que não roubou essa comissão, não. O senhor ganhou no voto. Então o senhor tem que ser respeitado aqui por isso. Quero me solidarizar ao nosso relator Alfredo Gaspar, porque esse ataque não foi apenas ao parlamento, foi diretamente aos senhores. Chamou-se o presidente e o relator de palhaço. Mas eu quero lembrar 2 pontos. Volney gosta muito, enquanto esta comissão está acontecendo e nós estamos tentando prender bandido, ele gosta muito de ir no shopping comprar caneta Montblanc. E nós temos que lembrar que ele assinou uma emenda para que os descontos não fossem parados imediatamente. Então ele não tem moral nenhuma para atacar o senhor, ele não tem moral nenhuma para atacar nenhum parlamentar aqui. E quando ele ataca inclusive a nossa assessoria, que trabalha dia e noite em busca de informações que possam nos levar a prender os criminosos. Então, que este ministreco, que é assim que eu vou chamá-lo hoje, pela falta de respeito que ele teve esse parlamento, este ministreco, ele não sabe sequer o que é uma CPMI. Ou, um dia ele pode descobrir o que essa CPMI pode fazer. Agora, ouvir uma bobagem dessa é inadmissível. Fica aqui o meu repúdio contra esse cidadão e fica aqui o meu respeito ao senhor e ao nosso relator e a todos os nobres pares que estão trabalhando nesta casa. Muito obrigado, Excelência. Para o deputado Alencar Santana. Pois não, Excelência. Presidente, só queria fazer uma justiça aqui. Vou dar um exemplo de um fato concreto que ocorreu. Chegou a informação agora pela assessoria. No dia 3 de julho, o próprio STF homologou o acordo para que a devolução ocorresse aos aposentados e pensionistas roubados. Terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 23 de outubro de 2025. A presente reunião, como todos sabem, destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 1087/2005, debater os efeitos da reforma sobre a atividade econômica, desigualdade de renda, a estrutura de isenções e os incentivos fiscais. Eu já tenho a honra de contar na nossa mesa com o nosso querido Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Beto, uma honra muito grande, e também tenho a satisfação de contar com a presença do Gilberto Alvarenga, que é consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio. Uma honra muito grande tê-lo. A senhora Débora chegou? Tá. Eu convido a senhora Débora Freire, que é subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda. Uma honra muito grande, Débora. Convido o senhor Manuel Pires, que é o coordenador do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas e professor da UNB. Ele está aqui remoto. Prazer grande já estar aqui remotamente. E convido também o senhor Sérgio Gobet, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Bom dia, presidente. Tudo bem, meu querido senador Mourão? Remoto, o senhor Sérgio E aqui. já contamos também com a presença aqui do Sérgio
que é economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado terá direito a 10 minutos. É evidente que, se precisar acrescentar algum tempo, nós acrescentaremos com muita satisfação. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares que estiverem inscritos para fazerem suas perguntas e eventuais comentários. Como anunciado, realizamos hoje a quarta e última das 4 audiências públicas que enriquecem e tornam absolutamente transparente o debate mais relevante nesta comissão este ano, sem dúvida nenhuma. Nós recebemos inicialmente o ministro Fernando Haddad e sua equipe da Fazenda, hoje recebemos também a Débora aqui, depois os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, que serão beneficiados pelo imposto zero e alíquotas progressivas até R$ 7.350. Esta semana, conversamos com representantes de estados e municípios e hoje conversaremos com o setor produtivo. Com as informações colhidas nesse debate amplo, rico e representativo, teremos condições de elaborar um relatório técnico, equilibrado e que fundamentalmente atenda ao foco central da proposta, que é beneficiar mais de 25 milhões de pessoas com redução ou eliminação tributária e com compensações muito modestas do chamado andar de cima, que pouco ou muito pouco paga a chamada regressividade. O impacto na economia é inegável e certamente essa isenção ajudará a tracionar ainda mais os resultados econômicos. Como todos sabem, a nossa economia tem dado sinais de sustentabilidade, com excepcionais números no emprego, com baixíssimo número no desemprego. Houve uma elevação da renda média de dados de agosto de 3,488% com relação ao ano anterior. Nós estamos fazendo esse projeto que, do ponto de vista da sua abrangência, em alguns estados ele chega a atender mais de 95% da população, e nós estamos analisando meticulosamente as alternativas possíveis, sem pedaladas regimentais e sem heresias legais, para impedir que este projeto regresse à Câmara dos Deputados. O histórico da tramitação por lá desaconselha uma tentativa serena de aprimorar o texto. Seria, sem dúvida nenhuma, devolver o refém ao cativeiro original e facilitar o serviço dos sequestradores da pauta,
que só queriam votar o projeto quando votassem a PEC da blindagem e a urgência para a votação do projeto de anistia, o que acabaram fazendo nas duas hipóteses. Temos o caminho das emendas de redação, da supressão de itens inconstitucionais, o fatiamento ou ainda a apresentação de um projeto autônomo para sanear as impropriedades do texto que veio da Câmara. Nosso radar será o mal menor, a agilidade e a garantia do benefício à sociedade. Aqui não legislamos de costa para o país, em reuniões furtivas, não priorizamos regalias ou leis específicas para nichos ou indivíduos, ou menos ainda, usamos leis para oferir resultados secretos. Nós temos ainda um problema muito sério. A Fazenda, ao mandar o projeto para a Câmara dos Deputados, anunciou a neutralidade do projeto. E depois das alterações na Câmara dos Deputados, que segundo a consultoria do Senado afetam 30 bilhões de reais, a Fazenda continua a dizer que o projeto é neutro do ponto de vista fiscal. Nós tivemos já várias reuniões, o ministro da Fazenda já esteve aqui, o secretário da Receita Barreirinhas algumas vezes, pelo menos 3 vezes, esteve no meu gabinete, ficou de disponibilizar os números. Eu pedi que ele apresentasse uma nota técnica e até agora esses números não foram disponibilizados para instruir a apreciação desse processo. A Fazenda costuma fazer acordos com a Câmara dos Deputados, especificamente com o Centrão. O primeiro acordo dessa legislatura foi o acordo sobre a PEC da transição. E a Câmara, ela modificou o arcabouço de modo a torná-lo impraticável. Impraticável. Para que todos tenham a ideia, a base do acordo foi colocar 155 bilhões da PEC da transição à margem do próprio arcabouço, do teto do próprio arcabouço. Ontem mesmo, o plenário do Senado, para minha surpresa, votou um crédito, um recurso para o Ministério da Defesa, fora do arcabouço. O surpreendente é que este recurso, esta autorização não passou pela CAI. Ela chegou diretamente na presidência do Senado e foi votada com urgência, mais uma vez deixando uma despesa fora do arcabouço, de modo a não passar por esta comissão, em função dos compromissos que, evidentemente, essa comissão tem. Talvez seja por isso que a Fazenda não manda os números. A Fazenda precisa mandar os números. O Senado agirá nessa questão com absoluta responsabilidade. O acordo que o Senado fará não será um acordo para arrebentar arcabouço, nem para arrebentar o equilíbrio fiscal. Essa conta chega. Ontem aqui nós fizemos a convocação do presidente do Banco Central para que ele venha falar na comissão sobre uma leniência que o Banco Central fez com o ex-presidente do banco. A legislação até autoriza que se faça, mas ela especifica condições que não foram observadas na leniência do Banco Central. O que é que ocorre?
na Câmara, a Fazenda fez um acordo para isentar a atividade rural. É um acordo que afeta em quase 8 bilhões de reais a compensação do projeto. Quase 8 bilhões de reais. Enquanto que o Congresso votou um projeto para renegociar as dívidas agrícolas vencidas no país em 2024 e 2025, e o Conselho Monetário Nacional, sem que isso constasse da legislação, o Conselho Monetário Nacional, ele publicou uma norma exigindo que a renegociação só poderia ser feita se o município tivesse decretado estado de... Senhores, se o município tivesse decretado estado de emergência. Ou seja, fez-se uma lei para renegociar dívidas agrícolas de mais de 5.500 municípios no Brasil, e o Conselho Monetário Nacional restringiu essa renegociação para 1.050 municípios. Por quê? Porque é impossível, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, é impossível você isentar a atividade agrícola e fazer a renegociação das dívidas. Então o governo faz uma coisa com a mão e tira com a outra mão. O governo precisa, pelo menos, colaborar, senador Wagner. Eu estou cobrando que a Fazenda mande os números do projeto, porque a Fazenda anunciou, quando mandou o projeto, que o projeto era neutro. E depois das modificações da Câmara, que afetaram quase 30 bilhões de reais, a Fazenda continua a dizer que o projeto continua neutro. Eu fiz uma reunião, inclusive no meu gabinete, com a presença do senador Jacques Wagner, com o secretário da Receita e com outro secretário, com o Marcos Pinto, e eles ficaram de mandar os cálculos, os números. Até agora não mandaram. Até agora não mandaram. E isso é fundamental, porque eu hoje estou fazendo a 4ª reunião e a partir de hoje eu vou me dedicar ao relatório, mas eu preciso das informações. A Fazenda precisa, pelo menos, colaborar para informar a população do que, eventualmente, está sendo feito. Sob pena de nós, quando chegarmos em março, fevereiro, ficarmos fazendo o que fizemos ontem, votando autorização de despesa fora do arcabouço fiscal. Cada dia fazemos isso com mais sofreguidão, porque fez-se com a Câmara dos Deputados um acordo em torno de um arcabouço fiscal para não ser cumprido. Arcabouço esse que começou colocando 155 bilhões fora do teto do arcabouço com a PEC da transição. Então, isso não pode acontecer. A Fazenda fez acordos sobre vários itens modificados na Câmara, ela vem aqui e apresente os números do acordo, o que é que isso significou, porque aqui nós não vamos fazer de conta. É evidente que nós vamos serenamente apoiar esse projeto. É evidente que a partir de 1º de janeiro, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que ganham até R$5.000 vão ter a isenção do imposto de renda. E progressivamente para quem ganha até R$7.350. Mas nós precisamos transparentemente ter acesso aos números. Eu queria publicamente fazer isso, o que já fiz em conversas com o ministro Fernando Haddad e com os secretários da Fazenda. Presidente. Senador Wagner. Vossa Excelência me permite? Por favor. Primeiro, eu quero pedir desculpa que cheguei atrasado e daqui a pouco, por missão lá na Bahia, também terei que me retirar, mas a equipe estava aqui e seguramente anotou todas as ponderações que Vossa Excelência fez.
Eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão, como relator de uma matéria da dimensão que tem essa matéria, que todos nós, como Vossa Excelência colocou, temos o ânimo de aprová-la, porque ela é uma ótima notícia para as famílias que ganham até 5 ou até 7.300, mas é óbvio que tem que ser feito com a responsabilidade que cabe a cada um de nós, particularmente a Vossa Excelência como relator, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ex-presidente da Casa, com toda uma história voltada nesse mesmo sentido do social, mas quer saber, eu por acaso, por convite de Vossa Excelência, acompanhei aquela reunião com o secretário Barreirinha e saindo daqui, pegando os apontamentos da equipe, eu vou pedir que lhe mande o mais rápido possível, emergencialmente, para que Vossa Excelência possa fazer o trabalho com a tranquilidade e seriedade que o trabalho e Vossa Excelência merece. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Falta alguém? Tá. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra para a sua intervenção inicial ao Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma palavra, presidente. Pois não, muito bom dia a todas as pessoas presentes nesse ambiente. Agradeço o convite feito à Ordem dos Advogados do Brasil, por Sua Excelência, o senador Renan Calheiros, ilustre relator desse projeto, registrando meu apreço, sua admiração e amizade ao senador, mas também o reconhecimento histórico feito pela instituição da sempre fidalguia dispensada pelo senador Renan Calheiros à Advocacia do Brasil. De mesmo modo, cumprimento os senadores presentes nessa sessão, o senador Laércio Oliveira, senador General Mourão, a ambos reservo também a amizade e a admiração. Os servidores dessa casa, senador Renan, gostaria de cumprimentar na pessoa do seu operoso assessor, doutor Helder, que tem também rendido tantas homenagens e atenções à Ordem dos Advogados do Brasil. E eu compilei a participação honrosa e breve que foi concedida à Ordem dos Advogados do Brasil na sessão desta comissão, em um texto que tentarei encaixar e cumprir o tempo designado pela presidência, mas já contando também com a tolerância eventual de mais alguns minutos, fazendo esse texto em sua integralidade chegar a esta comissão ao término de nossa intervenção nessa manhã. Cumprimento também os demais integrantes da mesa, o doutor Gilberto, a doutora Débora, o doutor Gilberto, que também representa, assim como eu, uma entidade muito importante perante a sociedade civil brasileira, e a doutora Débora, que muito bem representa o governo brasileiro. Então, é com honra e senso de responsabilidade, senhoras senadores, senhores senadores, que compareço a essa audiência pública representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Instituição que, ao longo de mais de 90 anos, no próximo dia 18 de novembro, completará 95 anos, tem defendido a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a cidadania e a justiça social. Pilares que sustentam o desenvolvimento de uma nação. Falo sobre o mérito e a oportunidade da proposta, senador Renan. O projeto de lei 1087-25, de autoria do Poder Executivo, ele propõe relevante reforma na estrutura do imposto de renda da pessoa física ao ampliar a faixa de isenção para rendimentos de até R$ 5.000 mensais. E permitam-me iniciar reconhecendo, assim como bem feito pela presidência desta sessão, reconhecendo e louvando essa iniciativa, por ser por demais importante. A correção da tabela do imposto de renda é uma luta histórica da OAB, o que inclusive ajuizou em 2014 a ADI 5096 perante o Supremo Tribunal Federal, postulando exatamente isso. Essa atualização é não apenas oportuna, mas extremamente justa, sobretudo em um cenário em que a inflação e o aumento do custo de vida corroeram o poder aquisitivo das famílias brasileiras. A OAB reconhece o acerto do propósito do projeto, fortalecer a justiça fiscal e combater distorções que perpetuam a regressividade do sistema. Mas é justamente por compartilhar desses objetivos que a OAB entende
que o texto precisa de aperfeiçoamentos para garantir equilíbrio, isonomia e segurança jurídica. O Brasil alcançou em 2024 a maior carga tributária de sua história, 32,3% do PIB, segundo dados do próprio Tesouro Nacional. O custo do capital e do investimento produtivo é elevado. Países emergentes com os quais competimos mantêm a carga tributária em patamares significativamente menores. Citamos como exemplo o México, em 17,7%, a Índia, em 17,1%, o Chile, em 20,8%, Colômbia, 22,2%, a Turquia, em 24,5%, Uruguai, em 27,4% e a Argentina, em 27,8%. E falo sobre os impactos diretamente à advocacia e os profissionais autônomos. O Brasil hoje, senhoras e senhores, tem 1,4 milhão de advogados e advogadas, dos quais 72% atuam como autônomos, segundo o perfil ADV, estudo conduzido pelo Conselho Federal da OAB. Em primeiro lugar, é preciso destacar que não se pode estabelecer uma isonomia entre sócios de escritórios de advocacia e acionistas de empresas. Os advogados, enquanto profissionais liberais, compõem sociedades simples, uniprofissionais, ou seja, sociedades não empresárias, nos termos do artigo 997 e seguintes do Código Civil. Assim, os advogados não podem contar com sociedades de responsabilidade limitada para o desempenho de sua atividade econômica. Neste ponto, convém destacar que, por força de lei, os advogados são pessoalmente responsáveis pelos atos praticados no exercício de sua atividade profissional. Ou seja, os advogados não apenas são impedidos de adotar um tipo societário que lhes possibilitaria limitar sua responsabilidade patrimonial e o risco pelos atos cometidos na consecução de sua atividade profissional, como eventual proteção, ainda que possível, jamais poderia excluir a sua responsabilização pessoal. Além disso, senhor senador Renan Calheiros, a tributação dos dividendos prejudica especialmente os profissionais liberais. E não estamos a falar somente dos advogados e das advogadas. Estamos a falar também dos médicos, dos dentistas, dos engenheiros e de todas as outras profissões típicas da classe média, acarretando a inaceitável injustiça tributária ao dar o mesmo tratamento aos acionistas de empresas, organização dos fatores de produção e detentoras de capital e às sociedades de profissionais liberais que vivem unicamente de seu esforço intelectual, senador Lécio. Não procede a alegação de que a tributação dos dividendos seria justa, pois equiparia a atribuição das sociedades uniprofissionais com a dos profissionais assalariados pessoa física. Ora, o assalariado possui uma série de garantias e direitos, tais como irredutibilidade de salário, fundo de garantia, 13º, férias e o respectivo texto constitucional, bem como ao descanso semanal remunerado. O profissional liberal, sócio de pessoa jurídica, só usufrui de alguma remuneração se, após o pagamento dos tributos incidentes sobre a atividade da empresa, houver lucro a ser distribuído. Em segundo lugar, sociedades de advogados não ensejam as mesmas preocupações quanto às condutas elisivas quando comparadas às sociedades empresárias de modo geral. Neste ponto, cumpre destacar que sociedades de advogados têm um propósito econômico específico, a união de profissionais para a prestação conjunta de serviços de advocacia, e estão sujeitas à fiscalização constante pela OAB. Não se tem notícia de sociedades de advogados que sejam fictícias, de papel, ou tenham sido utilizadas no contexto de planejamento destinados a economizar tributos. Em terceiro lugar, a tributação de dividendos, nos moldes propostos, implicará a dupla tributação econômica dos lucros auferidos pela sociedade de advogados e será um forte desincentivo à associação profissional. Através da associação profissional, busca-se atrair os profissionais especializados e de alta qualidade técnica nas suas respectivas áreas de atuação e assume a importância fundamental, sobretudo em uma realidade caracterizada pela especialização de áreas jurídicas e a elevada necessidade de conhecimento técnico sobre cada uma delas. O desincentivo à associação profissional fica bastante claro quando se constata que o valor dos honorários recebidos por advogados por intermédio de uma sociedade de advogados poderá se sujeitar à alíquota de 34% a título de IRPJ e CSLL, além do PIS e da CONFINS.
ao passo em que o valor dos honorários recebidos diretamente pelo profissional individual sofrerá a incidência do imposto de renda de pessoa física à alíquota de 27,5%. Trata-se, senhoras e senhores, sem dúvida, de incentivo para que haja uma migração em massa das sociedades de advogados para a informalidade, lamentavelmente, o que poderá colocar em xeque tanto a qualidade dos serviços advocatícios prestados à sociedade, como a capacidade de fiscalização da atividade profissional por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Outro aspecto de fundamental relevância está na especial dinâmica que permeia a atividade advocatícia, extremamente volátil e incerta sob o ponto de vista financeiro. Grande parte da renda proveniente dos lucros distribuídos pelas sociedades de advogados e a seus sócios provém de honorários de êxito e sucumbenciais, que muitas vezes são percebidos após 7, 10 anos de trabalho, e aqui eu chamo a atenção, com todo respeito de Vossa Excelência, para esse dado, conforme revelam dados do CNJ sobre o tempo médio de tramitação dos processos. E muitas vezes, o recebimento de valores ao final de uma causa, de maior conteúdo econômico na qual o profissional centrou seus esforços durante anos, é sucedida por longo período menos afortunados. A aplicação cega do imposto mínimo de 10% sobre dividendos distribuídos pela sociedade de advogados equivalentes desconsidera essa peculiaridade e viola o princípio da pessoalidade da tributação. Um profissional que receba 1,2 milhões de reais em 2026, referentes a uma causa que tramitou ao longo de 10 anos, não deve ser tributado como se aquele valor fosse renda de um único exercício. O projeto de lei precisa considerar que se esse advogado tivesse recebido R$120 mil por ano, por exemplo, durante cada um dos 10 anos em que trabalhou no processo, ele não teria sofrido a tributação de 10% sobre os dividendos, porque seu rendimento anual ficaria abaixo do patamar dos R$600 mil. O simples fato desse advogado ter concentrado a sua remuneração no último ano de tramitação do processo, o que é uma prática natural da atividade estipular honorários no momento do êxito, fez com que tal advogado ultrapassasse o patamar de R$600 mil e fosse indevidamente atingido pela nova tributação. Essa sistemática prevista no atual projeto de lei em deliberação no Senado Federal penalizará principalmente os pequenos e médios escritórios de advocacia, onde estão a esmagadora maioria dos profissionais, que se veem premidos pelos clientes a trabalharem principalmente com honorários de êxito, concentrando o recebimento de valores ao fim do processo, mas que remunerem muitos anos de trabalho. Frise-se que a própria legislação tributária já reconhece essa lógica de que rendimentos que correspondem a mais de um período se referem a diversos anos de trabalho, devem ser tributados dividindo a renda entre todos aqueles períodos para verificar individualizadamente qual tributação ocorreria se a renda tivesse sido corretamente recebida em cada ano. Esse regime dos rendimentos recebidos acumuladamente está no artigo 12, letra A, da Lei 7.713 de 88, aplicável às pessoas físicas que tenham recebido rendimentos que se refiram a período maior do que um único exercício financeiro. Portanto, é plenamente possível que, inspirado nesse modelo, o texto final seja ajustado para preservar a justiça e a ocorrência da tributação da renda do trabalho intelectual. Ademais, o projeto concede isenção, muito bem dito e muito bem observado, com a sensibilidade que lhe é peculiar pelo senador Renan Calheiros no início de sua fala. O projeto concede isenção para produtores rurais, pessoa física, com impacto estimado, no meu texto, de até 3 bilhões e na fala do senador Renan, que é muito mais fidedigna, que alcança a casa dos 8 bilhões, foi isso que você falou, imagino eu. Mas eu não reclamei da... Não, eu estou apoiando o texto. Eu reclamei da exclusão dos municípios na renegociação das dívidas. Estimado em tantos bilhões anuais na arrecadação potencial da proposta. A OAB entende que, se há razões econômicas e sociais que justificam esse tratamento diferenciado, também é justo e necessário conceder isonomia a profissionais liberais, que exercem papel fundamental na geração de renda, formalização e prestação de serviços essenciais à sociedade. E para que fique claro, a minha fala nesse sentido é apoiando integralmente a fala de Vossa Excelência, que Vossa Excelência não entenda como uma crítica encaminhada. E vou suprimindo alguns tópicos que estarão certamente aqui protocolizados perante essa comissão, falando brevemente sobre o estoque de lucros. Outro ponto relevante é o tratamento dado aos lucros gerados antes da entrada em vigor da proposta.
O texto aprovado na Câmara prevê isenção apenas para dividendos relativos a 2025, desde que a distribuição seja aprovada até 31 de dezembro de 2025. Essa regra data vênia é inexequível e contraria as normas contábeis e societárias, na medida em que o balanço do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 somente poderá ser fechado por motivos óbvios em 2026. É tanto assim que a Lei das SA estabelece que o balanço seja publicado até o 4º mês após o término do ano, em seu artigo 132. E aí suprimo parte do texto que encaminharia nesse momento, no entanto, faremos a publicidade necessária e o encaminhamento formal de todo o nosso texto propositivo e colaborativo a esta comissão. Falo da compensação de prejuízos fiscais e o princípio da capacidade contributiva. A OAB chama a atenção para o tratamento dado à compensação de prejuízos fiscais. O direito de compensar até 30% do lucro apurado em um exercício com os prejuízos acumulados nos períodos que o antecederam é essencial para refletir o ciclo econômico das empresas. O prejuízo fiscal nada mais é do que o resultado negativo apurado de acordo com a legislação em períodos anteriores. Desconsiderar os resultados negativos e considerar apenas os positivos é flagrante violação ao conceito de renda. Ignorar essa dinâmica é desconsiderar o princípio da capacidade contributiva. Lucros pontuais podem refletir apenas a recuperação de prejuízos anteriores. E tributar dividendos sem essa ponderação é tributar o filme de um período difícil, como se fosse apenas a fotografia de um bom momento. As emendas 11 e 20 trazem soluções adequadas e merecem atenção e acolhida com a nossa máxima vênia, senhor presidente. E me encaminho brevemente para concluir ao tópico da progressividade limitada e concentração de renda, que é outro ponto que merece reflexão, é a progressividade restrita do imposto mínimo. A tributação de 10% é progressiva apenas entre R$ 600 mil e 1,2 milhão de reais, tornando-se linear acima desse patamar, ou seja, quem recebe R$ 1,5 milhão de reais paga proporcionalmente o mesmo de quem recebe 50 milhões de reais. Esse modelo não enfrenta a concentração de renda no topo da pirâmide. Dados da Receita Federal mostram que um único contribuinte declarou 1,25 bilhão de reais em rendimentos isentos em 2019. Se incidisse sobre esse valor uma alíquota de 25%, a arrecadação seria de 315 milhões, o mesmo que se arrecadaria cobrando 10% de 2.600 contribuintes com renda de 1,2 milhão de reais. Ou seja, é possível manter a neutralidade arrecadatória projetada pela proposta com um escalonamento maior das alíquotas. Esses números demonstram que a progressividade precisa ser ampliada, sob pena de a reforma perder a sua vocação distributiva. E concluo. Senhor relator, amigo querido pessoal da advocacia brasileira, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores presentes, o PL 1087 de 2025 é uma oportunidade, sim, de modernizar a tributação de renda e de tornar o sistema mais justo e transparente. O aumento da faixa de isenção é uma conquista da cidadania, mas o texto precisa preservar a coerência, a segurança jurídica e a racionalidade econômica. É necessário ajustar os prazos, respeitar a contabilidade societária, considerar os ciclos de prejuízo e lucro e reconhecer as particularidades das atividades profissionais. A OAB coloca-se à disposição de Vossas Excelências, senador Renan Calheiros, dos senadores e senadoras dessa casa e dessa comissão, para colaborar tecnicamente na construção de um texto equilibrado, que concilie justiça social e competitividade, isonomia e segurança jurídica, equilíbrio fiscal e estímulo à produção. E essas são, em breves palavras, a intenção colaborativa da Ordem dos Advogados do Brasil a esta comissão, ao Senado Federal, à cidadania brasileira e ao Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos à sua disposição, presidente. Muito obrigado, meu querido Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos alternar e vamos colher agora as duas participações dos convidados que estão remotamente. Eu concedo a palavra, em primeiro lugar, ao senhor Manuel Pires, que é coordenador do Observatório da Política Fiscal da FGV e professor da UNB.
uma honra muito grande contar com a sua presença aqui nesse debate que é fundamental para instruirmos a apreciação da matéria. Com a palavra, o Manuel Pires. Bom dia a todos, bom dia, senador. Na verdade, prazer é meu, agradeço enormemente o convite e cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho que tem desenvolvido aí na CAI, em particular também com todas as preocupações que apresentou relacionado a esse importante projeto de lei, né? Quero estender meu cumprimento a todos os senadores presentes, quero cumprimentar o Beto Simonetti, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Gilberto Alvarenga, representando a CNC, a Débora Freire, representante do Ministério da Fazenda, o Sérgio Gobetti, que também representa aqui o IPEA. Eu vou tecer alguns comentários com relação ao projeto de lei, focando um pouco na questão do impacto fiscal e nas mudanças que foram feitas, como é que eu avalio as mudanças que foram feitas na tramitação da Câmara para a versão que a gente está discutindo agora no Senado, tá? Então, eu queria iniciar falando um pouquinho sobre a avaliação de impacto fiscal que eu tenho da proposta, detalhando um pouco os temas, né? Como é que o PL trata os vários temas, desde a desoneração até as compensações. Então, iniciando pela parte da desoneração, o que o projeto faz é criar um desconto de imposto de renda para as rendas de até R$ 5.000 e um desconto gradual para quem ganha até R$ 7.350, tá? Essa não é um reajuste da isenção convencional, como a gente está acostumado a ver nas que foram praticadas no passado. Na verdade, o termo-chave aqui é desconto. Então, o contribuinte vai apurar o imposto devido. Se ele tiver uma faixa de renda inferior a R$ 5.000, ele recebe um desconto. Por que foi feito assim, né? Para reduzir o impacto fiscal do projeto. Normalmente, quando a gente amplia, atualiza a tabela do imposto de renda, todos os contribuintes que entram na faixa de isenção têm aquela parcela da sua renda desonerada. Aqui não vai acontecer assim, vai ser somente, o desconto vai acontecer somente para quem tem renda até esse limite, não estendendo a quem tem renda superior a esse limite. De modo que para quem tem renda superior a R$ 7.350 por mês, tudo vai continuar como está. Esse contribuinte com esse perfil de renda vai pagar exatamente a mesma coisa. Se a gente fizesse uma isenção tradicional, um reajuste da tabela tradicional, o custo fiscal disso seria muito maior, tá? Então, foi uma solução engenhosa que o Ministério propôs para controlar o impacto fiscal desse projeto e ainda assim beneficiar uma grande quantidade de pessoas. Nos estudos que a gente fez lá no Observatório de Política Fiscal, a gente chegou a um impacto negativo. O estudo foi feito em parceria com o Sérgio Gobetti, que está aqui na nossa audiência. O impacto fiscal negativo dessa desoneração resultaria num valor de 25 bilhões de reais, tá bom? Bom, o governo adotou duas medidas para compensar essa renúncia fiscal. Primeiro é a tributação de lucros e dividendos na fonte, para distribuições superiores a R$ 50.000, e a criação de um imposto mínimo que vai ser aplicado na tabela no ajuste anual, tá? Ou seja, para quem tem renda anual superior a R$ 600.000, você tem uma alíquota mínima que começa em 0 e vai subindo gradualmente até alcançar 10% nas rendas superiores a 1,2 milhões de reais. Inicialmente, na versão inicial do projeto, a gente estimou uma compensação de 33,4 bilhões, ou seja, essas duas medidas olhadas em conjunto, elas teriam um potencial arrecadatório de 33 bilhões. Nas nossas contas, portanto, o impacto fiscal líquido do projeto seria positivo em aproximadamente 8,5 bilhões, então a gente estimava um impacto um pouquinho maior do que as projeções que o governo apresentou no início da tramitação do projeto, tá? Analisando do ponto de vista do mérito do projeto, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista distributivo. A avaliação que a gente tem com o projeto tem um impacto positivo. Uma característica muito negativa do nosso imposto de renda pessoa física é a regressividade no topo da renda. Só para citar um exemplo, nas nossas simulações, um contribuinte que ganha, por exemplo, R$ 700.000 por mês,
ele tem uma alíquota efetiva da ordem de 4,7%. Enquanto quem tem renda mensal de R$10.000 está pagando uma alíquota efetiva em torno de 13%. Ou seja, quem está no meio da distribuição de renda do imposto de renda tem uma alíquota efetiva que é muito maior do que quem está no topo. Tá? Esse resultado ele permanece mesmo quando a gente considera o fato desse contribuinte de alta renda ter deduzido imposto na distribuição de dividendos na empresa, ou seja, mesmo quando você considera a tributação paga na empresa, ainda existe um grau de regressividade relevante. Então, a ideia do imposto mínimo ela é boa porque ela controla, vai diminuir bastante esse nível de regressividade no topo da renda. Do ponto de vista econômico, a gente avalia que o projeto também tem um impacto positivo. O principal efeito desse projeto seria estimular o nível de consumo, né? Os contribuintes que vão usufruir dessa renúncia fiscal, eles têm uma renda mais baixa, eles dependem mais da renda para consumir. Ao passo que os contribuintes que vão financiar essa desoneração não devem reduzir tanto o consumo em função do alto nível de renda que eles usufruem. Então, nesse sentido, a gente está estimando o impacto sobre a atividade econômica ao redor de 28 bilhões. Isso equivale a 0,2 ponto percentual do PIB. Significa dizer, grosso modo, que se no ano que vem o PIB cresce, se está estimado um crescimento para o ano que vem de 2%, esse projeto tem o efeito de elevar isso para algo como 2,2% de crescimento para o próximo ano. Tá? Entrando um pouco aqui na questão das mudanças que foram feitas na Câmara. Essa Câmara, a versão do projeto que foi aprovada na Câmara, ele ampliou algumas renúncias. Então, em primeiro lugar, a faixa de isenção subiu, né? Então, alguns contribuintes a mais também vão se beneficiar dessa isenção mais alta, mas ainda assim, além disso, várias rendas foram excluídas do cômputo do imposto mínimo. Tá? E há uma regra de transição para os dividendos gerados até 2025, como o Beto Simonetti mencionou. Então, vou tratar um pouquinho dessas questões. Sobre a questão da isenção, da ampliação da faixa de isenção, a gente está estimando o impacto fiscal dessa renúncia ao redor de 2,5 bilhões. Tá? Então, a gente teria que acrescentar 2,5 bilhões nessa desoneração total. Tá? E, na prática, a ampliação das isenções no imposto mínimo dos vários tipos de renda que estão sendo isentados nessa nova versão, elas são muito amplas, muito grandes, tá? E, no final das contas, elas estão descaracterizando um pouco o imposto mínimo. Porque a grande vantagem do imposto mínimo não é discutir de onde que a pessoa está obtendo renda e se é justo isentar uma determinada fonte de renda ou não. O grande mérito do imposto mínimo é olhar para o seguinte, olha, se você pagou um imposto muito baixo, você vai complementar um pouco, porque não é razoável a gente ter o nível de regressividade que a gente tem, independente da fonte de renda. Então, não estou discutindo se eu quero tributar LCA, LCI, renda rural, etc. O que eu quero avaliar é se no todo você está pagando pouco ou muito imposto. Se você estiver pagando muito pouco imposto, você vai complementar esse imposto com o imposto mínimo, lembrando que o imposto mínimo ele é realmente mínimo. Ele começa com 0% numa faixa de R$600 mil. Para quem ganha R$600 mil por ano, que é uma renda para o padrão brasileiro elevada, o imposto mínimo vai ser 0. Depois ele vai crescendo gradativamente. Nas nossas simulações, a gente só começa a ter uma massa de contribuintes mais relevantes para rendas superiores a R$800 mil por ano, tá bom? Então, pouquíssimas pessoas com renda de 600 mil pagariam algum imposto mínimo, porque na prática, na composição das rendas delas, desse perfil, você já tem algum pagamento de imposto que ultrapassa o imposto mínimo. Então, sobre essa questão da tributação sobre dividendos, que vai ser a principal fonte de arrecadação do imposto mínimo nessa versão do projeto, eu queria fazer 3 observações. Essa primeira questão que se discute muito no Brasil é se, ao incluir a tributação sobre dividendos, a tributação sobre a renda do capital vai ficar alta ou se ela vai ficar baixa. Tá? Quando a gente olha em comparação internacional, a gente tem uma alíquota nominal sobre as empresas que é alta, 34%, mas quando você soma a tributação das empresas e a tributação sobre os dividendos, em geral, na maior parte dos países, você atinge percentuais superiores a 40%, chegando a 44%, 45%. Então, mesmo com o imposto mínimo, a nossa tributação sobre o capital não vai ficar
elevada em comparação internacional. A gente tem que levar em consideração também que uma coisa é a tributação nominal, a outra é efetiva. Existe uma diferença muito grande no Brasil entre a carga nominal de 34% e a carga efetiva, que é bem inferior. Uma segurança importante que eu acho que o projeto tem é o limite de carga efetiva, ou seja, se ao pagar os 10%, a carga total ficar superior a 34%, o contribuinte vai ter direito à devolução do excedente que foi recolhido. Isso garante um teto para a carga tributária sobre o capital, que ainda assim, em comparação internacional, dada essa limitação, a meu ver, vai ficar bem posicionada em termos de comparativos com outros países. Segundo discussão sobre tributação de dividendos que eu queria chamar a atenção é sobre o efeito que isso tem sobre investimentos, que é um argumento também que normalmente acontece. Aqui a gente tem que separar os conceitos. Uma coisa é investimento financeiro, a outra coisa é investimento físico, que é a decisão da empresa de ampliar a capacidade produtiva. Em geral, esses termos se confundem no debate, tá? Então, é evidente que ao tributar em algum grau os dividendos, o comportamento do acionista da empresa vai mudar. Ele pode preferir investir em outros seus recursos de outra forma. Quando a gente olha o efeito disso sobre investimento físico, decisão de investimento da empresa, eu não conheço nenhum estudo, a maior parte dos estudos que eu conheço mostram que a tributação sobre dividendos não tem impacto significativo sobre o investimento das empresas. Eu não conheço nenhum estudo que mostre um impacto negativo. Ou seja, colocando de outra forma, no final das contas, o que importa para a empresa é se o projeto é rentável, né? E dentro de uma estrutura de financiamento normal, dos limites tributários que a gente conhece, da qual o Brasil vai continuar certamente enquadrado, a empresa acaba encontrando outras formas de se financiar para fazer seu projeto de investimento. Terceiro ponto de tributação de dividendos é se a tributação de dividendos pode afetar a taxa de câmbio, tá? Aqui a ideia, o argumento é o seguinte: a firma, em função da nova tributação, pode antecipar a distribuição de dividendos, e isso significa um aumento de volume de recursos remetido para fora do país, o que causa uma depreciação cambial. Isso acontece, a gente observa isso. Durante a tramitação do projeto de reforma do imposto de renda em 2021, a gente viu esse impacto sobre o mercado de câmbio, e no ano passado, quando o governo anunciou a ideia do imposto mínimo, a exoneração do imposto de renda, a gente também viu algum impacto no mercado de câmbio. A versão da Câmara trata isso aplicando uma regra de transição. Então, essa questão de você deixar uma parte dos dividendos distribuídos, dos dividendos gerados até 2025 para ser distribuído ao longo dos anos seguintes, ela é uma forma de atenuar o impacto sobre a taxa de câmbio para evitar um comportamento de antecipação de distribuição de dividendos, mas evidentemente que existe um impacto arrecadatório negativo sobre esse instrumento. Então, acho que vale aqui a pena avaliar se os 3 anos que estão colocados para essa regra de transição, eles são longos ou se eles são suficientes dentro de uma avaliação de custo e benefício sobre o impacto negativo na taxa de câmbio vis-à-vis o impacto negativo sobre a arrecadação. Aqui eu acho que existe um espaço para uma modulação e uma avaliação de cenários para se tomar a melhor decisão. Por fim, para concluir essa minha primeira fala inicial, eu acho que na tramitação da Câmara o projeto melhorou em 2 aspectos. Primeiro, uma preocupação que eu tinha era a definição do conceito de carga tributária efetiva, que vai limitar a tributação da renda do capital. A versão original do PL não tratava isso de uma maneira clara, e agora essa versão tem uma definição clara. Isso vai diminuir muito a insegurança jurídica para a aplicação desse conceito, uma vez que existem várias formas de se calcular a carga tributária efetiva. Então, ao definir no projeto de lei qual que é a forma correta para apurar isso, você tem uma clareza maior desse conceito. E, consequentemente, isso tende a reduzir a insegurança jurídica dessa tributação. Segundo ponto que eu acho positivo é que os estados e municípios poderiam ter alguma perda nessa renúncia fiscal, porque o imposto de renda recolhido sobre os funcionários públicos, estaduais e municipais não são repassados, não são arrecadação do governo federal. Na medida que eles são desonerados, esses entes subnacionais perdem algum recurso. Então, no meu projeto atual existem algumas garantias mais claras para essa questão. O projeto, no entanto, aí eu entro um pouco no aspecto que me parece ser negativo, ele piorou pelo aumento das isenções. 15 segundos. As isenções
piora o impacto fiscal do projeto, tá? Ele era, a meu ver, ligeiramente positivo e agora o impacto fiscal piorou muito, ficou mais incerto calcular isso. As isenções, por exemplo, de LCA, LCI, CRI, CRA, têm aumentado muito por conta do crescimento desse mercado. Então, isso pode gerar um impacto negativo relevante mais à frente. E ele, ao ter muitas isenções no imposto mínimo, ele acabou diminuindo seu efeito em controlar a regressividade no topo da renda. Então, essa questão que o senador Renan Calheiros colocou, do esvaziamento, de certa forma, de alguns itens no imposto mínimo, me parece extremamente relevante de ser abordado nessa comissão. Eu encerro aqui minha fala inicial, agradeço o convite, é um prazer participar dessa sessão e me coloco à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir e esclarecer os questionamentos dos senadores. Muito obrigado. Manuel Pires, por sua exposição inicial. Sua presença é muito importante aqui nesse debate hoje. Eu vou conceder a palavra a Débora Freire, que é subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda. Débora, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Estivemos juntos na tramitação da medida provisória. E mais uma honra estar aqui contigo, com a palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Muito obrigada, senador Renan, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite à Secretaria de Política Econômica. Acho que é super importante essa visão que a Secretaria de Política Econômica traz sobre o projeto. Cumprimento aos meus colegas de mesa, também quem está online. Muito feliz de estar na companhia do Manuel Pires e do Sérgio Gobetti, grandes pesquisadores do tema, e que têm tido uma contribuição super relevante nesse projeto tão importante para o país. Antes de começar a minha apresentação, eu trouxe uma apresentação, vou falar um pouquinho do meu histórico, na verdade, porque estou subsecretária de Política Fiscal nesse momento, da Secretaria de Política Econômica, mas sou pesquisadora, sou professora da UFMG, e pesquisadora do CEDEPLAR, então estou cedida nesse momento ao Ministério da Fazenda e estudo esse tema há uns bons anos. Foi tema da minha tese de doutorado, minha tese de doutorado foi premiada com proposta muito semelhante ao que está sendo debatido nesse projeto. E é com muita alegria, com muita felicidade que faço parte desse governo e do Ministério da Fazenda, que teve a coragem de pautar e de apresentar um projeto tão importante para o país, tão importante para mitigar problemas de regressividade no imposto de renda e trazer um pouco mais de justiça fiscal e justiça social para esse país tão desigual. Então, como pesquisadora, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento, mas principalmente de estar do lado de um executivo do Ministério da Fazenda que trouxe, de fato, um projeto tão importante para o país. Então, vou apresentar aqui hoje um estudo que nós fizemos na Secretaria de Política Econômica, especificamente para esse projeto. A Secretaria de Política Econômica está muito preocupada sempre com o mérito econômico dos projetos que participamos e dos projetos que passam por nós e temos um olhar muito abrangente sobre os impactos socioeconômicos e principalmente distributivos das medidas. Uma vez que somos um país tão desigual, a gente entende, e também o entendimento deste governo federal, desta administração, que qualquer medida precisa ser avaliada sob a sua ótica distributiva, basicamente porque a gente precisa trazer um pouco mais de justiça social para esse país. Esse estudo foi feito lá na Secretaria de Política Econômica, ressalto o trabalho super importante da equipe técnica, dos técnicos, dos servidores envolvidos, principalmente na pessoa do coordenador-geral Rafael de Acipreste, que foi responsável técnico por esse estudo, obviamente sob a minha supervisão. Então, o que eu vou ressaltar aqui hoje na minha apresentação? Exatamente o potencial de corrigir uma distorção
super relevante que nós temos no imposto de renda de pessoa física, que é a regressividade no topo da distribuição, e o potencial desse projeto de melhorar a desigualdade de renda, de reduzir a desigualdade de renda no país. Então, enfim, o Brasil é um país muito desigual, todos sabemos, e a reforma do IRPF vai ajudar a reduzir a desigualdade de renda, adiantando aqui a minha conclusão, que eu vou mostrar como ela está consubstanciada. No entanto, é muito importante, a gente deixou isso muito claro desde o início, o Ministério da Fazenda deixou muito claro desde o início, que o imposto mínimo sobre os mais ricos seja aprovado, ou seja, que a compensação deste projeto, dessa medida tão importante, que alivia o orçamento de um contingente muito importante das famílias brasileiras, é muito importante que esse projeto seja, de fato, compensado por uma medida que corrige a distorção atualmente, que temos atualmente no IRPF, enfim, já de muito tempo, que é essa regressividade no topo da distribuição, ou seja, quem está lá no topo da distribuição paga uma alíquota efetiva muito menor do que quem está no meio da distribuição. E eu vou mostrar isso. Então, basicamente, muito importante que o imposto mínimo seja aprovado. E o objetivo desse estudo foi, então, analisar a proposta sobre seus impactos na progressividade do IRPF e os potenciais impactos na desigualdade de renda no Brasil. Então, o PL 1087, bem, não vou... Acho que já tivemos aqui uma série de exposições, então vou tentar ser adicional, vou tentar contribuir, enfim, não preciso explicar aqui as características específicas do projeto, mas o que é importante a gente começar a avaliar sobre o IRPF no Brasil hoje? Utilizando os dados da Receita Federal, desde 2016, a Receita Federal publica dados sobre centésimos de renda, dados do IRPF para os centésimos de renda. Esses dados foram super importantes. Por exemplo, as minhas pesquisas só foram viáveis lá em 2015 e 2016 por conta dessa publicação de dados por centésimos, o que ressalta a importância do trabalho da Receita Federal e a importância da gente ter dados estratificados das nossas, enfim, dos nossos dados econômicos e principalmente dos dados de impostos. E aí, basicamente, o que a gente vê nesse gráfico aqui é o nosso gráfico de alíquota efetiva do imposto de renda de pessoa física. E aí, esse gráfico já é bastante conhecido, tá? Porque o que ele mostra? Ele mostra que a alíquota efetiva ela vai crescendo conforme a gente avança na distribuição de renda, como deve ser, né? O IRPF, ele tem que ter a característica da progressividade, quem ganha mais, paga um pouco mais, mas a gente consegue observar claramente a distorção que a gente tem a partir do centésimo 94. Então, a população aqui está dividida em centésimos de renda, e a partir do centésimo 94, nós observamos que nós atingimos esse pico de alíquota efetiva em torno de 12%, tá? O pico de alíquota efetiva hoje é de 12%, e basicamente o que acontece depois é que a alíquota efetiva começa a cair. Então, a partir do centésimo 94, a alíquota efetiva começa a cair. Então, a gente está falando basicamente que para os 0,7% mais ricos, a gente tem uma alíquota efetiva menor do que aquela que incide sobre os contribuintes que estão no centésimo 94. Em termos de renda, e aí onde que a gente chega, né? Qual que é o problema aqui? Nós chegamos em uma alíquota para o 0,01% mais rico, e aqui média do grupo, tá? Não é só aqueles, enfim, que estão afetados pelo imposto mínimo, essa é uma diferença de números importante. Aqui a gente consegue números pela média do centésimo, tá? Então, na média do centésimo, o que a gente obtém é que o 0,01% mais rico paga uma alíquota efetiva de 5,67%. Então, percebam que a gente chega no centésimo 94, com uma alíquota de 12%. Quem está lá no centésimo 94 tem uma renda média mensal em torno de R$23 mil, tá? E quem está no 0,01% mais rico, que tem uma renda média de R$5,2 milhões, paga uma alíquota efetiva de 5,67%. Isso, eu confesso aos senhores, enfim, já sabemos disso há algum tempo, mas isso é vergonhoso. A gente precisa corrigir essa distorção. Basicamente porque quem está lá no topo da distribuição está pagando uma alíquota efetiva próxima de quem ganha, acreditem, esses dados mostram, em torno de R$7 mil. Então, quem ganha R$23 milhões mensais, paga uma alíquota efetiva próxima a quem ganha um pouco mais do que R$7 mil por mês.
Então, esse projeto é tão importante porque ele visa corrigir parte dessa distorção. Ele é um passo inicial, é uma medida muito ponderada, exatamente porque é um passo inicial rumo à correção dessa distorção. Então, é muito importante a gente entender isso. Basicamente, então, o imposto mínimo ele afeta os 0,7% contribuintes mais ricos. Estamos falando dos 0,7% contribuintes mais ricos daqueles que declaram imposto de renda. E aí, ressalto que esse gráfico ele mostra o que a gente faz com a curva de alíquota efetiva. A curva laranja, a curva cinza é a alíquota efetiva do IRPF atual. A curva laranja seria aquela que a gente obteria só com a isenção, ou seja, sem colocar o imposto mínimo. Percebam que ela não corrige o problema da alíquota efetiva, obviamente. Então, ela torna a alíquota efetiva de quem ganha entre 5 e 7 mil reais um pouco mais baixa, na verdade, isenta, desculpa, e em termos de alíquota efetiva, uma alíquota um pouco mais baixa, porque ainda existem outros rendimentos que sofrem algum outro tipo de incidência tributária no imposto de renda, tá? São os rendimentos exclusivos. Mas o que a gente observa é que quando a gente coloca a isenção e o imposto mínimo, a gente mitiga a distorção no topo da distribuição. A linha verde mostra exatamente isso. Então, a gente observa que enfim, é uma mitigação, não é uma solução completa para esse problema, tá? Mas a gente observa que a alíquota efetiva lá no topo ela ainda vai cair um pouco, mas ela vai ficar em torno de 8% e 9% em termos da renda bruta. Entendam, o imposto mínimo é de 10%. Mas existem algumas deduções de renda, né, para essa base. E aí, quando a gente compara com a renda bruta, porque é assim que a gente deve fazer para obter a alíquota efetiva, a gente chega numa alíquota efetiva em torno de 9%, tá? Então, basicamente, esse gráfico mostra que a medida tem o potencial de mitigar a regressividade do imposto de renda no topo da distribuição, e isso é muito importante hoje para corrigir essa distorção. Já que meu tempo está um pouco... Não, por favor, fica à vontade. Tá, mas vou passar aqui para não ocupar muito tempo dos demais. Mas vamos avançar um pouquinho, vamos analisar melhor esse efeito na progressividade. Eu quero, nesse estudo a gente se preocupou muito em usar os métodos mais adequados para a gente obter esse efeito sobre a progressividade. E aqui é uma medida, uma metodologia que a gente usa que se chama curva de concentração. E o que essa curva, para a gente dizer que o imposto é progressivo, o que tem que acontecer? A curva do imposto, e aí percebam que a gente tem a curva da renda bruta, então temos aqui os centis de renda, o percentual acumulado da renda, temos a renda bruta na linha cinza e as curvas com os regimes, ou seja, o IRPF atual em azul, o IRPF mais isenção, se fosse apenas a medida de isenção em laranja, e a curva verde, que é o IRPF mais a isenção, mais o imposto mínimo. O que tem que ser para o imposto? O que tem que acontecer para o imposto ser progressivo? Ele tem que ficar abaixo, a curva do imposto tem que ficar abaixo da linha cinza, da curva cinza, que é a curva da renda bruta. Percebam que lá no topo da distribuição, isso não acontece nas curvas, na curva azul e na curva laranja. Basicamente, por quê? Porque no topo da distribuição, o imposto não é progressivo, ele é regressivo. O imposto de renda tem a característica de regressividade no topo da distribuição, como a gente viu pela alíquota. E aí, basicamente, o que a gente observa é que essas curvas, tanto do IRPF atual, quanto da medida apenas da mudança apenas com a isenção, elas cruzam a curva de renda bruta, o que indica que, se a gente só aplicasse a isenção, a gente não corrigiria a regressividade no topo. No entanto, quando a gente coloca o imposto mínimo, percebam que, pelo menos, a curva de imposto com o imposto mínimo, que é a curva verde, ela fica lá no extremo topo da distribuição, sobreposta à curva da renda bruta. O que indica que a gente corrige parte dessa distorção e a gente deixa, pelo menos, no extremo topo da distribuição, a curva do imposto de renda agora sobreposta à curva da renda bruta. Visualmente, isso nos mostra que o projeto
corrige parte do problema da regressividade do imposto de renda no topo da distribuição. Vamos olhar um índice? Vamos para um índice sintético também super usado na literatura, que é o índice de Kakawani. A gente mostra pelo índice de Kakawani que, com a medida IRPF mais a isenção, né, que são os descontos, mais o IRPF-M, ou seja, o imposto mínimo, a gente melhora a progressividade do imposto de renda de pessoa física, tá? Então, basicamente, mostrando os resultados do projeto sobre essa correção de distorção, que sempre foi muito, de fato, um objetivo muito caro ao Ministério da Fazenda. Precisamos corrigir as distorções de regressividade no nosso sistema tributário e a gente tem que começar por aqui. Outras medidas já fizeram um pouco isso, mas essa medida ela é essencial para corrigir essa distorção. Só que a gente queria avaliar também, para além do efeito na progressividade, o efeito na distribuição de renda. E aí a gente precisa ir além. O que a gente fez? A base de declarantes, ela representa uma parte da sociedade, só, né, da população que declara imposto de renda. Só que a gente sabe que a sociedade brasileira ela tem uma base muito grande, né, da população que não declara imposto de renda. E aí a gente tem que avançar um pouco em termos metodológicos. Obviamente que eu poderia falar, né, estar aqui falando, poderia falar um tempo grande sobre isso, mas vou ser sucinta. O que a gente fez para conseguir avaliar o efeito sobre a distribuição foi juntar a pesquisa domiciliar, que é a PNAD, com a base da Receita Federal de declarantes do Imposto de Renda de Pessoa Física. Então, essa é uma metodologia muito usada, por exemplo, pelo Piketty, pelo Gabriel Zucman. É exatamente a metodologia que permite que a gente avalie efeitos sobre a população como um todo. Então, a gente faz essa metodologia, enfim, com todos seguindo todos os preceitos desses pesquisadores, que esses pesquisadores utilizam, para a gente conseguir constituir a distribuição completa do Brasil, a distribuição de renda completa do Brasil. A partir disso, o que a gente chega? Olha, basicamente, a medida os descontos, né, a medida de isenção, ela vai atingir mais 14,5% da população, então a gente já tem 76,6% da população isenta, a gente vai tornar mais 14,5% da população com alguma redução do imposto de renda, 10% a mais isenta e 4,5% com algum desconto, que é exatamente a faixa que está nos descontos. Percebam que, embora tenhamos uma parte da população bem expressiva, a parte de fração da renda que essa população apropria é bem menor, que a gente já sabe, né, basicamente pela nossa distribuição. Então, é um contingente populacional expressivo que apropria uma parte pequena da renda. E aí, o que é importante a gente observar sobre o imposto mínimo? Basicamente, a gente vai dar alguma redução de imposto de renda de pessoa física, ou seja, isenção para 10% e desconto para mais 4,5% da população, e vai custear isso com um aumento de tributo para principalmente 0,2% da população. Percebam que a gente começa nos 600 mil, a alíquota do imposto mínimo, mas ela é muito baixa, né? Ela cresce de forma progressiva. Então, a parte da população realmente afetada, mais afetada pelo imposto mínimo, é 0,2% da nossa população brasileira. Então, estamos falando dos 0,7% de contribuintes que serão afetados, mas quando a gente coloca isso em termos da população brasileira, nós estamos falando de 0,2% da população brasileira. Então, teremos uma medida que traz um desconto de imposto de renda para mais 14,5% da população, ao passo que apenas 0,2% da população terá que contribuir um pouco a mais. E por que terá que contribuir um pouco a mais? Porque hoje pagam muito pouco, como eu mostrei no gráfico da alíquota efetiva. Hoje pagam, de fato, uma alíquota efetiva muito baixa, muito menor do que quem está no meio da distribuição e, basicamente, então, mostrando, né, a justiça tributária que está embutida nessa proposta. Estamos falando de uma população, 0,2% da população que será afetada apropria 15% da renda, tá? Então, para a gente entender essa desproporção entre população e renda, e para entender, de fato, que a gente está
tem uma medida que está mirando exatamente o extremo topo da distribuição e, basicamente, né, que corrige uma distorção importante. E aí a gente pode agora avaliar o impacto na distribuição de renda. Essa é a curva de Lorenz, é a curva que dá ali, a partir dela a gente consegue calcular o Gini, que é um indicador bem conhecido, né? Basicamente, o que a gente mostra é que, o que essa curva quer dizer? Essa curva quer dizer que quanto mais próximo ela tiver da linha reta, né, que a gente chama de linha de perfeita igualdade, que é essa linha pontilhada no gráfico, menos desigual é a distribuição de rendimentos. O que a gente observa, e aí a gente dá um zoom aqui, né, é que a gente, antes da medida, ou seja, numa simulação do cenário atual e até mesmo de um cenário apenas com isenção, que é a curva laranja, a gente estaria mais afastado da curva de perfeita igualdade, e quando a gente implementa o imposto mínimo, a gente se torna mais próximo, a curva ela se torna mais próxima da curva de perfeita igualdade. Visualmente, está aqui mostrado que a medida melhora a distribuição de renda no Brasil. Mas ainda vamos para o índice. Aqui nós temos o Gini, que é o Gini abrangente, o Gini que considera, de fato, tanto a renda domiciliar nas pesquisas amostrais, que elas têm um efeito de... A pesquisa amostral, usualmente, ela não pega bem a renda do topo, mas os dados administrativos, os dados da Receita Federal, pegam bem o topo. A combinação dessas duas bases de dados nos dá, inclusive, um Gini um pouco mais alto do que é o que a gente conhece usualmente. É isso que esses pesquisadores fazem também, Piketty, Gabriel Zucman. E aí, basicamente, a gente consegue observar que, se a gente só implementasse a isenção, comparem, vocês conseguem observar aqui, temos o IRPF atual, o Gini a partir do IRPF atual, temos o IRPF com isenção. Se a gente só implementasse a isenção, a gente piora um pouco o Gini, tá? É uma característica, enfim, esse resultado, ele traz a característica da nossa distribuição. Temos muita gente na base da distribuição que hoje já é isenta, mas quando a gente implementa a isenção combinada com o imposto mínimo, nós melhoramos a distribuição de renda, tanto frente ao cenário apenas com a isenção, mas também frente ao cenário atual. Isso mostra, de fato, que reduzimos o Gini com a medida, e a medida, então, é uma medida pró-redução da desigualdade no Brasil. Em termos de considerações finais, então, a medida, né, de isenção, e aí aqui considerando que esse estudo foi feito antes das mudanças na Câmara, então a gente ainda não pegou, né, não tem essa isenção ampliada, o desconto ampliado para 7 mil, né, um pouco mais que 7 mil reais, 7.300 e, enfim, 350, 353, é isso. Os efeitos, obviamente, enfim, a gente pode dizer que o efeito não seria nada diferente disso daqui, tá? Mas, basicamente, se a gente não implementa o imposto mínimo, a gente teria um efeito pequeno sobre a progressividade do IRPF e a gente pioraria a distribuição de renda. Mas, quando a gente implementa o imposto mínimo, que é uma medida super importante para corrigir uma distorção que não pode permanecer, a gente melhora a desigualdade de renda no país. Esse era o meu recado. Eu acho que é importante, enfim, nesse momento, a gente trazer mais uma vez esse recado de que a medida é uma medida inicial, um passo inicial, rumo à justiça fiscal no Brasil, que corrige distorções, que tem impactos econômicos virtuosos e que tem impactos sociais também virtuosos. E é assim que eu encerro a minha fala. Eu estou aqui à disposição para perguntas, para questões. E, senador, todas as questões que foram colocadas aqui serão levadas para o secretário Barreirinhas e para a Fazenda, para o Ministério da Fazenda. Muito obrigado, Débora, por sua colocação inicial. Eu gostaria só de lembrar que esta reunião é interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Portanto, participem, perguntem, os expositores estarão à disposição para respondê-los. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao Sérgio Gobetti, que é economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Sérgio, com a palavra, uma honra muito grande tê-lo aqui na comissão e nesse debate. Obrigado, senador. Bom dia a todos.
saúdo a todos os integrantes da mesa. Vou pedir aqui vou compartilhar uma apresentação, pediria para vocês liberarem aí o pessoal do sistema. E ainda aqui no sistema permanece bloqueado. Aqui para eu conseguir compartilhar o PowerPoint. Está faltando. Mas eu então, enquanto não libera, né, queria começar dizendo, a exemplo do que a Débora, né, acabou de falar, eu diria que a mudança, né, prevista no PL 1087, ele representa um pequeno, mas importante passo no rumo da reforma estrutural do imposto de renda que o Brasil precisa promover. Né? Eu diria que não é... Muito tem se falado do aspecto de justiça fiscal, justiça tributária e social por trás do projeto, mas o que eu queria mencionar é que, além dessa questão da justiça, esse projeto do imposto de renda ele é importante também para aprimorar a eficiência e a competitividade da economia brasileira. Agora que liberou a minha apresentação. Estão conseguindo visualizar? Perfeito? Sim, agora sim. Tá, então, e por que ele é importante também do ponto de vista da eficiência? Porque o modelo brasileiro esse, né, o modelo esse que isenta dividendos e concentra toda a tributação no lucro da empresa, ele é um modelo distorsivo que gera ineficiência econômica, né? Ele gera inúmeras distorções econômicas, tanto é que o Brasil é um dos poucos do mundo que aplica esse modelo. Todas as economias mais desenvolvidas do mundo tributam o lucro na empresa e na pessoa física. Nós, ao concentrarmos toda a tributação do lucro na empresa, a gente, inclusive, induz um enorme espaço, a gente cria um enorme espaço para a atuação dos lobbies dos diferentes setores, para quê? Para obterem benefícios fiscais, para obterem enquadramentos de regimes especiais que lhes permitam, no nível da empresa, pagar menos imposto do que prevê o modelo padrão, como eu vou mostrar depois a seguir com dados que recentemente foram divulgados pela Receita Federal e pelo Observatório Tributário Europeu. Então, esse modelo que concentra a tributação sobre o lucro da empresa apenas, ele gera esse terreno para distorção, para atuação dos lobbies e para uma enorme assimetria de tributação entre as empresas do Brasil. Né? De modo que, por isso, quando a gente vê o debate da forma como ele se estabelece no público sobre essa questão, né? Ao contrário do que é propagado por muitos lobistas, por representantes de diferentes setores, a tributação mínima sobre as altas rendas, tal qual proposto no PL 1087, ela não pretende punir o empreendedor, ao contrário, né? Ela tem o potencial de reduzir a diferença de carga tributária que hoje existe entre as empresas e os empresários que mais investem, que mais empregam trabalhadores, e aqueles que menos investem, que menos empregam, mas que lucram mais e pagam pouco imposto. Né? Eu poderia aqui fazer toda uma explanação detalhada sobre o que é o regime de lucro presumido no Brasil. Por exemplo, do setor de serviços, o regime de lucro presumido, ele presume que o lucro das empresas sobre faturamento é apenas 32%, quando todas as pesquisas que a gente tem feito e os dados da Receita Federal mostram que, em média, o lucro das empresas do setor de serviços é pelo menos 2 vezes maior do que esse percentual que é presumido na legislação. Né? Então, o que acontece? O que acontece é que as empresas que menos gastam em investimento, menos gastam em investimento, em contratação de funcionários, elas acabam pagando o mesmo imposto que aquelas que menos estão, né? Quem mais investe acaba pagando o mesmo imposto do que as que menos investem. Então, quem tem mais lucro paga a mesma coisa do que quem tem menos lucro. Isso é ineficiência econômica. Né? Então, em função, com a retomada da tributação dos dividendos, eu diria que se abre um caminho no país para mudanças subsequentes que tendem a nos aproximar das tendências internacionais mais modernas. E falando, então, um pouco
como é que acontece hoje no mundo? Né? Eu disse que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributam dividendos, é uma coisa que já se sabe, né? E em relação aos demais países, se a gente for olhar para a OCDE, não só a grande maioria dos países da OCDE tributam os dividendos, como ampliaram a tributação dos dividendos nas últimas 2 décadas. 24 dos 38 países da OCDE ampliaram a tributação sobre dividendos nesses últimos 20 anos. Os poucos países que isentavam dividendos, exemplo do Brasil, era o caso, no âmbito da OCDE, o caso da Grécia, do México e da Colômbia, voltaram atrás, reverteram essa medida nesse período, de modo que hoje, na OCDE, nós só temos a Estônia e a Letônia isentando dividendos. Se a gente fosse falar da América Latina, na América Latina nós temos hoje só, dos principais países sul-americanos, apenas a Bolívia isentando a distribuição de dividendos para pessoas físicas. E aqui também, quando a gente, sobre a questão da carga tributária sobre o lucro, né, e os impactos que isso poderia ter com a mudança. Quando a gente pega os países da OCDE e computa a carga tributária total sobre o lucro, somando aquilo, a alíquota nominal do IRPJ, do Imposto sobre o Lucro da Empresa, com a tributação sobre dividendos, a gente chega a uma média de 42%. Tá? Vejam aqui por esse gráfico, né, que o Brasil, com uma tributação de 34%, concentrada apenas no lucro da empresa, se ele fizesse parte da OCDE, hoje ele estaria aqui no ranking como o 7º país com a menor carga tributária sobre lucros. Nós temos inúmeros países mais envolvidos com cargas tributárias que ultrapassam, inclusive, os 50%. E se a gente fosse olhar não só para os países mais envolvidos, olhando para os países latinos que fazem parte da OCDE, todos eles têm uma carga tributária superior à brasileira sobre os lucros. Nós não estamos discutindo aqui a carga tributária, não faz sentido a gente discutir, como foi mencionado anteriormente, a carga tributária global. Nós estamos discutindo a tributação da renda. E o Brasil é um país que tributa muito pouco a renda, porque ele tributa demasiadamente o consumo. E é isso, esse é um dos objetivos futuros, né, de uma reforma mais estrutural que a gente tem que fazer no país em termos de tributação. O Brasil, idealmente, deveria caminhar para ter mais tributação sobre a renda e menos tributação sobre o consumo. E o que nós estamos tratando, portanto, na reforma do imposto de renda, ela permite isso. Então, falando dos latinos, né, como vocês veem, nós temos a Costa Rica, é o país latino-americano da OCDE que tem a menor carga tributária sobre os lucros, de 40,5%, e nós temos o caso da Colômbia, que hoje, então, chega a 48% de tributação sobre os lucros. México, 42%, Chile, 44%. Se a gente poderia... Tem outros países latinos que não estão aqui na OCDE, mas a Argentina tributa mais lucros do que o Brasil, por exemplo, em torno de 44% também. Então, e vejam, nós estamos falando aqui, como o Manuel Pires mencionou antes, nós estamos falando aqui de carga nominal. A alíquota nominal brasileira de 34% nos coloca como a 7ª menor nesse comparativo de 38 economias. Tá? Essa alíquota nominal, né, como é dito, ela é uma das maiores do mundo. Tá? No âmbito da América Latina, nós temos a Colômbia com uma alíquota maior que essa, 35%. A Argentina também tem uma alíquota sobre lucro empresarial de 35%. E ambos os países tributam também os dividendos. Né? Mas o ponto que eu queria destacar aqui é que a nossa alíquota nominal pode ser uma das mais altas do mundo. Mas a alíquota efetiva média paga pelas empresas brasileiras é menos da metade disso, em virtude dos regimes especiais que a gente tem no nosso país, como do Simples e o lucro presumido, que eu citei, e dos benefícios fiscais e brechas que a legislação brasileira apresenta, e esses benefícios e brechas da legislação acabam erodindo a base tributária. Né? Então, acaba que você, em vez de tributar 100% dos lucros, né, você acaba tributando, em média, 40% só dos lucros
no Brasil. O estudo do Observatório Europeu, né, junto com a Receita Federal, ele mostra, como vocês podem ver aqui nessa tabela, que a alíquota efetiva média das empresas do Brasil, então, chega aqui a 14%. Nós temos uma alíquota nominal total de 34%, mas, em média, é menos da metade disso, são 14%. É muito baixo. Entre as empresas do Simples, a alíquota média chega a 3%. No lucro presumido, 15%. No lucro real, 18%. Então, são níveis efetivos de tributação, que é o que importa, muito baixos. Essa tributação, ela é baixa em média, embora, obviamente, ela é muito variável, como a gente pode ver por esse gráfico, também apresentado no trabalho da Receita com o Observatório Tributário Europeu, né? Nós temos um viés favorável às pequenas empresas, então as pequenas empresas têm uma taxa de tributação sobre o seu lucro extremamente baixo, e aqui é um problema, né, gente, porque o porte da empresa pode mascarar o poder, a capacidade contributiva do seu sócio. Posso ter pequenas empresas, mas com sócios recebendo milhões de reais de renda pessoal. Então, esse é um defeito também do sistema tributário brasileiro. A gente acaba confundindo porte de empresa com capacidade contributiva do acionista. A empresa ser pequena não diz nada sobre a capacidade contributiva do seu sócio. Então, nós temos esse defeito no sistema tributário brasileiro, que ele além de isentar os dividendos, ele oferece um tratamento tributário do lucro da empresa extremamente favorável para os pequenos negócios, e entre as empresas maiores, vocês vejam que a alíquota ela sobe, ela é maior, mas depois ela cai abruptamente entre as maiores empresas do Brasil. Por quê? Porque essas empresas obtêm benefícios fiscais. Tá? Então, é disso que se resulta, né? Ali na parte do topo dessa curva, a gente chega a uma alíquota efetiva de 25%, 26%, e no topo das empresas com maior faturamento, ela cai para 18%, 19%, resultando, portanto, naquela média que eu falava das empresas do lucro real em torno de 18%. E quando a gente integra essa análise considerando quanto as pessoas físicas pagam de imposto no Brasil, a Débora apresentou, né, os dados na apresentação dela, quando a gente soma o que as pessoas físicas pagaram de imposto com o que as empresas pagaram de imposto sobre os seus lucros, e quando a gente atribui, então, esse imposto pago pelas empresas à figura do acionista, vejam que mesmo atribuindo, considerando que esse imposto teria sido pago pelo acionista, ele foi pago pela empresa, mas assumindo que todo esse imposto teria sido absorvido, que esse ônus teria sido transferido para o acionista, o que nós constatamos? Que a alíquota efetiva média não passa de 14% no topo da pirâmide social brasileira. Esse gráfico também é extraído do recente estudo produzido pela Receita Federal do Brasil junto com o Observatório Tributário Europeu. Ou seja, se trata de a alíquota máxima, somando o IRPF, somando o IRPJ, é a alíquota máxima que as pessoas mais ricas do país pagam em termos de imposto de renda. Isso é muito menos do que existe na grande maioria das economias do mundo. Né? E até daí, dialogando com o representante da OAB que me antecedeu, se, digamos, o sistema, né, que ele menciona conferido, né, às sociedades empresariais simples, como os advogados e outros profissionais liberais, né, é esse sistema aqui que proporciona um tratamento muito mais vantajoso do que se essas pessoas estivessem prestando serviço como pessoa física. Né? Como pessoa física estão submetidas a uma alíquota de até 27,5%, e como PJ estão submetidas a uma alíquota máxima no topo da pirâmide de 14%. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Sociedades empresariais simples existem no Brasil, em qualquer país do mundo, e nenhum país do mundo concede a vantagem que o Brasil proporciona, né? que cria esse fenômeno, né, do incentivo à pejotização.
Ele premia, né, o profissional liberal que decide prestar serviço sob a forma de uma PJ em vez de ser sob a forma de pessoa física. Isso agride a neutralidade do sistema tributário, que é uma característica essencial que deveria nortear qualquer sistema tributário no mundo. O sistema tributário não pode interferir na decisão de qualquer agente econômico se ele vai estar prestando serviço como PJ, como PF, o que ele vai estar fazendo. O sistema tributário, nesse aspecto, ele tem que ser neutro. Isso não sou eu que estou dizendo. É qualquer economista, entendeu? De qualquer linha de pensamento econômico no mundo há de concordar com essa constatação. Aliás, essa é uma outra questão importante de lhe dizer, senador Renan. Hoje eu lhe garanto que 95% dos economistas do Brasil hão de concordar que esse sistema que nós temos, que isenta dividendos e concentra toda a tributação do lucro na empresa, é um modelo ultrapassado, né, que gera enormes distorções. E por isso ele tem que ser definitivamente, a gente definitivamente tem que avançar para algo mais moderno. E o pano de fundo dessa discussão desse modelo é que, além de tudo, nós vemos no Brasil, como pano de fundo, um aumento muito forte da concentração de renda. Se o Brasil já era um país extremamente desigual, como a gente sabe, essa situação piorou nos últimos anos, pós-pandemia principalmente. A renda concentrada pelo 1% mais rico no Brasil, ela aumentou de 20% para 24% do bolo nos últimos 6 anos, e, pasmem, 85% desse aumento de concentração foi apropriado justamente pelo milésimo mais rico da sociedade brasileira, pelo 0,1% mais rico da sociedade brasileira, que representam pessoas com renda superior a 1,7 milhões de reais, que são justamente o alvo principal da proposta de imposto mínimo, né? No ano passado, no ano retrasado, desculpe, em 2023, nós tivemos 1 trilhão de lucros e dividendos distribuídos no Brasil, e 47% desse 1 trilhão de reais foi apropriado por esse 0,1% mais rico. Mas o problema não é só a isenção sobre a renda de lucros e dividendos no Brasil. Esse problema, eu diria que é maior. Há outras isenções que igualmente beneficiam desproporcionalmente os mais ricos no Brasil, como é o caso da renda isenta da atividade rural, que foi mencionado, somou no ano de 2023 110 bilhões, desses 110 bilhões, aproximadamente 60% concentrado pelas pessoas com renda superior a 1,2 milhão, que estariam mais suscetíveis à tributação do imposto mínimo. E mais 114 bilhões de rendimentos financeiros, igualmente isentos, como é o caso das LCI, LCA, os CRI. Né? Desses rendimentos financeiros isentos, 40% desses valores foram concentrados pelo 0,1% mais rico. E aí esse problema das isenções se soma, então, os tratamentos tributários que eu mencionei favorecidos, que são proporcionados pelos regimes especiais do Simples e do lucro presumido na apuração do IRPJ e da CSLL no Brasil. Bom, o resumo da ópera, né, dessa análise que a gente faz, é que é preciso reavaliar os regimes especiais e os gastos tributários, os benefícios fiscais, que hoje erodem, né, a base de cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido do Brasil. Por que é preciso reavaliar? Porque o moderno, né, o mais adequado hoje seria a gente ter menos brechas, a gente ter uma base mais ampliada, com menos exceções, e a gente ter uma alíquota mais baixa do que os nossos 34%. Né? Essa é a tendência no mundo. Vários países do mundo têm tentado ampliar a sua base tributável e reduzir a sua alíquota de RPJ, inclusive sob o ponto de vista da competitividade internacional. E a proposta do imposto mínimo, né, ela é um paliativo que pode, enquanto a gente não consegue fazer essa revisão dos regimes especiais dos gastos tributários, ele é um paliativo que pode amenizar aquelas distorções que eu disse que existem entre diferentes empresas e entre diferentes empresários. Por que ela pode amenizar? O Manuel Pires também citou a questão do teto de 34%. O que ele vai permitir acontecer?
ele vai permitir que aquele empresário que efetivamente já pagou 34% da empresa, ele não vai ter que pagar nada a mais em termos de imposto mínimo. Em compensação, aquele empresário que está tendo uma BMS, que está num regime especial e que está pagando só 10% sobre o lucro da empresa, esse vai ter que estar pagando os 10% a mais. Então, o imposto mínimo, além de ele introduzir mais justiça tributária, ele permite reduzir essa assimetria de tributação que existe entre diferentes empresários e empresas no Brasil. E, por fim, eu queria falar de alguns mitos que são difundidos nesse debate da reforma tributária. Um deles o Manuel já falou, quer dizer, é falso. Pode cair. Exatamente. Do senhor Sérgio que tá... Sérgio, nós estamos com um problema exatamente no seu sinal aí, né? Você conseguiu voltar aqui. Tá voltando. Com a palavra, Sérgio. Tá mudo. O problema é aí, viu, Sérgio? Eu estava concluindo, né, sobre alguns mitos que estão... Por favor. Concluindo sobre alguns mitos, né, que são difundidos nesse debate da reforma tributária. Como o Manuel Pires mencionou, não é verdade, né, que a tributação de dividendos tende a ter impacto negativo sobre investimentos. Existem vários estudos baseados nos países que alteraram a tributação de dividendos nas últimas 2 décadas e nenhum desses estudos constata impacto negativo ou positivo, né, sobre o nível agregado de investimento. Outra coisa que se fala é que não, os milionários vão sair do Brasil, etc. Tal. Chegou, inclusive, a se divulgar recentemente uma pesquisa que os milionários estariam saindo em debandada do Brasil, e foi a BBC, né, inclusive, publicou, com base em dados da lei de acesso à informação, conseguiram dados fornecidos pela Receita que mostram que, ao contrário, em termos proporcionais, o número de milionários que tem saído do Brasil reduziu nos últimos 6 anos. E o ponto para entender como o dividendo enviado para o exterior vai ser tributado, a saída do país não vai livrar aquele empresário da tributação. Ele teria que levar o seu negócio para fora do país também. E quem é que vai levar uma fábrica, né? Então, uma grande empresa, não existe no mundo real esse risco. Os setores que teriam mais possibilidade de transferir um negócio para outro país é o setor de serviços, e esse setor, em geral, ele já está enquadrado no regime de lucro presumido, grande parte deles, e ele não vai conseguir encontrar em outro país uma condição de tributação melhor do que a brasileira, em função de que nós vamos estar introduzindo um adicional de até 10%. De imposto mínimo, de até 10%. Em média, né, esse adicional é de 5%, segundo os dados que a própria Receita divulgou. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca do Brasil de 800 mil pessoas com renda superior a 600 mil reais, e pelos cálculos da Receita, 140 mil pessoas, apenas dessas 800 mil pessoas, vão efetivamente estar tendo que pagar um adicional em função do IR-MI. 140 mil pessoas entre 800 mil pessoas. E, por fim, em relação à questão do o suposto aumento da carga tributária, eu queria dizer que as nossas estimativas elas indicam que a receita a ser obtida com a tributação de dividendos e o imposto mínimo, já considerando o efeito do redutor, né, desse teto de 34%, ela tende a se aproximar do custo da desoneração, para quem ganha até 7,3 mil mensais. As mudanças feitas pela Câmara, elas reduziram, na nossa avaliação, o potencial de arrecadação, o impacto fiscal, ele piorou em torno de 7 a 8 bilhões de reais por ano,
Tá? Mas eu queria me colocar... Especificamente com relação ao total, Sérgio, ou especificamente com relação a dividendos, você já, por favor, sem interrompê-lo, você já analisou a regra que autoriza aprovar dividendos até 31 de dezembro e que esses dividendos serão recebidos sem taxação até 31 de dezembro de 2028? Não, isso não está na conta, mas isso eu queria lhe alertar o seguinte. Vejam que quais empresas que devem ser afetadas, tá, por essa regra. São as empresas, em geral, as maiores empresas do país que estão no lucro real. As empresas do Simples e do lucro presumido, elas vão recebendo os lucros e já vão distribuindo no próprio ano para os seus acionistas, né? Onde há esse problema são empresas, como Petrobras, faz a assembleia, né? Só no ano seguinte que ela distribui os dividendos apurados no último trimestre. E o ponto, senador, é que é o seguinte, é chocante, inclusive, mas dos valores, aquele 1 trilhão que eu mencionei de dividendos distribuídos no ano de 2023... não mais do que 30% desses lucros de dividendos hoje em dia provém de empresas do lucro real. 70%, 700 bilhões estão sendo distribuídos por empresas do Simples e do lucro presumido. Justamente as empresas que têm a menor tributação do lucro da empresa. Então nós estamos falando de 300 bilhões de dividendos, no máximo 300 bilhões de dividendos de empresas do lucro real, e na realidade de 1/4 desse valor, né, que é o valor que que poderia ficar sendo distribuído no último trimestre. E nos cálculos, na realidade, esse é o valor de 2023, mas a gente tem que considerar que, obviamente, as empresas vão distribuir menos dividendos com a nova tributação. Essa é uma reação natural que existe em todos os países que tributam dividendos. Então, hoje não existe estímulo para retenção, porque o dividendo é isento. Com a tributação dos dividendos, as empresas tendem a retrair a distribuição. Nos cálculos que a Receita fez, o cenário que a Receita trabalhou foi um cenário onde ela considerou uma redução de 35% na distribuição de dividendos das empresas do lucro real e do lucro presumido e 50% entre as empresas do Simples. Portanto, potencialmente a gente poderia dizer que no cômputo geral, se houver esta reação das empresas, o volume de dividendos que estariam suscetíveis à tributação no novo modelo giraria em torno de 350 a 400 bilhões de reais por ano, ou seja, já considerando essa reação das empresas e já considerando também aqueles valores que estão superiores aos 600 mil reais anuais. Tá? Agora, outra coisa sobre o impacto fiscal que tem que ser considerado é o seguinte, quando se fala resultado nulo, a gente poderia dizer que é um resultado nulo, talvez no agregado, próximo disso, né, senador? É impossível isso ter uma certeza. Ele pode dar um pouco negativo, poderia dar um pouco positivo. Mas a União tende a ter um ganho positivo e os estados e municípios tendem a ter um prejuízo em função do imposto de renda retido na fonte dos seus servidores, que é uma parte dessa renda que ela não entra no sistema de compartilhamento normal pelo FP e pelo FPE. Né? De todo modo, né, o que eu acho que é importante é que há uma certa incerteza em relação a isso. Eu acho que é importante aprimorar, né, essas estimativas agora nessa fase. Eu me coloco até à disposição da sua equipe, né, para a gente poder conversar com mais detalhes sobre essas estimativas. Eu recebi só hoje de manhã uma nota técnica da sua assessoria para a gente poder avaliar. Perfeito. Agora, eu queria chamar a atenção que era importante que um dos méritos que eu vejo no texto que veio da Câmara, foi uma sugestão, inclusive minha, senador, que fiz na audiência que participei lá, foi a ideia de como havia uma cogitação de que vai aumentar a carga tributária. Olha, se houver aumento de arrecadação, está previsto pelo texto aprovado na Câmara que esse ganho de arrecadação deve ser usado para reduzir a alíquota da CBS. Então, a própria
A própria redação do texto, ela garante para a sociedade brasileira que se a receita sobre a tributação da renda aumentar com a implementação do projeto, isso vai ser devolvido à sociedade brasileira com uma menor tributação do consumo, que eu creio ser uma medida importante e progressiva. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelas colocações iniciais, Sérgio Gobetti. E eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao Gilberto Alvarenga, que é consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio. Com a palavra, Gilberto. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao senhor, senador, pelo convite. Eu acho que é importante. E também a audiência dos senadores aqui, Laércio, Fernando. Eu acho que é importante que o setor produtivo possa prestar os seus esclarecimentos com relação a isso, e eu vou destoar dos demais, primeiro, por trazer uma visão do setor produtivo e, segundo, por trazer uma visão jurídica. Eu acho que esse é o ponto. Eu queria parabenizar aos colegas de mesa pela apresentação feita até agora. Acho que foram pontos muito relevantes. Cito o ponto da compensação do excesso de arrecadação com relação ao imposto de renda na diminuição da alíquota da CBS. Eu acho que é um ponto relevante, porque é isso aí, a gente busca também uma diminuição dessa questão do Brasil ter uma tributação alta sobre o consumo. Bom, cabe a mim fazer algumas observações com relação a esse projeto, e o meu primeiro ponto de observação, e essas observações terão um norte muito mais jurídico, mas algumas questões econômicas precisam ser ponderadas. A primeira questão é que existe uma necessidade de que haja uma atualização dos valores postos nesse projeto. Eu sei que isso tem uma repercussão fiscal negativa, mas de certa forma, e aí só lembrando, né, a gente tem então uma isenção até R$5.000, uma isenção relativa de 5 a 7.350, a partir de então, os recebimentos superiores a R$50.000 serão tributados, então isso é um ponto de observação também. Então, aquele sócio que receber no ano uma única vez um valor superior a R$50.000 vai ter essa retenção, muito embora nos demais meses tenha um recebimento menor. Isso faz com que gere um fluxo de caixa negativo para as empresas e positivo para o Estado. Então, esse é um ponto de observação também. E aí, o ponto final, que é o imposto de renda de pessoa física mínimo, né, que é acima de R$600.000. Esses valores não estão sendo atualizados no proposto. Qual é o ponto importante? A não atualização desses valores conduz a uma ampliação artificial da base de contribuintes futuramente. Então, no ano que vem, a pessoa que hoje está isenta não vai mais estar, porque vai ter, de repente, um aumento decorrente de um dissídio ou algum acordo. E no ano que vem, a pessoa que recebe o valor de R$50.000 corrigido vai passar a estar. Então, a gente vai ter uma ampliação artificial da base dos contribuintes por conta dessa proposição. E aí, eu trago como exemplo uma norma que é a norma, acho que de vanguarda do Brasil no momento, que é a Lei Complementar 214, a reforma tributária do consumo. No projeto, na Lei Complementar 214, existem 18 dispositivos de previsão de atualização das bases pelo IPCA. Então, uma norma que a gente vê que é uma norma embasada pelo princípio da cooperação entre fisco e contribuinte, que foi erigido a uma proposta constitucional, ela traz uma preocupação de uma atualização pelo IPCA. Vejam, a gente tem alguns exemplos já disso. Um exemplo é a própria tabela do imposto de renda, um outro exemplo, o adicional do imposto de renda, que desde 1996 ele é de R$20.000, e aí trazendo a valor presente, esse valor seria de R$106.755,71. Então, hoje a gente tem empresas que pagam adicional de imposto de renda que não deveriam pagar, tá? Existem 4 emendas, a emenda 3, a emenda 4, a emenda 5 e a emenda 17, que versam sobre essa questão da atualização pelo IPCA, e aí eu chamo a atenção para essas emendas. Um segundo ponto,
o estoque dos anos anteriores. Estamos voltando a tributar os dividendos. Depois de praticamente, na verdade, exatamente 30 anos, porque em janeiro de 1996 os dividendos deixaram de ser tributados e, possivelmente, em janeiro de 2006, os dividendos, 2026, os dividendos voltarão a ser tributados. Qual é o ponto? A atual redação, ela fala que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados. Ela não cria nenhuma outra exigência. Basta a apuração contábil dos lucros para que os mesmos possam ser distribuídos de forma isenta. Tá? A nova norma e a norma de transição proposta, ela cria, então, requisitos que não estão na lei atual. Então, vai-se ter, a partir de 2026, requisitos referentes à distribuição do lucro de 2025 que não estão na legislação vigente de 2025, porque ela cria a necessidade de uma aprovação cuja distribuição tenha sido aprovada até dezembro de 25. Então, você tem que aprovar e essa aprovação tem que ser até dezembro de 2025. Isso foi dito muito bem anteriormente pelo presidente da OAB. O artigo 132 da Lei das SA, ele afirma que essa deliberação, ela não é condição para a distribuição de lucro, ela só precisa ocorrer nos 4 meses do exercício seguinte, até o 4º mês do exercício seguinte, o artigo 132 da Lei da SA. Então, mais uma vez, está se criando aqui um requisito que não existia. Um segundo requisito, a adequação legislativa, sejam exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial. Lembro, a lei vigente em 2025 coloca como único requisito que os dividendos calculados com base nos resultados apurados serão isentos. Então, está se criando aqui obrigações da legislação civil. Então, estamos trazendo novos requisitos à legislação. E o terceiro, existe ainda a previsão do período até 2028 e existe a previsão de que ocorra essa distribuição nos termos originalmente previstos em ato de aprovação. Senhores, isso criará um contencioso significativo e criará, e acho que isso é importante para a gente observar que as proposições legislativas não precisam ter não devem ter única e exclusivamente uma visão econômica. O direito é uma ciência e precisa ser observada. A gente está aqui diante de uma possível inconstitucionalidade. Por quê? E eu falo isso porque, inclusive, o STF, numa situação anterior, na análise da ADI 2588, em 2000, referente à MP 2158 de 2001, ele já se manifestou no sentido, e na ocasião, tratava-se da distribuição de lucro das sociedades no exterior. Nesse caso, foi decidido pelo STF que o artigo 74, parágrafo único dessa MP, ele era inconstitucional porque ele tratava dos dividendos do ano de 2001, ainda anteriores à vigência da lei. Então, a gente tem aqui uma questão que é uma questão relevante a ser observada, tá? Com relação a isso, eu trago aqui a proposta de emenda 16, que é do senador Jorge Seife, que ela trata de uma forma muito simples. Ela fala, não sujeito ao imposto sobre a renda de que trata este artigo quando relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025. Não podemos ignorar a irretroatividade da norma. Isso é uma questão da ciência jurídica. Um terceiro ponto. O artigo 16b do projeto, ele traz uma ponderação de um balanceio da alíquota com a alíquota nominal da pessoa jurídica e traz aqui os 34%. Muito se foi dito com relação à tributação das empresas no Brasil, os colegas anteriormente mencionaram que as pequenas e médias empresas pagam pouco imposto com relação à renda. Eu acho que isso é uma questão
Obrigado, senador. Isso é uma questão a ser observada, eu discordo disso, mas isso é uma questão de viés econômico, então não vou entrar nessa seara, mas o fato é que, na medida em que estamos evitando, estamos confrontando objetivamente a pejotivação, ou seja, a concorrência direta de uma atividade desempenhada por uma pessoa jurídica organizada frente a uma pessoa física, eu acho que a gente poderia traçar como parâmetro não a alíquota nominal de 34%, mas a alíquota da pessoa física de 27,5%. Isso se sobressai principalmente nas empresas em que não são as empresas de capital, mas as empresas de serviço. Os prestadores de serviço, eles vêm tendo uma diferenciação e uma modificação da sua estruturação de tributação a partir da reforma tributária. Não se pode olvidar que a reforma tributária do consumo, ela traz ao mesmo patamar as empresas que desenvolvem atividades comerciais, de serviço e industriais. As empresas de serviço têm como seu maior insumo a folha de pagamento. Nesses casos, é inevitável que as empresas terão uma majoração da carga tributária, que isso foi justificado na edição da norma. Eu não estou criticando, só estou ponderando esse fato, que foi considerado na edição da norma de que dariam mais créditos aos seus fornecedores, isso seria mais razoável, e as empresas pequenas poderiam ficar de fora no Simples Nacional. Mas o fato é que essas empresas terão uma majoração da tributação sobre o consumo e uma majoração da tributação da renda, principalmente se considerarmos que esse valor de R$50 mil não sofrerá atualização. Então, esses fatores são fatores que, olhando-se no conjunto, são fatores, no médio prazo, prejudicial às sociedades, principalmente de serviço. Tá? Aqui, a emenda aqui que eu cito, a emenda 18 do senador Messias de Jesus, que traz para a alíquota da pessoa física essa ponderação que anteriormente era de 34%. E agora, como último ponto aqui de observação, eu trago a questão do Simples Nacional. Mais uma vez, temos que observar que não estamos tratando aqui, não podemos tratar aqui tão somente sobre um prisma econômico, mas o prisma jurídico ele tem que ser observado. As empresas do Simples Nacional possuem também uma isenção, sendo que a isenção das empresas do Simples Nacional ela está prevista não no artigo 10 da Lei 9249, mas sim no artigo 14 da Lei complementar, vejam, não é uma lei ordinária, uma lei complementar, 123 de 2006. A gente tem então, senador, uma diferença com relação às empresas do Simples Nacional pela sua peculiaridade. Eu vejo que as empresas do Simples Nacional têm grandes questões de prejuízo, por exemplo, alguns reparcelamentos especiais não são estendidos às empresas do Simples Nacional justamente porque toda a tratativa do Simples Nacional é feita numa lei complementar. E agora, a gente tem que observar que, nesse caso, existe um regramento próprio das empresas do Simples Nacional que precisa ser ponderado e respeitado. O projeto de lei anterior, que era o 2337 de 2021, ele justamente por entender essa inconstitucionalidade e essa limitação, ressalvava que as empresas do Simples Nacional não teriam permaneceriam com seus dividendos isentos. Existe uma emenda também com relação a isso, senador, é a emenda 19 e ela busca ressalvar a observância do artigo 14, que, ao meu ver, não precisaria nem mesmo ser ressalvado, porque é uma questão de hierarquia das normas, mas busca ressalvar essa questão. Finalizando aqui a minha apresentação, eu tenho alguns pontos, isso já foi dito, já foi rechaçado, mas eu acho que o setor produtivo ele tem que trazer esse ponto como um ponto importante, como uma contrapartida. Um parêntese, em momento algum, nenhuma instituição
quer a CNC, qualquer outra federação, é contrária a essa extensão e essa adequação da tabela do imposto de renda por meio dessa isenção. Entendo que isso trará um bem-estar social, trará um incentivo ao consumo, e isso é muito positivo, com a ressalva de que deveria ter uma atualização desses valores. Mas, então, o que a gente discute aqui são alternativas a essa necessária e já tardia majoração. A primeira alternativa não está no escopo dessa norma, está sendo discutido em outras normas, mas é inevitável a gente falar da necessidade de majoração da tributação das BETs. Isso é um ponto que é um dificultador para o setor produtivo. A gente tem 68 bilhões em 2023 e 2024, quase 1% do PIB gastos com apostas, 22% da renda das famílias foi direcionada a isso. Isso gera um prejuízo ao comércio de uma estimativa de 117 bilhões de reais, além do custo social que essa medida traz. Então, isso deve ser observado como uma contrapartida necessária à redução e, quem sabe, a fixação de fatores de correção a essa alíquota para daqui por diante. Um outro ponto, que é um ponto muito sensível para o setor do varejo, é a questão da concorrência das importações diretas. Vejam, a CNC tem um estudo no qual a gente buscou os 10 produtos mais importados diretamente. O custo médio para o empresário colocar na sua prateleira, vejam, não é revenda, para o empresário colocar na sua prateleira esses 10 produtos é de 73,6%. Enquanto uma importação direta pelo consumidor final, ela vai ter um custo de 40%. A gente tem uma taxa hoje vigente de 20%, mais o ICMS local e um sobre o outro vai dar mais ou menos 40%. Então, a gente tem aqui uma perda significativa de competitividade do comércio brasileiro, do varejo brasileiro nessa questão. Já caminhando para o final, eu acho que outras adequações são necessárias. A gente traz aqui conceitos novos, por exemplo, a alíquota efetiva, ela tem por base o lucro contábil, que é uma figura muito pouco explorada no sistema fiscal brasileiro. Mais adequado seria o lucro líquido com os ajustes, por exemplo. O prejuízo fiscal é um lucro líquido que deve ser considerado, porque se uma empresa passou 3, 4 anos com uma atividade em prejuízo, esse valor agora, esse lucro possível de distribuição, ele precisa ser ponderado com prejuízos anteriores. Então, o prejuízo fiscal é algo que precisa estar ponderado aqui. E aí, eu acho que a gente disponibilizaria, senador, as nossas observações diretamente ao senhor. Eu quero agradecer ao senhor dar voz ao setor produtivo para que ele efetivamente fale sobre a necessidade de adequação da proposta, que é justa, que é necessária, mas que precisa ser adequada para que observe princípios constitucionais, princípios legais e também econômicos, visando uma manutenção do setor produtivo. Muito obrigado a todos. Nós temos algumas participações aqui de internautas, do Diego, do Rio Grande do Sul. Pergunta quais setores a extinção de incentivos fiscais do PL 1087 afetará, como isso reorienta o capital e o desenvolvimento regional. O Rogério, do Distrito Federal, que também participa do debate, pergunta: será que isentar o imposto de renda da pessoa física dos servidores da educação, saúde, defesa e segurança aumentaria o consumo efetivo e a arrecadação de outras fontes? A Eneida, de São Paulo, pergunta: quando será efetivada a correção anual do imposto de renda, para que não existam essas distorções no futuro? A Renata, do Distrito Federal, pergunta: a mudança na tabela progressiva mantém a proporcionalidade da tributação em todas as faixas?
Participam também a Camila, do Rio Grande do Sul. O sistema tributário deve ser justo, a isenção até 15 mil e imposto de renda sobre lucros e retiradas acima disso. Defende a equidade fiscal. O Roberto, do Paraná, diz que é preciso que essa mudança aconteça, mesmo que ainda não seja a melhor opção, leis defasadas que não condizem com a atual realidade. O Carlos, do Rio de Janeiro, fala que os incentivos fiscais para a empresa deveriam ser sempre revertidos em investimentos na educação, segurança ou saúde. A Renata, de Pernambuco, fala que a carga tributária é muito alta para quem ganha pouco, é necessário trabalhar para reduzir as desigualdades sociais. O Lucas, do Paraná, estabelece que o projeto de lei tem que ser vinculado a corte de gasto do governo, se houver mais imposto, voltar novamente para o pobre. A Liane, do Rio Grande do Sul, diz que acho desumano a gente que é mãe de criança especial ter que pagar imposto de renda, um dinheiro que eu poderia investir nas terapias. E temos também a participação da Karina, de Santa Catarina, Renata, do Distrito Federal, o Luiz, do Paraná, e a Marina, de São Paulo. Temos alguma inscrição já de... Por enquanto não. Eu queria deixar duas perguntas que poderão efetivamente ser respondidas por qualquer dos convidados. São perguntas, digamos assim, mais genéricas. A primeira estabelece o seguinte: o PL 1087 prevê a isenção do imposto de renda para as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 por mês, beneficiando cerca de 26 milhões de declarantes, segundo informação do Consenfaz. Ao mesmo tempo, há uma análise de que essa medida de alívio fiscal, embora muito popular e defensável, sozinha pode reduzir a participação do imposto de renda pessoa física na arrecadação total. Qual a avaliação de vossas senhorias sobre o equilíbrio entre o aspecto social positivo da isenção para faixas de menor renda e o risco de fragilizar o papel redistributivo do imposto de renda da pessoa física no Brasil? Quais os mecanismos eventuais de compensação o considera indispensáveis para que essa isenção não derive, evidentemente, em insuficiência de progressividade ou desequilíbrio fiscal? Uma outra pergunta também genérica, eu deixaria aqui. O PL propõe a instituição de um imposto mínimo para pessoas físicas de alta renda, com limite acima de 600 mil ano, e a tributação de lucros e dividendos superiores a 50 mil mês, com alíquota de retenção que vai até 10%. Por outro lado, entidades como a Confederação Nacional dos Municípios apontam que a proposta original pode provocar perdas de arrecadação dos municípios da ordem de 5 bilhões anuais, afetando, sem dúvida, as finanças locais. Como o senhor interpreta os efeitos desta tributação mínima sobre as rendas mais elevadas e sobre lucros e dividendos? Em termos de ajustes, o senhor julga necessário, para evitar que a medida comprometa a autonomia fiscal subnacional ou gere impactos negativos não previstos? Eu queria deixar uma pergunta para o Manuel Pires, para que a gente possa começar efetivamente esse debate.
coordenador do Observatório da Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. O Observatório da Política Fiscal costuma analisar os impactos das reformas tributárias sobre a distribuição de renda, arrecadação e sustentabilidade fiscal. O PL em discussão, o 1087, propõe a isenção total do imposto de renda para quem ganha até cerca de R$5.000 por mês e a tributação mínima para rendas elevadas. Dado o exame de longo prazo que sua instituição realiza, como o senhor avalia a provável evolução da progressividade do sistema tributário com esse projeto? Em particular, essa pergunta que estamos fazendo para o Manuel Pires, em particular, se a faixa de isenção subir para todos R$5.000, como o observatório projeta que isso afetará a participação relativa do imposto de renda da pessoa física sobre o total da arrecadação e sobre a carga tributária dos estratos de renda intermediária alta? Quais os cenários de riscos identificados caso a compensação de perda da arrecadação não ocorra conforme o previsto? Eu deixarei também uma pergunta para o Gilberto Alvarenga, que é o consultor tributário da Confederação. A CNC é uma entidade que representa o setor de comércio, serviços e turismo. O que pode ser afetado tanto pelo aumento de consumo via maior disponibilidade de renda, quanto por possíveis impactos negativos, como redução de incentivos, o aumento de carga para faixas elevadas. Críticas destacam que a medida pode estimular o consumo, mas também reduzir a margem de arrecadação e pressionar os entes subnacionais. Considerando a perspectiva do setor de comércio e serviços, qual o efeito estimado dessa ampliação da isenção para R$5.000 por mês sobre o consumo privado e, em consequência, sobre a arrecadação de tributos que incidem sobre o consumo, como ICMS e ISS? Ademais, como a CNC enxerga o risco de perdas de arrecadação em nível municipal ou estadual, por exemplo, no FPM ou ISS, acabem por gerar contrapesos ou cortes em serviços públicos que impactem diretamente o setor de serviços e comércio. Eu queria deixar também uma pergunta para a Débora, que é subsecretária de Política Fiscal. A senhora, considerando que o PL prevê que a isenção comece a partir de janeiro de 2026, e esse é o nosso fundamental compromisso para aprovarmos essa matéria em até 30 dias, que foi o prazo que nós estabelecemos aqui nessa comissão, prevê que a isenção comece em janeiro e vai começar para renda mensais de até R$5.000, e que a remuneração acima de R$600.000 ano será alvo de tributação mínima, como o Ministério da Fazenda avaliou o grau de cumprimento desse mecanismo de compensação. No início dessa audiência pública, eu lamentei que até agora nós não recebemos os números da compensação do Ministério da Fazenda. E mais uma vez, eu aproveito o ensejo da pergunta para cobrar que esses dados, esses números, essa compensação seja mandada à Comissão de Assuntos Econômicos, que está fazendo a instrução da matéria. Poderia detalhar qual a estimativa de quanto da renúncia será efetivamente recuperada
por essa tributação sobre altas rendas e qual o plano de monitoramento para garantir que a arrecadação adicional se materialize, evitando, por exemplo, elisão ou mudança de comportamento dos contribuintes de alta renda. E deixar também uma pergunta para o Sérgio Gobetti, que é economista do IPEA. Como o IPEA, Sérgio, avalia do ponto de vista macroeconômico e distributivo o efeito líquido do PL 1087? A proposta contribui efetivamente para reduzir a desigualdade de renda ou tende a beneficiar grupos médios e de alta, baixa renda sem compensação estrutural? Quais seriam, segundo as simulações do Instituto, os riscos fiscais e distributivos de médio prazo dessa configuração que foi proposta pelo governo e foi efetivamente alterada na Câmara dos Deputados? Eu queria deixar essas perguntas e queria ouvir primeiro Manuel Pires. Manuel, podemos contar aí com a sua resposta fundamental nesse debate? Senador, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de fazer esse esclarecimento. Vossa Excelência me perguntou sobre a questão do impacto da progressividade do projeto e os cenários de risco fiscais que podem ser identificados aqui no projeto. Sobre a questão da progressividade, a gente, como tem duas medidas muito separadas, né, a gente consegue fazer essa discussão exatamente identificando o efeito de cada uma. A isenção de R$5.000 e gradual até 7.350, ela acaba aumentando um pouco a desigualdade, porque essa faixa de renda de R$5.000 ela está acima da média da distribuição brasileira. Então, uma isenção que melhora muito a qualidade de vida da base da população que declara imposto de renda, mas ela tem esse efeito negativo sobre a desigualdade que a professora Débora mostrou nas simulações que ela apresentou agora há pouco. Então, a questão do imposto mínimo é extremamente importante do ponto de vista do financiamento, mas também para conter esse impacto sobre a desigualdade, esse impacto negativo, primeiro, sobre a desigualdade. Porque as isenções dos investimentos financeiros, a isenção sobre lucro de dividendos, como essas rendas são muito importantes no topo da distribuição, o fato de elas serem isentas aumenta muito a regressividade, explica uma parcela muito grande da regressividade que a gente tem no topo da renda. Então, o imposto mínimo ele vem para compensar esse efeito sobre a desigualdade da desoneração da base. Então, a gente vê que tem alguma melhora nos indicadores de desigualdade. Eu queria destacar um indicador que normalmente é usado, mas que não tem aparecido muito, de desigualdade, que é a relação entre o 1% mais rico, 0,1% mais rico, e os 50% mais pobres. Nesse caso, esse tipo de indicador de desigualdade vai apresentar uma melhora muito grande, porque a gente está atuando, o projeto atua exatamente sobre esses dois grupos, beneficiando os 50% mais pobres e financiando essa desoneração, principalmente com 0,1% mais rico a partir da inscrição do imposto mínimo. Então, acho que, sobre alguns critérios de desigualdade, o PL tem algum impacto moderado, mas sobre outros critérios que medem desigualdade extrema, o PL tem um impacto muito positivo, tá bom? E aí eu ressalto, né, a minha conclusão da fala inicial, que é, havendo espaço político para incluir novamente as outras rendas que ficaram de fora, a progressividade, o efeito sobre o sistema vai melhorar muito do ponto de vista da distribuição. Tá? Evidentemente que ele também melhora o projeto do ponto de vista arrecadatório. Sobre a questão dos riscos fiscais, a gente tem uma boa clareza do impacto fiscal da desoneração na base, esses números têm um bom nível de precisão, tá? Em geral,
os números são muito próximos, independente de quem está fazendo a estimativa. Existem diferenças maiores na estimação do efeito do imposto mínimo, principalmente por conta da questão dos dividendos. Um dos argumentos nas discussões sobre tributação de dividendos é que, eventualmente, algumas empresas possam fazer, em vez de distribuir os dividendos para os acionistas, usar os lucros para custear algumas despesas do acionista dentro da empresa e diminuir a base de tributação, diminuir a distribuição de dividendos e, com isso, reduzir o pagamento de impostos. Esse é um comportamento esperado. A gente já espera, os cálculos que o Sérgio Gobetti apresentou e dos quais eu citei aqui, tem vários ajustes, vários cenários para lidar com esse tipo de efeito. Ele é menor, praticamente inexistente, na questão da tributação remetida para o exterior. Ele é praticamente inexistente também no caso da tributação das empresas maiores. Ele pode ser relevante no caso dos regimes especiais, em que a figura da empresa e do sócio se confundem bastante. Mas, mesmo assim, a gente tem cenários assim, tenta ser bastante conservador, porque a questão do equilíbrio fiscal ela é sempre importante para que o orçamento público tenha recursos suficientes para financiar as despesas. Tá? Então, seriam essas minhas considerações à questão que o senhor colocou, agradecendo novamente. E, se for o caso, me coloco à disposição. Por favor, vai explicações adicionais. Muito obrigado, Manuel Pires. Agora nós vamos ouvir a professora Débora Freire sobre a pergunta que nós fizemos. Como o Ministério da Fazenda avaliou o grau de cumprimento desse mecanismo de compensação acima dos 600 mil ano, poderia detalhar qual a estimativa de quanto a renúncia será efetivamente recuperada por essa tributação sobre altas rendas, o que evidentemente significou as mudanças da Câmara dos Deputados, com ampliação de isenções, e qual o plano de monitoramento para garantir que a arrecadação adicional se materialize, evitando, por exemplo, a elisão ou mudança de comportamento do contribuinte de renda alta. Com a palavra, Débora. Obrigada. Obrigada, senador, pela pergunta. Bem, a Receita Federal, acho que a gente tem que... acho que os pesquisadores também sempre ressaltam isso. A Receita Federal é quem, de fato, tem ali os dados mais adequados enfim, para fazer esses cálculos. Porque, de fato, aqui a gente está falando, né, de um número reduzido de indivíduos que serão tributados um pouco a mais por conta dessa medida. E, para isso, você necessariamente precisa, né, dos microdados para analisar, e sabemos todos que esses microdados, né, por questão de sigilo fiscal, não estão disponibilizados. O que eu diria? Diria que a Receita Federal, enfim, para além de ter plena gestão desses microdados, ela acompanha, então ela tem toda a capacidade de acompanhar, de fazer o acompanhamento do quanto, de fato, enfim, ao longo, né, da implementação da medida no próximo ano, do quanto, de fato, a gente está conseguindo fazer a compensação. E essa compensação ela é muito cara ao Ministério da Fazenda. Não à toa foi uma proposta do Ministério da Fazenda, e é por ela que estamos, desde a apresentação desse projeto, lutando muito para passar tanto para a sociedade quanto para essa casa, e, enfim, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, a importância da medida de compensação. Então, a medida de compensação é muito cara ao Ministério da Fazenda. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. E o Ministério da Fazenda, enfim, eu estou lá na Subsecretaria de Política Fiscal, ele acompanha fielmente os dados em termos do quanto, enfim, da arrecadação, basicamente porque isso é extremamente necessário para o cumprimento das nossas metas fiscais, para o cumprimento dos nossos objetivos fiscais. E eu acho que está muito claro também que temos um arcabouço fiscal, temos temos os nossos compromissos muito sólidos com o cumprimento desse arcabouço, com o cumprimento das metas fiscais. Então, basicamente, a operacionalização desse sistema, eu diria que
a Receita Federal é o órgão, de fato, que tem a grande, enfim, tem toda a incumbência e a capacidade de fazer esse acompanhamento. A Receita Federal vai fazer isso e, ao longo do tempo, obviamente, que esses números, né, do quanto, de fato, a compensação está gerando de receita e todo esse processo de equilíbrio da medida, ele deverá se tornar claro e será, obviamente, acompanhado pela Receita Federal. Uma coisa que eu queria ressaltar é que nas estimativas, como o senador pediu as estimativas aqui, né? As estimativas iniciais, como vocês muito bem sabem, tinham uma gordura, tinha um superávit e a avaliação, né, feita é que enfim, com algumas, a partir das mudanças que ocorreram, esse superávit a gente reduz um pouco, né? Reduz esse superávit e a medida continua fiscalmente neutra. Mas um ponto que eu queria ressaltar bastante é que as estimativas da Receita Federal do impacto do projeto são bem conservadoras. Eu acho que todos sabem também que a Receita Federal é bastante conservadora nas suas estimativas de impacto fiscal. E essas estimativas dependem muito dessa premissa de comportamento que a Receita Federal foi bem conservadora nessa premissa, né? De comportamento, de como que os indivíduos vão mudar o seu comportamento frente a essa tributação mínima. E aí, basicamente, a premissa adotada, ela já foi muito conservadora. Então, o ponto que eu queria trazer para essa discussão é que partimos para os cálculos de uma premissa bastante conservadora, de uma mudança na distribuição de dividendos, né? Ou seja, de uma alteração, de uma distribuição menor de dividendos. Então, entendo aqui, né, como economista, como alguém que acompanha o fiscal de perto, que essa premissa está bem conservadora e que o conservadorismo dessa premissa, ele nos dá ali uma gordura para ainda né, considerar o projeto como neutro e, consequentemente, também para que possamos, enfim, não estar muito preocupados com o risco fiscal que isso pode trazer. Obviamente, eu gostaria de ressaltar aqui, obviamente, que o Ministério da Fazenda está sempre preocupado com riscos fiscais, tá? Mas o que eu digo, então, é que as premissas dos números da Receita são bem conservadores e que, portanto, a gente, enfim, está tranquilo quanto a isso. Eu levarei as ponderações do senador para o Ministério da Fazenda a respeito dos números solicitados e levarei para o secretário Barreirinhas, então pode ficar tranquilo que isso tudo aqui será levado. O outro ponto que eu digo é que, enfim, a operacionalização desse sistema, até a importância disso, acho que isso torna mais claro a importância da gente recolher ali o mensal, né, no imposto mínimo, exatamente para que a Receita Federal tenha a capacidade dessa gestão, tem essa boa gestão da compensação, e aí chegou lá no ajuste anual, o indivíduo pagou mais que 10%, ele vai receber de volta, né, aquilo que, enfim, ficou acima ali dos 10%. Então, é um sistema muito inteligente, a gente sabe que o nosso fisco é um dos fiscos mais modernos do mundo, a gente não pode negar isso. Então, em termos de operacionalização, temos plena confiança de que a compensação será devidamente feita e, obviamente, iremos acompanhar isso ao longo do tempo para avaliar se, de fato, o projeto está fiscalmente neutro e o que é que precisa ser feito, né, caso não esteja, para que isso seja ajustado e a gente não tenha riscos fiscais para o nosso equilíbrio fiscal e, obviamente, também para o sistema do IRPF como um todo. Eu fico assim muito feliz antes mesmo dos dados serem mandados, que, do ponto de vista fiscal, a Fazenda avaliza, né, as mudanças feitas lá na Câmara dos Deputados. Acho que é importante ressaltar que, assim como eu mostrei aqui, nós entendemos que qualquer coisa que você tira de fora da renda acaba prejudicando um pouco a progressividade desse sistema. Acho que é importante a gente entender que, obviamente, que é um projeto corajoso, como eu disse desde o começo, e ponderado. Entendemos que existe
Eu concordo aqui com os pesquisadores de que qualquer retirada, qualquer isenção que você coloca, acaba prejudicando um pouco os resultados da medida. Então, acho que isso é importante de ser repassado. É muito importante ter cuidado com essas isenções, ter cuidado com essas retiradas, porque, obviamente, a gente mitiga esse impacto. No entanto, eu posso dizer tranquilamente que esses impactos... Sem interromper, é que publicamente está claro o apoio do Ministério da Fazenda às mudanças feitas na Câmara. As pessoas alegam na Câmara que os acordos foram feitos com o apoio do Ministério da Fazenda. Isso é um dado muito importante para o Senado instruir o encaminhamento do projeto e até para o meu relatório. Quer dizer, a Fazenda participou da negociação, ela apoia as mudanças que foram feitas, é uma pergunta específica. Senador, eu levarei suas ponderações para o Ministério da Fazenda. Eu precisaria, de fato, para responder essa pergunta, na verdade, conversar com os secretários e, enfim, levar essa ponderação para o Ministério da Fazenda. É óbvio que a Fazenda participou do processo de negociação e a Fazenda entende que, ainda que algumas mudanças, ainda que algumas isenções tenham sido colocadas, nós não comprometemos os resultados que nós mostramos aqui e que temos algum espaço dentro da medida para que isso não traga grandes riscos fiscais para o país, para as finanças públicas. Mas, então, Débora, essa é a posição que eu posso colocar aqui, senador. Eu sei, mas desculpa assim, é que a consultoria do Senado está apresentando um buraco de 30 bilhões. Nós não recebemos os dados da Fazenda. E tem uma discussão fundamental que está posta, de que a Fazenda apoia as mudanças realizadas pela Câmara. Essa resposta é fundamental para dar equilíbrio na própria apresentação do relatório, o que efetivamente vai mudar, o que nós vamos subtrair ou não vamos subtrair, o que afetou e o que não afetou a compensação. Isso é fundamental, porque nós vivemos o bicameralismo. O Senado vai ter que fazer uma instrução da matéria e é fundamental que nós tenhamos esses números e essas informações. A pergunta é específica. A Fazenda participou do acordo na Câmara? Certo, essa que é a pergunta, Eu irei levar, como eu já disse, eu irei levar suas ponderações, acho que são super importantes, realmente, para os meus superiores, para o Ministério da Fazenda. Então, me comprometo aqui a levar suas ponderações, que acho que são muito importantes, e também só ressaltar a questão de que acho que é importante a sua consideração, porque, na verdade, quando a gente avalia esses números que são feitos fora da Receita Federal, esses números acabam sendo feitos por aproximações, por algumas médias. Então, por isso que ressalto que, de fato, a sua ponderação é importante. É importante que a gente leve essa consideração para a Fazenda, porque os números mais fidedignos que temos são, de fato, do Ministério da Fazenda. Então, levarei as suas ponderações para os meus superiores, tá bom? Tá, muito obrigado, professora. Obrigada, senador. E vamos ouvir agora o Gilberto Alvarenga. Gilberto, você tem aí exatamente a pergunta? Sim, tenho até anotado, senador. Por favor, o senhor pode ficar tranquilo. Em linhas gerais, o senhor fez aqui o questionamento: qual é a visão do setor produtivo com relação a pontos positivos e negativos desse projeto. Ressalto mais uma vez que consideramos que a majoração do IR da isenção do IR, né? Não do IR, da isenção do IR, né? A gente está discutindo exatamente esse o ponto aqui. A majoração dessa isenção, ele é um fator que vai trazer um bem-estar social, vai incentivar imediatamente o consumo, né? Existem estudos que as menores rendas utilizam esses valores para injetar diretamente por uma necessidade de consumo de itens básicos, né, e essenciais à sua sobrevida, sobrevivência, e principalmente existe uma grande expectativa de que isso gere um aumento do emprego num curto e médio prazo. Então, esses pontos são pontos muito positivos. Mas ressalto, mais uma vez, algumas observações que fizemos.
principalmente pelo ponto de que se a gente tem, por exemplo, um superávit e esse valor é um valor que ele vai ser um valor estanque, que não vai ser atualizado, possivelmente nos próximos anos esse aumento de arrecadação será mais significativo, não só pelo congelamento da faixa de isenção em R$ 5.000, assim como o congelamento da faixa de retenção dos R$ 50.000. E esse fator, senador, ele pode gerar, inclusive, uma reanálise futura dessa faixa de isenção. Então, acho que a gente poderia repensar nisso. Isso é só uma sugestão, obviamente uma sugestão totalmente empírica, com base nos dados que eu ouvi aqui. Então, mais uma vez, a CNC ressalta que o projeto é muito positivo, que o projeto é essencial, mas que o projeto precisa ser ponderado principalmente com algumas questões jurídicas, principalmente a questão da atualização, a questão do estoque, a questão do Simples Nacional, a questão da alíquota, algumas questões colocadas aqui, por exemplo, como as isenções retiradas dessa base da renda mínima. Um exemplo, que é um exemplo de uma limitação possivelmente jurídica, as doações estão nessa base da alíquota mínima. Só estão sendo excluídas as doações de cunho hereditário. E uma doação não é uma renda, então ela não pode, juridicamente, estar na base do imposto de renda. Isso é uma observação que se faz, e eu estou trazendo aqui uma situação mais extrema para que a gente também olhe com cuidado essas readequações. Então, acho que a ponderação da representante da Receita Federal foi muito razoável, do ponto de vista que a gente tem que olhar com cuidado esse sopesar das isenções e dessa base. E ressalto, por último, mais uma vez, que eu tenho sempre ouvido reclamações do setor produtivo da falta de dados, e a gente também queria ter acesso a esses dados, a esses estudos, porque são importantes até para que a gente se prepare para essa readequação e para essa modificação. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Eu queria agora ouvir o Sérgio Gobetti. Nós fizemos exatamente, a proposta contribui efetivamente para reduzir a desigualdade de renda ou acaba beneficiando grupos médios e de alta renda sem a compensação estrutural? Para que todos saibam o porquê da insistência nas respostas, eu queria dizer que o projeto, infelizmente, veio da Câmara sem nenhuma compensação, além da compensação para isenção de até R$ 5.000, R$5.000 mês, e gradativa, progressivamente, até R$ 5.350. Quer dizer, nós precisamos suprir essa dificuldade, porque, inclusive, é cláusula de inconstitucionalidade. E essa matéria não pode voltar a correr risco, como já correu na Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui todos para minimizar os riscos, para que tenhamos, nesses 30 dias, uma efetiva aprovação, né, de modo a que a isenção possa valer já a partir de janeiro de 2026. Então, tem esse problema. Por isso que é importante a gente saber se a Fazenda apoia, se ela participou do acordo na Câmara. Eu falei aqui no início, eu sei que a Fazenda participou no início do governo de um acordo com a Câmara dos Deputados para isentar 155 bilhões do arcabouço, tirar do teto do gasto do arcabouço, com a PEC da transição. A maior parte dos 155 bilhões para o orçamento secreto. Eu sei que a Fazenda participou. Portanto, é fundamental a gente saber se a Fazenda participou também desse acordo agora. Sérgio, com a palavra. Então, senador, eu acho que
sobre os impactos, né, do PL 1087, a gente teria que desagregar ele em dois componentes desse impacto, né? O impacto macroeconômico, o impacto sobre desigualdade, dessa discussão sobre o impacto fiscal. Perfeito. Em termos de impacto macroeconômico e desigualdade, né, repetindo um pouco o que o Manuel, né, já tinha mencionado, o impacto macroeconômico ele é relevante, a desoneração tende a ampliar consumo de camadas, eu diria, médias, né, da população, médias baixas, uma desoneração. Do ponto de vista da desigualdade, por outro lado, não tanto. Aí, do ponto de vista da desigualdade, o impacto mais positivo que se tem sobre desigualdade provém da tributação das altas rendas, e não da desoneração da chamada baixa renda, porque, como o Manuel também mencionou, para os senhores terem uma ideia, a porta de entrada dos 20% mais ricos no Brasil é exatamente R$3 mil hoje. Então, quem ganha acima de R$3 mil estaria beneficiado com a isenção, já faz parte dos 20% mais ricos. E a porta de entrada dos 10% mais ricos da sociedade brasileira está em torno de R$6 mil. Então, basicamente, né, o grosso do benefício, essa medida de desoneração vai estar beneficiando quem está entre os percentis 80 e 91, 92, alguma coisa assim, até chegar aos R$7 mil. Né? E desse ponto de vista, eu também queria destacar o seguinte: o efeito macroeconômico, então, sobre essa faixa de renda, ele é positivo, mas eu até lhe diria que, lhe respondendo também uma outra pergunta que o senhor fez, é que há dúvidas do ponto de vista técnico, há muitos economistas que questionam a real necessidade de ter se ampliado essa isenção, justamente porque nós estamos falando de rendas que não são tão baixas assim. A gente pode estar falando de uma espécie de classe média baixa, uma classe média que estaria sendo beneficiada com a medida, e essa preocupação que o senhor também traduziu em relação à redução do imposto de renda de pessoas físicas para essa faixa de renda. Então, sobre isso, é curioso, até eu lhe chamaria a atenção que, do ponto de vista técnico, entre economistas, há algum certo questionamento e dúvida sobre a conveniência ou não em relação a essa desoneração dessa faixa de renda. Se o melhor não seria alguma outra medida nesse sentido. O que no meio político, digamos, foi absolutamente consensual, né? A gente viu na tramitação da Câmara, os parlamentares dizendo todo mundo favorável à desoneração. Em compensação, eu vou lhe dizer que a tributação das altas rendas, a tributação mínima, sobre essa medida há muito mais consenso do ponto de vista técnico entre economistas, embora essa medida do ponto de vista político e com setores empresariais, como o senhor sabe, né, enfrenta, digamos, determinados questionamentos, né? Então, agora, do ponto de vista macro, obviamente, desoneração dessa faixa de renda deve ter efeitos positivos sobre o consumo, né? Eu acho que o fato da desoneração, como o Manuel explicou, ela não é uma correção da tabela do imposto de renda, ele é um desconto. Então, eu acho que pelo fato de ter entrado como um desconto, ele vai prevenir um problema que seria essas pessoas simplesmente ficarem livres da declaração do imposto de renda. Tá? Isso eu acho que seria um efeito negativo, né? Eventualmente, se a gente fizesse uma ampliação do modo tradicional da tabela. Por que eu diria que é negativo? Porque eu acho que a gente ter o controle, né, dos dados, o fato das pessoas precisarem declarar o seu IRPF, apresentarem seus dados, é algo positivo, inclusive para os estudos que a gente tem feito, por uma questão até de educação fiscal, né? Eu acho que é importante que as pessoas permaneçam nessa faixa de renda fazendo a sua declaração do imposto de renda. Em relação à questão fiscal, a outra parte da pergunta que o senhor faz em relação ao impacto fiscal, eu acho que o senhor tem razão, acho que é importante haver uma atualização das estimativas por parte da Receita Federal,
Mas como a Débora ressaltou, quer dizer, existe, eu diria que há um grau de incerteza sobre efetivamente qual vai ser a reação das empresas em termos de maior retenção na distribuição de dividendos. E o parâmetro que a Receita utilizou, como a Débora colocou, ele é relativamente conservador, né? Mas eu diria que está dentro de uma margem que é um conservadorismo que eu consideraria justificável, tá? Porque, pela experiência que a gente vê de outros países, no caso da França, né, por exemplo, as pesquisas da França indicam que lá houve uma redução de distribuição de dividendos da ordem de 30%. A hipótese que está se adotando no caso brasileiro é uma hipótese de um pouco maior, que talvez a gente possa justificar, ela é mais conservadora do que o que aconteceu na França, mas a gente poderia justificar pelo fato de que no Brasil predomina na distribuição de dividendos empresas do simples do lucro presumido. Recorde daquele número que eu citei, de 1 trilhão de distribuição de dividendos em 2023, 70% provém de empresas do simples e do lucro presumido. Distribuição de dividendos para residentes brasileiros. Tá? Distribuição de dividendos para o exterior, não. Distribuição de dividendos para o exterior é dominada por empresas do lucro real. Tá? E por fim, né, eu queria fazer um comentário pegando o gancho na questão do simples, senador. Eu acho que um grande erro da tramitação do PL 2337 foi justamente na aprovação que a Câmara fez ter excluído da tributação de dividendos as empresas que faturassem até 4,8 milhões. O senhor pode chamar qualquer economista aí para ser ouvido. Isso aí foi uma grave distorção produzida no texto da reforma tributária prevista lá no PL 2337. Isso geraria uma distorção gigantesca, porque imagine o incentivo que haveria para as empresas começarem a se dividir, né, para chegar no limite dos 4,8 milhões e ficarem isentas da tributação de dividendos. Eu vou ser mais categórico. É um absurdo essa mudança que foi feita pela Câmara dos Deputados, e eu adverto isso no sentido de que, em hipótese nenhuma, poderia se cogitar, né, de fazer algo semelhante no atual projeto. Nós estamos falando de uma política pública, de uma política fiscal e tributária, onde, essencialmente, essa política fiscal e tributária ela tem que ser analisada sob o ponto de vista dos seus impactos econômicos e fiscais. Assim, se a gente estivesse discutindo uma questão de política de saúde pública, nós íamos estar ouvindo o que os especialistas em saúde, os médicos, têm a dizer. Então, repetindo, acho que sobre esse tema fiscal, tributário e econômico, o que deve predominar é o bom senso do que a teoria econômica, as pesquisas empíricas em todo o mundo recomendam. E como eu falei, o nosso modelo tributário brasileiro de tributar o lucro só na empresa e isentar na pessoa física é algo completamente fora da curva e que tem que ser definitivamente ultrapassado. Obrigado. Gilberto, alguma colocação adicional? Eu só queria fazer só uma observação, que às vezes a gente vê números, né, e principalmente eu que sou advogado, eu fico assim um pouco perdido, mas a fala anterior aí, do Sérgio, uma pergunta a ele, eu queria uma ajuda dele com relação a isso. Ele falou que de 1 trilhão de dividendos distribuídos, 70% foi para o Simples Nacional. A gente tem mais ou menos, e a expectativa e o número da Receita, acho que é em torno de 20 milhões de empresas no Simples Nacional. 70% de 1 trilhão dá 700 milhões, 20 milhões de empresas, então isso dá uma média de R$35 mil por ano de distribuição de lucro. Eu só queria confirmar isso para que eu pudesse até entender. Porque às vezes a gente vê um número que é um número muito significativo, mas o número, na prática, é um número menor, né? Então, assim, só para a gente... E acho que isso está muito dentro da razoabilidade. Eu vejo, e a gente tem análise de que a grande maioria das pequenas empresas tem uma receita anual muito módica. Então, acho que esse é um ponto para a gente observar. Sérgio, adicionalmente alguma coisa a colocar? Liberando o microfone aqui. Do 1 trilhão, o 70%, Gilberto, é lucro presumido e simples junto. Não é apenas o simples.
Tá? Então, é 700 bilhões, cerca de 700 bilhões do 1 trilhão provém de empresas do Simples e do lucro presumido. Tá? Outra forma de analisar os dados, do cerca de 1 trilhão, tá? Aproximadamente 580 bilhões são valores que superam os 600 mil reais anuais, ou seja, são praticamente 60% dos lucros e dividendos distribuídos estão na faixa superior aos 600 mil e, portanto, estariam sujeitos à tributação na fonte de 10%. Só que o que vai ocorrer? Se a gente fosse fazer a conta em cima dos 580 bilhões, nós íamos presumir que a receita seria de 58 bi, né? 10% de 580. Só que na prática o que vai acontecer? As empresas vão reter parte desses lucros, especialmente as empresas do Simples e do lucro presumido, que é onde existe mais margem para acontecer isso, né? Porque as empresas do lucro real estão submetidas a todo o normativo, como tu sabe, lei de sociedades anônimas, tem um mínimo de distribuição de dividendos, tá? Então, em função disso, nós saímos do 1 trilhão, nós temos aproximadamente 570 a 580 bilhões que superam a cifra de 600 mil anuais, portanto, a princípio sujeitos à tributação, mas com o efeito de reação das empresas projetado pela Receita, acaba que a base de cálculo final se estima em volta de 350 bilhões que seriam passíveis de tributação sob a alíquota de 10%. E daí depois nós vamos ter a aplicação do teto, né, o teto redutor de 34%. Nos cálculos da Receita, isso tem nota técnica, já dados apresentados pela Receita, para os senhores terem uma ideia, daquele número de 140 mil pessoas que seriam atingidas pelo imposto mínimo, das 800 mil que ganham acima de 600 mil reais, a Receita já divulgou um dado onde ela mostra que cerca de apenas 3.500 mil pessoas entre as 140 mil estão em empresas que já pagaram os 34% da empresa. Veja, senador, 3.500 pessoas apenas de 140 mil, apenas 3.500 pessoas já teriam pago no nível das suas empresas os 34%. Mas nós temos cerca de outras 30 mil pessoas entre as 140 mil que não estariam completamente isentas da tributação adicional, mas elas teriam benefício do redutor porque elas estariam pagando acima de 24%, 25%. Né? Então, são duas situações diferentes. Nós temos aqueles empresários que já estão pagando os 34% da empresa e ficariam completamente livres do imposto mínimo, e nós teríamos cerca de 30 mil empresários que estão pagando um patamar superior a 25% e, portanto, eles teriam um alívio da incidência do imposto mínimo e, portanto, acabariam pagando a menos. O impacto agregado desse redutor reduziria o potencial de arrecadação do imposto mínimo em cerca de 7 bilhões de reais anuais. Esses são alguns números. Professor Manuel Pires, algo a acrescentar? Senador, eu queria só agradecer a oportunidade para explicar meus pontos de vista e apresentar uma avaliação do projeto de lei e me colocar à disposição para qualquer ajuda que a CAI faça, sendo a necessidade, para os próximos passos. A gente sabe que tem essa questão dos números, né? O Sérgio já se disponibilizou a tentar ajudar na aferição de impacto, eu também me coloco à disposição para colaborar, tá bom? Ótimo. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, professora Débora. Não só agradecer a oportunidade e ressaltar mais uma vez, senador, que levarei todos os seus pontos para o Ministério da Fazenda. Ótimo. Serei bem cuidadosa em repassar todos esses pontos para o Ministério da Fazenda e que o Ministério da Fazenda, obviamente, acho que eu já ressaltei isso daqui, mas ele tem muito compromisso de que
sejamos muito cuidadosos com a medida e seus impactos fiscais. Eu acho que, enfim, isso conversa muito com a nossa posição quanto à política fiscal. Então, só queria ressaltar isso, né, que o Ministério da Fazenda jamais faria algo enfim, defenderia algo que trouxesse riscos fiscais para o país. Então é isso, muito obrigada. Mas a preocupação é exatamente essa, é que na circunstância é muito difícil dizer fez acordo com o Centrão e tem responsabilidade fiscal, ou uma coisa ou outra. O Centrão provavelmente não cabe no orçamento do Brasil. Então, fazer acordo com o Centrão é exatamente o oposto de ter responsabilidade fiscal. Pelo menos a experiência tem demonstrado, e a mais sobeja demonstração é o arcabouço, que está aí com toda dificuldade. Todo dia o parlamento tem que excluir despesa do arcabouço, quer dizer... o último acordo que se fez publicamente, que eu lembro, foi esse. Gilberto, você tem alguma coisa a acrescentar? Senador, agradecer em nome do nosso presidente José Roberto Tadros a oportunidade de poder participar desse debate, parabenizar os colegas de mesa, que foi um debate muito importante, muito produtivo, e parabenizar o senhor também pela iniciativa e por todo esse diálogo que faz parte aí do desenvolvimento da democracia, principalmente. Muito obrigado a todos. Essa é a 4ª e última audiência pública. A partir exatamente deste momento, eu estarei dedicado à formatação do relatório, que pretendo apresentá-lo na próxima semana. E vamos avaliar com o Senado Federal se seria importante nós votarmos durante a semana, que teremos sessões semipresenciais, ou deixaremos a votação especificamente para a próxima semana. Mas essa não será uma decisão minha, será uma decisão coletiva da Casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, viu? O desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A grande característica distintiva da África Ocidental é que é uma região tradicionalmente marcada pela existência de grandes estados, pelo menos desde o século IV. E a guerra entre estados, ou a guerra de sociedades estatais contra sociedades sem estado ou em formação ainda, é a grande produtora de escravos. É uma região que consegue alimentar, a partir do século XVI, a América, mas ela, pelo menos desde o século VII, alimenta, através do deserto do Saara, toda a demanda que o mundo muçulmano, em expansão a partir do século VII, vai tendo de escravos. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Reafirmo diante do Brasil. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não.
A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafé não faz parte desse cenário. Porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha... O senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O futuro da Ferrogrão volta ao centro do debate. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da obra após pedido de vista do ministro Flávio Dino. A Ferrogrão liga o estado do Mato Grosso ao Pará e ela é considerada essencial para o escoamento da produção, mas recebe críticas porque atravessa áreas de proteção ambiental. Aqui comigo no estúdio está o senador José Lacerda, do PSD de Mato Grosso. Senador, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Senado. Obrigado, Carla. Estou iniciando a nossa presença aqui numa luta. Isso aí, senador. Conte conosco, conte com a TV Senado. Senador, queria que o senhor falasse para a gente qual que é a importância da Ferrogrão para o Mato Grosso e por que qual é o ponto aí de desacordo que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Carla, a realidade é a seguinte. Nós precisamos entender que nós temos o Pacto Federativo, que precisa ser cumprido. O artigo 20 da Constituição diz quais são as terras da União. E as terras da União é a propriedade da União, que é ocupada tradicionalmente pelos índios, né? O que está se discutindo, o que a lei autoriza, o que está se discutindo, é a elaboração de um estudo de um projeto. A hora que a nação brasileira proibir estudos de projetos, eu acho que nós estamos tendo um retrocesso. O artigo 5º da Constituição diz que nós somos iguais perante a lei, índios e não índios. O país, de acordo com o artigo 5º, inciso 15º, diz que o trânsito no território nacional é livre. No território nacional é livre. O Pacto Federativo e a Federação têm a obrigação de desenvolver os estados e combater a pobreza. Né? O artigo 170 da Constituição também contribui com o desenvolvimento do Brasil. Eu entendo que esse projeto que liga Sinop a Itaituba, no Pará, Mato Grosso ao Pará, só em Mato Grosso beneficiam 3.800.000 pessoas, mais a população do Pará, e nós precisamos de segurança alimentar. Este é um projeto de transporte, de um modal de transporte, que vai reduzir nesse trecho 50% os índices de carbono. Isso representa o quê? CO2. Isso representa que as hidrovias são importantes, as ferrovias são importantes,
E outra relevância desse projeto, que essa ferrovia vai passar marginal a BR. O impacto, qualquer atividade econômica gera impacto. É importante que o PSOL levantou esses dois pontos. O primeiro por ser por medida provisória, que já virou lei, não é mais medida provisória, é lei. Né? E o segundo que vai ter um retrocesso ambiental. Mas a minha pergunta que eu faço é a seguinte: o ser humano, o homem brasileiro, o ser humano do Brasil, índio e não índio, fazem parte do meio ambiente ou não? Se eles fazem parte do meio ambiente, erradicar a pobreza é importante. Então, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Barroso deram mais uma decisão favorável ao Pacto Federativo do Brasil e o Estado Democrático de Direito. Então, eu acredito que o ministro, outros que terão que votar, o Dino que pediu vista, o ministro... Eu acho que é importante para o Brasil um projeto dessa envergadura. Claro que ele é polêmico. É um traçado de mais de 900 quilômetros, mas é um traçado que vai melhorar a qualidade de vida e a vida humana, gerando emprego e renda. Como é que está a análise, senador, do impacto ambiental, desse licenciamento ambiental? O impacto ambiental, primeiro tem que ser feito o projeto para depois fazer o licenciamento. Entendi. Então, se não tem o projeto, não tem licenciamento para se fazer. Então, o que está se buscando é, primeiro, os estudos do projeto. E depois vem o licenciamento ambiental. Então, nós não podemos impedir a elaboração de projetos no Brasil. Eu acho que isso não é a melhor lógica do Estado brasileiro, da Federação, uma prática dessa natureza. Então, qualquer um outro projeto que tiver qualquer risco de possibilidade ambiental, o país vai ficar em dificuldade, porque qualquer atividade econômica tem um efeito ambiental. A ciência existe para isso, para reduzir os impactos e ver o melhor caminho. Por isso existe a ciência. E hoje nós temos um avanço muito grande na ciência. E meio ambiente não pode ser ideologia. Meio ambiente é ciência. Senador, caso o Supremo declare inconstitucional essa lei que reduziu o Parque Nacional de, não sei se eu vou falar certo, Jamanchim, o senhor acredita que o Congresso tem alguma forma de reverter essa situação? Eu não trabalho com essa hipótese, porque eu entendo que o Supremo Tribunal é o equilíbrio da nação, é o equilíbrio da nação. Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, são independentes, mas têm que funcionar harmonicamente. Se tem favorável do Poder Executivo, que é o autor da mensagem a esta casa, ao Congresso, né? As duas casas. O Legislativo que aprovou, então, dos três poderes, 2 já se manifestaram favoráveis, mesmo tendo, claro, as questões contrárias, que isso é normal. Na democracia, a divergência é inteligente. Então, eu sou 100% favorável à inteligência, mas meio ambiente é ciência e a sociedade humana do Brasil faz parte do meio ambiente, cara. Senador, o Congresso Nacional recentemente aprovou um novo licenciamento ambiental, que já foi inclusive sancionado com alguns vetos pelo presidente Lula. À luz dessa nova legislação, como que as obras da Ferrogrão... O senhor acha que, à luz dessa nova legislação, as obras da Ferrogrão terão mais segurança jurídica? Há algum risco para o meio ambiente? O senhor já tem falado que não, mas eu quero saber, na sua opinião, esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. A ciência existe para manter esse equilíbrio. Eu fui secretário de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso.
a necessidade de ser uma tratativa nessa parte ambiental, aonde tenha uma conciliação científica. Não tem jeito, eu vou pegar o meu estado. Meu estado hoje, individualmente, o Mato Grosso, é o 5º maior produtor de grãos do mundo. E também biodiversidade, todas essas atividades tiveram um efeito ambiental. Mas tem uma outra finalidade. O ser humano se alimenta. Está certo que nós ainda temos um índice de pobreza grande. Né? Nós temos um índice de pobreza grande. Mas as pessoas precisam entender que tem muita gente que precisam se alimentar, que estão passando fome. Senador, só para... E a humanidade, o mundo, precisa ter segurança alimentar. E a forma de ter segurança alimentar não é só a produção. É a produção e o transporte. O intermodal do transporte faz parte desse processo. Em quanto tempo? O senhor falou que a ferrovia vai reduzir em 50% a emissão de CO2. Em quanto tempo ela reduz também o transporte, o deslocamento? O transporte ela vai reduzir... A questão aí não é nem de fator de tempo da redução. Né? Não é nem é custo de redução. O custo final é muito alto, porque são milhares e milhares de veículos que serão utilizados pela ferrovia, que vai reduzir. Então, isso tem um custo final do frete. Isso tem um custo final para o consumidor, um custo final para o mercado. O Brasil precisa ser competitivo, tanto na política externa como na política externa, na interna como na externa. Senador, o senhor pretende, junto com a bancada do seu estado, até com a bancada do Pará também, se reunir e tentar conversar com os ministros do Supremo, tentar de alguma forma agilizar esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal? Eu entendo o seguinte, os ministros são juristas renomados, são constitucionalistas, eu sou membro da Academia de Direito Constitucional, são constitucionalistas, né? E eles têm o conhecimento suficiente, independente de demandar com os ministros, eles têm dado prova de competência para o Brasil e mantido o Estado Democrático de Direito. Senador, quero agradecer muito a presença do senhor, já convidá-lo para outros programas. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Parlamento Amazônico define estratégias para a COP30. Cidades mais arborizadas é o que desejam população e deputados. Prevenção do câncer, um mascote visitou o Senado para chamar a atenção. E uma mostra em Florianópolis, migrantes e refugiados, contem com a gente. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande.
Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Qual é o seu sonho? Saber ler e escrever. S-A. Era me dando para ensinar da letra, eu fazia montando a palavra. Eu não lembro mais que palavra que é. Mas que eu tenho nesse caderno lá em casa ainda, viu? Isso me emocionou muito, viu? Eu fiquei muito feliz com isso aí, viu? Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã. Aqui, na TV Senado. Se você não tem a queima controlada, o que pode acontecer? O que aconteceu em 2020. Uma queima que praticamente dizima toda a vida no Pantanal. Quando se mostra na televisão aquelas labaredas muito altas, queimando os ninhos de pássaros, matando os pássaros, mas aí depois tem a queima subterrânea. O que é? Essa vegetação, a camada que a gente chama macega, tem um fogo que fica lá, fica só a fumaça, mas o fogo continua lá embaixo. Apagou, mas não apagou aquelas chamas. E aí, quando principalmente os animais vão buscar água pela seca, eles vão naqueles locais aí, queimam as patas, principalmente as imagens que a gente viu das onças, né, e outros tantos animais. Então, a sobrevivência no Pantanal, ela tem que ser harmônica entre o homem e todos os animais que ali vivem, principalmente junto com a vegetação. Um maestro conduzindo uma ópera é uma coisa muito, muito mais complicada do que concerto, porque você está confrontando cada momento com coisas que aconteceram no palco. Concertos em Geral, neste sábado, 6h da tarde, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu?
calma. Vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois, vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, uma mobilização nacional que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O Senado também participa dessa iniciativa, promovendo ações de conscientização e também debatendo projetos voltados para a saúde da mulher. Aqui conosco no estúdio a gente recebe a senadora Damares Alves, que recentemente compartilhou com todo o país o próprio diagnóstico de câncer de mama. Senadora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua história, contasse sobre o seu diagnóstico, passasse a sua experiência para os nossos telespectadores. Mas antes de eu chegar, Carla, no Outubro Rosa, eu quero falar do Setembro. Nós encerramos ontem no Senado Setembro em Flor, que é um mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer no colo de útero. Então, também. O Senado está muito envolvido com o tema e a gente inaugura hoje o Outubro. O Senado tem muita gente de rosa, tá bonito aqui atrás, gente. Muitas campanhas e eu estou muito feliz com o engajamento, cada vez mais, inclusive, dos senadores homens participando da campanha. A minha história é uma história de milhões de mulheres, Carla. Dia 18 de julho agora, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. No primeiro momento, a gente tem um susto. Tá? Eu sou de uma geração que, quando se falava em câncer, entendia-se morte. Então, naquele momento, você toma um susto, mas aí a gente descobre o quanto a medicina avançou, o quanto a ciência avançou, o quanto nossos profissionais estão preparados hoje no Brasil. E aí eu descubro que o diagnóstico precoce salva. O diagnóstico precoce salva vidas, que foi o meu caso. Entre uma mamografia e a outra, foram apenas 11 meses. Então, quando eu fiz a mamografia e que identificamos o câncer, isso quer dizer que ele estava numa fase inicial, muito pequenininho, e eu recebo o diagnóstico, já faço os demais exames e já sou direcionada a uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia e com 4 dias depois, Carla, eu estava aqui no Senado. E todo mundo que acompanhou sabe, 4 dias depois eu estava no Senado, já inaugurando a nossa campanha do Agosto Lilás, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Carla, e aí eu descubro a importância da gente falar do diagnóstico precoce e a importância de falar com as mulheres lá na ponta. Primeiro, vamos nos cuidar. Segundo, vamos fazer exames. Procure o exame, procure a rede pública. Terceiro, ter a esperança. Receber da forma como eu recebi. Um primeiro impacto, mas vamos embora, vamos enfrentar o tratamento. Passei pela cirurgia, já passei pelas sessões de radioterapia, agora eu estou na terceira fase, que é a fase da hormonoterapia. Um remedinho que eu vou tomar uma vez por dia, por uns 2, 3 anos, mas eu te garanto, eu me sinto curada. Os médicos informam que no caso do câncer que eu tive, a ciência garante até 98% de cura. Então, o diagnóstico é triste, mas o prognóstico é bom, mas o tratamento existe, mas a cura existe e eu caminhei na busca da cura. E eu posso te falar hoje, comecinho de outubro, eu estou curada.
Que bom, senadora. A senhora divulgou, contou, né, tornou a sua situação pública no dia do lançamento da subcomissão CAIS Câncer, que inclusive é presidida pela senadora doutora Eudócia. E na ocasião a senhora falou, eu queria que todas as mulheres pudessem ter o pronto atendimento e o acesso aos exames e tudo que a senhora teve, como foi com a senhora. O que falta na sua avaliação agora, não só como paciente, mas também como legisladora, para que isso chegue a todas as mulheres? Primeiro, a gente tem uma boa notícia. Quando nós instituímos a Comissão do Câncer aqui no Senado, que foi assim uma iniciativa extraordinária da senadora Eudócia, por que a comissão foi formada, a subcomissão, Carla? Porque nós já estamos aí há uns 2 anos aprovando uma série enorme de projetos de lei sobre câncer. Toda semana tem alguma coisa na pauta. A senadora Eudócia, por ser médica, decidiu, vamos reunir tudo numa subcomissão e a gente deliberar tudo de uma vez, ou a gente já ter a coragem de propor uma grande, enorme, maravilhosa legislação para a área. Então, a subcomissão é formada para isso. E aí, uma semana depois, a gente consegue aprovar a legislação que agora no Brasil o SUS será obrigado a oferecer a mamografia a partir de 40 anos de idade. Você tem ideia do avanço disso? É extraordinário. Porque havia uma recomendação a partir de 50 anos. A gente estabelece que a partir de 40 e com um diferencial. As mulheres que têm exames genéticos que apontam que ela tem uma predisposição, ou mulheres que já tiveram pacientes em casa, tipo a mãe, a avó, a tia, elas poderão fazer a mamografia antes dos 40 anos. Isso quer dizer, nós vamos salvar vidas, porque o diagnóstico precoce, ele é o caminho. Então, a CAS monta a subcomissão, a gente tem uma legislação imediatamente aprovada. O ministro da Saúde já anunciou que as mulheres já podem procurar a rede pública de saúde para fazer mamografia. E a gente agora caminha para mais tratamento, mais terapias, a inclusão de novas terapias no sistema público de saúde. E a gente dá essa resposta lá para a sociedade. Mas o Senado está todo dia deliberando sobre a matéria, todo dia falando sobre câncer. E agora, em outubro, a gente quer avançar em algumas matérias, avançar aprovando algumas legislações. Mas vou te explicar o que mais nos incomoda. Não tem lei efetiva sem dinheiro para fazer a aplicabilidade da lei. Não tem política pública eficaz sem recurso. Nós vamos ter que fazer uma discussão sobre o recurso no Brasil e vai ter que ser uma discussão pé no chão, trazendo todo mundo, CAS Câncer, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamento, vamos ter que falar de dinheiro. Por quê? O câncer é uma das doenças que mais mata no país. E quando a gente pega o orçamento do Ministério da Saúde, o que a gente vê? 5% do orçamento é destinado ao tratamento de câncer. E desses 5%, o que a gente viu? A grande parte é para o tratamento e uma parte pequena para a cirurgia. E a gente sabe que a cirurgia, hoje, em alguns casos, é o método mais eficaz. O meu caso. O meu caso, fez a cirurgia, agora vem um tratamento que é uma parte secundária. Então, nós vamos ter que fazer uma avaliação de como está o orçamento do Ministério da Saúde. A gente precisa da quimioterapia? A gente precisa. Da radioterapia? A gente precisa. Mas talvez a gente vai ter que reforçar esse orçamento para o procedimento cirúrgico. O método mais seguro para o câncer hoje ainda é, em muitos casos, a cirurgia. Então, agora a gente vai para essa parte da discussão de orçamento e garantia de recursos lá na ponta. E o Senado é que vai fazer essa discussão. Senadora, e campanhas de informação? Porque às vezes as mulheres não sabem que está disponível para ela fazer o exame a partir de 40 anos ali na rede pública. Às vezes essa informação não chega. Isso também é importante? Importante. E nós vamos ter, Carla, que nesse processo de prevenção, trazer a sociedade. Sem a sociedade civil, a gente não vai chegar lá na ponta. Por exemplo, deixa eu falar de uma agência que poderia se envolver mais nas campanhas de conscientização e de prevenção. As igrejas. Você tem ideia do número de mulheres que estão dentro das igrejas e que nunca foram orientadas a fazer o autoexame? Por
Vamos começar pelo autoexame. Você tem ideia, um número de mulheres lá na região mais distante que não sabe os direitos que ela tem da busca do tratamento. E a gente precisa falar com as mulheres também da lei dos 60 dias, da lei dos 30 dias. O que é a lei? A lei garante que, a partir do diagnóstico, ela tem 30 dias para começar o tratamento. E ela tem que buscar esse direito. E se o direito não estiver sendo exercido, se tiver inibido o direito dela, buscar a defensoria pública, buscar um advogado. Então, existem agências na sociedade que poderiam participar mais. Eu sou evangélica, todo mundo sabe. Eu sonho com todas as igrejas em outubro fazendo cultos cor-de-rosa, conversando com as mulheres, orientando. Mas aqui, não é só a mulher adulta. Nós vamos ter que falar com a mulher jovem, adolescente. Nós vamos ter que falar, Carla, de hábitos saudáveis. Nós vamos ter que falar com as meninas sobre alimentação saudável, sobre atividade física, porque a gente começa a ter informações que as meninas cada vez mais cedo estão tendo câncer de mama. E às vezes elas subestimam. Elas encontram um nódulo, elas no autoexame encontram um carocinho. Ah, mas câncer é só para a mulher adulta. Não, vamos começar a conversar com a mulher mais jovem para ter hábitos saudáveis, para que ela tenha uma vida adulta saudável. Então, o Outubro Rosa não é só dizer faça o exame, faça a mamografia, faça o autoexame. É conversar sobre o todo que envolve o câncer de mama, sobre o direito, a prevenção, o tratamento, a vida saudável, hábitos saudáveis também. Senador, o Senado também está nessa luta, né? Vai promover algumas ações. Qual a importância de tudo que o Senado está fazendo, não só da parte legislativa, né, das votações dos projetos, mas também dessa conscientização dos debates? Carla, que bom você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não conhecem como essa casa aqui é extraordinária. E eu preciso fazer esse elogio à casa, porque eu estive na casa como servidora. E agora eu estou na casa como senadora. E eu preciso elogiar a nossa diretora. As servidoras têm campanhas internas, nós temos exames internos, nós temos rodas de conversa e nós temos um acolhimento interno. Quando nós temos uma colega que está passando pelo que eu estou passando, existe toda uma rede de solidariedade aqui dentro. Inclusive, nós temos campanhas de voluntariados dentro do Senado. Nós temos campanha de ajudar aquela mulher no Senado que tem menos condições financeiras e que está trabalhando, aquela terceirizada, a nossa querida da Copa, a nossa querida da limpeza. Nós temos toda uma rede de apoio. E o Senado é isso, é uma casa que a gente se conhece. Brasília é pequena, todo mundo se conhece, todo mundo tem um filho que namorou com uma filha de alguém, estudou com um filho de alguém, então a gente tem uma rede de solidariedade. Então, internamente, nossas campanhas funcionam, nossas assessoras, nós senadoras somos acolhidas com a campanha do Outubro Rosa, mas o rosa para o Senado é o ano inteiro. Ele é azul no tapete no plenário, tapete aqui nos corredores, mas ele é rosa o ano inteiro. Mas, para além disso, a gente sai dentro do Senado para interagir com a comunidade. E a gente faz as campanhas do Senado que tem um alcance nacional. Por exemplo, nós vamos projetar nas torres do Congresso Nacional imagens sobre o câncer de mamas. Nós vamos falar o tempo todo nas mídias internas e que vão chegar lá na ponta. Nós vamos apoiar as senadoras e senadores em suas redes sociais com cards, entregando material para que ele fale lá na ponta. O Senado entrega praticamente uma campanha pronta. Nós, parlamentares, temos com vocês uma campanha pronta para a gente usar no dia a dia. Então, as campanhas do Senado, não só as matérias legislativas, mas as campanhas feitas aqui, elas não ficam restritas a esta casa, elas chegam lá na ponta e, olha, o Brasil vê TV Senado. Eu vou dizer uma coisa, com toda humildade, essa entrevista vai ser muito vista. Muitas mulheres vão se identificar com essa entrevista. E eu vou aproveitar, vou falar com elas. Me permita, ânimo. Se você recebeu um diagnóstico de câncer de mama, ânimo. Eu acredito que a forma como a gente lida com a doença também é 50% do tratamento. Ânimo, alegria, não se desespere. Siga exatamente o que o seu médico mandar. Acredite no seu médico. Busque o seu médico quando tiver dúvida. Converse com outros profissionais se quiser, mas siga.
A medicina no Brasil está avançada, nós temos na rede pública de saúde excelentes profissionais. Então, eu quero levar também ânimo para quem está nos ouvindo. E você que nunca fez um exame, vá fazer o exame. Bate lá no Serviço Público de Saúde, fale com o seu convênio se tem plano de saúde, mas faça seu exame de prevenção. O diagnóstico precoce salva vidas, Salva né, senadora? vidas. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Estamos felizes pelo sucesso do seu tratamento. Parabéns pela sua coragem de compartilhar isso com todos nós aqui, com todo o nosso país. Obrigada. É um momento difícil para mim, mas eu estou aproveitando esse momento realmente para fazer desse meu enfrentamento uma causa. Eu quero agora me envolver, como nunca, na prevenção e na conscientização sobre o câncer de mama. Obrigada, senadora. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar lá no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Olá, estamos de volta. Nós estamos aqui na sala onde acontece a reunião da CPMI do INSS e hoje a gente está fazendo o jornal daqui para mostrar o que aconteceu durante a manhã, no depoimento que teve hoje de manhã, e também vamos trazer todas as informações. Hoje pela manhã, quem depôs e ainda vai continuar depondo depois do almoço foi Thaisa Hoffmann, que é a esposa do ex-procurador-geral do INSS. A Thaisa tem diversas empresas, as empresas dela juntas, somadas, receberam 7 milhões de reais de Antônio Carlos Camilo, que é conhecido como Careca do INSS, que inclusive está preso por causa das investigações. O patrimônio do casal, da Thaisa e do marido dela, do Virgílio, juntos em 6 meses aumentou e foi para 18 milhões de reais. Mais cedo ela foi questionada pelo relator, ele perguntou diversas coisas, ela quase não respondeu nada, ela respondeu pouquíssima pergunta, e o que ela respondeu foi só sobre a medicina, sobre o trabalho dela, sobre questões médicas, mas sobre a investigação ela ficou calada o tempo todo. E, inclusive, ela se negou a fazer o compromisso de dizer com a verdade. Vamos ver. Passo agora à leitura do termo de compromisso da depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra dos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que lhe souber e for perguntado? Ela não fará o compromisso. Mas por que, Excelência? Porque o nosso entendimento é diverso do entendimento de Vossa Excelência. Ela figura, de fato, como investigada. Sim. Haja vista que, inclusive, teve pedido de prisão preventiva feito por esta comissão. Além de outras cautelares processuais penais. Então, por essa razão, não entendemos que ela figura nessa comissão como testemunha. A gente vai falar agora com o relator da CPMI. Agora, nesse horário de almoço, todo mundo saiu, mas daqui a pouquinho está todo mundo voltando para cá, mas o relator já voltou, já almoçou, já está aqui, e a gente vai conversar um pouquinho com ele agora. Deputado, o que você achou desse primeiro depoimento agora de manhã? Olha, o interessante é que o brasileiro trabalha tanto, sua para ter um salário mínimo tão minguado, e o pessoal aqui fala em milhões como se não fosse absolutamente nada. A depoente veio cá, está exercendo o direito que o habeas corpus a concedeu e, na maioria das respostas, mantém o silêncio. Mas o núcleo criminoso já está bem detalhado. Infelizmente, a gente vê o esposo dela, um funcionário público de carreira que percebe quase o teto do funcionalismo, se valendo de propina. Infelizmente, essa é a realidade. O que o brasileiro está ouvindo e vendo durante o percurso da CPMI é que foi muito dinheiro para bolso de agente corrupto público e de particulares, enquanto o aposentado sofrendo as consequências no dia a dia. Ela alegou que fazia pareceres, né, que as empresas dela ofereciam esses pareceres. O senhor tem provas de que eram esses pareceres mesmo? Não temos prova nenhuma e é muito comum o investigado poder adotar uma linha de defesa em relação ao serviço prestado. A gente tem visto isso aqui. Evidentemente que esse parecer
se foi fabricado ou se foi feito sob medida para a recepção de valores, ele não tem nenhuma comprovação do serviço prestado. Foram milhões de reais direcionados ao esposo dela por meio de empresas que ela criou. Acho, isso é só um achismo, que ela é uma testa de ferro do seu esposo. E tenho pena que ele não a tenha preservado. Ou seja, está aqui no ambiente de CPMI, sendo questionada, e quem a trouxe para cá foram as falcatruas praticadas pelo procurador-geral do INSS de então, companheiro dela. A gente viu também o senhor mostrando que ela tem ligação com o Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca, né? Como é que seriam essas ligações? Olha, as ligações foram mais de 11 milhões de reais direcionados às empresas da senhora Thaisa. A exemplo da Curitiba Consultoria, que recebeu mais de 7 milhões de reais, só essa empresa. E questionei a ela, ela disse que eram pareceres. Pense num parecer caro. É, o que o senhor falou, né? São milhões, ninguém fala de 1.000, de 100, de 200 reais, né? Não, o casal tinha reservado um apartamento em Balneário Camboriú, de 28 milhões de reais. Você imagina, como é que um servidor público tem condições de comprar um apartamento, um imóvel de 28 milhões de reais? Depois da deflagração da operação, agora em abril, em maio eles adquiriram um imóvel por mais de 5 milhões de reais. Ou seja, nós não estamos vendo ainda, não alcançamos o tamanho desse desvio, porque estamos falando aqui de um acréscimo patrimonial de 18 milhões de reais. Só esse apartamento reservado pelo casal custa 28 milhões de reais. Mas ao longo da CPMI nós vamos alcançar novos fatos. Deputado, o que o senhor espera para o depoimento de agora à tarde, do marido dela? Olha, não tenho muito o que esperar, não. A dinâmica criminosa já está toda descoberta. O esposo, ele capitaneou dentro do INSS essa permissão pública para que os aposentados e pensionistas tivessem seus descontos autorizados. Eles tivessem um pouco de respeito à esposa, ele teria se oferecido para vir depor no lugar dela e evitar que ela passasse esse constrangimento. Tá bom, deputado, obrigada, viu? Nós conversamos agora ao vivo com o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar. Lembrando que agora, nesse momento, a CPMI está no intervalo, que é horário de almoço, mas os parlamentares já estão começando a voltar e daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, a reunião deve ter início novamente. Vai continuar com o depoimento da senhora Thaisa, que estava depondo mais cedo e que não falou, que é a esposa do Virgílio Filho, que é o ex-procurador-geral do INSS. Mais cedo, ela falou que não tinha nenhum envolvimento com nada ilícito. Vamos dar uma olhadinha. Aguardei com serenidade o momento de poder falar diretamente a esta comissão e à sociedade, para esclarecer mentiras que foram repetidas à exaustão, com profunda crueldade e sem qualquer compromisso com a verdade. Sou mãe, médica e empresária. Ao longo da minha vida profissional, jamais estive envolvida em qualquer prática ilícita. A empresária também foi questionada sobre a empresa dela, a THS, foi questionada pelo relator e ela também disse que a empresa não tinha nenhuma atividade ilícita. Vamos ver. Eu queria saber da senhora qual foi o serviço que a senhora prestou através da THJ Consultoria. Excelência, eu presto parecer médico. Meu objetivo é trazer informação ajudando na saúde das pessoas. Então, esse é o objetivo das empresas para atingir uma massa maior das pessoas.
O relator também questionou a depoente sobre a compra de um apartamento no valor de 28 milhões de reais em Balneário Camboriú, como ele até falou para a gente agora mais cedo na entrevista. E ela respondeu. Como é que um servidor do INSS, no caso seu esposo e a senhora, arrumaram 28 milhões de reais para comprar esse apartamento? Por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Se eu dissesse à senhora que estou desconfiado que esses 28 milhões de reais vieram dos sofridos aposentados e pensionistas, eu estou errado? Excelência, vou permanecer em silêncio. Taísa também foi questionada pelo relator sobre o valor de 140 mil reais que a empresa dela, a ACA, teria recebido. Vamos ver o que ela respondeu. A ACA Consultoria, doutora, ela foi criada para pegar dinheiro roubado e direcionar para determinadas pessoas. E olha só, esse criminoso mandou 140 mil reais para o centro médico que a senhora é a sócia proprietária. A senhora poderia justificar por que recebeu 140 mil reais desse bandido? Deputado, eu gostaria muito de explicar, mas a minha defesa me sugeriu ficar em silêncio. Tá. Mas a gente queria uma explicação lógica para não sair daqui com a certeza que a senhora foi usada como lavanderia de propina do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Na verdade, é isso. Deputado, porque eu prestei o meu trabalho e toda essa documentação será entregue. Sim, senhora. Ela foi questionada também pelo relator sobre o recebimento dos valores do Antônio Carlos Camilo, careca, do INSS, que passou valores milionários para ela, chegando até a 11 milhões de reais. Ela justificou dizendo que foram pareceres que ela emitiu das empresas dela, mas ela não apresentou os documentos. Vamos ver. O primeiro depoimento foi de Thaisa Hoffmann, esposa do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira. Foi uma decisão do presidente da comissão, porque Thaisa tem filho pequeno e está amamentando. Ela foi convocada para falar à CPMI porque aparece como sócia de empresas que teriam recebido recursos de pessoas e empresas investigadas no esquema de desvio de recursos de aposentados. De acordo com a Polícia Federal, ela teria recebido, por meio das empresas, cerca de 15 milhões de reais, 7 milhões e meio repassados por empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Amparada por um habeas corpus que garantiu a ela o direito de não se incriminar, Thaisa Hoffmann se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. A gente pode perceber pela leitura do habeas corpus que é possível que a defesa e a doutora Thaisa escolha as perguntas a serem respondidas. Perfeitamente, doutora. Perfeito. Ela terá todo o direito, a senhora também poderá, quando a pergunta for feita, ela não quiser responder, ela vai dizer, olha, eu vou permanecer em silêncio. Numa exposição inicial de poucos minutos, ela falou da trajetória profissional. Sou mãe, médica e empresária. Ao longo da minha vida profissional, jamais estive envolvida em qualquer prática ilícita. Minha trajetória sempre foi pautada pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com o bem-estar das pessoas. Sou médica há 22 anos, mestra em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, especialista em clínica médica e endocrinologia e membro da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. A empresária confirmou que é sócia de 3 empresas: Curitiba Consultoria, THJ Consultoria e Centro Médico VitaCare. Disse que o trabalho dela era fazer pareceres médicos
médicos, mas se negou a responder por que essas empresas receberam tanto dinheiro de envolvidos no esquema de desvio do INSS. Perguntei por que o senhor careca do INSS, através de uma empresa chamada World Cannabis, que nunca vendeu um pé de maconha medicinal, nunca, mandou para a senhora 5 milhões de reais e depois mandou mais 1.770.000. Só aqui foram 10 a 11 milhões de reais. Pode explicar? Eu vou permanecer em silêncio. Ótimo. Thaisa Hoffmann também ficou calada quando questionada sobre o patrimônio acumulado pela família. Esse é um dos edifícios melhores do mundo. Fica em Balneário Camboriú. Valor dele, 28 milhões de reais. Poucas pessoas no mundo têm essa condição, mas pela força do trabalho, e assim acredito, nossa depoente reservou uma lâmina 7001 aqui do Sena Tower. Queria saber da senhora, a senhora vai morar no Sena Tower? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Nos leva a crer que essas instituições que foram aqui criadas, a THJ, a Curitiba, o Centro Médico, foram também nessa composição com careca. Ou seja, olha, vamos repassar aqui o recurso. O que a gente precisa saber é isso, se realmente isso foi contrapartida do serviço prestado, que Vossa Senhoria está dizendo que prestou, ou se tinha uma contrapartida em função do trabalho feito dentro do INSS. É aí que eu queria saber se Vossa Senhoria, em algum momento, o Virgílio comentou sobre isso, se teve mais alguém que participou dessas liberações indevidas lá dos aposentados e pensionistas. Senador, eu fico triste de ouvir isso, porque eu não tive nem licença maternidade. Durante todo o meu período, eu mantive a prestação dos meus serviços. Então, o meu trabalho foi feito e eu não quero que ele seja desmerecido. E não teve nenhuma interferência com relação a isso. Como é que conheceu? Como é que o Careca contratou essas empresas? Eu vou permanecer em silêncio, senador. A senhora não quer fazer uma delação premiada? Porque aí a senhora pode ser beneficiada com isso. Eu agradeço, excelência, mas eu tenho plena convicção da verdade e que os fatos serão todos esclarecidos com as devidas provas. Lembrando que nós estamos aqui na sala onde acontece a CPMI do INSS. O Senado Notícias hoje está sendo transmitido daqui. Nesse momento a reunião está no intervalo, os parlamentares foram almoçar, devem estar voltando daqui a uns 10 minutinhos. Então agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de mais cedo, que estava discutindo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O relator do projeto, que é o senador Renan Calheiros, ressaltou a necessidade de um trabalho equilibrado para que pessoas que ganham mais paguem mais impostos. Hoje foram ouvidos representantes de setores empresariais e profissionais liberais que estudam o tema. Vamos ver. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que a correção da tabela do imposto de renda é uma reivindicação histórica da entidade e classificou a atualização como justa e necessária, mas destacou que o texto precisa ser aperfeiçoado para garantir equilíbrio, isonomia e segurança jurídica e alertou para os impactos sobre os profissionais liberais com a tributação de dividendos. A tributação dos dividendos prejudica especialmente os profissionais liberais. E não estamos a falar somente dos advogados e das advogadas. Estamos a falar também dos médicos, dos dentistas, dos engenheiros e de todas as outras profissões típicas da classe média, acarretando inaceitável injustiça tributária ao dar o mesmo tratamento aos acionistas de empresas. Não procede a alegação de que a tributação dos dividendos seria justa, pois equiparia a atribuição das sociedades uniprofissionais com a dos profissionais assalariados pessoa física. Ora, o assalariado possui uma série de garantias e direitos,
tais como irredutibilidade de salário, fundo de garantia, 13º, férias e o respectivo texto constitucional, bem como ao descanso semanal remunerado. O profissional liberal, sócio de pessoa jurídica, só usufrui de alguma remuneração se, após o pagamento dos tributos incidentes sobre a atividade da empresa, houver lucro a ser distribuído. O representante da Confederação Nacional do Comércio também apresentou ressalvas à tributação de dividendos e afirmou que o setor de comércio e serviços será penalizado com a nova norma. Essas empresas terão uma majoração da tributação sobre o consumo e uma majoração da tributação da renda, principalmente se considerarmos que esse valor de R$50 mil não sofrerá atualização. E sugeriu como uma das alternativas a tributação das bets. É inevitável a gente falar da necessidade de majoração da tributação das bets. Isso é um ponto que é um dificultador para o setor produtivo. A gente tem 68 bilhões em 2023 e 2024, quase 1% do PIB gastos com apostas, 22% da renda das famílias foi direcionada a isso. Isso gera um prejuízo ao comércio de uma estimativa de 117 bilhões de reais, além do custo social que essa medida traz. A representante do Ministério da Fazenda defendeu a tributação de dividendos e o imposto mínimo sobre os mais ricos como medidas essenciais para corrigir as distorções do sistema. Segundo ela, hoje, os 0,01% mais ricos do país, que têm renda média de R$5 milhões e 200 mil por ano, pagam uma alíquota efetiva de apenas 5,6%, próxima da alíquota aplicada a quem ganha R$7 mil. Isso é vergonhoso. A gente precisa corrigir essa distorção. Basicamente porque quem está lá no topo da distribuição está pagando uma alíquota efetiva próxima de quem ganha, acreditem, esses dados mostram, em torno de R$7 mil. Então, quem ganha 23 milhões de reais mensais paga uma alíquota efetiva próxima a quem ganha um pouco mais do que R$7 mil por mês. O coordenador do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas avaliou ainda que a tributação dos dividendos é a principal fonte de arrecadação do projeto e que, mesmo com a mudança, o Brasil continuará com a carga tributária menor do que a média internacional. Quando a gente olha em comparação internacional, a gente tem uma alíquota nominal sobre as empresas que é alta, 34%. Mas quando você soma a tributação das empresas e a tributação sobre os dividendos, em geral, na maior parte dos países, você atinge percentuais superiores a 40%, chegando a 44%, 45%. A gente tem que levar em consideração também que uma coisa é a tributação nominal, a outra é efetiva. Existe uma diferença muito grande no Brasil entre a carga nominal de 34% e a carga efetiva, que é bem inferior. Para este economista do IPEA, o projeto representa um passo importante na direção de uma reforma estrutural do imposto de renda. Esse projeto do imposto de renda ele é importante também para aprimorar a eficiência e a competitividade da economia brasileira. O relator da proposta, senador Renan Calheiros, reforçou a importância de fazer ajustes no texto e disse que busca soluções para que o projeto não volte a ser analisado aqui pela Câmara dos Deputados. O histórico da tramitação por lá desaconselha uma tentativa serena de aprimorar o texto. Seria, sem dúvida nenhuma, devolver o refém ao cativeiro original e facilitar o serviço dos sequestradores da pauta. Temos o caminho das emendas de redação, da supressão de itens inconstitucionais, o fatiamento ou ainda a apresentação de um projeto autônomo para sanear as impropriedades do texto que veio da Câmara. Nosso radar será o mal menor, a agilidade e a garantia do benefício à sociedade. Os senadores aprovaram ontem o projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. O texto retorna para a Câmara dos Deputados. Eles também aprovaram um projeto que determina o fim da obrigatoriedade de que o presidente das juntas comerciais seja escolhido entre as pessoas do colegiado. O texto vai à sanção.
Os senadores aprovaram a criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos para oferecer suporte e assistência a pessoas com doenças graves e em fase terminal. A iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e dos cuidadores, além de prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual de pacientes em doenças que ameacem a vida. Entre os direitos dos pacientes estão acesso a cuidados paliativos integrais, informação sobre o estado clínico, participação nas decisões, privacidade e confidencialidade sobre dados pessoais. Os direitos dos familiares incluem apoio adequado, informações, se autorizadas pela pessoa, e participação nas decisões, respeitando a vontade do paciente. Pacientes e familiares devem fornecer informações corretas, colaborar com a equipe médica e usar os serviços de forma responsável. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que transforma os cargos de presidente e vice-presidente de junta comercial em cargos de livre nomeação pelo governo do estado. Para isso, exclui a exigência de que os cargos sejam necessariamente escolhidos entre as pessoas do colegiado. Presidente e vice-presidente podem permanecer no cargo enquanto durar o ato de nomeação do governador, sem limitação de reconduções. A vigência prevista é imediata, na data da publicação. Atualmente, ambos os cargos têm nomeação entre os integrantes do plenário indicado pelos governos estaduais, com mandato de 4 anos e possibilidade de apenas uma recondução. Nós passamos agora a transmitir o plenário do Senado aqui na TV, mas você pode continuar acompanhando a reunião da CPMI na internet, que é onde a gente vai continuar transmitindo. Bom, e agora a gente vai falar sobre o atendimento ao requerimento número 467 de 2025, de autoria desta presidência e outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: senador Dr. Irã, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canitz Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira. Obrigado pela presença. Major Brigadeiro do Ar Ricardo de Souza Nascimento, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, representando o senhor Tiago Chagas Feinstein, diretor-presidente, e o senhor professor Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, representando a formação científica e tecnológica do nosso país. Só um momentinho. Ok. A presidência informa que a sessão também terá a participação dos seguintes convidados: senhor ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Senhor Carlos Clementino Perim Filho, diretor administrativo e financeiro da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, representando o presidente, senhor Misael Sampaio, e os pilotos da Aviação Civil Brasileira. Senhor Tiago Rosa da Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. E o senhor Tenente Coronel Fernando Eduardo Ramos Paz, comandante do Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, representando a aviação das Forças Públicas e de Segurança. Hino Nacional. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, que será interpretado pela Banda de Música da Base Aérea de Brasília, sob regência do maestro suboficial músico Cláudio Santos Franqueta.
Senhoras e senhores, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui conosco nesse dia tão especial, agradecer a nossa banda, agradecer àqueles que estão nas galerias, né? Eu vejo alguns rostos conhecidos lá, tudo bem? E olha, é muito bom ver cada um de vocês aqui. Eu estou falando agora com os alunos e professores que estão aí, são alunos ganhadores de medalhas das diversas Olimpíadas que nós temos aqui no Brasil, Olimpíadas Científicas, que eu tive a honra e o prazer de, quando o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, incentivar mais de 60 Olimpíadas, e o resultado a gente sabe que é ter novos talentos para o nosso país, que certamente no futuro estarão em postos importantes, né, com o seu talento e com o seu amor pelo nosso país. Então é muito importante que vocês estejam aqui, né? Eu espero que alguns de vocês queiram entrar para a Força Aérea Brasileira e serão pilotos, vão vestir essa farda azul, né, e poderão, né, quem sabe um dia aí ter o prazer de voar um avião como esse daqui também. Então, eu sei que entre vocês aí tem muitos que têm essa vontade. Parabéns pelo resultado de vocês nas Olimpíadas, parabéns aos professores, aos coordenadores, a todos aqueles diretores de escola que incentivam, né, o desenvolvimento científico e tecnológico dos nossos alunos. Obrigado pela presença, aliás, parabéns aí para cada um de vocês ganhadores. Eu quero também registrar aqui a presença da nossa senadora Damares Alves, aqui do Distrito Federal, conosco. Obrigado, Damares, de estar conosco aqui. Do senador Jorge Seife, cadê ele? Está ali, né? Lá de Santa Catarina, também, do PL, aqui conosco, né? E também citar a presença, anunciar a presença do senhor deputado federal José Medeiros, o senhor Adiro de Defesa da Embaixada da República Dominicana, Abel Elias Smurdok Romero, senhor Adiro de Defesa Adjunto da Embaixada Russa, Vitaly Varav, e representando o presidente do Conselho Federal de Biologia, o senhor assessor da presidência, Atenágoras Café, o senhor presidente da Associação dos Engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Alex Pereira, representando o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o senhor assessor de Relações Institucionais, Bruno Azambuja, o senhor presidente substituto da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi, o senhor presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Rogério Amado Barzilai. Gente, hoje nós celebramos um dia muito especial para o Brasil.
Na verdade, é um dia especial para todos nós, para todos aqueles que acreditam no poder transformador dos sonhos. Comemoramos o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Duas datas que se unem em um mesmo símbolo, a coragem de um povo que nasceu para voar. Foi em 23 de outubro de 1906 que um brasileiro extraordinário, Alberto Santos Dumont, realizou o primeiro voo bem-sucedido de um engenho mais pesado que o ar, com propulsão própria, um marco que mudou a história da humanidade. E é importante lembrar que o 14 bis não foi puxado por animais, nem lançado por catapultas ou precipícios, ele decolou de do solo por seus meios próprios, impulsionado por um motor de 50 HP, com uma hélice de 2 pás posicionada atrás do piloto. Naquele voo, que durou apenas 7 segundos e alcançou poucos metros de altura, o que realmente se elevou foi o orgulho de um povo inteiro. O Brasil mostrou ao mundo que a ousadia e o conhecimento andam lado a lado e que a fé e a ciência, quando caminham juntas, que fazem o impossível acontecer. A partir daquele momento, o sonho de voar passou a fazer parte da alma brasileira. Em 2006, eu tive a honra de representar o Brasil na missão Centenário, que leva esse nome justamente em homenagem aos 100 anos daquele voo de 1906, levando comigo o nome e o legado de Santos Dumont ao espaço. Foi uma forma de homenagear o nosso pioneiro da aviação, o homem que nos ensinou que o verdadeiro progresso nasce da combinação entre o conhecimento e valores. Por isso, neste dia, presto a minha sincera homenagem a todos os aviadores do Brasil, militares e civis. A FAB, Força Aérea Brasileira, nasceu em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, fruto da fusão dos serviços aéreos do Exército e da Marinha. Desde então, seus homens e mulheres têm garantido que o Brasil permaneça livre, seguro e soberano, com profissionalismo, coragem e dedicação exemplares. Aliás, hoje de manhã, na comemoração na base aérea, gostaria de parabenizar a todos que participaram, principalmente o comandante aqui da Aeronáutica, que foi realmente uma celebração emocionante ali de ver a história trazida ao presente, né? Como oficial da Força Aérea Brasileira, digo com muito orgulho e emoção, foi nesta instituição que aprendi o verdadeiro significado de disciplina, lealdade e amor ao Brasil. E a gente sempre se lembra, né? Para quem é aviador, para quem é militar da Força Aérea e passou pela Academia da Força Aérea, se lembra o que tem nas paredes ali do Corpo de Cadetes, né? Os valores dos combatentes da Força Aérea, coragem, lealdade, honra, dever e pátria, né? Que acho que isso aí fica o restante da nossa vida, norteando o que nós fazemos pelo Brasil e com o Brasil. A Força Aérea me ensinou que voar é mais do que dominar a técnica, é servir a pátria, proteger vidas e acreditar no poder do conhecimento e da missão. Aos aviadores civis, minha profunda admiração e respeito. São eles que diariamente conectam o Brasil de norte a sul, levando pessoas, sonhos e oportunidades. São profissionais que voam com responsabilidade, técnica e amor pela aviação e que representam com excelência a competência brasileira no mundo. Também é justo destacar a importância da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, uma instituição reconhecida internacionalmente pela sua competência, transparência e rigor técnico. A ANAC é motivo de orgulho nacional e ela garante que a aviação civil brasileira seja uma das mais seguras e bem reguladas do planeta. Valorizar a ANAC é valorizar a segurança dos nossos céus, o profissionalismo de nossos pilotos, engenheiros e controladores e a confiança de milhões de passageiros que voam todos os dias. Como astronauta, engenheiro e aviador, eu sei que o futuro da aviação civil e militar depende do investimento em ciência, tecnologia e formação profissional. Por isso, reafirmo aqui, nesta Casa Legislativa, o meu compromisso com a educação de qualidade, com o incentivo à inovação e com a valorização dos profissionais da aviação brasileira, os pilotos, mecânicos, engenheiros, professores, alunos que sonham alcançar o impossível. Isso porque sem ciência
não existe soberania. E sem educação e tecnologia, não há ciência, não há futuro. Que cada criança que hoje olha para o céu, assim como eu olhava quando era menino, lá em Bauru, saiba que aquele céu é um convite, e é um convite para sonhar alto, para acreditar que é possível e para entender que o conhecimento é o combustível que nos leva além das nuvens. O legado de Santos Dumont e da Força Aérea Brasileira continua vivo em cada avião que decola, em cada missão de resgate, em cada operação de defesa e também em cada voo civil que cruza nosso imenso país. Eles nos lembram que os sonhos não têm fronteiras e que o Brasil tem, sim, uma vocação para o voo, para a inovação e para a grandeza. Encerrando, deixo aqui o meu profundo reconhecimento aos militares da Força Aérea Brasileira, aos aviadores civis e aos profissionais da ANAC. Também lembrar os profissionais da Agência Espacial Brasileira, que nessa conexão aeroespacial aqui vai nos permitir alcançar altitudes muito maiores também. Vocês são a expressão viva da competência, da dedicação e do amor pelo Brasil. Continuem voando alto, com coragem, técnica e fé. E que o espírito de Santos Dumont continue a inspirar cada decolagem, cada missão e cada sonho. Parabéns a todos os aviadores do Brasil, parabéns à Força Aérea Brasileira, parabéns à aviação civil nacional e que o Brasil siga voando, sempre mais alto, sempre com orgulho e sempre guiado pela ciência, pela fé e pelo amor à nossa pátria. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de prosseguirmos, ouviremos uma canção que é um verdadeiro pilar da identidade da nossa Força Aérea, o Hino dos Aviadores. Composto em 1934, esse hino transcende o tempo. Sua letra exalta a coragem, a técnica e o idealismo que moveram os primeiros aeronautas e que continuam a inspirar as novas gerações de aviadores. Ele nos conecta diretamente ao legado de Santos Dumont e de tantos outros que ousaram desafiar a gravidade, transformando o sonho de voar em uma ferramenta de progresso, integração e defesa para o nosso país. Ouvir esse hino é renovar o nosso respeito por aqueles que têm a nobre missão de guardar os céus do Brasil. Convido a todos os presentes a ficarem em pé e em posição de respeito e cantarem, aqueles que sabem, com orgulho e emoção, o hino dos aviadores. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas parlamentares, a depoente Thaisa Hoffmann e também a sua defesa e o nosso relator, deputado Alfredo Gaspar. Queria começar, senhor presidente, tratando aqui do assunto que foi levantado por vários parlamentares, que é sobre a relação pessoal familiar da depoente com políticos no Paraná. Porque me parece muito claro, pelo que foi dito pelos parlamentares do governo, que a depoente não tem relação de parentesco, nem conhece a deputada federal, hoje ministra, Gleisi Hoffmann. Não sei se a depoente gostaria de confirmar essa informação, que não tem relação familiar ou pessoal, não conhece a ministra Gleisi Hoffmann. Vou permanecer em silêncio. Não, mas aí, presidente, eu acho que até é um desrespeito com a comissão, porque é uma questão de qualificação pessoal. Por mais que a gente diga, a pessoa, quando ela dá a sua qualificação, ela disse, ela é solteira, casada, RG, CPF, agora... Vossa Excelência tem o direito de perguntar, mas não é uma pergunta sobre qualificação, Excelência. De certa forma mas eu vou passar a próxima, mas assim que nascem as suspeitas, porque
eu estava esperando que ela me confirmasse que não é parente ou não conhece Gleisi Hoffmann, como foi dito pelo pessoal aqui do governo do PT. Mas a minha resposta, deputado Zé Medeiros, aliás, a resposta depoente a mim foi que não vai responder. Então, aquilo que os deputados do PT disseram fica sob suspeita. Porque eu passaria a próxima pergunta. Eu perguntaria a ela, se confirmando que não conhece Gleisi Hoffmann, nem é parente dela, senhor relator, eu passaria a próxima pergunta. Por que a senhora não quis responder quando o relator perguntou se é parente de algum político no Paraná? Ou se conhece algum político no Paraná? Porque se não era sobre a Gleisi Hoffmann, talvez ela se manteve em silêncio em virtude de uma outra conexão com algum outro político no Paraná ou em outro político no Brasil. Mas, pelo visto, a depoente prefere não responder. Confere? O silêncio é um direito constitucional e isso não quer dizer que eu sou culpada, nem sim, nem não. É um direito constitucional. Eu não estou acusando a senhora de nada. Eu ter um irmão, um primo, um tio, um familiar, um conhecido na política não é uma imputação de crime de forma nenhuma. Assim, a senhora tem direito ao silêncio, sem dúvida nenhuma, mas essa não é uma imputação criminal e eu não vejo como essa pergunta poderia vir a incriminá-la, a não ser que alguma relação com Gleisi Hoffmann ou com algum político possa levar a uma imputação criminal. É isso. Então, assim, estão acusando gente de fazer fake news, mas no mínimo fica aqui sob suspeição a relação pessoal ou familiar da depoente com a ministra Gleisi Hoffmann ou com outro político do Paraná. Simples. E é a minha interpretação do que está acontecendo aqui, do que foi dito. Agora, vamos para a situação mesmo das empresas, entre aspas, eu gosto de dizer sempre isso, do senhor Camilo e também da senhora Taísa Hoffmann, que tiveram uma ligação muito próxima. Foram passadas às empresas do Careca mais de 11 milhões, 10 milhões e meio de reais para a Curitiba Consultoria. Certo? E eu lembro que aqui o Careca não soube especificar que serviços seriam esses que foram solicitados ou pagos da Curitiba. E a depoente diz que trabalhou, que prestou serviços, mas prefere permanecer em silêncio. Se é uma empresa idônea que prestou serviços, que está tudo certo, a pessoa que é responsável pela empresa não tem problema nenhum em vir aqui e dizer: prestamos tal e tal serviço, foi um aplicativo, foi um atendimento prestado ao cidadão, mas ela prefere permanecer em silêncio. É direito constitucional, mas cá para nós, aqui, nesta CPI, nós estamos atrás da verdade. A verdade só pode ser encontrada se for de fato pronunciada. E aquela verdade que nós temos até agora é que a Curitiba Consultoria foi criada para lavar dinheiro do roubo dos aposentados. Não é à toa, senhor presidente, que aqui mais uma vez o esposo, ou o companheiro, não sei, ex-esposo da depoente, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, tem sido acusado por alguns parlamentares de ter sido erradamente mantido no governo Lula, que ele deveria ter sido demitido. Pois bem, está aqui o currículo dele. Ele é procurador federal de carreira e o primeiro cargo que ele teve foi no governo do PT. Em 2008, foi assessor da Casa Civil da presidência do presidente Lula, quando a ministra era Dilma. Depois ele foi coordenador geral de processo administrativo disciplinar. Esse primeiro cargo, se eu não disse o ano, foi em 2008. 2008, quase 20 anos atrás. Depois, em 2011, teve outro cargo na consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social. 2013, 2014, também Dilma presidente, anterior Dilma presidente, com Garibaldi Alves, consultor jurídico substituto. 2014, consultor jurídico do Ministério da Previdência Social. Depois foi presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar em 2014. Até depois, no governo Temer, ser procurador-chefe da Previc. No governo Bolsonaro, 2020, procurador-chefe do INSS. 2022, consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência, também no governo Bolsonaro. E no governo do Lula, foi nomeado pelo chefe de gabinete do ministro Carlos Lupe, Marcelo Panella, como coordenador-geral de matéria de licitações e patrimônio, para finalmente ser procurador-chefe do INSS
em 29 de setembro de 2023. Está aqui o currículo. Então, quer dizer, está toda digital do PT desde o início. E o que surpreende, talvez, senhor presidente, é que essa pessoa que estava lá atrás, em 2008, no governo Lula, senador Girão, tem esposa, que está aqui, ou ex-esposa, que abriu a Curitiba Consultoria, sabe quando? No dia 1º de novembro de 2022. Acabou o segundo turno, Lula declarado vitorioso, abriram a consultoria que recebeu, Jordi, 10 milhões e meio de reais das empresas do Careca. Então aqui a gente vê que é um esquema, uma engrenagem que vem funcionando há anos, há décadas no INSS de corrupção e que teve momentos de mais corrupção, de menos corrupção, mas com essa explosão durante o governo Lula, com uma consultoria que foi aberta logo após a vitória no segundo turno, e aí a gente sabe que houve todo o governo de transição, todas as pessoas lá. Aí é o seguinte, a gente vê aqui a depoente, né, entendo, situação que fragiliza qualquer pessoa, dizendo que esse aqui é um ambiente hostil e constrangedor. Thaisa Hoffmann, aqui ninguém está para ser bonzinho, nem malvadão. Aqui está todo mundo buscando a verdade, está todo mundo buscando investigar. Uns com mais veemência, outros com menos, mas todos, pelo menos a gente esperava que fosse assim. O PT vive dizendo que quer investigar, mas blindam uns tantos aqui. Mas todos aqui, pelo menos em tese, estão aqui para buscar investigar. Então, se é um ambiente hostil para quem roubou dos aposentados, então que assim seja. Se é assim interpretado, que é um ambiente hostil para quem cometeu crimes, que seja. Porque aqui, mesmo sem querer ser malvadão ou bonzinho, nós temos que ir atrás da verdade, a gente tem que ser duro com os fatos, e os fatos são duros. E a lei também é dura. Dura lex sed lex. A lei precisa ser cumprida nesse país, senhor presidente. E se há um ambiente hostil em que Thaisa Hoffmann e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, bem como o Careca do INSS e tantos outros, se há um ambiente hostil em que essas pessoas frequentaram, foi o ambiente em que se deu essa roubalheira dos aposentados do INSS. E aí eu queria perguntar para a senhora Thaisa se ela sabia que esse dinheiro que passava por essas empresas de fachada, esses CNPJs, para lavar dinheiro, era dinheiro roubado dos aposentados. Eu vou dizer de novo que o ambiente hostil é pelo pré-julgamento. E é por isso que a minha defesa optou pelo silêncio, pelo pré-julgamento. Eu fiz uma pergunta e não estou fazendo pré-julgamento. Estou perguntando se a senhora sabia... permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. A senhora sabia se o dinheiro era do roubo dos aposentados? Eu prestei o meu serviço e isso está comprovado. E eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. E depois que saiu o escândalo na mídia, operação da Polícia Federal, como a senhora se sentiu ao ver que estava exposto no público que o dinheiro que passou por essas empresas de fachada era dinheiro do roubo do INSS dos aposentados? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Obrigada. Bom, presidente, aqui ficou comprovado que ambiente hostil, na verdade, é aquele em que transitam pessoas que enriquecem e não desconfiam que um negócio pode ser bom demais para ser verdadeiro. Ou, pior, sabem disso, foram cúmplices e, por isso, nós estamos investigando para que a justiça nesse país seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. O deputado Duarte Júnior pediu para dar sequência. O deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Viana. Obrigado a todos os componentes dessa comissão. Obrigado, Thaisa, pela presença. Isabela, Maurício. Thaisa, a senhora é a nossa 19ª convidada aqui. A gente já teve depoimentos muito interessantes, né? Muito emblemáticos, silêncios interessantes, medo em falar. Tivemos medo de membros do governo brasileiro, tivemos ministros falando, mas o que chama a atenção, e até olhando para o seu semblante aqui desde cedo, que me passa uma certa preocupação, obviamente, o Careca do INSS, o Carlos Roberto da Conafer e o Alessandro Stefanuto, que são personagens com ligação direta a diversos esquemas, que são muito parecidos com o esquema do Careca, da Conafer e da Sindinap. Todos eles falaram bastante. E todos eles não se esquivaram de nenhuma pergunta, embora
Ambos estavam cercados de excelentes advogados, como a doutora Isabela, que são muito competentes. Pessoas que dispõem de muitos recursos têm capacidade de ter uma defesa muito boa. Mas esses personagens, e o Virgílio vem a seguir, o seu marido, são pessoas que são cabeças nesses esquemas. E essas pessoas não ficaram em silêncio. Então, o receio aqui até do deputado Zé Trovão, quando se referiu, não foi uma crítica a Isabela. Isabela é muito competente, a gente viu o currículo dela aqui. É que o seu silêncio pode ser o trunfo que essas pessoas esperam de pessoas responsáveis por empresas que foram criadas, como Cícero na Conafer criou a empresa, para ter serviços realizados sim, mas que não são compatíveis com o número de pessoas que estão atreladas a esses sindicatos. A gente recebeu o Cícero aqui da Conafer, que pelas empresas dele passaram 300 milhões de reais. E ele ganhava 20 mil reais por mês de cada empresa. Um sujeito simples, vendedor, se eu não me engano, de terno, na cidade de Presidente Prudente. O Fernando Cavalcante, que é o parceiro ex-sócio do Nelson Williams, era vendedor de vinho, Pão de Açúcar. Todos eles em comum, esbanjando muito dinheiro, comprando carrões, comprando apartamentos, casa em Orlando, tendo uma empresa nos Estados Unidos. Então, Thaísa, essa é uma oportunidade de ouro para uma médica esclarecida como você, esclarecer realmente a verdade. É bom falar a verdade. Assim, o bom é você chegar ao final da vida e você estar andando de bicicleta num domingo, caminhando na areia ou na grama em paz. A paz não tem preço. Só que todo esquema começa aqui que é muito estranho. A gente ouve a situação falando do Bolsonaro e tal, mas a gente ter um governo brasileiro que tem o filho do ministro da Justiça, que advogou durante um bom tempo para a CEBAP, que é um sindicato, que já estava com inúmeras denúncias da Controladoria Geral da União, da Defensoria Pública, um filho de um ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, advogando para um sindicato que repassa recurso aqui para empresas, a Prospect Consultoria do Careca, a World Cannabis do Careca, e que repassa dinheiro para a empresa da senhora, a Curitiba Consultoria, 3 milhões, 6,7 milhões, que recebeu aqui e que está ligada aqui ao Virgílio, que é considerado um recebedor de propina pela Polícia Federal. E esses esquemas, eles se repetem tanto na Conafer como na Sindinap. Thaísa, é muito grave isso aqui. Há pouco eu estava no meu gabinete, eu recebi uma senhora que representa senhoras com câncer aqui de Brasília e que muitas estão assim sem perspectiva de viver e me pediram uma ajuda para visitar o Cristo Redentor. Então, esses recursos que foram roubados dos aposentados, desviados, sem autorização, são muito graves. Então, é muito difícil acreditar no silêncio da senhora. A senhora falou que esse ambiente é hostil. Não, esse ambiente representa o Brasil. Eu não passei num concurso público, eu fui escolhido por pessoas. É muito significativo, é uma honra tremenda. Eu estou no meu 2º mandato, sou do Partido Novo do Rio de Janeiro. Então, eu faço algumas perguntas para a senhora aqui. Primeiro, eu busquei aqui no Virgílio, né? A senhora é mulher do Virgílio. Qual é a função de um procurador federal? É o controle da legalidade. Zela para que os atos administrativos sigam a lei, evitando irregularidades e prejuízos ao erário. Quer dizer, ele fez justamente o contrário. Ele trouxe prejuízo a membros do Estado brasileiro, que são os cidadãos. Aqui, está aqui, no gráfico. O Marcel Van Hatten, ele falou bem o que quebra toda a narrativa do governo. A gente tem um filho de um ministro prestando consultoria jurídica através do seu escritório, uma empresa que já era com uma lupa enorme da controladoria. A gente tem um procurador federal que deveria aqui ser um advogado do Estado brasileiro fazendo isso aqui com a senhora. A senhora é o Cícero do Carlos Roberto da Conafer. Só que o Cícero não era mulher do Carlos, a senhora é mulher do Virgílio. É muito duro isso aqui. O Marcel fez observação aqui, o Virgílio foi assessor da Casa Civil da Presidência da República, no governo Lula. Isso aqui é gravíssimo. A gente não teve em 2008, Marcel, a gente não teve um ministro da Justiça no governo Bolsonaro cujo filho defendia uma organização criminosa segundo a nossa Polícia Federal.
Se a gente fosse um país sério, todo mundo... Primeiro que o ministro da Justiça já tinha caído há muito tempo. E muitas pessoas já tinham sido presas, não precisaria nem de CPMI. O deputado Carlos Jordi aqui me lembrou. A empresa da senhora, a Curitiba Consultoria, foi criada no dia 1º de novembro de 2022, pouquíssimos dias após a vitória do presidente Lula. Então, Thaísa, eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a empresa Curitiba foi criada no dia 1º de novembro de 2022? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Sim, presidente, pela ordem, vamos manter o decoro na sessão, por gentileza? Importante. Doutora Isabela, eu vou pedir a Vossa Excelência para não se manifestar nas falas do deputado, por gentileza. Então se dirija a mim, por gentileza. Vossa Excelência me disse ao início da sessão que eu poderia... Poderia, mas eu vou pedir a Vossa Excelência para não interromper, por gentileza. Não é uma interrupção, é uma interrupção, Excelência. Pela ordem. Por gentileza, é uma interrupção. É uma prerrogativa de um advogado. Eu não vou permitir que chegue... Excelência, por gentileza, aqui a permissão ou não é dada pela presidência dessa mesa, não pela senhora. Por gentileza, a senhora se manifesta e essa presidência dá a determinação ou não, por favor. E outra coisa, o líder Pimenta fez uma colocação não em relação à sua cliente, fez em relação à fala do deputado. Ele não se dirigiu à sua cliente, se é isso que a senhora tem colocado com relação ao decoro. Não, ele não falou dela, ele falou com relação à fala do deputado. Mais um minuto para o deputado Luizinho, por gentileza. Vocês podem acrescentar mais um minuto, por favor? Obrigado. O deputado Paulo Pimenta aqui me interrompeu, mas o deputado Paulo Pimenta, ele não subiu em nenhum momento, em 4 anos de governo Bolsonaro, na tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar qualquer irregularidade em relação ao governo Bolsonaro. Foram os deputados do PT que na MP 871 apresentaram 12 emendas escritas pela CONTAG, que a gente nem chegou, que é uma medalha de ouro em relação ao roubo dos senhores, silêncio, por favor. Medalha de prata é Conafer e o Sindinap, que é composto pelo vice-presidente, irmão do presidente Lula, que foi o que, em terceiro lugar, medalha de bronze em relação aos assaltos dos aposentados. Voltando aqui, Thaísa, porque nós temos milhares de médicos no Brasil. Senhores, silêncio, por favor. Por gentileza. Nós temos milhares de médicos no Brasil. Por que o careca do INSS escolheu logo a senhora, que é a esposa de um procurador federal, a oferecer esse serviço? O senhor está menosprezando o meu trabalho, Excelência. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Eu só fiz uma pergunta. Por que nós temos milhares de médicos e o careca do INSS escolheu justamente a esposa de um procurador federal e o que seria um defensor do INSS para oferecer esse serviço? Eu vou permanecer em silêncio. Está ótimo. É que é no mínimo estranho. E não aconteceu só com a senhora, não. O SEBAP também. Nós temos 4 milhões de advogados no Brasil e escolheu justamente o filho do ministro da Justiça para fazer a defesa do SEBAP. São essas coincidências que fazem do nosso país um país grande e que poderia ser muito mais sério. Outra pergunta, senhora Thaísa, quando na fala aqui do careca do INSS, a gente transcreveu uma parte aqui. Ele disse: senhora Thaísa compra de ativos produzidos por ela, por intelecto dela. Já tinha sido dada essa resposta, mas eu faço questão de fazer isso aqui. E aí eu faço uma pergunta para a senhora. Por que a esposa do procurador-chefe do INSS é reconhecida fora da medicina por alta capacidade intelectual? Foi falas do careca aqui para a gente. Senhor, eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. Tá ótimo. Thaísa, eu gostaria só de deixar registrado aqui que o que a gente vê em comum entre vários personagens que sentam nessa mesa é esbanjar o dinheiro ganho fácil. Isso é recorrente, todos com carrões, todos esbanjando, muitas mulheres comprando bolsa, os homens fazendo viagem de jatinho. A senhora aqui, e eu fui também, passou a informação do apartamento que a senhora reservou no Sena Tower, em Balneários Camboriú, e segundo uma informação da minha consultoria aqui, da minha assessoria, foi recusado pela incorporadora, não foi recusado por vocês, não foi cancelado por vocês. Então, o que a gente ouve nas ruas, seja em Copacabana, no Rio de Janeiro, nas cidades do interior, os adjetivos que eles têm para pessoas com esse comportamento são os piores possíveis.
Um ladrão em Copacabana que rouba um celular, ele sofre ali na hora uma vingança popular de raiva e de não tolerância com o crime. Assim, e eu esperava que a justiça brasileira, o STF, que servisse de escudo para a população brasileira e não de pessoas que, infelizmente, têm um desvio de comportamento e senta nessa mesa. Olha, eu fico decepcionado quando a senhora é incapaz de responder quando a empresa foi criada. E esse silêncio, para mim, é esturrecedor. Esse silêncio é de quem tem muito a esconder. Pois não, excelência. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Isabela e Maurício. Silêncio é um direito constitucional. Senhor presidente. Sim, excelência. Artigo 14. Foi não, excelência. 5 minutos. Ele foi citado pelo deputado Luiz Lima. Eu vou, antes de começar... Fui ofendido. Antes de começar... Mas ele interviu no Marinho, do Luiz Lima. Fui ofendido. Não, senhores, eu desde o início... Ofensa subjetiva. Ele me atrapalha, ele tinha que perder o direito de resposta. Presidente, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ele interviu na fala do Luiz Lima, presidente. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Em momento algum, o deputado Luiz Lima ofendeu. Não fala dele, não. Ele interviu, foi presidente, em momento algum, a intervenção durante a fala. Senhores. E ainda acha graça dele. Senhores. Pessoal, por gentileza, espera aí, Pimenta, só um instantinho, só um instante. Senhores. Senhores. Não consigo falar se não tiver silêncio. Senhores. Não, senhores. Por gentileza, vamos dar sequência. Eu já avisei que todas as vezes que a citação por nome de qualquer parlamentar, de qualquer base, seja por vídeo ou por imagem for citado, essa casa vai dar o direito de se manifestar. Isso foi avisado... Quero só fazer uma ponderação. Excelência, isso foi avisado. Se a mesma coisa... Não, a mesma coisa... Só um instante. Presidente, artigo 22. Artigo 22. Paulo Pimenta, por favor, deputado. Ô, gente, só um instantinho. Não, por gentileza. Deputado Medeiros, por gentileza, o tratamento com respeito aos colegas aqui, por favor. Por favor, vou por gentileza pedir. Eu falei desde o início que se houvesse a manifestação, citação de nomes, que a pessoa, o parlamentar presente, teria direito a se manifestar. E isso, independentemente do lado, eu vou cumprir como foi colocado por essa presidência. Pois não, líder Marinho. Só uma ponderação. Pois não, excelência. excelência. A decisão de Vossa Excelência e de uma forma absolutamente tranquila. Sim. Acredito que Vossa Excelência está tomando a decisão de acordo com o critério que Vossa Excelência estabeleceu. Só quero alertar Vossa Excelência que a prática ou a exceção que Vossa Excelência agora, nesse momento, está tomando aqui, pode gerar um tumulto, porque, veja, ao contrário do que aconteceu na decisão que Vossa Excelência prolatou anteriormente, sim, não houve a citação de um nome no meio de uma fala. Houve uma reação, uma intervenção indevida que não respeitou a fala do deputado Luiz Lima. Pois não, excelência. É uma situação diferente do que Vossa Excelência colocou anteriormente como critério. Apenas faço essa ponderação. É essa porque, ponderação. Veja, na hora em que Vossa Excelência está tomando uma decisão, a gente respeita, Vossa Excelência é o presidente, tem se comportado muito bem, não tem reparos. Agora, veja, daqui a pouco, quando alguém estiver falando, o outro vai intervir, o que é muito ruim para o trabalho da comissão, né? E alguém vai se sentir, de acordo com o que Vossa Excelência está decidindo aqui, confortável para fazer o artigo 14. É mais ou menos que diz no direito, ninguém pode ser beneficiário da sua própria torpeza. E houve, evidentemente, uma tentativa de cercear, de interromper o raciocínio de um parlamentar. Não, excelência, obrigado pela ponderação, mas imediatamente após a interrupção, o deputado que estava com a fala citou nominalmente o colega. E citou nominalmente de uma forma que ele tem direito à manifestação, conforme eu coloquei antes. O senhor não vê, excelência, mas eu coloquei aqui que toda pessoa que fosse citada nominalmente teria o direito de se manifestar. Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta, por 5 minutos. 5 minutos, por favor, deputado. Presidente, agradeço a Vossa Excelência. Quero pedir silêncio aos colegas para não atrapalhar
Agora eu vou interromper. Eu vou ficar falando aqui. Se os senhores interromperem... Eu vou ficar falando. Eu vou ficar falando aqui. Paulo Pimenta não subiu na tribuna em 4 anos de governo Bolsonaro e o PT apresentou 2 emendas que foram dirigidas pela CONTAG. Deputado Luiz Lima. Deputado Luiz Lima. Por gentileza. Deputado Luiz Lima. Deputado Luiz Lima, por gentileza. Deputado Luiz Lima. O cartão vermelho fui eu. Interrompeu meu raciocínio e foi premiado depois. A única coisa que eu Deputado Luiz Lima, eu vou suspender a fala de Vossa Excelência. É isso aí. Eu vou suspender a fala. O senhor só está falando de oferecer uma pizza e Coca-Cola para depoente e expulsa um deputado. Excelência, por gentileza. Eu vou suspender a fala de Vossa Excelência. Alguma coisa, cuidado. Excelência. Eles roubam milhões. Excelência. 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 Isso é um absurdo que está Excelência. É um absurdo que está acontecendo aqui. A sessão está suspensa por 5 minutos. Ô, Marinho, posso... Foi o espírito de um povo que aprendeu a sonhar alto e acreditar que nada é impossível ao Brasil, nem mesmo o homem voar, quem diria, né? Senhoras e senhores, a aviação brasileira nasceu do sonho, mas também do sacrifício, honra e disciplina de homens e mulheres como os senhores, que sob o lema Asas que protegem o país, transformaram a Força Aérea Brasileira em símbolo de excelência, de lealdade e de coragem. Desde a defesa da nossa Amazônia, senador astronauta Marcos Ponte, passando pelos resgates humanitários, missões de paz, transporte de vacinas, combate a incêndios, apoio em desastres naturais e vigilância de fronteiras, que não são pequenas. A Força Aérea, a Força Aérea tem sido presença constante e silenciosa de um Brasil que protege, acolhe e não abandona seus filhos. Cada voo, senador Irã, cada missão, cada decolagem representa o mesmo ideal que moveu lá em 1906 nosso querido Santos Dumont. Serviu a humanidade com ciência, bravura e amor à pátria. E é por isso que hoje, de pé, diante de tantos heróis de farda azul, nós dizemos: o Brasil é grato a cada uma das senhoras e dos senhores. Grato aos pilotos. Deputadas, senadores e senadoras. Em primeiro lugar, eu quero reafirmar aqui, senhor presidente, sinceramente, eu não vou usar aqui um adjetivo que eu cheguei a pensar em usar. Mas essa tentativa de criar uma narrativa, estabelecendo um vínculo entre a ministra Gleisi Hoffmann e a senhora Taísa, pelo fato de que ela não quer responder um questionamento, é, no mínimo, algo desprezível do ponto de vista da conduta parlamentar que a gente espera desta comissão, senhor presidente. E ela abre um precedente muito perigoso aqui, porque a partir de agora, qualquer sobrenome que aparecer por aí vai permitir que os parlamentares façam injunções do tipo desta que está sendo utilizada aqui hoje de uma forma vil contra a ministra Gleisi Hoffmann. Então, eu repudio aqui essa conduta, lamento profundamente esse tipo de atitude aqui dentro da comissão. Segundo lugar, senhor presidente, eu gosto de ver a criatividade, a lógica criativa desse time que está aqui defendendo o governo Bolsonaro e tentando impedir que a investigação realmente possa chegar nos verdadeiros culpados desse esquema. Todos eles são servidores de carreira, esses envolvidos, todos eles.
inclusive permaneceram no nosso governo. E eu estou em diversas oportunidades falando sobre isso. Agora, a verdade é uma só. O doutor Virgílio, ele assume uma função estratégica, procurador-geral do INSS, junto com o Zé Carlos Oliveira, junto com o Fidelis, posições estratégicas dentro do governo, o Onyx, ministro, e foi ali que deslanchou o esquema, as ACTs fantasmas, as entidades fantasmas. Foi ali, em 2022. E diferente do que tentam fazer crer os ilustres parlamentares, por que foi criada a entidade, por que criaram essas empresas a partir de novembro de 2022? Para poder continuar roubando, senhor presidente. Eles estavam dentro da máquina. Esses servidores estavam dentro da máquina, associado com o cara da Mar Brasil, aqui é 22. Tudo isso aí foi 21, 22. E criaram as empresas para poder continuar roubando, porque perderam a eleição. E não tinham segurança de como que fariam para tentar continuar roubando no novo governo que começava. E é por isso que eles criaram as entidades. Presidente, eles concederam novos ACTs até dia 26 de dezembro. A gente conhece Brasília. Transição de um governo para o outro, entre o Natal e o Ano Novo. O INSS, o que estava fazendo? Concedendo ACT para funcionário, beneficiar funcionário corrupto e dar autorização para entidade fantasma. Alguém aqui de sã consciência consegue imaginar? Dia 26 de dezembro, depois do Natal, 5 dias antes da posse, o país em ebulição, o Bolsonaro arrumando as malas para fugir para os Estados Unidos, os golpistas preparando o esquema do 8 de janeiro, acampado na frente dos quartéis, e os funcionários do INSS concedendo ACTs para entidades fantasmas. Olha, presidente, pelo amor de Deus, isso aí qualquer criança entende que era uma estratégia da organização criminosa. Então não dá para a gente aceitar aqui essa narrativa frágil, desconexa, que vira fake news, como tentaram fazer com a Gleisi e tentam fazer também para explicar o esquema criminoso que foi montado no governo do Bolsonaro. Pergunta ao deputado Duarte Júnior se vai fazer uso da palavra agora, excelência. Com a palavra o deputado Fernando Rodolfo. Senhor presidente, doutora Thaisa, eu acompanhei aqui atentamente sua fala desde o início, sobretudo em resposta ao relator, e eu gostaria aqui de inicialmente tirar algumas dúvidas, se for possível. A senhora hoje atua na medicina apenas na sua empresa de consultoria ou atende em consultório também? Eu atendo em consultório. Qual o preço de uma consulta da senhora, doutora? Vou permanecer em silêncio, isso não tem a ver com o escopo dessa CPMI. Tá. Bom, eu fiz a pergunta do preço da sua consulta exatamente para a gente ter uma noção de como é a sua atuação profissional como médica atendendo pacientes, né? Até porque eu imagino que não seja diferente de outros médicos na sua mesma área. Mas, quando o deputado Luiz Lima, há pouco, fez uma pergunta sobre o repasse de 7 milhões do careca do INSS para a sua empresa, talvez tenha sido porque a gente não tem conhecimento aqui de outras empresas que prestam o mesmo serviço que a sua. A senhora falou mais cedo de pareceres médicos, que atua na elaboração de pareceres médicos, enfim. E a minha pergunta é muito clara. Existem concorrentes da sua empresa THG que fazem o mesmo serviço de pareceres médicos no Brasil? Ou a senhora
É a única ou uma das poucas que fazem esse trabalho? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Tá. Muito bem. A empresa THG, ela foi criada, foi fundada em 2022. Ou seja, após o início da sua relação com o Vigílio. Então, antes da senhora conhecer o Vigílio, a senhora não tinha a empresa. Passou a ter após, 2022. E de lá para cá, de 2019 para cá, vocês tiveram um acréscimo aí no patrimônio, como já foi dito aqui mais cedo, de 18 milhões de reais. Então, para nós soa um pouco suspeito. E talvez por isso a insistência aqui, tanto minha quanto de outros parlamentares, em entender melhor como foi esse acréscimo patrimonial, se deu, como a senhora tenta passar aqui, de uma maneira honesta. E é um case de sucesso, então, porque a gente não conhece outro profissional da sua área que tenha conquistado uma evolução patrimonial, assim como foi a sua, em um período de tempo curto, relativamente curto. E aí volto a falar que a empresa THG, de 2022 para cá, teve apenas 4 funcionários, hoje estão inativos no FGTS, e para nós há uma completa disparidade em relação ao que se vê costumeiramente, né, com os profissionais que atuam na sua área na medicina. Então, a senhora, de fato, teve uma evolução patrimonial que outros não tiveram. E aí vem toda essa associação com o caso do roubo do INSS, onde seu marido figura como uma das principais peças aí na investigação da Polícia Federal. Eu imagino que quando a senhora estava na faculdade de medicina, não passava pela sua cabeça um dia estar sentada hoje aí numa CPMI do INSS, foco hoje de uma investigação de um esquema bilionário que entra para a história do Brasil como um dos piores esquemas de corrupção no INSS, vitimando milhares de aposentados Brasil afora. Talvez a senhora não conheça a realidade de muitos aposentados que tiveram suas aposentadorias saqueadas por esse esquema. Eu tenho andado bastante, doutora, sobretudo no Nordeste, no interior do Nordeste, no interior do meu estado, lá de Pernambuco, e tenho ouvido muitas queixas, muitas histórias de aposentados que sofreram na pele esse desconto. 30, 40 reais pode parecer pouco, mas lá na ponta não é pouco. Eu ouvi histórias, por exemplo, de uma senhora que precisava fazer cocada à noite para vender no dia seguinte na feira para complementar a renda. Enquanto ela fazia essas cocadas à noite, a senhora estava comprando apartamento de 28 milhões de reais. Outros estavam comprando Ferrari, Porsche, carros importados, relógios de milhões. E aí a senhora fala aqui que o ambiente é hostil e por isso fica em silêncio. Ora, mas ambiente hostil a senhora vai encontrar em qualquer lugar desse país. Porque o brasileiro é hostil a quem rouba, sobretudo os aposentados. Eu não estou falando aqui especificamente da senhora, eu estou falando no contexto geral. E aqui é uma investigação de um roubo bilionário. A senhora tinha todas as condições de trazer aqui informações, já que a senhora alega ser inocente, ter elevado o seu patrimônio de maneira honesta. Aqui era um ambiente ideal para que a senhora pudesse falar tanto aos parlamentares como aos brasileiros que estão nos assistindo agora, nesse momento, através da TV Senado e também das redes sociais. Eu lamento profundamente, vamos aguardar daqui a pouco aqui o seu marido chegar, né? E a gente tem falado aqui desde o primeiro dia dessa CPMI que ele é uma das figuras que precisavam ser ouvidas aqui, sobretudo pela forma como ele atuou
durante esse período de escândalo, estando à frente da Procuradoria-Geral do INSS. Mas era isso, presidente, que eu gostaria de deixar aqui, minha insatisfação, minha indignação, porque todo mundo que chega aqui, o fato é concreto, o roubo aconteceu. Todas essas pessoas que nós ouvimos até agora aqui na CPMI estão arroladas lá na investigação da Polícia Federal, mas chegam aqui e juram inocência. Então, assim, parece que a culpa é dos próprios aposentados. Porque a senhora disse que seu patrimônio teve um acréscimo aí de 18 milhões de reais de forma lícita. O Nelson Williams chega aqui e diz que não tem nada a ver. O outro, o Fernando, também chega aqui e não tem nada a ver. Ninguém tem nada a ver com isso. É como se a gente estivesse aqui, né, falando ao vento, porque ninguém admite culpa, ninguém colabora, mas a gente sabe que, ao fim de tudo isso, todos vocês serão, todos os que foram, de fato, responsáveis por esse roubo serão punidos, porque não é possível que um escândalo dessa natureza fique da forma como está, não é? Com todo mundo arrolado aí na Polícia Federal, chegando aqui jurando inocência. Lamento profundamente que a senhora tenha perdido a oportunidade hoje aqui de falar o que sabe, porque eu imagino que a senhora deve saber de muita coisa. Ninguém recebe 7 milhões assim do careca do INSS, o principal bandido desse esquema, e chega aqui dizendo que foi algo natural, de uma prestação de serviço, que também não ficou muito claro aqui que tipo de serviço é esse, como é que é executado esse serviço e tudo, a senhora se nega a responder. Só mais uma pergunta, a senhora acha que seu marido é inocente também? Eu vou permanecer em silêncio, eu já sabia. A senhora pode ter currículo, doutora, mas a senhora perdeu a moral. Muito obrigado. O senador Rogério Marinho. É a fala de Vossa Excelência. Bom, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, eu quero saudar e cumprimentar, né, a senhora Thaísa e seus advogados. E quero dizer à senhora Thaísa que eu não vou lhe fazer perguntas, até respeitando o habeas corpus que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem, e a disposição que Vossa Senhoria já demonstrou aqui, né, de se manter em silêncio, para não que lhe incrimine. É evidente que o relator terá aí um trabalho pela frente, todos nós iremos ajudá-los, para verificar se, de fato, há vinculação entre o trabalho que Vossa Senhoria tratou e esses desvios que são patentes e que existem, né? Mas respeitando o princípio da presunção de inocência, eu vou me ater aqui a uma fala dirigida, sobretudo, aos brasileiros. Porque eu tenho dito nessa comissão, e com a responsabilidade de líder da oposição hoje no Senado da República, que nós precisamos, todos nós, nos imbuir de um sentimento de desvendar esse problema, essa trama, esse crime hediondo que ocorreu. Mas, por mais que a gente faça esse alerta ou peça essa colaboração, nós assistimos aqui sucessivas reuniões, uma após outra, uma tentativa canhestra, porque ela é infrutífera, de ludibriar, de enganar a opinião pública com uma estratégia de procrastinar, de não se debruçar sobre os fatos, de se jogar a cortina de fumaça, de se buscar animosidade, de se buscar uma falsa alternância, uma falsa briga que não existe, porque nós estamos brigando aqui contra quem roubou os aposentados. E por falar em fake news, porque eu vi um dos deputados vermelhos falando a respeito, não citei o nome, aí cabe a carapuça em todos, né? E eles muito preocupados, de repente colocaram uma pecha em alguém por parentesco. Então a gente tem imediatamente que controlar as redes sociais. Olha a sanha que eles têm, o medo que eles têm da opinião pública. Mas por falar em fake news, vamos falar do fake news que o PT repete todas as reuniões. Primeiro, parece que o PT é uma Vestal.
ou seja, uma virgem, uma donzela que vai para o altar e vai conhecer o marido pela primeira vez. 2002 a 2026 são 24 anos, 18 anos de PT. Eu vou lembrar, senhores, 18 anos de Partido dos Trabalhadores. O número de escândalos, de roubo, de fraude, de malversação de recurso público, de pouca vergonha, com o manuseio do recurso do trabalhador brasileiro, tem um DNA. PT, Partido dos Trabalhadores, Partido das Trevas. É um partido que se preocupa em dilapidar o patrimônio público, em aparelhar a máquina pública, em fazer de conta que não é com ele, porque tem um retrovisor enorme e um para-brisa bem pequenininho. Tudo é... O senhor Virgílio, por exemplo, me permitam, ele começa como procurador federal, concursado, alguém que tem um bom currículo, assessor da Casa Civil nomeado por Dilma Rousseff, 2008. Dilma Rousseff. Coordenador-geral do Ministério Público do Serviço da Previdência em 2011. Dilma 1. Antes foi Lula. Sim, foi nomeado por Dilma porque era chefe da Casa Civil, mas era o governo de Lula. Conju no MPS. Dilma 1. Procurador-chefe da Previc com Temer. Em 2020 ele entra no governo Bolsonaro. Até 22 não há registro de nenhum ato administrativo do senhor Virgílio até agora. Pode ser que a apuração se encontre de que ele cometeu algum ato que o desabonasse, até 2022. Agora, em 23, de repente ele se torna procurador-chefe do INSS, novamente. E há um esforço enorme da administração do PT para nomeá-lo, inclusive ultrapassando uma negativa dada pela AGU, pelo ministro-chefe da AGU, que teve que ultrapassar, desculpe, um parecer de uma das procuradoras. E esse cidadão, o senhor Virgílio, que evidentemente começa a tomar decisões, que aí tem causa e efeito, onde se retiram bloqueios, onde se retiram travas de segurança, onde se permite, enfim, que de forma desenfreada cresçam geometricamente esses descontos ilegais. Bom, aí eles falam, eu escutei aqui, os Golden Boys foram dados a condição de atuar pelo senhor Virgílio como procurador-chefe. Primeiro, é uma mentira. Mais uma do PT. Aliás, está no DNA. Mentir e PT são coisas que a gente repete aqui como se fossem analogias da mesma palavra, né? O procurador-chefe não autoriza a CT e a CT por si só não é crime. Quem autoriza é o diretor da Dirbem. Não tenho aqui a procuração para defender o Virgílio, mas só para mostrar como eles são fáceis de descartar os aliados, porque claro que o senhor Virgílio era uma pessoa ligada à administração do PT, agora não serve mais, eles estão com repulsa do senhor Virgílio. Eles querem jogar os leões, as feras, para se beneficiarem de uma pretensa inocência que não existe. Né? E aí eles dizem, foi o ACT. Dos 4 ACTs que foram assinados, dos Golden Boys, como fala aqui o vermelho que nos antecedeu, o vermelho Malagueta, não é possível que Vossa Excelência vá dizer que é alguma coisa parecida, né? 3 foram assinados no governo do Partido dos Trabalhadores, apenas um no governo do presidente Bolsonaro. Eu avisei que era bom escutar, porque a gente não está falando o nome de ninguém. Aí vem falar sobre coincidência. Alguém falou aqui sobre coincidência. Um outro vermelho que não é Malagueta falou de coincidência. Você sabe qual é a coincidência, senhores? Em 2014, governo de Dilma Rousseff, você sabe quem era o chefe de gabinete do então ministro da Previdência? O senhor André Fidelis. Aquele André Fidelis que a gente quer trazer para cá, para a comissão, que tem um filho que recebeu milhões de reais de empresas ligadas ao sistema. E vocês sabem quem era o Conju? O senhor Antônio Virgílio. Olha que coincidência, em 2014, no mesmo grupo. Depois, vamos falar em coincidência, esteve aqui o senhor Stefanuto, muito combativo e blindado. Ele levantava, alguém levantava aqui para ele cortar, levantando para ele cortar, né? A bancada vermelha estava aqui danada, aqui, levantando para o ex-ministro, o ex-presidente do INSS cortar. Alguém que tem uma longa folha de serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores. Esse cidadão foi somente o coordenador da equipe de transição da Previdência em 2022. E sabe quem estava na comissão? A senhora Tônia Galotti. E sabe quem estava na comissão? O senhor Ricardo Silva. Quem é Ricardo Silva? Deputado federal que, segundo o senhor Luiz Miranda, para não confundir,
né, foi quem pediu para retirar a validação trianual naquela época. E como foi que esse cidadão foi contemplado pelo PT participar da comissão de transição do Ministério da Previdência? São muitas coincidências, muitas coincidências. Aí eles falam aqui sobre o fim do desconto associativo. Gente, essa é a maior falácia que a gente escuta aqui todos os dias. Falácia eu vou traduzir, tá? Mentira, para deixar claro. Ah, nós cometemos um erro, nós mantivemos no governo pessoas oriundas do governo anterior. Quando houve o afastamento pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, você sabe quem foi que o PT colocou para tomar conta da Previdência? A ex-diretora do DIBEM do governo Bolsonaro. Você sabe quem é o procurador, o presidente do INSS? O corregedor-geral da época dos 4 anos de Bolsonaro. Você sabe quem está lá na Procuradoria? Também mais alguém que era ligado ao governo Bolsonaro em cargo de confiança. Então, vejam, nós não podemos aqui ficar pensando, isso é bom para mim, eu falo, isso é ruim para mim, eu escondo. Gente, mentira tem perna curta. O governo fala aqui que a AGU, no mérito, não se decidiu, não falou a respeito do fim do desconto associativo, não precisava, porque o Lula defendeu. É verdade. O Lupe defendeu. E depois se retratou. O Volney, o atual ministro da Previdência, defendeu e disse mais, que acabar o desconto associativo é decretar o fim do movimento sindical no país. Disse mais, que é uma tentativa de se aniquilar o movimento sindical do país. E o PT, junto com o PCdoB, PDT, PSOL, Rede PV, agora recentemente ingressou com uma emenda no projeto de lei 1546 de 2024, propondo o quê? A manutenção do desconto associativo. Aqui, ó. E foi derrotado. Agora, na semana passada, nós votamos aqui que iríamos todos juntos pedir o fim lá no Senado da República. Por quê? Porque eles estão encurralados. Porque eles estão vendo que não tem como manter essa falácia, esse simulacro de narrativa que todo dia se esfarela. Eu lamento muito estar novamente vindo aqui a esse microfone responder a essas mentiras reiteradas. Mas, infelizmente, me parece, presidente, só para concluir, que na educação se diz que você tem que reiterar o conhecimento para que ele seja absorvido. Aqui a gente escuta, de um lado, a gente falar coisas que são concretas, do outro, a turma falar igual o Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista, né? Repetir a mentira até a exaustão, ver se torna verdadeira. Obrigado, senhor. Muito obrigado. A vez seria do coronel Crisóstomo, não está presente. O deputado Carlos Jordi. Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o relator. E, antes de mais nada, senhor presidente, eu queria aqui fazer uma manifestação de repúdio, manifestar minha indignação com essa fala, ao meu ver, criminosa do ministro da Previdência, de chamar essa CPMI, esse colegiado, de pirotecnia. Como se nós estivéssemos aqui buscando holofotes, estivéssemos fazendo algum teatro. E, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério. Nós estamos vendo isso nas ruas. Andamos nas ruas, aposentados, pessoas indignadas com a safadeza que esse grupo criminoso fez, nos parabenizando. E nós estamos aqui buscando a apuração da verdade dos fatos, porque, inclusive, se não fosse a CPMI e se não fosse também o trabalho que a oposição fez para derrubar aquela chapa branca que foi construída pelo governo para ter um presidente que era aliado deles, Omar Aziz, e um outro relator também, que hoje só vota com o governo, que era o Ricardo Aires, se não tivéssemos feito esse trabalho para ter o presidente aqui e o relator, que está fazendo um belíssimo trabalho imparcial, nem as investigações da Polícia Federal teriam andado e estariam chegando em pessoas como a dona Thaisa e também o Virgílio. Mas eu queria dizer que pirotecnia é isso aqui, ó. Pirotecnia, enquanto CPMI trabalhava, ministro foi às compras. Sabe o que o ministro estava comprando? Comprando caneta Montblanc, R$3.000. Enquanto tem aposentado com descontos
e que muitas vezes faz falta, 50 e 100 reais faz muita falta. E ele comprando caneta Montblanc enquanto a gente está trabalhando aqui. O ministro também, tem uma reportagem aqui no Poder 360. Novo ministro assinou emenda adiando o controle de descontos do INSS. Em 2021, Volney foi um dos autores do texto que adiou o prazo de fiscalização do desconto de mensalidade de associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Pirotecnia é isso aqui, ó. Pirotecnia, essa reunião aqui, ó. 12 de janeiro de 2023. O senhor Volney estaria, alguns dias após, assumindo como secretário executivo da Previdência, 02 da Previdência. Sabe com quem que ele estava aqui nessa reunião? Sabe, senhor relator? Olha aqui, ó. Ó, eles ficam provocando, tá vendo, né? Ele estava aqui com Alexandre Guimarães, com o Careca do INSS, com André Fidelis e com Virgílio, o esposo da dona Taísa. Eles estavam aqui, esses, que inclusive o Virgílio e o André Fidelis, eles são responsáveis pelo desbloqueio em lote da CONTAG. Eu ouvi aqui vou roubar também o termo utilizado pelo líder Rogério Marinho, eu ouvi aqui o Malagueta Vermelha dizendo que é responsabilidade do governo Bolsonaro, querendo associar, inclusive, Virgílio ao governo Bolsonaro. Mas o Virgílio, junto com o André Fidelis e junto com o servidor Jucimar, eles que assinaram o despacho para contrariar o despacho anterior do procurador-chefe do INSS, que dizia que não era para fazer o desbloqueio em lote. Para quem está nos assistindo em casa, é o seguinte: os descontos, eles nascem bloqueados. E aí tem que ter o aceite, tem que ter o segurado, o filiado, o aposentado ligando para poder autorizar o desbloqueio. Esse grupo aqui pediu que fosse feito o desbloqueio de mais de 30 mil. E aí o Virgílio, o André Fidelis, que era o diretor de benefícios, fez o desbloqueio e foi esse o caso aqui que explodiu a fraude do INSS. Olha, senhora Taísa, não pense que é fácil para nós aqui, sobretudo deputados homens, fazer esse tipo de inquirição a uma mulher que está amamentando. Isso é muito difícil. Mas mais difícil ainda é a vida dos aposentados que foram roubados por esse grupo, que inclusive o seu marido faz parte. A senhora fala que todos esses recursos milionários foi fruto do seu trabalho. Mas nós vemos aqui, por exemplo, empresas como a THJ Consultoria Limitada, que você não quis dizer quando que ela foi criada, mas ela foi criada 2 dias depois do segundo turno das eleições, recebeu 3,7 milhões de empresas ligadas ao Careca do INSS. Aliás, a THJ Consultoria, ela não foi feita nessa data, não. A Curitiba Consultoria em Serviços Médicos foi feita 2 dias depois do segundo turno. Recebeu mais de 7 milhões de empresas ligadas ao Careca do INSS. E aí, por mais que você fale que foi fruto do seu trabalho, e eu vejo que, Vossa Excelência, você é muito competente realmente, tem um baita currículo, demonstrou aqui falando a respeito do seu trabalho, que domina todos os assuntos que estudou durante tanto tempo, é mestra, mas é muito difícil de acreditar que tanto dinheiro, e demonstra aqui que foi bloqueado, aliás, o acréscimo patrimonial da senhora e do seu esposo foi de 18 milhões, e houve um bloqueio de 23 milhões dos recursos seus e do seu esposo. É muito difícil de conseguir acreditar que seu trabalho possa gerar tantos milhões. A não ser que, eu sei que a sua especialidade é medicina, endocrinologista, que você é endocrinologista. A não ser que você tenha sido a inventora do Monjaro. Porque é muito dinheiro, são milhões. E esses milhões
nós estamos vendo sendo ostentados de uma forma que me dá ojeriza ao ver que teve aposentado sendo roubado dessa forma covarde, para que você possa, por exemplo, adquirir uma SUV Porsche Cayenne híbrido de R$ 787 mil. O pagamento ocorreu por meio da sua empresa, a THJ Consultoria, em 20 de agosto de 2024. Entre 2022 e 2024, a Taísa comprou à vista 3 imóveis avaliados em quase 3 milhões e meio. Foi um apartamento de 2 milhões e meio no bairro do Campo Comprido, em Curitiba. E outros. A Taísa também reservou um apartamento de 28 milhões no Sena Tower, em Balneário Camboriú. Isso aqui, está todo mundo falando a respeito disso e realmente é algo que, se você for ver o contraste, o aposentado que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos sendo roubado para que eles possam comprar apartamentos. Olha a vista desse apartamento. Olha o prédio. Vai ser o maior prédio do mundo. Mas uma coisa a gente tem que confessar. Ela comprou, ela estava reservando o apartamento mais modesto. 28 milhões, porque tem um apartamento de 300 milhões. 300 milhões nesse prédio. 300 milhões. Assim, é a certeza da impunidade. É a certeza da impunidade. Mas as demais aquisições, os demais patrimônios que foram adquiridos por você e seu esposo, mesmo após a operação sem desconto, o Virgílio fez reserva para comprar um Audi A5 Sedan Performance S Edition em negociação que foi alertada em 28 de maio de 2025. Teve a operação, o Virgílio, daqui a pouco ele está vindo aqui, a gente tem que perguntar isso para ele. O que ele pensou? Será que isso vai acontecer nada? Ele reservou no valor de 380 mil. E ele também comprou uma Mercedes-Benz GLB 35 AMG no valor de 508 mil reais. Assim, eu fico... Qual é o salário do seu marido, sabe? Vou ficar em silêncio. 24 mil reais. Eu tenho certeza que, por mais competente que você seja, vocês não têm dinheiro para comprar tudo isso. Não tem dinheiro para ter todo esse patrimônio. Ostentaram muito. Eu queria, inclusive, saber o seguinte, dona Taísa. Como é que vocês pretendiam comprar esse apartamento lá no Sena Tower, em Balneário Camboriú? 28 milhões. Vocês queriam pagar à vista ou iam parcelar, iam fazer um financiamento? Por orientação da defesa, vou ficar em silêncio. Não tem mais perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não. Na sequência, o senador José Lacerda não está. Delegado Fábio Costa. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eminente relator, que tem feito um brilhante trabalho e está sendo reconhecido por todo o Brasil por isso. Senhor presidente, de fato é muito difícil a gente se preparar aqui por horas quando as pessoas que poderiam colaborar e esclarecer os fatos vêm aqui munidas de decisões judiciais que acabam atrapalhando o nosso trabalho, já que todos aqui, inclusive os governistas, as pessoas aqui, os parlamentares da esquerda, dizem que querem buscar a verdade dos fatos, mas quando a gente se depara com algumas situações, a gente percebe que eles estão, na verdade, de maneira muito enfática e muito clara, querendo blindar aqueles que assaltaram os aposentados. E é um ditado muito antigo, quem não deve não teme, e se a senhora Taísa não teme, não sei por que a senhora teve que buscar o judiciário para ficar em silêncio. Mas, enfim, os fatos que já são públicos, eles são bastante evidentes para dizer o que de fato aconteceu e todo mundo já percebeu. Até porque o seu silêncio, senhora Taísa, é praticamente um ato de confissão. Diante de tantas evidências, de tanto dinheiro que a senhora recebeu... Deputado Fábio Costa, só um minutinho. Senhores, eu vou pedir silêncio, por gentileza. Só um instantinho. Eu vou pedir silêncio para a fala do parlamentar. Por gentileza, suspenda o tempo dele. Pois não, doutor Isabel?
Queria pedir a palavra pela ordem, porque isso já aconteceu diversas vezes na sessão de hoje. Não é possível que a gente trate o silêncio como uma sentença condenatória. Pois não, senhor. Ao contrário, a presunção de inocência faz parte da Constituição Federal, é uma garantia. Então, eu peço, por favor, que haja observância a essa garantia nessa sessão. Pois não, Excelência. A garantia está sendo observada, mas o parlamentar... A garantia está sendo observada... A senhora Thaís está podendo responder o que desejar ou não responder, mas o parlamentar tem direito à fala dele e ao comentário. Pode continuar. Isso, senhor presidente, porque eu não estou perguntando de onde é que estão sendo pagos os honorários aqui, né? Se estão vindo dos valores dos aposentados. Mas, enfim... De fato, pela ordem, Excelência, é uma falta de respeito, né? Por gentileza. Os meus honorários que são cobertos por sigilo, ele não perguntou, demais, Excelência. Ele só comentou. Pois não, deputado, por favor. Só comentar Continue, por gentileza. Senhora advogada, permitir que eu continue aqui. Senhora Thaísa, de acordo com as investigações, a senhora e o seu companheiro já acumularam ao longo dos últimos anos, apenas dos últimos anos, um patrimônio de aproximadamente 18 milhões de reais. Desse total, 7 milhões e meio vieram diretamente do careca do INSS. O indivíduo que está completamente envolvido nessa fraude, todo mundo sabe, o principal articulador, o líder dessa organização criminosa, a senhora, cujo marido era procurador-geral do INSS, e a senhora recebe diretamente 7 milhões e meio do careca do INSS. Será que o Brasil tem alguma dúvida de que a senhora tem envolvimento? A Justiça vai fazer o julgamento formal, mas eu, como parlamentar, posso ter a minha opinião e dizer que eu tenho convicção absoluta de que a senhora recebeu dinheiro ilegal, dinheiro ilícito, dinheiro roubado dos aposentados. Isso é fato. Agora, o julgamento formal vai ser feito pela Justiça. A senhora sabe disso. A senhora, que recebeu 7 milhões e meio do careca do INSS, em 2024, a senhora adquiriu um Porsche avaliado em 789 mil reais. A senhora que entre os anos de 2022 e 2024, juntamente com seu companheiro, compraram 3 imóveis, 2 em Curitiba e 1 em Brasília, totalizando 3 milhões e meio de reais. Nesse ano, seu companheiro adquiriu uma Mercedes avaliada em 500 mil reais e, mesmo após a operação, reservou um Audi avaliado em quase 400 mil reais. Eu quero saber se os aposentados também têm direito a esses privilégios, a essa vida luxuosa que vocês tiveram e que vocês têm, na verdade. A senhora chegou a reservar um apartamento de 28 milhões de reais no Sena Tower, em Balneário Camboriú, empreendimento conhecido como o maior prédio residencial do mundo. Diante de todas essas informações, esses fatos, essas evidências, essas provas, é justificável que a senhora, de fato, fique em silêncio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, pergunto, deputado Coronel Crisóstomo. Por que, excelência? Atenção, alô Rondônia. Mas, presidente, só para eu entender, eu era o próprio inscrito, é porque está recuperando? É porque ele... tá. Desculpa. Vossa Excelência é o próximo. Não, o senhor quer falar agora, senhor? Eu falo depois do senhor, eu falo depois do líder. Não, eu vou falar depois do líder. Me permita, vou falar depois do líder. Depois do senhor. O senhor é o líder. Com a palavra, o deputado Sóstenes Cavalcante. Obrigado, presidente. É porque eu estava seguindo a ordem, eu não tinha entendido, eu não tinha problema nenhum com o colega, até que Rondônia precisa ouvi-lo e o Brasil também. Presidente, eu não vou usar meu tempo todo, até porque eu quero aqui na mesma esteira concordar com um deputado que anteriormente falou, a gente aqui tem problema, quando cita nome, mesmo que seja de forma elogiosa, evoca um artigo 14. Eu nunca vi um negócio desse. Eu acho até que a gente tinha que seguir rigorosamente o regimento, porque, no meu entendimento, o artigo 14 se aplica quando alguém cita o nome de um outro colega de maneira depreciativa ou fazendo uma crítica, mas eu tenho até medo de citar nome, porque depois eu tenho que dar 5 minutos para um colega que eu não quero dar. Mas quero concordar com o colega que anteriormente falou, que eu até me coloco no lugar da doutora Thaísa Hoffmann,
Johnson, é que eu estou com... Jonathan. Concordar com colegas de que não vou nem fazer perguntas pelo seu direito e como a senhora está orientada pela doutora Isabela a ficar em silêncio e até para poupar, porque honestamente eu acho que as mulheres, diferente do que muitas pessoas falam, eu tenho um conceito ainda que alguns me chamam de machista por isso, mas eu entendo que o papel do homem é proteger as mulheres em todas as circunstâncias. E eu não quero expor a doutora Thaisa, até porque o esposo dela vem logo a seguir, é isso? Aí esse eu quero expor sim, porque eu acho que de homem para homem fica mais fácil a gente resolver as questões que o Brasil precisa saber dessa roubalheira dos aposentados. E eu vou concordar com colegas anteriores que, lamentavelmente, até que me provem o contrário, o marido da doutora Thaisa acabou, ao invés de cumprir o papel, que eu entendo que é o papel do chefe de um lar, de proteger a esposa e a prole, acabou expondo a senhora em um problema muito grave, mas eu não estou aqui para atingir sua honra, ao contrário, quero protegê-la. Só queria ver se posso fazer, não sei, regimentalmente, tem direito de fazer uma pergunta à doutora Isabela. A senhora faz parte do grupo Prerrogativas dos advogados? Já fiz há alguns anos, não faço mais. Por que a pergunta? Não, excelência, eu faço por acaso, os advogados não estão aqui. Não, nessa CPMI. Não, excelência. Por enquanto não, só quis fazer a pergunta e obrigado por respondê-la. Não sou. Tá. Sou advogada e a advocacia não será criminalizada nesta gentileza de Vossa Excelência. Senhores, por gentileza. Continue, deputado Sócio. Continue. Senhor, por favor, deputado Sócio, os advogados não fazem parte aqui do discutivo. Eu sei, eu fiz a pergunta, ela gentilmente respondeu e agradeço. E se não quisesse responder, não era obrigada. Eu não sei porque o desespero dos colegas. Se ela não quisesse responder, não teria obrigação de responder. E ela não teve problema nenhum em responder, que eu parabenizo e agradeço, doutora. É só isso. É só isso. Senhores, por favor, vamos dar sequência. Eu não vou precisar do tempo todo nem de reposição, presidente, porque eu não vou usar todo, porque, na verdade, eu quero inquirir o senhor esposo, o esposo da depoente. Agora, é muito interessante. A gente fica observando o cavalo de batalha que se fazem nessa comissão e o cavalo ideológico. Eu, a essa altura, já não tenho dúvida que a roubalheira passou por tudo que foi governo. Já não tenho dúvida que tem gente dentro de carreira, funcionário de carreira envolvida. Eu só tenho uma dúvida ainda, presidente, ilustre relator, Vossa Excelência, que tão bem tem desempenhado seu trabalho, e parabenizo essa mesa e também o Duarte, como vice-presidente, que tem feito um trabalho de excelência, e acho que essa comissão começa a amadurecer. Diferente do que o ministro hoje quis chamar isso aqui de circo, palhaço é ele. Esse ministro incompetente, que não respeita essa casa, porque aqui hoje, começa a amadurecer parlamentares da esquerda e da direita, entendendo. Primeiro, roubo existe, está claro. Os primeiros donos de Ferraris, de tudo, de apartamentos, do raio que o parta, já está claro. Agora, o que falta, eu tenho convicção que tem político por trás dessa desgraça. E nós vamos atrás de político a político que acobertou essa quadrilha dentro do INSS por décadas. O que não podemos ficar silentes é deixar o pobre do aposentado de um salário mínimo, deputado Alfredo Gaspar, de 2 salários mínimos no máximo, deficiente físico, órfãos, viúvas. Eu tive a minha sogra descontada 5 meses. Se ela não tivesse um neto advogado que visse, ia continuar. Graças a Deus ela tem um neto advogado, viu? E cortou os descontos. Não sei, eu quero ainda pegar o nome, porque eu não quero nem politizar esses troços todos. É tanta roubalheira que eu tenho vergonha. É
uma roubalheira descarada. E o que nós precisamos aqui, presidente e nobre relator, é chegar aos políticos que estão bancando essa quadrilha. Os principais personagens, Vossa Excelência já chegou e bota ali naquele quadro, eu fico vendo aquele quadro, eu fico até salivando de raiva. Porque eu digo de verdade, quem rouba, coitado de aposentado desse jeito, nem o inferno merece um desgraçado desse. Não merece. Porque o inferno foi preparado nem para essa gente desumana. Não se rouba de gente, todo mundo que está aqui, ainda quem não é aposentado, deputado Luiz Lima, um dia nós seremos, senador Girão, um dia nós seremos aposentados. Felizmente, nós não seremos aposentados de 1, 2 salários mínimos, que a gente tem que também falar a verdade. Mas esses pobres coitados, deputado Duarte, não mereciam uma quadrilha fazer isso. E aqui eu não quero mais discutir governo A, B, C ou D. Eu quero saber quem são os vagabundos políticos que estão por trás dessa grana toda e para onde foi parar esse dinheiro. Ilustre relator, Vossa Excelência, com alto da experiência de promotor de justiça, mais de 24 anos, acho que é isso, né? No nosso querido estado de Alagoas, onde é minha terra natal. Não passe a mão em ninguém, seja o político do lado que for, vamos atrás e denunciar e mostrar ao Brasil. Político que rouba de aposentado tem que ser banido da vida pública. Banido! Não dá. Isso não dá. Não dá, nós não vamos tolerar. Parabéns, relator, parabéns, presidente. Não tenho pergunta nenhuma a fazer, muito obrigado. Obrigado, deputado Sóstenes. Claro, perfeitamente. A sessão está suspensa por 10 minutos. Senhor presidente. Pois não, excelência. Se eu pudesse só fazer um agradecimento aqui. Está acompanhando aqui o prefeito Gerry Meneghetti, 2 irmãos, está sentado mais atrás. Só queria agradecer a presença dele aqui. São bem-vindos. Muito obrigado, senhor presidente. Conheço muitos, né, o que é muito bom. A gente se sente entre amigos. E isso é importante, que eu lembro, né, logicamente a gente está um pouco diferente, com cabelo branco, a maior parte, né, ou alguns com menos cabelo, vamos dizer assim. Mas eu lembro de muitos daqui, né, do tempo ali de tenente, a gente nas bases aéreas, né, pensando na nossa próxima missão, com os filhos lá em casa, filhos pequenos, né? Tá o Barbakov ali também, no 3º do 10º Grupo de Aviação. E uma das coisas que sempre me passa à cabeça, lembrando desses tempos, eram todas as dificuldades que a gente tem, logicamente, no começo da vida, mas também aquela dedicação, aquele amor à pátria, né? E aquela vontade de cumprir a missão, o dever ali de cumprir a nossa missão como pilotos, né, da nossa Força Aérea Brasileira, para defender, né, o nosso espaço aéreo, para defender, em suma, a nossa população, com o sacrifício da própria vida, se for necessário. Eu lembro de quantas vezes decolar, né, para quem já voou ali em Santa Maria, sabe que a meteorologia de lá muda muito rápido, né, e decolar, entrar instrumento acionado lá pelo comando. E eu lembro especialmente uma madrugada daquelas lá em Santa Maria, em que eu estava de sobreaviso e tocou lá a sirene, eu lá, corre, decola, eu decolei na ala, né? Praticamente eu nem via o avião da frente, só as luzes dali do líder, né? Decola na pista, começa a correr, você começa a enxergar melhor ali a pista e decola, fica coladinho na ala, instrumento, tempestade, né? Vibração, turbulência, raio, relâmpago, gelo, tudo aquilo lá, tempo ruim demais. Mas aí é um momento interessante da gente pensar na nossa vida e no nosso Brasil também, que muitas vezes na vida a gente vai passar por situações em que parece que a tempestade não tem fim. Você vai ali voando do lado, né? A impressão que dá é que aquilo nunca vai passar, que você vai continuar dentro daquela tempestade, né? Como a gente vê muitas vezes no nosso Brasil, nas situações que a gente passa. Mas aí vem uma coisa interessante, que os pilotos aqui, eu tenho certeza que já passaram por essa situação. Se você mantiver a proa correta, vamos dizer assim, se você mantiver os seus valores ou os seus princípios,
mantiver o nariz para cima, né, a atitude correta, mantiver o olho ali no líder, não se afastar, manter a união, manter junto aquela equipe, eventualmente, e vai chegar esse momento em que, de repente, você sai em cima daquele tapete branco, para os pilotos aqui, eles vão reconhecer bem isso, né? Aquele tapete branco de nuvens, e algumas vezes isso acontece quando o sol está nascendo, assim. É uma visão impressionante, que só quem esteve ali que consegue ter aquilo guardado. E não adianta tirar foto porque não fica igual, né? Aquilo fica na mente, mas principalmente fica na emoção de falar o seguinte: eu mantive os meus valores, eu mantive a minha função, eu cumpri a minha missão e eu cheguei aqui, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a tempestade. E o que eu quero dizer com isso é que a gente tenha esperança, né? Esperança no nosso país, esperança que nós vamos conseguir superar todas as dificuldades e a certeza que isso vai ser feito pelo trabalho de cada um de nós, pela união de cada um de nós, pelos talentos e pela dedicação e compromisso de cada um de nós. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí em cima, né? Eu estou vendo aí esses alunos também, né? Que a gente vai ter aí muitos outros caçadores, muitos outros pilotos, né? E certamente muitos outros cidadãos produtivos para o nosso país. Muitos deles aí são das equipes do Caça Asteroides, a professora Silvana está lá também. E o que eu digo para vocês é exatamente isso: não desistam do nosso Brasil, acreditem no nosso Brasil, e ele é construído, essa bandeira nossa que representa toda a nossa tradição, toda a nossa história, que representa o sacrifício de muita gente para a gente ter o país que nós temos hoje, né? Ela é pesada e ela precisa que cada um de nós trabalhe, né, para colocar ela sempre no lugar mais alto. Aliás, aqui em Brasília, quem projetou a cidade foi muito sábio de colocar a nossa bandeira do Brasil no ponto mais alto, acima dos 3 poderes. Reparem isso, na Praça dos 3 Poderes. Ela representando a população brasileira, representando a democracia, né, que pelo primeiro artigo da nossa Constituição, parágrafo único, que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta, ela está ali representando exatamente isso. A população na democracia acima de todos os poderes, acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Esse é o nosso país, e o nosso país protegido pelas asas da Força Aérea, mas principalmente protegido também pela atitude de cada um de nós brasileiros. Conto com vocês, eu agradeço muito a presença de todas as autoridades, convidados, militares e cidadãos que nos acompanharam nessa justa homenagem, também pela TV Senado e pelas redes do Senado, que a coragem de Santos Dumont e o profissionalismo dos integrantes da Força Aérea Brasileira continuem a inspirar todos os brasileiros a voar mais alto. Em nome do Senado Federal, declaro encerrada esta sessão especial, com meu muito obrigado, e cumprida a finalidade dessa sessão especial, agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos. O início do período republicano foi extremamente marcado por insatisfações, problemas sociais de todo tipo, mas especialmente originados pelos séculos de escravidão, assim como de exploração de camponeses, produziram revoltas na cidade e no campo, revelando um país em ebulição. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 28ª reunião da Comissão de Educação e Cultura. Uma comissão, ela tem atribuição de analisar todos os projetos de lei que chegam ao seu âmbito, pertinentes à educação e à cultura.
sejam esses projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo ou de iniciativa legislativa. Uma outra atribuição das comissões é analisar as políticas públicas do governo. Como é que está sendo feita o encaminhamento e as ações dessa política. E, ao final, pode oferecer sugestões de aperfeiçoamento. Rodamos muito, discutimos muito, mas finalmente conseguimos, né? E se não é um projeto perfeito, mas é um projeto que avança. Eu sou professora. A minha relação com a educação é uma causa de vida. Foi a educação, inclusive, que me levou a enxergar horizontes mais amplos de atuação. Tive uma passagem de 20 anos no movimento sindical dos educadores. Cheguei ao Senado depois de 5 mandatos de deputada estadual. Um projeto estruturante para a educação, sobretudo no momento em que nós estamos discutindo. Eu sou a primeira mulher eleita senadora no estado de Pernambuco. A gente precisa se mover. E todo educador que se move, toda educadora que se move, ele produz transformações através da educação para uma sociedade justa, igualitária, com liberdade, emancipadora. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em meio às cores vibrantes e formas geométricas de Tarsila do Amaral e de Cavalcante, nosso encontro de hoje une artes visuais e sonoras. Para nos guiar nesse universo, vamos conversar com o pianista Daniel Tarquínio. A gente vê o cubismo na música. O cubismo na música aí começa a aparecer em relação à questão da forma musical. Como que eles trabalham, modificam as formas musicais, e muitas das vezes também no tratamento harmônico e contrapontístico das obras. Novo Código Civil, o que está em debate? O direito digital deve ser incluído? Doutor em Direito Civil Flávio Tartucci e a advogada especialista em Direito Digital Laura Porto respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação.
E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se meus pés se rasgam, meus irmãos comiam couro. E nas histórias da família tem essa herança muito musical dentro de casa, assim, do meu pai. Eu ouvi muita música em casa dele, colocar som alto na rua, assim. Melanina, mel e ouro. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos. Estamos de volta aqui na CPMI do INSS. Acabou de voltar do intervalo, eles tinham dado um intervalo porque a advogada da depoente pediu um tempinho, então teve um intervalo de uns 10 minutinhos. Agora são 4 horas e 15 minutos, eles vão continuar ouvindo a Thaisa Hoffmann, que é a esposa do Virgílio Filho, ex-procurador do INSS. Então, daqui a pouquinho, quando terminar o depoimento dela, os senadores, os parlamentares já estão terminando de fazer as perguntas, aí entra o Virgílio Filho. Vamos acompanhar. Reiniciada a sessão. Com a palavra, o deputado Coronel Crisóstomo. Alô, Rondônia. Senhor presidente, grato por essa oportunidade. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Senhora Thaisa, o Olá, Rondônia é que eu sempre inicio a fala falando do meu estado, até para a senhora ter entendimento. Então, meus cumprimentos aos advogados da senhora. Doutora, quantos advogados a senhora tem aqui em plenário? Não, eu estou perguntando da doutora Thaisa. 5? Para eu poder cumprimentar a todos. Quantos advogados, doutora? Olá, são 4 ou 5 advogados que estão aqui. 5 advogados? Tá bem, então, meus cumprimentos aos 5 advogados que vieram acompanhando a doutora Thaisa. Obrigada. 5? Tá certo. Me espantei com a quantidade, doutora, eu confesso. Eu pensei que fosse 2 ou 3, mas 5, tá bem. Doutora, eu vou falar muito claro com a senhora. Pelo organograma apresentado pelo relator,
dificilmente a senhora vai ficar fora desse emaranhado todo de roubos dos aposentados e pensionistas. Eu vou aguardar, Excelência. Senhor presidente, o senhor podia reiniciar, porque o senhor ficou conversando, tirando a atenção da... Seria possível, por favor? Pode paralisar o tempo, eu não estou conversando, deputado. Eu estou me apresentando, pois assumi a presidência. Não, preciso Excelência. apresentar, mas pode acrescentar mais um minuto a sua fala. Mas é que o senhor gostaria de voltar o tempo, Excelência. Um minuto acrescentado. Tá bem. Então, voltando aqui, doutora, pelo organograma do relator, doutora, no meu entender, eu vejo que dificilmente a senhora vai sair desse emaranhado do roubo dos aposentados e pensionistas. Porque o organograma apresentado aqui diz a origem do dinheiro que passou pela senhora e seu esposo. Então, eu vejo que piora muito mais quando a senhora não relata aquilo que a senhora tem conhecimento, no meu entendimento. Então, calar-se aqui, eu acho que é pior. Então, não vai ser fácil não, doutora. O seu marido... Aqui é bom falar para a esquerda. Cadê a esquerda? Cadê a turma da esquerda? Aqui com muito orgulho. Excelente. Porque o seu marido, Vigílio, ele está nessa turma do PT desde 2008. Desde 2008. Não foi no governo do presidente Bolsonaro, o meu presidente. Desde 2008. Então, eles mentem muito, doutora. Não dê muita atenção para eles, não. Eles são mentirosos. Porque eles aprenderam a mentir com aquele que ensina a mentir lá no Palácio do Planalto. Desde 2008, seu marido trabalha nesse governo. E ele veio. E essa turma da esquerda deu um presente de grego para o Bolsonaro. Aí ele entrou no governo do Bolsonaro. O presente de grego. Mas caiu novamente no governo Lula agora. Aí desandou. O interessante que o senhor Vigílio, seu marido, acho que a senhora sabe, ontem, 22 de outubro, ele saiu do governo. Ele não está mais. Ontem ele está fora. Ontem ele foi para fora desse governo. Sabe por quê? Pelo roubo dos aposentados e pensionistas, botaram ele para longe. Somente ontem, 22 de outubro. E eu estou aqui, ó, com todas as nomeações desse senhor, deputado Luiz Lima, desde o governo Lula, primeiro, segundo, depois Dilma, depois Bolsonaro recebe um presente grego, e agora, no governo Lula, de novo. Então ele é lulista, é da turma do Lula, é da esquerda, rapaz. Para de falar do presidente Bolsonaro, rapaz. Fico tudo calado. Quer que eu fale da parte? Eu falo. Simples assim, tá atrapalhando. Portanto, vocês têm que falar da anistia já. Seu marido, doutora, não vai ser fácil para ele aqui não. Porque ele está afundado nesse rolo dos aposentados e pensionistas. Ele vai levar pau aqui. Ele vai levar pau aqui. Só tem uma coisa que nós concordamos. Ele empurrar a senhora, considerando que a senhora não se meteu nesse rolo. Mas empurrar a senhora para dentro disso é covarde. Estou falando como homem agora, que tem vários. E os homens aqui respeitam as mulheres. Então, diferente da senhora achar que aqui é uma coisa de homem, machismo, aqui não tem isso não, doutora. Nós respeitamos as mulheres. Mas ele, infelizmente, eu acho que enfiou num lugar que vai ser difícil para a senhora. Homem enfrenta
Eu sou soldado do Exército, eu prometi morrer pelo Brasil. Se tiver que ir para morrer, eu vou lá e morro para defender a nação brasileira. Homem tem que ser assim, tem que pular na frente da família e cuidar da família, doutora. A senhora deveria ter esse cara para ir cuidar e não lhe empurrar para esse emaranhado de roubo dos aposentados. Eu estou considerando que a senhora não está nesse rolo, mas pelos números e o organograma está difícil da senhora sair. Nenhum dos ladrões dos nossos aposentados e pensionistas querem falar a verdade. Quando chega aí na cadeira onde a senhora está, muitos ficam calados e não querem falar nada. E os organogramas apresentam ali o emaranhado de roubo dos aposentados e ninguém quer falar nada. Não estou dizendo que a senhora é igual, mas também a senhora não quer falar nada. É um direito, doutora, é um direito. Mas deveria falar. Mas eu não vi um sentar aí e dizer assim, eu sou culpado, eu fiz isso. Deveria falar, porque na hora de roubar dos aposentados e pensionistas, aí viram os grandões, viram os leões. Doutora, vou fazer uma apresentação para a senhora aqui nesse quadro, por favor. Preste atenção, doutora. A senhora está vendo essa imagem? É uma senhora muito idosa, aposentada e pensionista, vulnerável. A senhora está olhando bem, doutora? Por favor. Próxima. A senhora está vendo essa outra imagem, doutora? A senhora que é médica, essa pessoa não enxerga. Ela não enxerga. Tem deficiência visual. Próxima. A senhora está vendo essa imagem aí, doutora? Dos mais vulneráveis. É o indígena. Eu sou indígena. Eu sou tucano, com K. Tucano, eu sou indígena. Olha aí. Próxima. A senhora está vendo essa imagem, doutora? A senhora como médica. Criança com microcefalia. Triste, né? Muito triste. A próxima. Criança com síndrome de Down. A senhora está olhando, doutora? A senhora prestou atenção nas 5 imagens? São desses que o dinheiro que passou pela senhora estão tirando. São dessas crianças, são dessas senhoras, são desses senhores velhinhos, são dos vulneráveis. O dinheiro que passou no bolso da senhora e do seu marido era um deles. O dinheiro dos 28 milhões de reais para comprar aquele apartamento em Balneário Camboriú pertence a eles. E a senhora, como médica, como é que a senhora se sente passando por isso tudo? E aí eu disse, não sei se foi o seu marido que lhe empurrou para lá, ou a senhora foi complacente, ou a senhora foi... não sei. Mas que o dinheiro é de lá, é. E isso é que nos enoja, é isso que deixa todos nós parlamentares muito chateados. E nós estamos aqui para cumprir uma missão, doutora. E a senhora sabia que quem criou a CPI fui eu? Os seus advogados sabiam que fui eu que criei a CPI? A senhora sabia, doutora? Criei para fazermos justiça no Brasil em relação a essas pessoas, doutora. É triste sabermos que um casal vai em Balneário Camboriú comprar um apartamento de 28 milhões de reais, gente. Isso que deixa todos os parlamentares aqui enlouquecidos de raiva, de ódio. E nós queremos fazer justiça, doutora.
É a nossa missão aqui, de senadores e deputados federais. É a minha missão representando o meu estado de Rondônia. Eu não estou fazendo política, eu estou falando a real, porque o povo de Rondônia sabe como eu sou. Eu boto para torar sim, mas eu respeito as pessoas. Estou aqui e criei a CPI para fazer justiça aos vulneráveis do Brasil, aos aposentados e pensionistas. Doutora, vou lhe falar uma coisa de coração. Aquilo que a senhora sabe, abra o jogo, doutora. Fale as verdades. A hora da senhora é agora. Faça justiça para essas crianças, esses vulneráveis que a senhora viu aqui. Abra o jogo, doutora. Com a palavra por 10 minutos, senador Stevenson Valentim, não ausente. Deputado Ricardo Maia. Deputado Fernando Rodolfo. Não, foi trocado. Deputado Gilson Marques. Em realização da troca que o deputado Kim Kataguiri fez com o deputado Evair Vieira, por 10 minutos, deputado Evair de Mello. Senhor presidente, colegas, deputados e senadores, doutora Thaisa, doutora Isabela, doutora Melissa, vocês estão no centro de uma investigação, talvez do maior escândalo da República. Estão citados. Não estou fazendo nenhum julgamento antecipado aqui, mas estão citados. Tenho certeza que a Justiça e esse Parlamento darão a todos vocês, principalmente a doutora Thaisa, toda a oportunidade, segundo ela, de apresentar, porque todas essas operações são perfeitamente rastreáveis, Alfredo. Por incrível que pareça, dinheiro é muito fácil de rastrear. Se tem uma coisa fácil de rastrear, é dinheiro. Não tem como. E aí eu começo a primeira crítica. Eu acho que vão ter que se dedicar também, senhor presidente, fazer um aperfeiçoamento da Receita Federal. Estão falando de valores milionários e bilionários, aquisições de, enfim, de coisas milionárias e bilionárias, e a Receita Federal precisa de se manifestar como que isso passou entre os seus dedos. Porque esse cruzamento, ainda mais nos dados de hoje, eu não posso admitir. Então, também não é investigar a Receita, mas que a Receita precisa de vir aqui para mostrar como que se faz isso e uma determinação nossa de fazer esse aperfeiçoamento para que isso efetivamente não possa acontecer cada vez mais. Doutora Thaisa, naturalmente, a senhora foi envolvida. Eu preciso acreditar nisso que a senhora foi envolvida. Se consciente ou não, eu não tenho a mínima capacidade de fazer um julgamento. Mas eu queria dizer que a senhora, como médica, uma pergunta muito técnica, a senhora tem laboratórios próprios ou a senhora terceiriza os trabalhos de laboratórios das pesquisas que a senhora realiza? Boa tarde, senhor. Eu vou permanecer em silêncio por orientação da defesa. Porque, naturalmente, o trabalho que a senhora presta e com os produtos que a senhora trabalha, existe critérios técnicos para entregar aqueles resultados, naturalmente, não são só laudos meramente narrativos, tem muita investigação. Portanto, se a senhora em algum momento se sentir confortável e mostrar para nós como que era o dia a dia da sua empresa, onde fazia os exames, os levantamentos, as pesquisas e até os resultados. Eu acho que a senhora poderia contribuir muito aqui com essa CPMI, se a senhora disponibilizasse os resultados, porque, afinal de contas, dessa investigação, esses resultados são extremamente importantes para nós podermos entender a tramitação da nossa rotina do dia a dia. Porque a quadrilha usou o seu nome, usou o seu CPF, e pessoas muito próximas da senhora claramente envolvidas, o que dificulta muito, nesse momento, fazer uma absolvição total da sua participação. Porque quando eu digo do dinheiro, está aqui, Dupla criou 4 entidades que levaram 714 milhões aposentados, deixou o rastro. Sabe por quê? Porque tem contabilidade, tem um contador nessa história.
tem quem faz as operações contábeis, porque por trás de uma quadrilha dessa, de um crime organizado, lavagem de dinheiro, tem alguém com habilidade de contador. O meu maior respeito aqui aos contadores de todo o Brasil, mas infelizmente batata podre tem em todo o saco, vamos dizer assim. Eu que trabalhei em Ceasa conheço isso. Repolho podre tem em qualquer carga, você tem que tirar ele de lá, mas ele existe. Portanto, sempre tem, porque esse profissional, o contador, esse sabe da vida de todo mundo. No passado, Girão, era o padre que sabia da vida de todo mundo, o cara da confissão, o pastor, né? Mas que tem alguém que sabe da vida financeira da cidade e das pessoas, é o contador. Eu tenho certeza que ele tem muito a nos mostrar. Porque essa exibição toda, engraçado que todos os envolvidos que passaram por aqui, testemunhas ou acusados ou investigados, seja lá o que queira lá, como que tem o mesmo perfil de aplicação dos seus recursos. Prédios maravilhosos, carros, relógios, joias, viagens. Não é o caso específico da senhora, mas pessoas próximas à senhora. Uma exibição em rede social que é completamente fora do padrão médio das pessoas que as pessoas estão, das pessoas que estão envolvidas. E, naturalmente, esse senhor chamado Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Eu pergunto, eu tenho dó, filho de quem que ele é, do pai dele. Deve ter muita vergonha dele. Porque esse senhor, ele vai ter muita dificuldade em explicar a sua participação e o seu envolvimento. Porque ele vai ter que questionar a Polícia Federal, a boa Polícia Federal. Pessoas físicas e jurídicas relacionadas a ele receberam 11 milhões de empresas intermediárias relacionadas a entidades associativas. Teve um incremento patrimonial de 18 milhões, possivelmente vindo das farras do INSS. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal. Então, se a senhora tiver contato com o seu Vigílio, avise ele, para ficar muito preparado, que a Polícia Federal vai a fundo. A Polícia Federal diz que ele adquiriu 9 apólices de seguro automotivo entre 2021 e 2023, realizou diversas ações de imóveis, e aí, no caso, envolvendo a senhora, porque o seu marido e as suas empresas. Então, ele vai ter muito a explicar. Se não quer falar aqui na comissão, ou fala para a Polícia Federal, ou com certeza vai ver o sol não ser quadrado. Porque está aqui, ó, Polícia Federal aprende anotações que sugerem pagamento de propina. Tem muita propina envolvida, tem muita facilitação disso envolvido. Lula determina demissão, mas é a justiça que afasta 5 dirigentes do órgão. Essa falácia de que o governo Lula quer fazer um pente fino é conversa fiada. Se a Polícia Federal, o sistema judiciário não se envolvesse, se afastasse, com certeza esses quadrilheiros, até então eles estão investigados por esse caminho, e lamentar que realmente um moço até de boa aparência, né, parece com saúde, né, que tem um bom aspecto, possivelmente muito familiar da senhora. Se eu encontrasse ele na rua, possivelmente eu daria como um moço inocente, né, um trabalhador, tem uma boa aparência, talvez até pela aparência ele conseguiria, relator, me enganar. Mas como que um rapaz bem criado, por isso que como ele é filho, né, o pai dele deve chamar filho também, é lamentar realmente esse moço está no centro das investigações, para o Brasil ficar atento e alerta que aparências enganam. Né? Os engomadinhos, bonitinhos, arrumadinhos, também podem ter maldade e crueldade no coração. Nessa mesma linha, podemos ver aqui, ó, ex-servidores do alto escalão do INSS receberam 17 milhões. A Polícia Federal identificou o repasse a 3 dirigentes do INSS, entre eles esse moço aqui, ó, bonito, de boa aparência, o senhor Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que tem muito a nos explicar. Farra do INSS, ex-procurador, ganhou os 367 mil em penduricalhos, que está sob investigação também, porque parece que esse penduricalhos que recebeu das suas atividades também está em investigação, porque parece não ter seguido o caminho da plena legalidade. Vai vendo, Brasil? E aí, uma pergunta que já foi feita, mas eu tenho que revisitar. Como que alguém que ganha 24 mil reais compra um Porsche de quase 800 mil reais? Eu queria aprender a fazer isso, porque não sei que conta que é essa. Porque se paga aluguel, não sobra muito. Se já mora numa casa ou tem um apartamento, precisa explicar como que adquiriu.
que a gente sabe nos custos do Brasil hoje, R$24 mil, dá para você minimamente ter um plano de saúde, ter uma alimentação razoável em casa, ter algum tipo de conforto, mas luxo não dá, hipótese alguma. Então é vergonhoso saber que esse seu vigílio está envolvido numa atividade igual a essa, para piorar, tendo a sua responsabilidade. A senhora vem aqui, empresária, médica, consulto, é tanta consultoria, coisa importante. Sabia que todos os interrogados, convidados, investigados e tudo isso mais são consultores. Então, indústria, eu não sabia, o melhor negócio desse país é consultoria. Não é ser deputado, é ser senador, não é ser empresário, comprar, vender. Não, é ser consultor. Parece que é aí que está vindo o dinheiro, porque o patrimônio que vocês juntaram realmente é algo fora de todo, qualquer tipo de bom senso. E mais, o mais revoltante, que desses 12 milhões das empresas e entidades investigadas foram transferidos por meio das empresas e contas que está no seu nome, está no seu CPF. O seu marido fazendo transferência para a conta da esposa de um dinheiro que foi mostrado aqui a sua rastreabilidade. Portanto, é lamentar que o Brasil, nesse momento, tenha ainda esse tipo de gente. E aqui eu pedi emprestado, mas é importante sempre revisitar as figuras que estão envolvidos, tem muitas esclarecidas, que todos que estão nessa foto precisam de vir aqui dar explicações. E eu achei que esse prédio, no dia que eu vi pelas redes sociais, honestamente eu achei que fosse até ficção. A minha cabeça é tão pequena às vezes que eu não conseguia... Primeiro que eu não teria coragem de morar na cobertura aqui desse prédio. Eu moro a 1.000 metros de altitude, mas do mar. Para concluir, deputado. Para poder mostrar que um brasileiro decente tem que lutar muito. E eu teria muita vergonha de morar num prédio desse com origem duvidosa, até porque, normalmente, essas fotos, isso é um escândalo. E, honestamente, olhando, eu pego as 10 maiores consultorias do Brasil, não tem receita nas empresas da senhora, do seu consultório, que justifique o investimento desse porte, muito menos do ganho do seu marido. Portanto, vamos continuar as investigações. Agradeço pela fala. Com a palavra, por 10 minutos, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhora Thaisa, defesa. Senhora Thaisa, a THJ, como a senhora disse, ela produz pareceres médicos, está correto? Você pode afirmar no microfone para ficar registrado, por gentileza? Sim. Essa empresa que fez a aquisição do já dito aqui Porsche de R$800 mil, foi nessa pessoa jurídica? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Porque eu perguntaria qual seria a relação da empresa com a aquisição desse automóvel. Foi perguntado, e eu quero perguntar novamente, até para entender qual seria o problema da resposta nesse sentido, se a senhora tem algum parentesco com algum político, com algum parlamentar, com alguém que exerce cargo público. Eu vou permanecer em silêncio por orientação da minha equipe técnica. Porque, senhora Thaisa, veja, eu tenho uma mãe, 3 irmãs, todas são minhas parentes e não há nada de errado em você ter parentesco com parlamentares ou com políticos. Assim, eu não vejo razão pela qual... E daí, por isso fica o clima estranho que foi citado aqui por parlamentares, tanto da oposição como do governo. Porque aí faz parecer que existe alguma relação com algum parlamentar, com alguma autoridade pública. Foi citada aqui a ministra Gleisi Hoffmann. Eu conheço várias pessoas de sobrenome Hoffmann que não tem parentesco com a ministra Gleisi. Agora, não haver a negativa taxativa por parte da senhora causa este clima ruim daqui, de um lado e de outro. Não haveria nenhum problema em dizer que é, como não haveria nenhum problema em dizer que não é. Não implicaria crime nenhuma das duas hipóteses. O que causa estranheza, e aí não é em relação a você, mas em relação ao seu marido, é o seguinte, que é uma coincidência esquisita a ser explicada na oitiva que vai acontecer subsequente à da senhora. O seu marido, o senhor Virgílio, ele atua desde 2008, né, como assessor da Casa Civil da Presidência da República, ministra Dilma, presidente Lula, e permanece ali rondando atividades no governo até 2014 como consultor jurídico do Ministério da Previdência. Esse foi o período justamente em que ocorreu a fraude
no consignado investigada na operação Sem Desconto, salvo engano, Custo Brasil, perdão, na operação Custo Brasil, que foi uma das ramificações da operação Lava Jato, em que de fato à época houve suspeita lá atrás, já no governo Dilma, de pagamento de propina, e houve denúncia, houve acusação de pagamento de propina para senadores e para ministros do então governo Lula. E agora nós temos em paralelo um novo esquema envolvendo consignado e envolvendo aposentados. Com esta figura como ponto-chave, como ponto central, ou como, coincidentemente, uma figura que estava em posições-chave nas duas ocasiões, que é o seu marido. Eu queria confirmar mais uma vez, se a senhora não quer responder nem quando fundou nenhuma das suas empresas, alguma das suas empresas, nem se deseja confirmar que conhece a própria cunhada ou não, ou se deseja confirmar se conhece o próprio contador ou não, ou se deseja dizer quantos funcionários tem a sua própria empresa ou não. Alguma dessas perguntas a senhora mudou de ideia ao longo dessa oitiva e deseja responder? Eu quero, de novo, dizer que o silêncio é um direito constitucional e que está sendo bem pouco respeitado. Isso não quer dizer um sim, é um direito constitucional e eu vou respeitar a decisão da minha defesa técnica. Em nenhum momento eu disse que o seu silêncio implica em sim, mesmo porque o ordenamento jurídico diz o contrário. Não coloque palavras na minha boca. Em nenhum momento eu desrespeitei o seu silêncio. Eu perguntei porque, da mesma maneira como é o direito da senhora permanecer em silêncio, ao longo da oitiva também é um direito mudar de ideia em relação ao silêncio. Permanecer em silêncio não vai implicar formalmente nenhum prejuízo em relação a você. Eu, pessoalmente, e eu já tive processos injustos e perseguições contra mim que eu tive que responder na justiça. Eu, pessoalmente, cada um tem a sua defesa técnica, cada um tem as suas convicções pessoais. Eu preferi falar em todas as oportunidades possíveis, tanto em juízo como na imprensa, refutar todas as acusações que haviam contra mim, até para deixar muito claro do absurdo delas. Porque a gente sabe que, infelizmente, no sistema de justiça no Brasil, nem sempre as pessoas são condenadas apenas por questões técnico-jurídicas. Infelizmente, a gente sabe que há injustiças cometidas em razão até de pressão midiática. E eu não desejo que nenhuma injustiça seja cometida contra ninguém. E eu não vou julgar o seu direito de ficar calada e nem implicar nenhum prejuízo. Mesmo porque, ainda que eu quisesse lhe causar algum prejuízo pelo seu direito de ficar calada, eu não tenho esse poder. Então, fique despreocupado em relação a isso. O que eu não entendo é porque o relator, ele começou os seus questionamentos sem fazer nenhuma acusação, de maneira muito respeitosa, como eu estou fazendo para a senhora agora. E aí, a senhora exerceu o direito de ficar calada e depois justificou o uso desse direito, dizendo que é porque já havia um pré-julgamento. Mas sem que o relator tivesse feito pré-julgamento, apenas ele fazendo perguntas simples, como quando foi fundada a empresa, quantos funcionários tem, se você conhece sua cunhada, se você conhece seu contador, que coincidentemente é o contador de outras pessoas que estão sendo investigadas, sem nenhum pré-julgamento, apenas fazendo questões simples, a senhora já exerceu esse direito e posteriormente disse, não, é porque já houve um pré-julgamento. Não houve pré-julgamento. E a senhora também chegou a falar, olha, eu até queria falar, mas por orientação da minha defesa não vou. A literatura acadêmica, que eu estudava inclusive na semana passada, não estou dizendo que é o caso, tá? Para deixar muito claro para a defesa. Mas a literatura acadêmica dizendo que, infelizmente, no nosso sistema de justiça, há ocasiões em que o exercício da defesa, pela natureza do funcionamento do sistema de justiça, acaba não atendendo o melhor interesse do cliente. E o caso que eu analisava na semana passada era o seguinte: um juiz deu uma decisão teratológica dizendo o seguinte: não ficou comprovado, o réu não teve a capacidade de comprovar a origem lícita dos bens. É, obviamente, uma decisão absurda. Quem tem que comprovar que a origem dos bens é ilícita é o Ministério Público. O advogado, nesse caso, que nós estudamos na semana passada, ele escolheu não fazer um enfrentamento duro e incisivo dessa decisão teratológica desse juiz abusiva contra esse réu, porque ele tinha outros casos com o mesmo juiz
que ele não queria perder de outros clientes mais ricos do que aquele cliente pobre que ele estava atendendo pro bono naquela ocasião. Então, o que eu quero te dizer é que, por vezes, pelo próprio sistema de justiça e pelo funcionamento, o melhor interesse do cliente, por vezes, não é observado. Há uma perda de oportunidade, eu quero repetir o que já foi colocado aqui, de fazer essa defesa pública, de deixar claro com a sua voz, com os seus argumentos. Existem pessoas que foram chamadas aqui, inclusive com um pré-julgamento sobre essas pessoas, que depois do esclarecimento delas, elas saíram completamente do foco da CPMI e passaram, inclusive, a serem colaboradoras da investigação. Não é todo mundo que está sendo chamado aqui já com a presunção de culpa, né? Todo mundo chega aqui preso e aí, quando prova que é inocente, não. Não é assim que as coisas têm funcionado nessa comissão. Pelo contrário, quem mais contribui, primeiro, se isenta de responsabilidade porque prova que não tem responsabilidade. E segundo, ajuda a gente a chegar nos culpados. Então, eu pediria para que a senhora, ainda há tempo de reconsiderar, ainda há tempo de esclarecer os fatos, ainda há tempo de fazer a defesa explícita. Isso, inclusive, desarma e desmobiliza quem quer que esteja fazendo pré-julgamento sobre a senhora. Porque quando uma pessoa escuta, como eu escutei aqui, que houve, salvo engano, um aumento de 18 milhões de reais no seu patrimônio, no patrimônio do seu marido, que 6 ou 7 milhões de reais vieram do careca do INSS. Quando você escuta essas informações, você pensa, olha, tá muito esquisito isso. Pode ser que haja algum contexto, uma explicação, comprovação de serviços lícitos, legítimos que foram prestados, que refutem abertamente e completamente esse estranhamento que causa. Porque qualquer cidadão comum, homem médio, escuta, uma pessoa teve um aumento de 18 milhões de reais, reservou um apartamento lá da Senatal, em Balneário, de 28 milhões de reais, um apartamento de 28 milhões de reais, com o marido sendo procurador do INSS, teve esse acréscimo patrimonial e parte desse dinheiro veio do careca do INSS. Qualquer um vai ter suspeita sobre isso. E a senhora teve aqui e perdeu a oportunidade de fazer os esclarecimentos sobre isso. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado Kim Kataguiri. Eu estou fazendo só pela ordem. Presidente, quem que vai, o nome da pessoa que vai depor aqui terça-feira? Terça-feira ainda não foi passado pelo presidente nem pelo relator. Até o final da oitiva de hoje do senhor Virgílio vai ser feita a comunicação. Não, aqui tem uma possibilidade de ser uma pessoa chamada Domingos Sávio. O fato dele ser um homônimo de um deputado dessa casa, nós não podemos ficar levantando dúvidas sobre o deputado. Claramente. O fato da depoente ter um sobrenome igual ao sobrenome da ministra Gleice, é muito ruim essa casa ficar levantando dúvida. A resposta da ministra Gleice já veio aqui, outros parlamentares falaram. É muito ruim isso na política, a gente ficar fazendo associação indevida, ilegítima, inverídica. A gente acaba alimentando a mentira e, de repente, para alguns, isso pode ser verdade. Em vez de a gente continuar num trabalho sério, a gente fica fazendo ilação que compromete, inclusive, o resultado da CPMI. Senhor presidente, eu discordo, porque, para contraditar, presidente, aqui ninguém fez ilação nenhuma, a gente só fez pergunta e a depoente não quis responder. Se o Domingos Sávio vem aqui e for perguntado se ele é parente do deputado Domingos Sávio, que aliás é homônimo, ele vai ter o direito de manter silêncio ou de responder. Deputado Marcel, compreendido. Feita a consignação da informação, eu gostaria, entendo perfeitamente, eu aqui agora há pouco perguntei à advogada se gostaria de se manifestar sobre essa questão. A gente precisa respeitar a estratégia técnica da defesa, apesar de, no caso, eu discordar da mesma forma como o deputado aqui mencionou, mas cada um tem a sua estratégia. E eu entendo que para essa comissão, a estratégia melhor é a gente esgotar a oitiva aqui com a Thaisa Hoffmann e avançar com a oitiva do Virgílio, até porque todos aqui praticamente houve uma unanimidade do anseio, do desejo de questionar ao Virgílio, até porque a Thaisa até o momento não trouxe nenhuma resposta, permaneceu no direito de ficar calado, direito constitucional. Então acredito que essa questão é possível avançar para que a gente possa terminar com os dois últimos oradores e fazer a oitiva de quem todos aqui esperam, que é a oitiva do Virgílio. Passo a palavra por 10 minutos à senadora
Soraya Tronic. Senadora Soraya, por 10 minutos. Me dá um segundo, eu não estava esperando. Eu só preciso abrir o meu... Não era minha vez. O senador Girão parecia ter feito a troca com a senadora, não? Não. Então, é com a palavra por 10 minutos, senador Girão. E eu vou na sequência. Se a senadora quiser. Na sequência. Não, é porque... É porque, de fato, a ordem dos trabalhos era que a senhora falaria por último, aí quando o senador Girão mencionou que iria fazer uma troca, eu pensei que havia uma comunicação. Não, eu posso falar, encontrei. E só lembrar... Encontrei. Só lembrar, a senadora Soraya vai falar agora, mas só lembrar que ainda tem um senador Magno Malta, que o presidente Carlos Viana autorizou que ele fizesse do hospital, inclusive com a permissão aqui do líder. Por 10 minutos, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, doutora Thaisa Hoffmann, doutora Isabela Borges, doutor Maurício Moscardi, cumprimento vossas senhorias e estamos quase para terminar a oitiva cansativa para todos nós, imagino para vocês, neste dia. Bom, considerando que a depoente está exercendo o seu legítimo direito de defesa, que muitos legisladores, aqui todo mundo é legislador, né? Que muitos legisladores sequer sabem o que é, porque eles não leem mais do que 4 linhas, tá? Tem gente que não lê mais do que 4 linhas. E isso aqui está lá no artigo 5º, inciso 63. O seu direito, doutora. Então, eles não leem mais do que isso, então realmente não sabem. Eu vou deixá-la descansar, porque sim, este ambiente é hostil, este ambiente é inóspito, a ponto de nós mulheres até fazermos uma brincadeira aqui, que nós queríamos adicional de periculosidade e insalubridade. Tá? Não cortem, pelo amor de Deus, não cortem e utilizem isso de forma contrária. O contexto é esse. Porque sim, isso aqui é um ambiente muito hostil e tanto que, principalmente para as mulheres. E se vocês forem reparar, somente a doutora Thaisa e a doutora Isabela Borges foram atacadas. Muitos homens, inclusive o próprio doutor Maurício Moscardi, devido ao seu tamanho, jamais seria atacado. É homem, tamanho, de qualquer tamanho, mesmo que fosse baixo. É homem, não vai ser atacado aqui dentro. Então ele está seguro. Para nós, não. Para nós, não. Então, eu aposto e ganho porque a senhora vai passar, a senhora está aqui no Poder Legislativo, aposto e ganho que tudo que a senhora irá enfrentar no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, perdão, inclusive até mesmo na Polícia Federal, porque até onde eu saiba a senhora não prestou depoimento sequer na Polícia Federal. Bom, eu tenho certeza que a senhora vai encontrar urbanidade e educação. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso que acontece aqui é uma vergonha. Eu passo todos os dias, eu tenho que assistir essa vergonha e isso faz mal para a nossa própria CPMI, porque nos desacredita todos nós. Então, eu até abriria a mão do meu tempo para acelerar, mas, no entanto, eu vou utilizar, pelo menos parte dele, para poder esclarecer questões relevantes, como é um caso de um parlamentar que falou há cerca de uma hora atrás, e ele traçou uma linha do tempo sobre as nomeações pelas quais o seu marido passou. E se não me engano, ele começou lá em 2008 e veio falando das nomeações do doutor Virgílio. Porém, a partir de 2019, pasmem, ele não falou mais nada, ele mudou de assunto. Vocês sabem por quê? Porque durante o governo do qual ele participou, compondo o primeiro escalão, governo de 2019 a 22, compondo o primeiro escalão, também nomeou Virgílio na pasta que ele sempre trabalhou. E vamos lá, o senhor Virgílio foi nomeado no governo passado em 14/4.
Rogério, de 2020. E eu começo pela primeira assinatura. Quem que assina? Tem alguém aqui que se recorda? Por favor, eu gostaria de silêncio, presidente. Me dá mais um minuto, por favor. E eu começo pela primeira assinatura na nomeação do Dr. Virgílio. Tem alguém aí que seja bom de memória? Quem era o chefe da Casa Civil em abril de 2020? Quem era o ministro-chefe da Casa Civil em abril de 2020? Não. Quem era? 2020, abril de 2020. Sabe quem? Vocês já ouviram falar em Walter Braga Neto? Cadê ele? Tá preso, gente. Ele tá preso e está condenado. Não transitou em julgado ainda, mas ele... E daí? Ah, me poupa. Deputado, vamos respeitar o momento de fala da senadora. Me respeite, eu não dei satisfações pra você. Você quer ouvir? Pois é, eu não apoio um presidente que pinta um clima com meninas de 14 anos. Vamos começar por aí. Começa por aí. Me respeita, me devolva. Peço pausa ao tempo da senadora. Deputado Luiz Lima, eu peço a Vossa Excelência que, por gentileza, respeite o momento de fala da senadora Soraya, até porque a gente vive numa democracia em que, por mais que não se concorde com que ela fale, é um direito dela de falar e o seu direito, caso queira não ouvir, de sair da sala. Então, eu peço que dê respeito à fala da senadora. Não é outro, mas aqui eu vou comportar de forma diferente. Eu respeito Vossa Excelência, mas peço que Vossa Excelência respeite ela o direito de fala. É claro que é. Então, por gentileza, eu peço silêncio. Senadora Soraya, por mais 30 segundos, por favor, direito a fala. 30 segundos? Senadora, porque eu quero falar, eu quero que nós possamos... Já foi dado um minuto, a gente precisa fazer o questionamento ao Virgílio. Eu não consegui. Por gentileza, senadora, conclua. Fique à vontade, conclua, por gentileza. Fique à vontade, eu estou aqui garantindo o seu tempo. Por favor. Não, fique à vontade. E, a propósito, eu gostaria de terminar destacando que ontem na CCJ eu relatei um projeto de lei de autoria do senador Zequinha Marinho, cujo texto torna o crime de dano, dentro do contexto de violência doméstica, ele vai passar a ser, o crime de dano vai passar a ser, no contexto de violência doméstica, uma ação penal incondicionada à representação. O que eu espero? Agora que esse projeto segue para a Câmara, que estes homens que bradaram, que respeitam as mulheres aqui, que eles corram atrás. É um projeto de lei muito importante e necessário. Agora, eu duvido que vão correr atrás. Tem uma turma aqui que vai. Rogério, você vai. Por favor, eu acho que deve ser relatado por um homem. E para finalizar, eu quero falar em bradar, porque eu tive que bradar agora também. Mas vocês perceberam o tanto que os homens gritam aqui? Mas gritam. Gritam. E homem gritar é coisa de macho. Homem gritar mostra que ele é forte, firme, que ele é corajoso, que ele é um líder, que ele é o cara. E nós, se a gente grita, louca, histérica, é o mínimo. É o mínimo. E assim, que vergonha de novo. Todos os dias, todos os dias, todos os santos dias. Presidente, muito obrigada. Vamos deixar a depoente ir cuidar do seu bebê e vamos seguir em frente. Obrigada. Muito obrigado, senadora Soraya. Ainda teve uma sobra de 4 minutos e 40 segundos a senhora, caso queira... Por isso que eu corri. Não, o tempo... Não, o senhor falou 30 segundos. Não, mais 30 segundos. Tá. Agora que eu entendi. Peço desculpa a Vossa Excelência. Pensei que o senhor estava me dando 30 segundos. O seu relógio está disponível. Não. Eu termino aqui. Eu vou deixar ela descansar, já foi suficiente. Obrigada. Aqui é mediação de forma correta, séria e imparcial. Com 10 minutos, senador Girão. Muito bem, presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, quero cumprimentar a senhora Thaisa Hoffmann, a senhora Isabela Hernandes e o senhor Maurício Grilo. Sejam bem-vindos aqui. A expectativa é muito grande, senhora Thaisa, para a vinda do seu marido nessa casa. O Brasil está esperando a vinda dele. A gente percebe aqui
o seu constrangimento de estar nesse ambiente que a senhora considera hostil, passando por perguntas sobre valores milionários que nas suas empresas entraram, empresas montadas recentemente, diga-se de passagem. E esse ambiente que a senhora considera hostil, que nós fomos eleitos pelo povo de forma democrática, mas é sua opinião, tem que respeitar isso. Mas ambiente hostil, hostil mesmo, é dessas pessoas que foram roubadas. Aqui há pouco tempo um deputado colocou as fotos, o deputado Coronel Crisóstomo colocou as fotos de segmentos da sociedade que foram lesados, que faltou remédio, que faltou coisa básica, até alimento para casa. Mas eu vou pedir, porque eu acho que a gente tem que trazer, deputada Adriana, sempre dar um pouco de voz a essas pessoas. Inclusive tem um requerimento aprovado para vir uma dessas aposentadas pensionistas aqui, e nós sempre estamos conversando com o presidente para ver se traz o quanto antes. Eu peço gentilmente à nossa secretaria que exiba um vídeo, que aí eu continuo. Porque quando eu ia tirar o dinheiro, a gente achava que não estava certo. Sempre não estava certo. Aí a gente procurou, vinha menos, né, do total que é para ser. Aí a gente procurou um banquinho aqui que tinha, né, a gente foi lá, ele olhou, realmente está vindo descontado. Ela nunca autorizou desconto nenhum. Na agricultura, né, sofrendo para chegar o dia de aposentar e acontecer isso aí. Eu espero que seja recebido. Eu espero que ela tenha o valor recebido de volta, que ela perdeu, né? Isso é uma conterrânea minha, nordestina, que dedicou a vida inteira. As facções, em muitos lugares como esse, estão mandando e desmandando, expulsando essas pessoas de casa. Todo tipo de barbaridade, até crianças sendo assassinadas, a gente está vendo lá, especialmente no Nordeste. Esse é um ambiente hostil. Muito hostil. Porque a pessoa sai de casa, não sabe se volta. Mas foi tirado o dinheiro dessas pessoas pobres. Desse esquema bilionário, que passou pelas contas da senhora. Esse é um fato. E eu quero lhe perguntar, com base no deputado Alfredo Gaspar, que fez algumas perguntas, a senhora respondeu, poucas, mas respondeu uma aqui, dizendo que na THG Consultoria a senhora realizou pareceres, participou de pesquisas clínicas, atuou em prevenção e promoção de saúde, especialmente de idosos. Eu fui pesquisar com a equipe aqui do Partido Novo, que é muito competente também, buscar quanto é que custa uma consulta. Foi perguntado por um colega, a senhora não quis responder, a gente respeita. Quanto é que custa uma consulta de um endocrinologista? Varia ali 700, 600, 700 reais. A senhora, pelo seu bom currículo, excelente, vamos dizer que seja 1.000. Vou colocar aqui o valor de 1.000. Isso daria, para esse dinheiro que transitou na sua conta, que circulou, dessas empresas investigadas, de Careca, do INSS, de tudo, sabe? 13 milhões de reais. Isso dá 13.000 consultas. Eu lhe pergunto, alguma dessas 13.000 consultas, se é que nós tivemos 13.000 consultas, foi dessas pessoas que são pensionistas, aposentados, viúvas do INSS? Obrigada. Excelência, eu vou permanecer em silêncio por orientação da minha equipe técnica. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, com todo respeito ao trabalho da advocacia, que a gente tem que respeitar. Mas a senhora, até pouco tempo, aliás, a senhora mora junto
né, com o senhor Virgílio, que vem daqui a pouco. Eu não quero entrar em questões pessoais, pelo menos no papel, seu marido. Mas eu lhe pergunto, como essas contas se cruzam e vocês têm uma relação, eu lhe pergunto, quem está pagando a advocacia é a senhora ou é o seu marido, o advogado? Eu vou pedir pela ordem, presidente, porque é um desrespeito à advocacia. Passou dos limites há bastante tempo nessa sessão. Problema, presidente? Mas eu posso responder, enquanto presidente, eu posso responder por uma razão clara. E aqui peço, todos aqui percebem claramente, eu peço que pause o tempo do senador. Aqui, eu pedi até um minuto a mais. Não, eu vou paralisar o seu tempo, senador. A questão aqui é o seguinte, não apenas como presidente, mas como me cabe mediar os trabalhos, como advogado, a Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, garante ao advogado a prerrogativa do sigilo da relação cliente-advogado. Então, esse tipo de questionamento quanto ao valor dos honorários, quanto o valor dos honorários, se está pagando, se quem está pagando, essa questão realmente não é cabível para tal. Caso queira, a advogada poderia responder, mas é um direito, uma prerrogativa do sigilo da informação. Então, aqui, não é fazendo a defesa, mas trazendo a lei, que é o que baseia toda a atuação nossa aqui nessa CPMI. Então, por mais 30 segundos, senador Girão. Eu agradeço. Presidente, só pela ordem eu tenho uma dúvida. Porque não tem pela ordem, porque o momento de fala do senador Girão. Peço silêncio a Vossa Excelência, não pode perguntar. Perguntar alguma coisa ou não. Primeira advertência feita. Segunda, eu repito a advertência. Terceira, eu peço que a Vossa Excelência saia da sala. Por gentileza, vamos deixar o parlamentar, senador Girão, conduzir a fala dele? Presidente, chegou. Peço silêncio para que o senador possa fazer uso da palavra, por gentileza. Olha, sigilo de advocacia não é blindagem. Eu não estou fazendo pergunta de valor. Senador Girão. Eu não estou fazendo pergunta de valor. Eu estou trazendo o fundamento da lei. Responder, ela não responde. Ela disse, a senhora vai querer fazer isso. A doutora não é advogada. Existe um sigilo contratual e um sigilo que é inerente ao exercício da profissão. Não, mas ninguém está perguntando. Presidente, eu vi que essa CPI se tornou CPI dos advogados. A advocacia já foi finalizada. Advogados não se dirigem nem... Com a palavra, por gentileza, para que a gente volte à normalidade dos trabalhos. Não há necessidade. Vossa Excelência sabe que ela não vai querer responder. A gente está no final da oitiva. Não vai responder por um sigilo contratual. Podemos conduzir o trabalho aqui, por gentileza? Com a palavra, senador Girão, por gentileza. Lá no meu Ceará, tem um ditado que diz o seguinte: perguntar não ofende. Estou fazendo uma pergunta. Mas vamos lá, vamos pular aqui. Esse apartamento escandaloso, que eu nunca tinha visto nada parecido, lá de Santa Catarina, que é um povo de bem, um povo que trabalha, um povo que quer saber a verdade, e tem um apartamento caríssimo, mais caro do Brasil, que a senhora, a sua família, comprou 28 milhões de reais. Foi abafado porque teve a operação, saiu, não foi concretizado. Mas eu pergunto, é um daqueles que a senhora falou aqui que foi financiado pela Caixa Econômica Federal? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Nem sobre esse dos 28 milhões desse imóvel, porque são vários imóveis. Olha, o deputado Luiz Lima, a gente está vendo aqui uma série de coincidências um pouco macabras, porque veja bem o que é que está acontecendo aqui. Familiares de funcionários do INSS estão circulando o tempo todo com empresas recebendo esse dinheiro. E o dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro caíram dessas pessoas como essa senhora, Dona Maria aqui. Sabe qual outra coincidência que a gente vê aqui nessa CPMI, senhor presidente? Em dia de depoente vir aqui, tem demissão. O governo Lula demorou 2 anos para demitir. Com tudo que está sendo revelado aqui nessa CPI, nós já estamos aqui há 3 meses, vai demitir na véspera que vem
O depoente, ele vai embora, na véspera. Foi afastado. Outra coisa. Polícia Federal faz ação de busca e apreensão. Eu tenho certeza que foi por causa do trabalho aqui da gente. No dia que vem depoente aqui. Para quê? Para ter a justificativa, para ficar calado, para dizer que está abalado psicologicamente. Não é o caso da senhora. Estou falando o caso de outros depoentes que aqui tiveram. Então, eu acredito que a população tira suas próprias conclusões. Quem está querendo buscar a verdade, não blinda ninguém. Por isso que nós vamos insistir, senhor presidente Carlos Viana de Minas Gerais. E eu quero lhe parabenizar, porque o senhor publicamente já falou que quando tiver requerimento vai pautar. Nós vamos insistir nessas votações que foram vergonhosamente, senhor presidente, negadas, por aqueles que dizem que querem saber a verdade, que querem punir os responsáveis, que querem o que nada. Blindando assessor de senador, blindando sócio do tal do careca do INSS, enrolado até a medula com isso aqui, com as histórias cabeludas dele. Nós não vamos aceitar, nós vamos sequenciar com relação a essa vida nababesca que está se mostrando, o Brasil horrorizado com Mercedes, com Ferraris vermelhas, com todo tipo de malversação com o dinheiro de quem paga os impostos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão. Temos dois inscritos que retornaram à sala. Pergunto se farão uso da palavra. O deputado José Medeiros e o senador José Lacerda. O senhor pretende fazer uso da palavra, senhor José Lacerda? Pois não. Então, com a palavra, como nosso último inscrito, o deputado José Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa. Logo em seguida, o deputado Duarte Júnior, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Monteiro Lobato, senhor presidente, escreveu um livro e escreveu um país fictício chamado Banânia. E nesse país, Banânia. E em Banânia, tinha os cavaleiros vermelhos, vermelho Ferrari, que por mais de 18 anos governaram aquele país e passaram a saquear ele de todas as formas. Saquear petróleo, saquear as riquezas todas as empresas estatais. E chegou um momento que eles também passaram a saquear os aposentados. Lá em Banânia, não estou falando do Brasil, não. O que acontece? Em determinado momento foi aberta uma CPI pela Câmara e o Senado de Banânia. Mas a CPI, todos que vieram eram inocentes. Todos inocentes. Só que os inocentes estavam proibidos de falar pelos seus advogados. Todos bem munidos, com advogados bem instruídos no padrão advogado de porta de cadeia, porque é o tipo mais preparado, mas também mais petulante que tem. E uma coisa que era interessante em Banânia, presidente, é que... Pela ordem, por favor. Estou falando de Banânia. A senhora fica no seu lugar, que eu estou falando no meu lugar. A senhora não... Deputado, por gentileza. A senhora não fale. Deputado, por favor. Deputado Medeiros. O senhor está falando com uma advogada. Senta aí. Deputado Medeiros. Deputado Medeiros, por favor. Doutora Isabela. Advogado de quadrilha. Advogado de quadrilha não vai me fazer eu baixar o meu mandato. Por gentileza, sente-se. Eu não vou baixar. Medeiros. Eu não vou deixar meu mandato menor. Eu represento o Estado. Eu estou na hora da minha fala. Deputado Zé Medeiros. Deputado Zé Medeiros. Estou na minha fala. Deputado, só um instante, senhores. Por favor. Eu estou na minha fala e não vai ser advogado. Por favor. Deputado Zé Medeiros. Espera aí, senhores. Com licença. Por favor. Deputado Zé Medeiros. Se o decorou... Excelência. Excelência. Por favor. Vou abandonar a sala com minha cliente. Por favor. Eu estou sendo destratada nessa sessão desde o início. Cadê a ordem dos
os advogados do DF que não comparecem nessa sessão. Excelência, por favor. Aqui tem um presidente, a senhora tem que saber disso. A senhora Deputado José Medeiros. Não fala comigo direto, não. Presidente, se o senhor não controlar, eu não vou falar. Tem que ser controlado. Aqui tem uma presidência. Aqui tem presidência nessa CPI. A senhora não é presidente dessa CPI. Deputado. Se reporta ele. Não. A senhora não vai mandar o deputado aqui, não. A senhora baixa a bola. Peraí, calma. Peraí, só um instante. Senhores, deixa eu me manifestar, por favor. Porque se todos se manifestarem, não vai ter jeito. Senhores, por gentileza. Deputado José Medeiros. Senhores, deputado José Medeiros, vou pedir a Vossa Excelência, com toda tranquilidade, que, por gentileza, volte ao trato urbano e educado com todas as pessoas, incluindo o advogado. Por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que termine a sua fala Caríssimo presidente. Por favor. Vossa Excelência tem direito a falar o que desejar, desde que não ofenda qualquer um dos presentes, sua própria advogada. Eu vou devolver a fala a Vossa Excelência e vou pedir a Vossa Excelência a tranquilidade de exercer o seu mandato, a sua liberdade de fala, com todo respeito e urbanidade. Posso contar com Vossa Excelência nisso? Conto com Vossa Excelência? Presidente. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Eu conto com Vossa Excelência? Presidente. Por gentileza, o senhor me responda sim ou não. Eu conto com a gentileza de Vossa Excelência para que a coisa caminhe de uma forma tranquila, Excelência? Presidente, se eu quiser caçar minha palavra, pode, mas eu preciso falar o que eu preciso falar. O senhor tem direito de falar o que desejar. O senhor Então, não pronto, pode ser. O senhor não pode ser sem critério ou urbanidade com as outras pessoas aqui. Presidente, qual a ofensa que eu fiz a alguém aqui? O senhor mandou a senhora sentar e levou a voz, Excelência. Presidente. Vamos reconhecer os dois lados. Não. Presidente. Não, o senhor vai me dar a palavra ou não, presidente? Não, eu vou dar a palavra com o compromisso de Vossa Excelência. Não, eu não faço compromisso das minhas palavras, presidente. Eu preciso ter a se eu fizer alguma coisa errada, o senhor me interpõe. É isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Por gentileza, no trato, na urbanidade e na educação com todos aqui. Não há necessidade de a gente gritar com ninguém. Não existe, presidente. O senhor tem 2 minutos. Ok? O senhor tem mais 2 minutos para sua fala, porque o senhor não é nem membro da CMI. Nós estamos dando aqui, Vossa Excelência. Na hora que o senhor me autorizar, eu começo. Não, Van Hatten, por gentileza, essa é uma questão entre a presidência e o deputado José Medeiros. Eu vou pedir a Vossa Excelência, a todos os senhores, que não se manifestem. É uma decisão dessa presidência aqui. E eu, desde o início, nós estamos indo muito bem. Eu pedi a todos que, por favor, usassem da urbanidade, da educação e do cuidado nas palavras. Então, deputado, eu vou lhe dar 2 minutos, por favor, para o senhor fazer os seus comentários com tranquilidade e com respeito a todos nós. Por favor, 2 minutos para o deputado Zé Medeiros. Bom, eu não citei ninguém e eu estava falando de Banânia. Então eu vou continuar com esse país fictício, onde os advogados de porta de cadeia, eles, para defender os seus... Eu vou me levantar e vou sair da sessão com a minha cliente. Não vou admitir. Olha isso aí, presidente. Não vou admitir. Por favor. Não vou admitir alusões que criminalizam a advocacia, presidente. Olha isso aí, presidente. Eu não vou ficar. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Não está assim. Não, excelência, está sendo controlado, Excelência. Olha, por favor, continue, deputado. Presidente, e antes de começar... Mas, presidente, não deixa eu falar. O que acontece, presidente? É muito importante a gente fazer esse debate aqui, porque eu já participei da comissão de impeachment, já participei de várias CPIs e eu nunca vi a petulância de defensores como em Banânia. Sabe o que acontece? Eu penso que é totalmente, e eu defendo, eu não sou daqueles que confundem, por exemplo, o exercício do advogado com a conduta do cliente. Eu acho que o advogado ele é importantíssimo para o processo, senão não tem processo. Até diz, existe o judiciário, o que julga, o que acusa e o que defende. Não tem processo. Agora, também, num ambiente político desse, presidente, e não aqui, mas em Banânia, é importante saber que, para falar dessa forma aí,
Nem tendo mandato é permitido. Então, por isso que eu digo, presidente, que lá em Banânia está bagunçado. As CPIs, se o presidente não tomar conta, vai ser a CPI dos advogados de porta de cadeia. Muito obrigado. Excelência, nós estamos indo... Não, por favor. Nós estamos indo muito bem. Até esse momento, as coisas foram muito tranquilas. E eu vou pedir, nós vamos encerrar com o deputado Duarte Júnior, vou pedir mais... Não, doutora, por favor, por gentileza. Só mais uma vez pedir aos senhores o respeito com todas as pessoas. A doutora está aqui fazendo o papel dela, o trabalho dela. Não, deputado, por gentileza. Não, ela está fazendo o trabalho dela. Não. Deputado Sóstenes, deputado Sóstenes, nós não somos aqui, eu gostei muito do exemplo dele de Banana, mas nós não somos crianças para ler mais Monteiro Lobato. Nós sabemos muito bem o que cada palavra aqui significa. Eu só vou pedir aos senhores que, por gentileza, que a gente mantenha o nível de bom debate e de respeito aqui dentro dessa comissão. Não vou fazer nenhuma ameaça de tomar a palavra, o senhor sabe que eu não gosto disso, de tirar da sala, nunca gostei, porque eu acredito que cada um aqui tem senso e total responsabilidade sobre os seus atos. Por gentileza. Aqui eu mal abro a boca, eu sou repreendido. Não, mas, Excelência, eu tenho falado com a doutora, todos os momentos eu tenho falado com ela sobre isso. Tá bem? Então vamos. Não, deputado, por gentileza. Eu escutei muito bem você levando para colocar a ordem. Eu vou colocar a ordem. Agora, sem qualquer tipo de brincadeira aqui, por gentileza. Está desligando aqui o microfone. Deputado Duarte Júnior, com a palavra por 10 minutos. Presidente, antes do tempo, só uma questão de ordem, artigo 22, presidente. Só uma ponderação, ajudando a condução dos seus trabalhos. Obrigado. O artigo 22 é bastante conhecido de todos nós. Perfeito. Mas a gente só vai aplicá-lo em situações em que não haja nenhum tipo de colaboração. Se Vossa Excelência entende que não cabe aqui, eu entendo que todos vão colaborar e vão ter responsabilidade de encerrarmos essa primeira fase. Entendendo que Vossa Excelência não entende a aplicabilidade do artigo 22. Não, eu entendo a aplicação, eu só não vejo necessidade quando nós conseguimos chegar a um acordo e uma boa convivência. Apenas uma ponderação antes do início da minha fala. Eu também tenho uma questão de ordem, então, presidente. Mas, por gentileza, deputado Marcel, só uma questão, por gentileza. Sim, Excelência. Eu quero só recordar um caso que aconteceu, Vossa Excelência com certeza lembra, quando a gente estava ouvindo aqui o presidente da Conafé, em que, de forma muito contundente, eu fiz os questionamentos a ele. Vossa Excelência, naquele momento, houve claramente um público desentendimento, me foi retirada a palavra, eu fiz questão de fazer uso da palavra e, a partir daquela oportunidade, eu fiz uma reflexão. Conversei com Vossa Excelência de que a gente tem que fazer uma autocrítica. Aqui a gente traz a indignação, a dor das pessoas. Isso é justo, é necessário, nós somos parlamentares, ouvimos a dor das pessoas e temos que trazê-la para cá. Agora, a ponderação que eu faço, inclusive ajudando na condução, não só como vice-presidente, mas na correção com que Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos, é importante que nós, parlamentares, possamos fazer um exercício de cautela. É possível aplicar a lei com firmeza, mas sem perder a ternura no olhar. Aqui não se pode, de fato, confundir a figura do autor de um possível crime, que está sendo investigado, que veio aqui para trazer informações enquanto investigado ou como testemunha, com a postura do advogado. Eu faço isso porque sou advogado. Eu não posso me calar enquanto advogado que exerça a profissão de advogado em ver esse tipo de criminalização da advocacia. Então, é o tipo de reflexão que a gente tem que fazer, porque todos nós temos um desejo de que, ao final dessas investigações, a gente consiga prender os culpados e consiga devolver o dinheiro. E esse tipo de postura acaba poluindo a investigação. Quem comete crime faz de qualquer jeito. Mas quem quer apurar o crime precisa seguir o passo a passo para não cometer um vício processual. Apenas essa ponderação. Concordo plenamente. Eu tenho 10 minutos. Observações rapidinho. Não, questão de ordem, Excelência. Sim, pela ordem. Primeiro, não há criminalização de advocacia. Se houver questão de ordem, eu vou querer também pela ordem. Segundo, não. Mas é o seguinte, presidente, o senhor já está sendo muito correto. Quando a advogada quer falar ou a defesa, é com o senhor. O problema é que muitas vezes o deputado está falando e a defesa se dirige ao deputado. Aí que está dando problema. Fala com o senhor que o senhor resolve. O senhor está indo muito bem. Agora, a confusão foi essa. Na minha opinião, foi isso. Obrigado. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Com a palavra, o deputado Duarte Júnior, por 10 minutos. Presidente, deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu confesso, doutora Thaisa, que eu estou aqui numa posição extremamente complicada para fazer os questionamentos, não porque a senhora é uma mulher, como alguns outros parlamentares aqui mencionaram, na tentativa talvez de criar essa imagem de que a senhora é uma mulher frágil. O meu desconforto é porque eu sou pai e sei
para uma testemunha estar aqui durante todo esse tempo, passar esse período todo longe do filho que precisa amamentar, é quase que uma tortura. Mas o meu desconforto é principalmente porque as provas apresentadas pela Polícia Federal, pela CGU, pelos órgãos de fiscalização e controle, são provas em conteste, são provas incontrovérsias. E são esses os documentos que nós aqui na CPMI tivemos acesso, que mostram que a senhora possivelmente foi uma laranja do seu marido. Todos os organogramas, todos os gráficos aqui demonstram que há um esquema criminoso e que a sua conta, a conta da sua empresa, eram contas que eram utilizadas para transferência de recurso. Então, aqui para mim não me interessa se quem cometeu o crime é homem, é mulher, é advogado, é influencer, é o Nelson Williams, é o Golden Boys ou é um jovem corrupto, bandido. Para mim não importa essa questão. Se é empresário, se é médico, se é servidor público. O que me interessa é que os aposentados, os consumidores, as pessoas com deficiência, elas foram roubadas. Valores foram tirados das suas contas e precisam ser devolvidos. E é por essa razão que, como advogado constitucionalista, apesar de ter aqui minhas convicções e não me deixar viciá-las por elas, eu gostaria de lhe fazer alguns questionamentos e caso a senhora não queira responder, como é um direito constitucional de permanecer calado, não me resta outra alternativa no Estado Democrático. Silêncio, por favor. Respeitar esse seu direito. Mas eu gostaria de lhe perguntar educadamente, respeitosamente. E gostaria muito de ouvir essa resposta. A senhora teve durante todo o dia de hoje a oportunidade de trazer essas respostas até para que a gente possa ver se a senhora tem participação ou não. É o seu direito aqui também de lhe defender, de apresentar provas que não lhe incriminem. A senhora, por algum acaso, conhece o Rubens Oliveira Costa? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Eu faço esse questionamento porque até aqui, pelo menos a parte que eu acompanhei, foi longamente acompanhada aqui, não só por mim, mas pela minha equipe de assessoria, mas esse questionamento não foi feito até então. O Rubens Oliveira Costa, acredito que a senhora saiba, ele é seu sócio na empresa Curitiba Consultoria. E eu faço esse questionamento porque o Rubens, quando aqui teve e respondeu os nossos questionamentos, ele disse o seguinte, respondendo à pergunta do relator. Ele informou que era seu sócio, né, que não lhe conhecia, que não teve um contato presencial. Silêncio, por favor. Ele informou que não era que era seu sócio, mas não lhe conhecia e que foi feita essa apresentação pelo careca do INSS, Antônio Antunes. Por essa razão que é importante essa pergunta ser respondida. Até porque aqui a gente observa, através desse gráfico aqui, que ele, através da sociedade com a senhora na Curitiba Consultoria, recebeu vários recursos, dinheiro, valores da Prospect Consultoria, da Brasília Consultoria, da Camilo Comércio Consultoria, valores que ultrapassam mais de R$2.207.000 da Prospect, mais R$200.000 da Brasília Consultoria, mais de R$5 milhões. Empresas essas que pertencem ao Antônio Antunes, o careca do INSS. Eu lhe pergunto, a senhora conhece a CBPA? A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura? Eu vou permanecer em silêncio. A senhora conhece o Adelino Rodrigues Júnior? Vou ficar em silêncio. Eu lhe faço esse questionamento porque esse gráfico aqui demonstra, isso aqui são provas apresentadas pela Polícia Federal, demonstra que, através do Adelino, houve uma transferência de R$59 mil para a sua conta pessoa física. Esse valor foi referente à prestação de algum serviço, de consulta médica, foi alguma coisa que a senhora vendeu, que ele comprou? A que se refere essa transferência de R$59 mil? Eu vou ficar em silêncio. Todas essas provas não são coincidências, mas são indícios de uma prática ilícita, de uma prática criminosa. É por isso que aqui justifica-se, assim podemos dizer, a indignação de muitos de nós aqui, porque as provas, como disse no início e agora repito, elas são incontroversas, são incontestes. Recebimento de mais de R$7 milhões por parte de empresas ligadas ao careca do INSS para as suas empresas. E aqui a senhora menciona na sua presidente, por gentileza, está impossível aqui, ó. Silêncio, por favor. Se puder reconduzir pelo menos 40 segundos, presidente. O que ocorre aqui? Foi mais de 7 milhões, 7,5 milhões de reais transferidos do careca do INSS para a senhora. E esse valor que foi transferido, a senhora, na sua apresentação, afirma que foi referente a aulas médicas para um aplicativo de aposentados. A senhora confirma essa informação?
Eu vou permanecer em silêncio. Mas hoje mesmo a senhora informou isso, que foi em razão de aulas médicas através de um aplicativo. A gente sabe, a senhora como médica especialista na área de saúde do idoso, sabe que a pessoa idosa dificilmente tem habilidade com tecnologia, muito menos com aplicativo. E o que nos gera surpresa, espanto, é que ninguém teve acesso a esse aplicativo. Não tem sequer um relatório. E é por isso que tudo isso faz com que os parlamentares, todos nós aqui, fiquemos em estado de espanto, porque as provas, repito, são incontroversas. E aqui o que a gente esperava é que a senhora pudesse trazer essa informação. Aumento patrimonial. A senhora, entre 2020 e 2024, juntamente com o senhor Virgílio, que, concursado como procurador federal do INSS, recebe uma média de R$24 mil por mês, houve um aumento patrimonial de mais de 6,3 milhões de reais. Tentaram comprar um apartamento no valor de mais de 28 milhões de reais. Aqui mostraram a foto do apartamento, um apartamento muito bonito. O problema não tem em comprar um apartamento, não tem em criminalizar quem é rico. O problema está aqui, ao tentar comprar, e há histórico de compra de apartamentos em dinheiro vivo à vista, ou seja, não há uma transferência bancária, talvez para desviar a fiscalização ou para dificultar a fiscalização, mas o problema está que na hora que estourou a operação sem desconto, simplesmente vocês desistiram de comprar o apartamento que vocês desejavam comprar. Se é algo lícito, se não é algo ilegal, se não é algo imoral, por qual razão desistiram de comprar um apartamento no valor de 28 milhões de reais? Eu vou permanecer em silêncio. A transferência do Porsche, do carro, um Porsche avaliado no valor de 700 mil reais. É claro que todo mundo aqui faz o que quer, não pode se dizer que só pode ter um Porsche quem é jovem ou quem é homem. Isso, inclusive, seria uma afirmação machista. Uma mulher pode ter um Porsche, mas a senhora costuma utilizar carros nesse padrão? Vou permanecer em silêncio. A transferência desse veículo para o seu nome, sem que houvesse a comprovação de um pagamento da senhora para o careca, isso, segundo a Polícia Federal, caracteriza a transferência de um bem como se fosse o pagamento de algo que não é lícito. A senhora tem alguma coisa a informar sobre essa transferência? Simplesmente o careca acordou num dia, inspirado, e decidiu presentear a esposa do procurador federal do INSS com um Porsche no valor de 700 mil reais. A senhora concorda comigo que é algo estranho, que gera estranheza, que gera indícios de criminalidade? Eu vou ficar em silêncio, mas toda a documentação será entregue e ser juntada aos autos. Eu agradeço, senhor presidente, e é desse sentido que eu lamento muito, porque eu confesso que foi inevitável, por isso que eu fui a última fala hoje, porque é algo que toca muito a gente. Eu entendo, e por isso que, apesar daquele dia a gente ter discutido na fala da Conafé, eu procuro sempre dos episódios mais tristes tirar aprendizados e buscar crescer com todas essas situações. Eu estou aqui e, inevitavelmente, eu não consigo não pensar na minha esposa, eu não consigo não parar de pensar no meu filho. Daqui a algumas semanas eu vou ser presenteado por Deus com mais um filho. Minha esposa está grávida de 8 meses e eu fico, assim, extremamente machucado de ver tantos bens, tantos valores serem vilipendiados. São pessoas que passaram no concurso público extremamente meritório, como concurso de procurador federal, ser procurador federal do INSS, que teve a oportunidade divina de ser servidor público para defender as pessoas, para cuidar das pessoas, mas utilizou do seu privilégio, das suas prerrogativas, da sua influência para roubar, para matar, para destruir, para tirar dinheiro de pessoas idosas, para tirar dinheiro de aposentado, para tirar dinheiro de pessoas que recebem BPC. E testemunhar a senhora Thaisa aqui e ver tudo isso que foi feito nessa organização criminosa e ver que a todo dia a gente tem uma série de entraves para tentar investigar, para tentar fiscalizar e ver quantas pessoas no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, por todo o país, esperam por essa investigação e ver que muitos daqueles que têm a oportunidade de colaborar, de informar, de dizer, de esclarecer, estão perdendo essa chance de trazer essas informações. E eu só posso rogar a Deus que vocês, que cometeram erros, que cometeram ilicitudes, que vocês possam refletir. Não por si próprio,
Não talvez pelas pessoas, porque se tivesse um tipo de consciência, de amor para com o próximo, nada disso teria acontecido. Mas que possam, sobretudo, pensar nos filhos de vocês. Que possam, sobretudo, pensar nas famílias de vocês. Porque nesse momento, quem mais sofre são as esposas, são os filhos, são as mães, são os pais, são aqueles que acabam sendo condenados. Porque, infelizmente, tudo isso que está acontecendo aqui vai ficar para a eternidade. E talvez hoje uma criança não entenda, mas talvez os filhos daqueles que hoje cometem crimes, daqui a 10, 15 anos vão ver e vão ter muita vergonha daquilo que seus pais fizeram com tantas pessoas inocentes que não tiveram a chance de se defender, que não tiveram a chance de alegar direitos constitucionais fundamentais, como o direito de permanecer calado, e foram elas condenadas a uma pena de caráter perpétuo, a condenação da perda de um direito a um benefício social, a perda de uma aposentadoria. E isso a gente não pode aceitar, e é por essa razão, senhor presidente, que eu estou ao lado daqueles que querem fazer justiça, de defender aqueles que foram roubados e fazer com que aqueles que foram criminosos que possam responder com todo o rigor que a lei prevê. Obrigado, Duarte. Encerrada a fase de falas dos deputados, suspendo a sessão por 15 minutos. Eu falava... Não, ela encerrou, acabou. Muito obrigado, viu? Voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS. A sessão foi suspensa agora por 15 minutos. Acabou de ser encerrado o depoimento da senhora Thaisa Hoffmann, médica e dona de várias empresas, e esposa também do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio, que vai depor, é o próximo depoente. Na troca dos depoentes, o presidente, senador Carlos Viana, deu um intervalo de 15 minutos. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o deputado Luiz Lima, que acompanhou todo o depoimento dela. Deputado, muito boa tarde. Ela veio com habeas corpus e não respondeu nem a perguntas que não a incriminariam. O que o senhor achou do depoimento? Isabela, foi o 19º convidado. Hoje é a nossa 19ª reunião e a Thaisa foi uma das poucas convidadas a não responder. Isso é muito ruim, os deputados ficam tensos, o ambiente passa a ficar muito tenso. A Thaisa, ela é esposa de um procurador federal, de um procurador do INSS, que deveria ser um escudo de proteção da população, e a gente vê essa ligação de empresas que prestavam serviço, mas não serviço em relação ao número de filiados daquelas instituições. Então fica claro que as evidências são enormes, que são empresas que foram criadas para o dinheiro ficar girando e não oferecer os serviços para os aposentados esses que tiveram descontos não autorizados em suas aposentadorias. Segundo o relator, as investigações mostram transferências milionárias de quase 11 milhões do careca do INSS para uma das empresas dela. Ela não explicou isso. Como que se explica isso? Você tem que explicar. Na verdade, foram mais de 15 milhões para 3 empresas diferentes, onde, novamente, eu vou repetir, são esquemas muito parecidos com a Sindinap, com a Conafer, onde o recurso fica girando, seja uma empresa familiar ligada àquele sindicato. Então você tem empresas que foram criadas para o recurso ficar sempre com o mesmo grupo. O que a gente fica muito triste em relação ao Estado brasileiro é você ter um procurador federal que já foi afastado pelo atual governo, que deveria ser uma pessoa que deveria zelar pelo Estado e pelo cidadão, e não o fez. Então a gente vê muito recurso que foi embora. É o maior esquema de desvio de recurso público do cidadão e do mais sensível, que é o aposentado, já registrado em toda a nossa história. E olha que a gente não chegou ainda na CONTAG e nem nos consignados, Isabela. E o marido dela, o ex-procurador do INSS, é o próximo depoente, também está com habeas corpus. O que o senhor espera do depoimento dele? Primeiro que eu gostaria que a justiça brasileira fosse um escudo da sociedade. A gente tem aqui deputados que os advogados também entendessem que nós, deputados, não somos juristas, nós somos políticos, e o que faz a defesa ser muito difícil para o depoente, mas aqui é uma oportunidade de se dizer a verdade. Então a gente tem muitos brasileiros indignados, é recorde aqui de audiência da TV
Senado, aonde a gente anda nos nossos estados, nós somos questionados pelos eleitores ou não eleitores, e o Virgílio é uma das peças mais importantes nesses esquemas, junto com o Careca, junto com o Carlos Roberto da Conafer e junto com muitos outros, Sindinap também, o Milton Cavallo que esteve aqui, o Stefanuto, que foi presidente do INSS, tivemos ministros, Controladoria Geral da União, Defensoria Pública, advogados. Então, a CPMI está muito rica em detalhes. Muito obrigada, deputado, pela entrevista e bom trabalho para o senhor. Parabéns para vocês e obrigado pela cobertura. Muito obrigada. Como eu disse, a depoente Thaisa Hoffmann, ela estava aqui desde 9h30 da manhã prestando depoimento. Ela veio com habeas corpus concedido pelo STF, que dava a ela o direito de ficar calada e de não responder a perguntas que a incriminassem. Mas na prática, ela não respondeu praticamente a nenhuma pergunta, inclusive quando o relator perguntou desde quando tinham sido formadas as empresas dela. Também ela não quis responder essa pergunta. E eu estou aqui com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, o que o senhor achou desse depoimento? Foi esclarecedor ou não, apesar dela ter ficado calada? Essa senhora, ela tem muitas empresas no nome dela. Ao que tudo indica, estas empresas foram utilizadas para lavar milhões de reais roubados dos aposentados e das aposentadas. Ela é esposa de uma pessoa que é um dos principais investigados pela sua participação como servidor de carreira, ter uma participação direta no esquema dentro do INSS. E o que mais compromete, na minha opinião, ela, o contador dela, o advogado dela, é o mesmo contador dos chamados Golden Boys, daqueles jovens milionários que enriqueceram sem nunca trabalhar, roubando o dinheiro dos aposentados e das aposentadas. Ela mora lá em Curitiba, ela é uma médica lá em Curitiba. Por que razão uma empresa lá de Sergipe, uma instituição que está roubando dinheiro de aposentados e aposentados, contrataria uma consultoria dela lá em Curitiba? Quer dizer, provavelmente ela não sabe nem quem são essas pessoas. O elo de ligação é o marido dela. Provavelmente ela nem conhece o contador dos Golden Boys, mas o marido dela conhece. Porque ele é o elo de ligação da utilização dessa senhora com o esquema criminoso. Então, é uma senhora que ganhou um filho há pouco tempo, está amamentando, né? E sendo utilizada dessa maneira cruel, dessa maneira vil, por essa organização criminosa. Eu espero que ela, num determinado momento, se dê conta disso e talvez através de uma delação premiada possa colaborar, inclusive, para a gente poder chegar nos mandantes dessa organização. Até porque ela não conseguiu explicar os quase 11 milhões que o Careca do INSS transferiu para a conta de uma empresa dela. Também é uma coincidência. Ela não é impossível, ela não é inocente. Quer dizer, ninguém movimenta milhões de reais na conta como ela movimentou sendo inocente, né? Agora, com certeza ela não é a cabeça do esquema criminoso. Né? Uma médica concursada, ao que tudo indica, tem uma carreira lá no Paraná. Não é ela a chefe da organização. Mas o volume de dinheiro que passou na conta dela mostra que essas contas foram utilizadas para roubar dinheiro dos aposentados e aposentadas e beneficiar alguém. Então, ela tem que responder pelos crimes que ela cometeu, mas com certeza ela sabe, né, quem são os verdadeiros responsáveis por toda essa roubalheira. Eu tenho certeza que essa senhora, a gente ainda vai ouvir falar muito dela, né, por aquilo que eu expliquei. O marido dela utilizava ela, as contas dela, para lavar o dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas, né, para maquiar um serviço que nunca foi prestado. E, infelizmente, a gente tem que passar por um constrangimento de ver, né, alguém ser exposto da maneira que essa senhora foi hoje, mas, né, o dinheiro roubado está na conta dela. Infelizmente, ela tem que responder por isso. Sim, e o que o senhor espera do próximo depoimento? Que ele também está com habeas corpus e ele era o procurador-geral do INSS. Esse aí, na minha opinião, é um dos chefes do esquema criminoso, né?
Ele era o procurador do INSS durante o governo Bolsonaro, quando foram concedidas as autorizações para que as entidades fantasmas pudessem fazer os descontos. E nós vamos observar que em toda a trajetória desse esquema criminoso, ele sempre esteve presente. Então, esse cidadão, né, ele é parte integrante desta organização criminosa. Talvez entre todos que já vieram até aqui, o Zé Carlos Oliveira, que foi ministro da Previdência e presidente do INSS dentro do governo Bolsonaro, e o Virgílio, sejam aqueles que estão mais próximos do núcleo principal, do núcleo central dessa organização. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Voltando então ao depoimento, Thaisa Hoffmann, ela não respondeu nem as perguntas que não a incriminariam, como por exemplo quando o relator perguntou quando foram criadas as 3 empresas dela. E segundo o relator, ela não conseguiu justificar os repasses de milhões de reais feitos principalmente das empresas do Careca do INSS. Ela teria recebido numa das empresas quase 11 milhões de reais. E na outra empresa, uma outra empresa ligada ao esquema já de Sergipe, teria depositado na conta dela também na conta de uma das empresas dela também milhões de reais. E ela não conseguiu explicar, não quis responder a origem desse dinheiro, de todos esses milhões, e por que eles teriam sido depositados por empresas e pessoas ligadas ao esquema de fraudes do INSS. A única coisa que ela respondeu para o relator foi que as empresas são responsáveis por fazer pareceres médicos. Aí o relator perguntou o que são pareceres médicos nesse caso, e ela falou de doenças como osteoporose, pressão alta, que prestariam informações para pacientes sobre essas empresas, sobre essas doenças, e por isso ela receberia todo esse valor. Mas, segundo o relator, ela não conseguiu responder, afastar essas suspeitas de que o dinheiro, na verdade, seria parte das fraudes do INSS. Essa outra empresa dela, THJ Consultoria, recebeu 3,5 milhões do núcleo do esquema de fraudes baseado em Sergipe. São as entidades Acolher e Universo, Associação de Aposentados e Pensionistas. O marido dela, Virgílio, e ela são investigados pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União. Em seguida, quem vai prestar depoimento é o Virgílio de Oliveira Filho, é o próximo depoente. Ele era procurador-geral do INSS, como eu estava conversando agora com o deputado Paulo Pimenta. Ele foi afastado do cargo em abril por determinação da Justiça, assim que começou a operação Sem Desconto da Polícia Federal. Ele é o próximo depoente e ele também vem com habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os 2 depoentes, a Thaisa pediu para falar primeiro, para ser a primeira a depor, por causa do filho que ela está amamentando e gostaria de ser liberada mais cedo, por isso ela foi embora antes. Mas, na verdade, o que os parlamentares esperam é fazer as perguntas para Virgílio, que seria um dos cabeças das fraudes, segundo agora falou para a gente o deputado Paulo Pimenta. Virgílio de Oliveira Filho, então, próximo depoente. Agora faltam 3 minutos para a volta da comissão, pelo tempo que o senador Carlos Viana concedeu, o presidente da CPMI. Vamos ver se vai voltar, então, nesse momento, no tempo correto, ou se vai demorar mais um pouquinho. Geralmente demora um pouquinho, porque os parlamentares conversam e descansam um pouco, porque são depoimentos muito longos. E agora, para o próximo depoente, são 28 parlamentares inscritos para fazer perguntas. O tempo deles é de 10 minutos cada um. Então, vai ser mais um longo depoimento. Sobre, então, o depoimento que nós vimos mais cedo, da Thaisa, nós fizemos uma reportagem mostrando algumas partes mais importantes do depoimento dela. E ela disse que fez pareceres, como eu falei, fez pareceres médicos e que tem como comprovar o serviço. Foi uma das poucas coisas que ela falou, mas não apresentou os documentos e permaneceu em silêncio sobre detalhes do relacionamento com um empresário investigado. Thaisa é mulher, como eu falei, do ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio de Oliveira, que será ouvido agora, daqui a alguns minutos, na CPMI. Reveja alguns trechos do depoimento dela.
O primeiro depoimento foi de Thaisa Hoffmann, esposa do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira. Foi uma decisão do presidente da comissão, porque Thaisa tem filho pequeno e está amamentando. Ela foi convocada para falar à CPMI porque aparece como sócia de empresas que teriam recebido recursos de pessoas e empresas investigadas no esquema de desvio de recursos de aposentados. De acordo com a Polícia Federal, ela teria recebido, por meio das empresas, cerca de 15 milhões de reais, 7 milhões e meio repassados por empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Amparada por um habeas corpus que garantiu a ela o direito de não se incriminar, Thaisa Hoffmann se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. A gente pode perceber pela leitura do habeas corpus que é possível que a defesa e a doutora Thaisa escolha as perguntas a serem respondidas. Perfeitamente, doutora. Perfeito. Ela terá todo o direito, a senhora também poderá, quando a pergunta for feita, ela não quiser responder, ela vai dizer, olha, eu vou permanecer em silêncio. Numa exposição inicial de poucos minutos, ela falou da trajetória profissional. Sou mãe, médica e empresária. Ao longo da minha vida profissional, jamais estive envolvida em qualquer prática ilícita. Minha trajetória sempre foi pautada pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com o bem-estar das pessoas. Sou médica há 22 anos, mestra em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, especialista em clínica médica. Interrompemos um pouco a reportagem, porque eu vou conversar agora com o senador Rogério Marinho. Senador, o senhor acompanhou todo o depoimento da Thaisa, ela não respondeu, não consegue justificar tantos milhões na conta das empresas dela, não? Olha, está claro que ela, pelo menos na nossa opinião, né, que ela foi utilizada como uma lavanderia para recepcionar recursos que, infelizmente, nós constatamos que foram desviados, né, de milhões de brasileiros que não puderam se defender, aposentados, né? E o pior, ela como esposa de um procurador federal que alçou postos importantes dentro da estrutura do INSS, uma médica, né, com especialização, com uma formação acadêmica qualificada, então ela não pode alegar desconhecimento. Ela tinha um habeas corpus, utilizou o habeas corpus, mas eu acredito que ao final, quando o relator confeccionar o seu relatório, isso ficará comprovado de que as empresas que são de propriedade da depoente aqui foram utilizadas, infelizmente, né, para recepcionar recursos obtidos de forma ilegal. Ela tentou justificar, um pouco que ela respondeu, dizendo que são pareceres médicos que ela faz, falou de osteoporose, falou de pressão alta. O que o senhor achou dessa resposta? Olha, para não parecer jocoso, né, quer dizer, quase 20 milhões de reais, né, por pareceres médicos, né, se há de convir que está bem acima da realidade do mercado, né, e o fato de que, de repente, ela tenha celebrado um acordo e feito uma empresa com o senhor Antônio Camilo, um dia após o término do segundo turno das eleições de 2022, essa empresa foi utilizada para receber recursos não apenas das empresas do Antônio Camilo, mas de várias outras associações e entidades, né, que tinham taxas ativos, né, em termos de ajustamento o compromisso com o INSS para recepcionar recursos dos aposentados. Eu lamento, né, uma senhora grávida, médica, mãe de família, né, tenha se prestado a fazer esse papel. Acho que ela foi usada pelo seu marido. Mas a presunção de inocência permanece, né, e ao final, tanto a Polícia Federal e a Justiça que estão fazendo a sua apuração, como nós da CPMI, certamente vamos chegar à mesma conclusão, né, de que ela se prestou a um papel que não é adequado, de receber recursos provenientes de contribuições que não foram autorizadas pelos aposentados brasileiros. O que o senhor espera do próximo depoimento? O senhor Virgílio de Oliveira Filho já está sentado aqui na mesa, atrás da gente, também com habeas corpus. O que o senhor espera? Bom, para mim está claro que ele utilizou o cargo que tinha, né, e a função que ocupou
principalmente a partir de 2023, já no governo do presidente Lula, como procurador-geral do INSS, para colocar por terra as barreiras, os controles que existiam, né, que impediam esse desconto ilegal da forma como ocorreu. Então, a partir da sua chegada, as suas decisões, que foram inclusive ratificadas e expostas em pareceres e resoluções, né, ficam claras, em que ele claramente se utilizou desse instrumento, que é o poder que ele tinha como procurador-geral, para permitir que a fraude ocorresse. E o pior, né, a esposa recepcionou recursos vultosos, né, das empresas que foram beneficiadas. Então, me parece que o vínculo aí é muito claro. Acho que apenas o tempo de encerrarmos o procedimento investigatório, quanto a ele, eu tenho muito poucas dúvidas de que ele é um dos implicados diretamente nesse processo. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. Obrigado também. Um abraço a vocês. O próximo depoente, então, ex-procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, já está sentado aqui na mesa atrás da gente. O presidente também já voltou. Deve começar em instantes a segunda parte da reunião de hoje. Acabou de tocar a campainha. Acompanhe, então, a transmissão da CPMI. Antes de darmos início aqui à segunda fase, a oitiva do senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, alguns anúncios, me permitam aqui algumas palavras. Primeiro, o seguinte: vou passar aos senhores deputados e senadores a relação dos próximos nomes que já estão confirmados para comparecimento a esta CPMI. Na próxima segunda-feira, dia 27/10, está convocado o senhor Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS. Também foi convocada a senhora Cecília Rodrigues Mota, que não respondeu a essa CPMI, e esperamos dos advogados um posicionamento, como eu abri a sessão, para que a gente evite um pedido de prisão temporária. Na terça-feira, dia 28, o senhor Domingos Sábio de Castro, que é sócio de várias empresas de call center, e também o senhor Henrique Binder Galvão. Dia 3/11, está confirmado o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da CBPA. Dia 6/11, está confirmado o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Dia 10/11, o senhor Aristides Veras dos Santos, presidente da CONTAG. Dia 13/11, o senhor Eric Douglas Fidelis. E dia 17/11, o senhor Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS. Antes de iniciar a segunda fase, eu quero fazer aqui um apelo. Um apelo pelos gritos de socorro e de indignação das viúvas, dos aposentados e dos órfãos deste país. Um apelo ao ministro André Mendonça, em nome daqueles que não têm voz, em nome dos que pagaram a vida inteira acreditando no Estado e hoje vivem com o mínimo, sendo ainda vítimas de corrupção. Faço este apelo ao vivo, diante dos membros dessa CPMI e de todo o Brasil. Um apelo que nasce do coração de quem há mais de 2 meses tem doado dias e noites para buscar justiça. Mais de 300 horas de trabalho, centenas de requerimentos, dezenas de oitivas e provas incontestáveis. Ministro André Mendonça, confiamos plenamente em Vossa Excelência. Sabemos da sua seriedade, do seu equilíbrio, do seu compromisso com a verdade. Mas o tempo da paciência acabou, ministro. Agora é tempo de ação. Decrete as prisões já aprovadas por essa CPMI. São 19 pedidos, todos baseados em provas documentais, periciais, testemunhais, que comprovam a atuação direta de pessoas e entidades no desvio de recursos da Previdência, no roubo de aposentados, no enriquecimento ilícito à custa da miséria dos brasileiros. Esses homens não vivem sob suspeita, vivem do roubo dos mais pobres, Excelência. Enquanto o aposentado chora diante do contra-cheque, eles brindam com champanhes e vinhos caríssimos importados. Milhões foram gastos dessa forma. Não é erro, Excelência, é covardia. É roubo da velhice, é o escárnio contra quem construiu este país com as próprias mãos. Enquanto o povo pede respeito, eles compram o silêncio e a blindagem. Enquanto aposentados esperam por justiça, o fraudador faz check-in pelo mundo, Dubai, Miami ou paraísos fiscais, onde podem esconder o dinheiro roubado.
Tenho encontrado um povo esperançoso, ansioso, com os olhos fixos nessa CPMI em todas as áreas e regiões que viajo por Minas Gerais. E tenho certeza que todos os parlamentares dessa casa também estão recebendo da população o apoio a todo o nosso trabalho. Um povo que clama todos os dias por justiça, que acredita que ainda há homens e mulheres dispostos a lutar por eles. E quando olho para esse povo, eu lembro que esta luta não é política, é moral, é espiritual, é humana. O grito da idosa, da viúva, do aposentado enganado ecoa todos os dias pelo Brasil. E nós sabemos quem cuida dessas pessoas. Dentro da minha fé, da fé da maioria do povo brasileiro. Jesus, o nosso maior mestre, que esteve nessa terra e ensinou que justiça é, antes de tudo, parte da compaixão, mas justiça também tem de ser feita àqueles que clamam. O Brasil está acordando, senhores. Esta comissão fala em nome do povo, e quem fala em nome do povo fala com o poder constitucional. Por isso, reafirmo aqui, não descansaremos enquanto o último culpado não for preso ou responsabilizado e cada centavo roubado não for devolvido ao povo brasileiro. O Brasil precisa acreditar que ainda existe justiça e esta CPMI é a prova viva de que a verdade ainda tem endereço. Quando um aposentado abre o contra-cheque e não entende o que aconteceu, há um corrupto do outro lado da tela rindo e brindando com o fruto do furto. Esta é a cena real do Brasil que nós queremos apagar da história. Nós não podemos permitir. O que fizeram com os aposentados não é erro, eu repito, é covardia. É o roubo da velhice, é o deboche contra quem trabalhou uma vida inteira. É assim que eu encerro esse pronunciamento como comecei, com um apelo. Ministro André Mendonça, o Brasil confia em Vossa Excelência. Sabemos da sua retidão, da sua fé, do seu compromisso com a verdade. Mas o Brasil clama para que a justiça haja. Clama para que as prisões já aprovadas sejam decretadas. Clama para ver o poder da verdade vencendo o silêncio da impunidade. Como está escrito em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, a verdadeira fé não está nas palavras, mas em cuidar das viúvas e dos órfãos. É isso que essa CPMI faz, transforma a fé em ação e compaixão em justiça. Eu tenho certeza, ministro, que Vossa Excelência ouvirá esse apelo e o Brasil verá a justiça acontecer. Deus abençoe essa casa, Deus abençoe o Brasil. Oitiva do senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, filho, ex-procurador-geral do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Requerimentos: 36 do senador Isalci Lucas, 342 do deputado Beto Pereira, 369 do deputado Duarte Júnior, 430 desta presidência, 437 do deputado Zé Trovão, 463 do deputado Marcel Van Hatten, 549 do deputado Rogério Corrêa, 804, senador Randolfo Rodrigues, 894, senador Fabiano Contarato, 1091, senador Elisiane Gama, 1124, deputado Orlando Silva, 1316, deputado Paulo Pimenta, 1755, deputado Evair de Melo. Passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e for perguntado? Presidente, pela ordem, novamente, a gente não vai prestar um compromisso. Pois não, doutora. Os motivos já foram esclarecidos anteriormente. Vou pedir, então, a gentileza do senhor Virgílio responder a pergunta. Não vou prestar por orientação dos meus advogados, Excelência. Passo a palavra ao senhor Virgílio por 15 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Virgílio Oliveira Filho, sou procurador federal de carreira, integro a Advocacia Geral da União desde 2006 por concurso público. Sempre pautei a minha vida pública em defesa da Constituição e do Estado brasileiro. Exerci vários cargos de direção e assessoramento em diversos governos. Exerci a advocacia de Estado e não de governo. Fui, em 2000
2011 e 2012, coordenador-geral de Processo Disciplinar e Direito Administrativo da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social. Em 2014, assumi a consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social no governo da presidenta Dilma Rousseff, trabalhando com 3 ministros de Estado diferentes. Em seguida, fiquei na consultoria jurídica, na chefia da consultoria jurídica até o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quando fui para o cedido pela Advocacia Geral da União ao GDF, chefiar o jurídico da Secretaria de Saúde do DF no governo... Silêncio na sala, por favor. Silêncio na sala. No governo Rodrigo Hollenberg. Em seguida, recebi o convite no governo Michel Temer de chefiar a Procuradoria-Geral da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, onde fiquei por quase 3 anos, saindo já no governo do presidente Jair Bolsonaro para assumir pela primeira vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até 2022, a convite do então ministro José Carlos Oliveira, que era presidente do INSS e ascendeu a ministro de Estado do Trabalho e Previdência, me convidou a reconstruir a consultoria jurídica do então Ministério do Trabalho e Previdência em 2022. Em outubro de 23, já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, recebi o convite do presidente Alessandro Stefanuto para assumir pela segunda vez a Procuradoria-Geral do INSS, onde fiquei até abril de 2025. Reitero que todos os cargos por mim assumidos, os cargos em comissão, foram de indicações técnicas. Não sou político, não tenho padrinho político, sou apartidário e sempre desempenhei minhas funções com base na Constituição e sem questões políticas. Venho a esta comissão respondendo à convocação por Vossas Excelências para colaborar com algumas limitações, tendo em vista que minha defesa técnica, meus advogados me orientaram a algumas questões têm que ser debatidas ainda no processo, no inquérito policial. Antes nem tive a oportunidade ainda de depor na Polícia Federal. A investigação está em andamento. Relembro que é uma investigação ainda em andamento. Não sou indiciado, não sou réu, muito menos condenado. Percebi já em algumas falas de parlamentares dessa comissão que um pré-julgamento, não fui ouvido, não prestei esclarecimentos, mas já percebi um pré-julgamento muito forte com base no que eu tenho ouvido e visto nessa CPMI. E com base em todas essas questões, eu colaborarei, falarei aqui, defenderei os meus atos enquanto Procurador-Geral do INSS e estou à disposição para as perguntas. Lembrando que, como li inicialmente, o senhor Virgílio também está debaixo de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, que permite a ele, constitucionalmente, o direito de não responder às perguntas que considere autoincriminatórias. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Presidente, boa noite. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar a todos, inclusive o depoente. Senhor presidente, não dá para começar este momento sem mandar um grande abraço de solidariedade, respeito e confiança nos mais de 12 milhões de funcionários públicos, na sua imensa maioria decentes, competentes e honestos. Senhor Virgílio, como Vossa Senhoria falou, Vossa Senhoria está sendo ouvido aqui antes de ter sido ouvido na Polícia Federal.
Portanto, para aqueles que dizem que a CPMI está a reboque, nós estamos ouvindo pela vez primeira, antes da Polícia Federal, o senhor Vigílio. Coloca aqui, por favor, aquela foto inicial. Senhor Vigílio, tirar foto não é crime em local nenhum do mundo. O senhor está aqui no seu ambiente de trabalho. O senhor poderia me confirmar se o senhor é essa pessoa? Sim. Senhor Vigílio, essa foto foi tirada e aqui na cabeça da mesa está o atual ministro Volney Queiroz, que foi muito infeliz em dizer que a CPMI era uma pirotecnia. O senhor está aqui, eu identifico esse, ao seu lado está o senhor Osório Oliveira. O senhor conhece essa pessoa? Conheci no dia dessa reunião. O senhor pode me dizer o que essa pessoa estava fazendo aqui nessa reunião? Me foi apresentado como assessor do deputado Volney. Senhor Vigílio, o senhor assumiu a chefia em 2023 do INSS. Em que mês? Salvo engano, outubro. O senhor está aqui sentado nessa mesa na condição de que função? Acredito que consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, o senhor, nessa época aqui, o senhor estava na função de consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência. O senhor se recorda quem lhe convidou para essa reunião? Pelo que eu me recordo, eu estava na minha sala, que fica 2 andares acima dessa, no 9º andar da sede do Ministério da Previdência, quando fui chamado à sala do secretário executivo do 7º andar. O senhor só, por favor, quem é o secretário executivo aqui que eu não consigo identificar aqui na mesa? Está aqui presente? O deputado Volney iria assumir, já tinha sido anunciado que iria assumir como secretário executivo. Essa reunião aqui, então, o secretário executivo era o Volney Queiroz. Ainda deputado federal. Ainda deputado. Ainda em mandato e indicado a secretário executivo. Senhor. Mas foi ele que lhe chamou para essa reunião? Foi o gabinete. Foi o gabinete. E essa reunião aqui, tá, por exemplo, Alexandre Guimarães, vem segunda-feira, tá o André Fidelis, que já era para ter vindo, mas adoeceu, tá o superintendente do Nordeste, mas aqui tem uma pessoa que eu não consigo identificar como funcionário público. Esse rapaz aqui, conhecido como Careca do INSS. Olha, um ministro de Estado com todo o staff, mas essa pessoa aqui me causou uma certa surpresa, como também o senhor Osório. O senhor poderia me informar, e aqui não tem nada para lhe acusar, o senhor está parte de uma reunião do seu trabalho. O senhor poderia me informar o que essa figura aqui impoluta está fazendo nessa reunião? Não posso informar. O senhor poderia me dizer se já conhecia essa pessoa aqui? Porque o senhor já me disse que esse o senhor conheceu lá. Esse aqui, o senhor já o tinha visto em outras oportunidades? Já. Parabéns, o senhor realmente veio com o espírito de colaborar, pelo menos até agora. E o senhor pode me dizer o assunto dessa reunião? Foi falado sobre Previdência Social, sobre INSS. Mas o que, basicamente, para esse rapaz estar aqui nessa reunião?
Isso eu já não consigo responder. Sim, senhor. Vamos passar aqui. Volta aqui, por favor. Cadê o Leandro? Esse rapaz aqui, o senhor sabe quem é? Assessor do então deputado Volney Queiroz. Pelo menos assim se apresentou. Apresentou. Tá. Aí, vamos passar. Foi exonerado no dia 27 de janeiro. Agora passa mais uma. Não, volta então. Nesse RIF aqui, 13.2166, num período que a gente está verificando que aquela reunião foi 13 de janeiro, esse rapaz recebeu 50 mil do Careca do INSS, da Prospect. Então eu queria dizer que isso aqui nem é circo, nem é pirotecnia. O assessor, sentado na mesa do atual ministro da Previdência, recebeu do maior criminoso do roubo do INSS 50 mil reais. Volta lá. E estava na primeira reunião do ministro Volney Queiroz, no dia 13 de janeiro de 2023. Pergunto ao senhor, o senhor sabe por que este rapaz, que está sorridente ao lado desse outro, apontado pela Polícia Federal como chefe de organização criminosa que desviou 2 bilhões de reais dos aposentados, estava na reunião com todos os senhores? Não sei responder, não fui eu que chamei. Então, dando uma resposta educada o senhor ministro da Previdência, precisa vir aqui explicar porque o assessor 50 mil reais do Careca do INSS no mesmo período da reunião. O atual ministro da Previdência tem batom na cueca e precisa explicar isso aqui. Agora passa aí, por favor. Passa mais. Passa. O senhor acredita que aqui a maior guerra é para saber quem é o seu padrinho político e qual governo o senhor participou? E cada um aponta para uma direção. E se eu dissesse ao Brasil que o senhor é um conceituado funcionário público que foi aproveitado por vários governos por sua capacidade? Aí eu lhe pergunto, o senhor é funcionário o senhor é da carreira da AGU? Sim, excelência. Alguém lhe botou lá ou foi o senhor que fez concurso? Concurso público. Muito bem. Agora, em 2008, o senhor recorda quem era o presidente da República em 2008? Em 2008, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o senhor estava no Ministério da Defesa. O senhor trabalhou com o ministro Nelson Jobim? Não. Trabalhou no Ministério da Defesa nessa época? Excelência, eu trabalhei no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CENSIPAM, que era um órgão ligado primeiramente à Casa Civil da Presidência da República e posteriormente foi ao Ministério da Defesa. Perguntei qual governo, o senhor disse Luiz Inácio Lula da Silva. 2010, o senhor coordenador da CGCAJ da Previc, Ministério da Previdência Social. O senhor trabalhou com o senhor José Pimentel? O ministro José Pimentel era ministro da Previdência na época, não trabalhei diretamente com ele. Muito bem. Superintendência Nacional Previc, 2010, que governo era? Governo Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor trabalhou com o senhor Ricardo Pena? Trabalhei.
Ministério da Previdência Social, ministro Carlos Gabas. O senhor trabalhou com ele? Trabalhei. Que governo era esse, 2010? Ainda era governo Luiz Inácio Lula da Silva. 2011 a 2014, ministro Garibaldi Alves Filho. O senhor trabalhou com ele? Trabalhei. Que governo era? Governo da presidenta Dilma Rousseff. 2014 a 2016, Ministério da Previdência Social. Que governo era? Governo da presidenta Dilma Rousseff. O senhor trabalhou com Miguel Rosseto? Por um curto período de tempo, quando o Ministério foi fundido Trabalho e Previdência. Garibaldi Alves Filho. Trabalhei. Carlos Gabas. Trabalhei. O senhor foi secretário de Estado, Secretaria de Estado da Saúde, assessor jurídico, 2016 a 2017. Quem era o governador? Governador Rodrigo Hollenberg. Superintendência Nacional Previc. Aqui não tem dizendo a data. 2017. Posso responder? Por favor. 2017, governo do presidente Michel Temer. Até 2020, quando fui para a Procuradoria-Geral do INSS. O senhor foi aqui, governo Michel Temer, procurador-chefe, até o governo do presidente Jair Bolsonaro. Aí, INSS, 2020 a 2022, qual era o governo? Presidente Jair Bolsonaro. O senhor era procurador-chefe de onde? Procurador-geral do INSS. Consultor jurídico, ministro. Quem era o ministro quando o senhor foi consultor jurídico? José Carlos Oliveira. O senhor ficou lá até 2023. Quem era o presidente? Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor foi assistente técnico, que eu não sei o que é isso, de 12 de maio a 29 de setembro, no INSS. Quem era o presidente? Inicialmente, o Glauco. Presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, o senhor assumiu Procuradoria-Geral do INSS, de 23 a 25. Quem era o presidente da República? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, só para dizer que esse servidor público concursado, ele trabalhou em cargos de comando, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, de novo, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu aqui quero perguntar ao senhor. O senhor é amigo pessoal de Nelson Jobim? Não. Amigo de José Pimentel? Não. Amigo de Ricardo Pena? Não. De Carlos Gabas? Também não. De Miguel Rosseto? Não. Garibaldi Alves Filho? Também não. Leonardo Rolim? Não. Paulo Guedes? Não. José Carlos Oliveira? Não. Alexandre Stefanuto? Desenvolvi uma amizade com o Stefanuto por ser de carreira e já conhecia há muito tempo. Glauco Vanburg? Não. O Alexandre, o senhor já disse. Algum desses aqui presentes, algum desses indicou o senhor. Aí eu gostaria, aí eu vou falar um pouquinho mais.
vamos falar a partir de Garibaldi. Quem lhe indicou para coordenador geral, vamos falar de Gabas. Quem lhe indicou, enquanto Gabas era ministro da Previdência, para esse cargo de chefia? Deixa eu só ver qual ano ali, Excelência. 2010. 2010 foi uma indicação da AGU. Da AGU. Muito bem. Quem lhe indicou como coordenador geral a Conju 2011 a 2014, ministro Garibaldi Alves Filho? Eu já estava na equipe da consultoria jurídica e apenas ascendi a coordenador geral. Miguel Rosseto. Eu estava na equipe, mas não foi o Miguel Rosseto. Eu continuei no mesmo cargo desde o ministro Garibaldi. Pronto. O ministro Gabas manteve e o ministro Rosseto também. Tá. Procuradoria Federal Especializada, Procurador-Geral, de 20 a 22, Leonardo Rolim. Quem lhe indicou? Quem me convidou foi o ex-secretário de Previdência, Bruno Bianco. Como? Bruno Bianco. Bruno Bianco. O senhor tinha alguma amizade com Bruno Bianco? Somos da mesma carreira e conheci o Bruno quando ele era da PFE-INSS, coordenador geral de matéria de benefício, e eu era consultor jurídico. Trabalhamos juntos em algumas questões e ele conhecia o meu trabalho. Vamos para Paulo Guedes, Ministério da Economia, que na época havia essa consultoria, porque estava tudo junto. Quem lhe indicou para a consultoria jurídica? Na realidade, nunca trabalhei com o ministro Paulo Guedes, nem no Ministério da Economia. Tá. O que aconteceu ali deve ser alguma questão desse sistema, porque o Ministério do Trabalho e Previdência foi recriado saindo do Ministério da Economia. Então, deve ter sido alguma questão de sistema, porque eu nunca fui do Ministério da Economia. Mas, nessa época, quem lhe indicou para essa consultoria? José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho e Previdência. Eu perguntei, mas vou ser redundante. José Carlos Oliveira é seu amigo pessoal? Não diria que é amigo pessoal. No Ministério do Trabalho e Previdência, o senhor também assumiu a consultoria jurídica, com ele, dirigente do órgão. O senhor poderia dizer quem lhe convidou? Não foi a última pergunta que o senhor... Não, a última pergunta eu tinha feito na época do Paulo Guedes. Mas não são duas épocas, é a mesma época. Ah, é a mesma época? Então fui eu que me confundi, agradeço. Na época de Alessandro Stefanuto, quem foi que lhe convidou para ser procurador-chefe? O próprio. O próprio? Alessandro Stefanuto. Passa aí, por favor. Olha, aqui, Sindiap, Sintap, Unipab, AAPB, Ambec, Abraps, Sinab, Sintrap, Rian, Sinap, Unaspub, AAPS Universo, 50, CNTT, CUT, todas aqui, uma de 64 milhões, a outra de 15 milhões, a outra de 178 milhões, 190 milhões, quase 500 milhões, 5 milhões, 57 milhões, 80 milhões, 250... O que me interessa é que o senhor era o procurador-chefe dos ACTs. Passa aí, por favor. CAAP, Conafé, AAB, Abapem, Sindinap, Masterprev, Asbrap, Asbraprev, Abemprev,
Kepler, Cabprev, Andap, ASAP, ASPA e Contag. O senhor era o procurador-chefe. Só aqui a Contag, 3 bilhões, quase 4 bilhões, a outra 63 milhões, 94 milhões, quase 600 milhões. Vê aí, passa. E aí, André Paulo Fidelis era o diretor do DIRBEM em 16 oportunidades. Passa aí, por favor. O senhor, dos 40 ACTs vigentes na época da operação, os acordos de cooperação técnica, o senhor estava presente em 28 desses ACTs. Ou seja, se tem alguém que deu indicação jurídica para isso acontecer, o senhor estava presente nesses 28. Passa aí, por favor. Tem mais? Foi? Mas eu vou aqui para as perguntas. Dá licença aí, por favor. Eu posso responder ali? Pode, deixa eu fazer as perguntas, ou vai ter oportunidade de responder. Então, nós já vimos o seu histórico, nós já vimos a quantitativo de ACT, e eu iria perguntar ao senhor agora, confesso ao senhor que eu fiquei muito mal hoje, vendo a sua esposa lactante aqui hoje, tendo que vir à CPMI e sendo questionada diante das dúvidas que nós todos temos. O senhor poderia me dizer se o senhor veio de um berço já com patrimônio, de família, ou tudo que o senhor conquistou foi fruto do seu trabalho? Tudo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho. O senhor poderia me falar da sua evolução patrimonial nesses últimos 5 anos? Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Excelência, eu vou pedir a palavra pela ordem para que a gente respeite nessa sessão a garantia constitucional do silêncio. Esse assunto já é de novo é necessário esclarecer, de novo. Presidente. Senhores. Por favor. O senhor poderia me esclarecer qual a profissão da sua esposa, Thaísa? Doutora Thaísa, médica, empresária, pesquisadora, professora. O senhor pode me dizer há quanto tempo o senhor mantém um relacionamento conjugal com a doutora? Conheço a doutora Thaísa desde 2017. O senhor poderia me dizer se a doutora ela é a sócia majoritária da Curitiba Consultoria? Excelência, eu não posso responder pela doutora Thaísa e ficarei em silêncio, por orientação dos meus advogados. O senhor pode me dizer se a doutora Thaísa ela é sócia majoritária da THJ Consultoria? Excelência, mesma resposta anterior. O senhor poderia me dizer se a doutora Thaísa é também a sócia majoritária do Centro Médico Vita Keire? Excelência, mantenho a minha resposta. O senhor poderia me dizer se a doutora Thaísa é a sócia majoritária de uma offshore chamada Esfera Empreendimentos e Participações?
Eu mantenho a minha resposta, Excelência. O senhor poderia me esclarecer se o senhor tem uma irmã chamada Maria Paula Xavier da Fonseca? Tenho. O senhor poderia me dizer se a sua irmã tem alguma empresa? Excelência, não posso responder por ela. Por orientação dos meus advogados, eu permaneço em silêncio e reafirmo que estou aqui à disposição para colaborar enquanto procurador-geral do INSS que fui nos meus atos. Tá. O senhor poderia me dizer se a sua irmã é a proprietária da empresa Xavier Consultoria? Mesma resposta anterior, Excelência. O senhor poderia me dizer qual a sua relação com o sócio da sua esposa, chamado Rubens Oliveira Costa? Vou permanecer em silêncio, Excelência. O senhor poderia me dizer de que forma pagou um imóvel à construtora Andrade Ribeiro no valor de R$ 5.375.000 no dia 15 de maio de 2025? Eu não possuo tal imóvel. O senhor poderia me dizer se o senhor adquiriu um imóvel em 10 de outubro de 23 por meio da THJ Consultoria no valor de quase R$ 900 mil? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. O senhor poderia me esclarecer a compra de um imóvel que tem como vendedor José Nopes, 22 de julho de 22, no valor de 206 mil? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Sim, senhor. No dia 11 de setembro de 2025, agora mais perto, foi comprado um imóvel pela sua esposa através da THJ Consultoria no valor de 390 mil, paga à vista também. O senhor poderia esclarecer que imóvel é esse? Vou permanecer em silêncio, Excelência. Sim, senhor. O senhor poderia me explicar por que quando o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes foi alvo de uma busca e apreensão, tinha vários percentuais relacionados ao senhor? Pagamento 5%, pagamento 15%, pagamento 30%, com o nome do senhor Vigílio anotado numa caderneta da secretária do senhor Antônio Carlos Camilo? Excelência, infelizmente eu não tenho como responder essa pergunta. Não... Sim, senhor. O senhor poderia me dizer por que a CGU e a Polícia Federal detectaram um aumento de 18 milhões de reais no seu patrimônio nos últimos 5 anos? Não procede, Excelência. E mantendo a minha linha de ficar em silêncio nessas questões. Obrigado. O senhor respondeu aí, eu achei muito importante, não procede. A afirmação não é do relator, não. A afirmação aqui, há uma divergência de acréscimo patrimonial entre a PF e a CGU. Uma fala em 6 milhões, a outra fala em 18 milhões. Ambas estão erradas, equivocadas, ou realmente houve um aumento patrimonial? Excelência, o que eu posso falar
dessa matéria é que tudo será esclarecido. Sim, senhor. Bota aqui uma imagem que eu pedi para passar. Isso aqui foi o jornal O Globo quem noticiou. Procurador-geral do INSS investigado recebeu escolta ilegal da Polícia Federal em aeroporto. Bota a imagem aí, por favor. O senhor poderia me dizer quem é essa pessoa aqui? Sou eu. Essa? Danilo. Qual a sua relação com essa pessoa? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Senhores, por favor. O senhor poderia me dizer se essa mochila aqui continha dinheiro? Não continha, Excelência. Inclusive, ela passou no raio-x aqui no aeroporto de Brasília. Tá. O senhor poderia me esclarecer essa imagem aqui, em qual aeroporto foi? Foi Congonhas. O senhor poderia me dizer como é que o senhor chegou nesse aeroporto aqui? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Continua, por favor. Para aí. O senhor poderia me responder de onde é essa pessoa com a jaqueta que tem alguma inscrição que eu não consigo identificar, e quem era essa pessoa? Da Polícia Federal. E o senhor pode me dizer o que é que um policial federal estava recepcionando ambos aqui? Qual o motivo? Não posso responder, Excelência. Não conhecia o policial federal, conheci no dia. Vamos continuar. Pode continuar. Para um pouquinho. O senhor entrou nesse carro caracterizado da Polícia Federal? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Olhe a esculhambação que é o país. Polícia Federal, um carro, um agente transportando duas pessoas que hoje estão no centro das investigações. O senhor poderia me dizer para onde esse carro levou o senhor e o senhor Danilo? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Continua aí, por favor. Esse carro aqui, pelo que eu entendi, o carro caracterizado da Polícia Federal,
com todas as honras e glórias destinadas às grandes autoridades, conduzir os senhores para hangar privado. E os senhores pegaram um avião particular. Excelência, só um complemento. É dentro da área interna do aeroporto. Tá, dentro da área interna mesmo. Dentro da área interna. Aqui eu nunca andei, não. Perguntar ao senhor, esse voo foi de Congonhas para onde? Vou permanecer em silêncio, Excelência. Essa aeronave foi custeada por quem para esse voo? Permanecer em silêncio, Excelência. Continua. Dá a sensação de poder bacana. Pode... Poucos brasileiros têm esse privilégio de serem conduzidos pela Polícia Federal para o embarque na área privada a bordo de um carro da Polícia Federal conduzido por um policial federal. Volta aqui, por favor. Foi bem dito, a não ser que esteja preso. Volta para o gráfico. Mas para o gráfico das ACTs. Para a gente não esquecer a questão das ACTs. O senhor disse que assumiu em setembro de 2023. Nem sei que vez foi essa que o senhor assumiu, mas o senhor disse que assumiu. E aqui nós estamos de 40 entidades com ACTs vigentes na operação sem desconto, de 25 de em abril de 2025. O senhor foi o procurador-chefe e aqui o senhor passou por vários presidentes do INSS. Passa aqui, por favor. Sendo que ninguém assinou tanta ACT ou esteve com o senhor em tantas ACTs quanto André Paulo Fidelis, diretor da DIRBEM, e o presidente do INSS, que mais ACTs na história do INSS assinou, aquele cidadão que chegou aqui muito bravo, o senhor Alexandre Stefanuto, que hoje está proibido de frequentar, junto com o depoente, a AGU. Saiu hoje, inclusive, saiu ontem. O senhor poderia me dizer qual o papel do procurador-geral? Essa pergunta nem é capciosa, nem está lhe incriminando. Mas já que o senhor esteve presente em 28 ocasiões, só poderia me dizer qual é o papel do procurador-geral na assinatura de um ACT, Acordo de Cooperação Técnica? Excelência, eu acredito que dessa página quase que inteira não tem nenhum papel procurador-geral aí. Por quê? Porque em 2023, o então Procurador-Geral editou uma portaria de delegação de certos processos, processos esses que se incluíam os acordos de cooperação técnica, então não se passava mais pelo Procurador-Geral. Esses processos aí, 99% não tem minha assinatura, nem minha ingerência e não passava pela Procuradoria-Geral. Ótimo, uma boa resposta do senhor. O senhor foi convidado para ser procurador-geral, pelo que eu entendi, através da única pessoa que o senhor disse aqui que tem um relacionamento mais próximo, que era o senhor Stefanuto. Houve, por parte da Procuradora Federal Especializada, a chefe da Procuradoria, houve alguma resistência para o senhor voltar a chefiar a Procuradoria-Geral do INSS?
A Procuradoria-Geral Federal se manifesta em todas as liberações de procuradores e nomeações de procuradores. Não é incomum discordar de uma nomeação ou outra, e nesse caso foi escrito pela Procuradora-Geral Federal que ela não via Adriana Venturini. Doutora Adriana Venturini, ela escreveu que não via motivos para a troca do Procurador-Geral do INSS. Muito bem. O senhor sabe que depois desse parecer, dessa manifestação contrária à sua vinda para a Procuradoria-Geral do INSS, o senhor sabe dizer quem lhe deu essa autorização? Porque ela se manifestou contrária. Eu estou com um documento. Sim, e a competência final é do advogado-geral da União. E quem era o advogado-geral da União? Jorge Messias. Quem autorizou o senhor voltar à Procuradoria-Geral do INSS? Foi quem? Estou falando... O advogado-geral da União. Como é o nome? Jorge Messias. Muito bem. O senhor retornou para a Procuradoria-Geral do INSS, cargo que, diga-se de passagem, o senhor também ocupou no governo passado, não é isso? Sim. Mas nesse governo aqui atual, o senhor chegou no mês de... Outubro. De? Outubro. De que ano? De 2023. Quando o senhor chegou, já estava na presidência do INSS, pelo que eu vi, o seu amigo, como o senhor afirmou aí, de todos, Alessandro Stefanuto. O senhor pode me dizer se André Paulo Fidelis já estava na Dirbem? Sim. Qual a sua relação com André Paulo Fidelis? Já havia trabalhado com ele no Ministério da Previdência Social. O senhor poderia me dizer em qual ano o senhor tinha trabalhado com André Paulo Fidelis no Ministério da Previdência Social? Acredito que 2013 ou 2014, quando ele foi chefe de gabinete do ministro Garibaldi Alves Filho. Seria certo eu dizer ao senhor que o início do relacionamento do senhor com André Paulo Fidelis foi durante a gestão de Gabas como chefe de gabinete, de André Fidelis como chefe de gabinete do ministro Garibaldi? Ali eu conheci o senhor André Paulo Félix Fidelis e tive uma relação de trabalho com ele. Pronto. O senhor tomou conhecimento em algum momento dessa sua longa trajetória, porque, a não ser que eu esteja enganado, o senhor é procurador federal da carreira da AGU, mas o senhor não, teoricamente, o senhor não tem nada a ver com o INSS. O senhor foi designado para ficar no INSS, estou correto? Os procuradores federais atuam nas autarquias federais. O INSS é uma autarquia federal, sim. Então tem uma procuradoria com procuradores federais. Sim. E, se me permite, até, Excelência, complementar aquela resposta anterior, que o processo não passa pelo procurador-geral. Ele passa por um procurador federal concursado, que dá o parecer, os processos de ACT, e são aprovados pelo coordenador-geral, que é outro procurador federal concursado. Sim, então, senhor, tem duas assinaturas de dois procuradores federais concursados, tá, e não a do procurador-geral. O importante é que o senhor disse que nesses daqui, 99% o senhor não teve nenhum tipo de participação, não é isso? O processo não passa pelo procurador-geral. O senhor poderia me dizer quais foram os procuradores especializados que participaram dessas assinaturas enquanto o senhor era procurador-geral? Só consultando os processos, Excelência. Sim, senhor. Aí eu vou lhe perguntar. O senhor assumiu em outubro de 23. Eu estava vendo aqui, um processo da CONTAG
em que houve expressamente da Procuradoria Especializada dizendo para não haver uma inclusão em lote ou algo parecido. O senhor conhece melhor esses termos técnicos. O senhor acabou de me dizer que o senhor não tem nada a ver com isso aqui. Eram os procuradores especializados. Por que o senhor avocou esse processo para o senhor? É prerrogativa do procurador-geral avocar determinados tipos de processos dependendo da necessidade e pedido da autarquia. Não é nenhum movimento fora de usualidade, é comum e o procurador-geral está para isso. E nesse caso específico, ele não tinha passado pelo procurador-geral anterior. Sim. E se eu já puder dissertar sobre a resposta também. Olha, a pergunta, deixa eu, só para a gente, objetivamente, depois se o senhor quiser, o senhor explica mais. A pergunta que eu queria fazer ao senhor, eu fiz sua participação aqui nesses ACTs e o senhor disse que quase zero. E aí eu estou lhe perguntando, se o senhor não tinha essa participação, por que o senhor trouxe esse processo da CONTAG contrariando determinação legal? Eu falo da inclusão em lote. Porque o senhor trouxe para o senhor, disse que era de baixa complexidade, meteu a caneta para cima e autorizou essa inclusão em lote? Porque eu entendo que é de baixa complexidade. O processo já tinha tramitado pela Procuradoria anteriormente. Tinha parecer favorável ou contrário? Tinha um parecer da Procuradoria contrário à questão do lote. E a situação fática mudou. A situação temporal também mudou. Já vinha-se a CONTAG fazendo o pedido há certo tempo. A última manifestação da Procuradoria foi 6 ou 7 meses antes da minha manifestação. E a situação fática do sistema do INSS não tinha alterado ainda. Sim, senhor. Eu posso lhe perguntar... Claro. Eu posso lhe... Um intervalo, excelência. A pedido da advocacia, a sessão está suspensa por 10 minutos. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O fado é a música popular de Portugal, assim como o samba aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos ver o fado de uma forma diferente, tratado como música erudita. Inicialmente era um tipo de música que não era legítima, era um tipo de música que não era bem aceite. Era um tipo de música que era apresentado em tabernas, um bocadinho underground. Mas a verdade é que era um tipo de música que se fazia e que se cantavam as dores.
Voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. A reunião está suspensa por 10 minutos a pedido da defesa do depoente deste momento, que é o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Agora, pelo relógio aqui da CPMI, faltam 7 minutos e meio para a reunião voltar. A defesa tem pedido essas pausas de 10 minutos ao longo do dia, de todo o dia de hoje. Durante a manhã e até agora às 18 horas, quem prestou depoimento foi a esposa de Virgílio, Thaisa Hoffmann, médica e proprietária de várias empresas que teriam recebido dinheiro do esquema de fraudes do INSS. Ela então prestou depoimento até 17h30, mais ou menos. Aí teve um intervalo de 15 minutos e começou o depoimento de Virgílio de Oliveira Filho. Ele começou a responder as perguntas do relator às 18 horas, então tem mais ou menos uma hora que ele está respondendo às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, e vai continuar respondendo às perguntas do relator por mais alguns minutos. E depois do relator, então, vem as perguntas dos parlamentares. São 28 parlamentares inscritos para fazer perguntas ao depoente, então, Virgílio de Oliveira Filho. Ele veio também com uma esposa, ele veio com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, mas ele está respondendo, sim, às perguntas do relator. O relator já perguntou sobre as relações dele com vários governos, para quais governos ele trabalhou, e ele falou do longo, extenso período de trabalho dele no INSS, respondeu ao relator, e agora o relator está fazendo outras perguntas sobre o trabalho dele, sobre o envolvimento dele na fraude do INSS. Na época das fraudes, Virgílio de Oliveira Filho era procurador-geral do INSS. Como eu disse, ele foi afastado em abril pela Justiça, quando começou a operação sem desconto da Polícia Federal, mas na época das fraudes ele era procurador-geral do INSS. O procurador é responsável por coordenar os trabalhos de todos os procuradores que atuam no órgão e assessorar juridicamente o presidente do Instituto. Ele é suspeito, nas investigações, ele é suspeito de ter recebido propina para criar condições para os descontos em benefícios previdenciários. Tanto ele como a esposa dele são investigados pela operação sem desconto e também pela CGU, Controladoria Geral da União. Os parlamentares e as investigações suspeitam que ele atestou a legalidade de acordos irregulares entre as entidades associativas e o INSS. E também que ele atuou contra mecanismos de controle sobre os descontos associativos. Vamos agora transmitir a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Acompanhe. Que atuaram juntamente com o senhor Antônio Carlos Camilo Careca do INSS são vultuosos e mostram que os serviços ou estavam superdimensionados ou, naturalmente, foram usados como lavagem de dinheiro dos roubos que foram feitos na Previdência Social. Minha visão é muito clara de que, por mais que se tente explicar, e o silêncio das pessoas é uma demonstração muito clara também de que eles não querem confirmar os dados, mas são valores altos, valores que não, em momento algum, correspondem a qualquer tipo de laudo ou treinamento ou mesmo resultado de qualquer pesquisa. Eu tenho certeza que os pesquisadores brasileiros hoje querem saber qual é a fórmula mágica para movimentar 18 milhões com laudos que foram entregues aos senhores do INSS. Tudo para desviar o dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma de que as empresas foram todas criadas. E isso com a conivência de servidores públicos que trabalharam em vários governos e que não cumpriram com a função. E eu quero repetir aqui o que tenho falado. Essas pessoas, esses que desviaram o dinheiro da Previdência, eles não teriam conseguido agir se não tivessem apoio político. Houve apoio político, houve apoio jurídico por parte daqueles que deveriam zelar pela Previdência e não aconteceu. Dificilmente um rombo dessa natureza aconteceria sem a conivência
de diversos servidores públicos. E nós estamos observando que servidores que atuaram, já estavam sob suspeita, receberam laudos para que não fizessem determinadas ações, como, por exemplo, o lançamento em lotes de milhares de nomes de aposentados. Eles não só foram trazidos de volta ao cargo, como chamaram para si processo e deram autorização para que as empresas pudessem, as associações, pudessem continuar fazendo os desvios. Nós queremos saber, com muita tranquilidade, qual é o limite da atuação desses que indicaram os nomes para os cargos públicos. Eles sabiam dos desvios? Eles tiveram participação? Houve apoio político para que essas associações e falsos sindicatos pudessem receber todo esse dinheiro da Previdência? São perguntas que nós queremos fazer para as pessoas corretas e que, infelizmente, temos visto uma blindagem em vários requerimentos que não estão sendo aprovados. Mas nós vamos dar sequência e temos muita informação ainda pela frente. Presidente, o senhor abriu essa segunda parte mandando uma mensagem para o ministro André Mendonça. Existe um sentimento de que, por mais que vocês estejam se esforçando aqui, ouvindo as pessoas, trabalhando, de que talvez esse trabalho possa não chegar ao fim que vocês imaginam por conta de várias questões, incluindo questões envolvendo o Supremo? Olha, todas as vezes que nós começamos a CPMI, uma sessão é uma vitória. Quando nós encerramos a CPMI, é outra vitória. Porque vocês percebem bem a quantidade de pressões e de interesses que estão envolvidos nessa investigação. Eu tenho plena confiança de que nós vamos entregar ao povo brasileiro um relatório muito detalhado da investigação. Gostaríamos de ouvir todas as pessoas envolvidas, mas há uma blindagem, especialmente de nomes que estão mais próximos ao governo Lula, e que eu espero, a partir das informações, que o governo, a base do governo, colabore conosco, para que a gente possa trazer todos, até para se dizer inocente ou para ficar em silêncio. Eu hoje vejo com clareza que a população brasileira já entendeu que a CPMI está fazendo a parte dela, nós estamos fazendo a nossa parte. O julgamento, a condenação, virá pela justiça, mas infelizmente é difícil, eu entendo, mas nós vamos lutar até a gente conseguir trazer tudo, colocar a claro o que aconteceu na Previdência. E as prisões que nós já pedimos, eu tenho muita confiança de que o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, vai analisar e vai nos dar razão em diversos pontos, inclusive nos pedidos que nós faremos para que os passaportes sejam retirados, caso essas prisões não sejam decretadas. Ok, gente? Obrigada, gente. Ó. Volta ao vivo então aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS. Eu vou conversar agora com a deputada Adriana Ventura. Deputada, muito boa noite. O que a senhora está achando do depoimento de Virgílio de Oliveira Filho até agora? Ele está respondendo as perguntas do relator? Olha, surpreendentemente ele começou a responder. É claro que questões importantes para a gente sair desse emaranhado, ele não respondeu, ele permaneceu em silêncio e ele poderia muito contribuir, principalmente questões em relação ao aumento de patrimônio dele, questões em relação a vínculos que ele tem com determinadas pessoas, questões em relação a empresas por onde escoavam milhões e milhões de dinheiro roubados aposentados. Ele tem que responder essas perguntas. Então, estamos indo. Agora fizeram um intervalo, eu espero que ele volte dentro desse mesmo espírito. As investigações apontam que ele seria um dos cabeças dessa fraude? Sim, até porque ele estava numa posição, ele era o procurador, o todo-poderoso, o que tinha a caneta, e a gente viu que ele assinou liberações em lotes. Imagina, a CONTAG, que é o sindicato, né, do PT, só a CONTAG quase 4 bilhões de reais. E as outras 800 milhões, 700 milhões, é muito, muito, muito dinheiro embaixo da caneta dele, e ele tem que explicar. Agora, o lamentável é que muitas coisas também escoavam pelas empresas da mulher dele que esteve aqui antes. Então, infelizmente, a gente vê que o nosso país precisa ser repensado. A gente, com a petulância, com a arrogância, mostra que ser servidor está servindo a si mesmo, está servindo ao país. Isso é muito triste ver. Sim, um aumento de patrimônio muito grande dos dois, e ela Passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente.
Vossa Senhoria, promete quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e for perguntado? Presidente, pela ordem, novamente, a gente não vai prestar o compromisso. Pois não, doutora. Os motivos já foram esclarecidos anteriormente. Vou pedir, então, a gentileza do senhor Virgílio responder a pergunta. E o depoente já está retornando aqui com os advogados, voltando aqui para a mesa. Então, em instantes, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, deve recomeçar os trabalhos aqui da CPMI. Voltando a informar que o depoente agora é Virgílio de Oliveira Filho, que era procurador-geral do INSS na época das fraudes, durante bastante tempo. E ele foi afastado do cargo, então, em abril, por determinação da Justiça Federal, no mesmo dia em que começou a operação sem desconto da Polícia Federal. Tanto ele quanto a esposa estiveram aqui hoje para prestar depoimento, a esposa dele durante toda a manhã e boa parte aqui da tarde, e a reunião então deve recomeçar agora. Vocês ouviram a campainha? Acompanhe. Reiniciada a sessão, continua com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Excelência, eu estava respondendo. Pois não, Excelência, me perdoe. Quando a advogada solicitou o prazo, então, por gentileza, na resposta. Fique à vontade. Senhor presidente, como houve esse intervalo, eu não me lembro nem qual é a pergunta. Se fosse importante, fosse feita novamente para o senhor responder, fica melhor para nós. Coloca aquele quadro de novo de ACT, por favor, dos acordos de cooperação. Pode deixar aí. O senhor foi perguntado por que, mesmo sendo uma válvula de fraude muito grande, a questão da inclusão em lote e com parecer contrário da Procuradoria Especializada, o senhor buscou, avocou, trouxe para si esse parecer, esse processo de liberação de 30 mil associados. O que quer dizer isso? Porque o povo é leigo e muitos não sabem. Nós estamos discutindo no meio de um processo, porque muita gente teve autorização de desconto e depois foi descoberto que essas autorizações eram fraudadas, mentirosas. E o senhor, com a longa trajetória no INSS, procurador-chefe em mais de uma ocasião, contra o parecer do seu colega, o senhor avocou, disse que era baixa complexidade e urgência, e o senhor autorizou um lote de quase 30 mil descontos. Excelência, não fui eu que disse que era máxima urgência, foi a área técnica que enviou o processo e escreveu no despacho máxima urgência. E nesse momento eu gostaria até de voltar um pouco. O processo se iniciou a pedido da CONTAG. A CONTAG oficiou o INSS. Foi para a área técnica do INSS. Transitou por duas áreas técnicas, a DTI e a DIRBEM. A DTI informou da impossibilidade do sistema, que continuava com problema. A DIRBEM deu o entendimento dela, perguntando se tinha viabilidade jurídica, aquele entendimento da DIRBEM, se poderia fazer aquele procedimento. A Procuradoria, que é órgão opinativo, não é órgão mandatório, o Procurador-Geral, como já tinha tido uma análise prévia por dois procuradores, puxou o processo para analisar ele mesmo, Procurador-Geral, porque não tinha tido análise de Procurador-Geral anterior. A situação fática mudou, despachei o processo conforme o entendimento que a área técnica colocou, concordei com a área técnica, juridicamente tinha juridicidade, e gostaria até de ler um trecho desse meu despacho tão falado.
Esse entendimento da área técnica encontra fundamento jurídico na medida que protege o direito constitucional de livre associação, desde que esteja presente a autorização de desconto de forma prévia, pessoal e específica constante do nosso arcabouço normativo. Então, Excelência, eu discordo veementemente quando eu ouço que este despacho abriu alguma porta de fraude. Esse despacho aqui, ele ressalvou, precisava ter todas as autorizações prévias dos segurados. Senhor Vigílio, não precisa me chamar de excelência não, pode me chamar de deputado, eu me sinto melhor. Deixa eu lhe perguntar então de outro ângulo. Enquanto Procurador-Geral do INSS a partir de outubro de 2023, até a sua saída, pelo que eu saiba, após a operação sem desconto, quantas vezes o senhor avocou um processo associativo ou de sindicato para liberar em lote? O senhor já disse aí da CONTAG. Desse assunto específico, só esse. Certo. Isso foi no ano de 2023. 2023. Inclusive, deputado, relator, em 2022 houveram 2 operações de desbloqueio em lote sem processo formalizado. Eu vou chegar lá, porque vou perguntar isso ao senhor também, tá certo? Daqui a pouco o senhor vai me falar sobre... Mas eu não era procurador-geral na época. Tá? Daqui a pouco o senhor vai me falar sobre a liberação da CONTAG em 22, tá? A CONTAG teve 2 processos de liberação, um de 23, outro de 22, de liberação em lote. O senhor conhece um procurador chamado Herbert Mesquita? Herbert Mesquita? Sim. Não estou recordando. Olha o que ele escreveu sobre a sua liberação. A liberação dos 30 mil descontos representa um dos casos mais evidentes de ato de ofício do senhor, praticado contra o interesse público. Só para lhe dizer. Mas, após a CONTAG... Aonde está escrito isso, Excelência? Isso aqui deve estar no relatório da Polícia Federal. Ou no relatório da Polícia Federal ou da CGU. Daqui a pouco eu lhe esclareço. Relator, será que a gente pode ter acesso? Eu não tive acesso a esse documento. Claro. Obrigada. Que a senhora tem todo esse direito. Está aí todos os documentos relacionados ao seu cliente que não sejam diligências em curso. Além da liberação de 30 mil associados, o senhor praticou outro ato em favor da CONTAG. Eu já perguntei se o senhor, durante a sua gestão, o senhor tinha feito isso em favor de outras instituições. O senhor disse não. Agora, da CONTAG, de novo, contra parecer de procuradores, o senhor, de novo, eu estou falando em favor da CONTAG, o senhor, contra o parecer de procuradores, o senhor, bota o quadro aí de ACT, por favor. O senhor, nessa data aqui, o próximo dessa data, o senhor deu um novo parecer, a gente estava falando de desconto associativo em lote, agora estamos falando do acordo de cooperação técnica. Havia parecer da Procuradoria dizendo que não deveria ser feito o ACT com a CONTAG. E o senhor, mais uma vez, desconsiderou isso e disse assim, ó, eu posso ter entendido errado. Olha o que o senhor escreveu. Diante do exposto, entendo que,
tendo em vista que a CONTAG não é entidade novata a celebrar a CT com o INSS, muito pelo contrário, já possui a CT há mais de 30 anos, é razoável a assinatura do ACT nos moldes propostos. O que é que eu entendi? Eu entendi que, em que pese as recomendações do parecer opinativo, como o senhor disse, dizendo que tem uma série de circunstâncias que não deveria ser realizado, que eu entendi foi, mas rapaz, já está há 30 anos, não vamos atrapalhar isso agora não, continua, a CONTAG, vamos assinar e a gente resolve isso adiante. Foi o que eu entendi. Porque o senhor, mais uma vez, contrariou a opinião de colegas procuradores e, em favor da CONTAG, mais uma vez, o senhor resolveu que esse ACT fosse assinado. Porque, quando eu mostrei essa lista para o senhor aqui, o senhor disse uma coisa que me chamou a atenção. 99% eu não me meti. E 1% que o senhor se meteu, foi tudo em favor da CONTAG, foi? Excelência, o parecer da procuradora, ela não inviabilizava o ACT da CONTAG. Tá? Novamente, eu peço vênia aqui para ler a conclusão da procuradora. A Procuradoria entende que a utilização do presente instrumento de acordo com a operação técnica ACT não se mostra adequada no momento para formalizar o pacto em tela, em face das razões expostas nessa manifestação jurídica, e condiciona a opinião favorável ao prosseguimento do procedimento ao cumprimento das recomendações deste parecer, especialmente os parágrafos 27, 32, 36, tal, pulo alguns parágrafos, alguns parágrafos, e continuo. Por outro lado, e não obstante o entendimento jurídico acima consolidado, há que se considerar a discricionariedade administrativa, a qual deve estar consubstanciada nos critérios de conveniência e oportunidade, proporcionalidade e necessidade e interesse público do ato administrativo, cabendo, portanto, à autoridade administrativa competente a decisão quanto à prática do ato administrativo. Então, o parecer da Procuradoria, ele não dava pela ilegalidade de forma nenhuma. O que aconteceu aqui? Estava em transição entre a IN antiga e a IN 162. Estava-se para fazer a minuta padrão com base na IN 162. Esse foi exatamente o motivo que a Procuradora falou. Que a minuta que veio para a Procuradoria para analisar era um misto da IN antiga com a 162, mas não era uma 162 pura, porque a minuta padrão não estava pronta ainda. E tem a segunda parte do meu despacho, que Vossa Excelência não leu, onde eu disse que eles, se entendessem, poderiam assinar, porque justamente a CONTAG é a entidade mais tradicional, nesse caso, nesse ramo associativo, é verdade. Conforme coloquei, não era nenhuma entidade novata. Essas dessa lista que o senhor apresentou aí, que nenhuma delas tem assinatura minha, era a CONTAG. E complementando o meu despacho, recomendo também que a DIRBEM dê o máximo de celeridade à minuta padrão e ao normativo faltante para, tão logo aprovada pela PFE, rescindir o ACT temporariamente assinado e firmar novo ACT com a minuta padrão. Ou seja, foi uma solução transitória para que a CONTAG e seus associados não tivessem uma solução de continuidade com o INSS, haja vista que ela já estava com acordo de cooperação técnica com o INSS realmente há 25 a 30 anos. E outros procuradores fizeram a assinatura dos acordos de cooperação passados com a CONTAG. Não era o primeiro acordo de cooperação que a CONTAG fazia, diferente dessas outras. Era apenas renovação. Senhor Vigílio, eu busquei aqui as agendas de reuniões do senhor. Qual foi o seu papel após a Instrução Normativa 162,
qual foi o seu papel na liberação da solução provisória pedida pelas entidades? Pelo que eu me lembro, eu não participei. Aqui, no dia 14 de maio de 24, houve uma reunião no gabinete do ministro da Previdência, Carlos Lupe, com a presença do senhor, com a presença de André Fidelis, com a presença de Nereu Matac, com a presença do deputado federal Vicente Paulo da Silva Vicentinho, do PT, com a presença de Milton Batista, do Sindinap, Maria Antônia, do Sindinap, o Arlen Martins, da Copab, Luiz Carlos Moreira de Oliveira, da Copab, Aparecido Alves, do Sindiap, Marco Antônio, do Sintiap, Bartolomeu Evangelista, do CSB, Lívia Rospantini, da Copab, e Edjane Rodrigues, da CONTAG. O senhor recorda o que é que os senhores discutiram em 14 de maio de 24? Deixa eu lhe perguntar por quê. Porque logo depois, 3 ou 4 dias depois, as entidades associativas fizeram uma proposta ao presidente do INSS para a adoção da solução provisória, dizendo elas que estava impossível de dar andamento na fila de descontos associativos, em que pese isso depois ter sido desmentido pelos dados. Mas eu pergunto ao senhor de forma objetiva, nessa reunião de 14 de maio, que o senhor estava presente com essas entidades, o que é que foi discutido? Foi discutido, pelo que eu me recordo, desconto associativo, e pode ter sido discutido já esse pedido que eles iam fazer. O senhor sabe o que é que o deputado Paulinho, do PT, estava fazendo nessa reunião? Desculpa, é porque eu lembrei de deputado, não foi o seu nome, não foi o seu nome. Não posso citar. Eu não vou pedir o artigo 14. O deputado, desculpa, que é legítimo o deputado tá. Qual é o problema? Está representando lá um nicho que ele representa. Eu quero saber só qual foi o papel do deputado Vicentinho, do PT, nessa reunião. O senhor recorda? Deputado, ele acompanhou a reunião lá, fez algumas considerações em favor da lisura dos sindicatos, pelo que eu me lembro. Isso é muito importante. O senhor poderia dizer de quem foi a proposta, porque pelo que eu estou vendo não foi do senhor, de quem foi a proposta, disse, olha, apresenta aí a proposta da solução provisória. O senhor poderia esclarecer esse fato? Não sei responder, deputado. Qual foi a sua participação em termos de parecer na adoção dessa solução provisória? Eu acho que ela não passou pela Procuradoria. Se eu posso estar enganado, mas eu não lembro de ter... O senhor recorda quem foi que assumiu esse ônus da solução provisória? Como assim, quem assumiu? Quem foi que deu a canetada para admitir a solução provisória? Foi o presidente. Presidente do INSS. Nome? Alessandro Stefanuto. Participação da Procuradoria nisso? Não lembro do processo ter passado pela Procuradoria, senhor. Não é algo que lhe chamou a atenção, não é isso? Senão o senhor recordaria. Deixa eu falar um pouco mais sobre a agenda do senhor. Eu acho inclusive, que não passou, senhor, mas não posso dar certeza. Tá. Vou me informar. Houve, no dia 4 de junho de 2024, com a sua presença e o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, uma reunião em que estavam lá
alguns presentes, entre eles o senhor e o presidente do INSS, Stefanuto. Reunião, objetivo, sobre consignados. O senhor pode me dizer o que foi tratado sobre consignados nessa reunião? Quem foi o diretor, deputado? Quem foi o diretor? Presidência do INSS, com o Ministério da Justiça, Vitor Hugo Amaral Ferreira, secretário nacional do Consumidor. Assunto. O secretário nacional do Consumidor, acho que era o ex-deputado Vadir da Musa, não? Aqui está esse nome, né? Eu acredito que ele está também. Ele está também. O outro está abaixo dele, o Vitor. O senhor Valdir da Musa está. Pelo que eu lembro, ele foi falar de... Mas salvo engano, o assunto principal era consignado bancário, não o associativo, salvo engano, Excelência. E o que é que isso significa? Significa que ele fez uma reunião, pediu uma reunião com... Sim, mas o que é? Aonde entra o INSS na questão do consignado bancário? É que é feito na folha do INSS. Então, e o que é que ficou acertado nessa reunião? É que ele ia formalizar algumas reclamações, queixas e tudo ao INSS. Quais foram as providências que o senhor, como procurador-chefe do INSS, precisou adotar por conta dessa reunião? Na Procuradoria não chegou nada. Quer dizer que essa reunião ficou de boca na Procuradoria? Inclusive, assim, não é competência da Procuradoria se manifestar, por exemplo, um caso desse, o processo é remetido à presidência do INSS. O presidente do INSS despacha para a área técnica responsável. E o que é que o senhor estava fazendo na reunião? Muitas vezes eu vou para a reunião, eu ia para a reunião com o presidente ou com o ministro tal, para dar eventualmente o apoio jurídico de alguma questão trazida ou não. O senhor deu algum apoio jurídico em relação a isso? Com certeza eu apoiei que ele entregasse as reclamações ao INSS para que o INSS tratasse. Procuradoria não é órgão fiscalizatório, não é órgão de auditoria. O senhor teve uma audiência no dia 19 de novembro de 2024 com o presidente da Federação Brasileira de Banco, FEBRABAN. Mesmo assunto. O que é que os senhores trataram sobre isso? Qual era o assunto que estava na pauta, Excelência? Consignado. Olha, foi em novembro? Sim. Olha, posso estar enganado, mas era a questão da taxa de juros. E o que é... Estou perguntando ao senhor, porque a gente está discutindo isso também aqui. E o que é que ficou acertado nessa reunião em relação à taxa de juros? Não ficou nada acertado, Excelência, porque a competência, na época dessa questão de taxa de juros, era do CNPS, órgão do Ministério, não do INSS em si. Né? E a FEBRABAN, salvo engano, foi discutir essa questão da taxa de juros que estava para ser votada no CNPS. Tá. Lhe agradeço aí, o senhor está sendo bastante colaborativo. Bota aqui, por favor. Bota aqui, por favor, aquela análise de vínculo. Senhor Vigílio, o senhor é um funcionário público concursado, com um currículo reconhecido, e agora a Polícia Federal fez uma operação que cita o senhor, inclusive deve ter feito busca e apreensão nos seus imóveis. A AGU, o órgão da sua origem, proibiu do senhor frequentar a sua casa, no caso a AGU. Aí nós aqui, que estávamos por fora desse assunto, foi instalada a CPMI,
Sua esposa acabou de ser ouvida. Agora, olha o que nós encontramos. Bota lá, por favor. Aqui está o INSS. O senhor é o procurador-chefe do INSS. Passou por vários governos. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer em relação a isso: o senhor já tinha ouvido falar em desvio de recursos de aposentado e pensionista por meio de autorização fraudulenta de desconto associativo? Em que época? Não, eu estou perguntando, o senhor está lá desde 2008, ou aproximadamente, eu quero saber se o senhor já tinha ouvido falar sobre isso. Não. Não? Não. Quando é que o procurador-chefe do INSS, já pela segunda ou terceira vez, tomou conhecimento que poderia estar havendo uma fraude sistemática nas autorizações de descontos associativos? Acredito que, depois de algumas reportagens, começou a ser discutida a questão dentro da autarquia. Então, vou voltar aqui para o senhor. Volta aquele quadro que ele assumiu as funções. Não, quadro. Aqui. Ministério da Previdência Social, 2010, governo Lula. Acredito ser o governo Lula. O senhor, na posição de coordenador, o senhor ouvia falar em fraude e em desconto associativo? Eu estava como coordenador na Previdência Complementar, não estava no INSS ou no regime geral, eu não tratava nada desse ponto. Vamos para Ministério da Previdência Social, Carlos Gabas. O senhor, como coordenador em 2010, o senhor ouvia falar em fraude e desconto associativo? Que eu me recorde, não. Aí o senhor foi para gestão Garibaldi Alves Filho, presidente Dilma Rousseff. Saímos de Lula, fomos para Dilma. O senhor, nessa posição, ouviu falar sobre fraude em desconto associativo? Que eu me recorde, não. Aí o senhor foi para Miguel Rosseto, 2014, 2016, presidente Dilma Rousseff. Ouviu falar? Que eu me recorde, não. Aí o senhor foi ser procurador-chefe da... Mas aqui o senhor disse que não tratava disso. Aí o senhor foi ser chefe da Procuradoria Governo Bolsonaro e INSS, Leonardo Rolim. O senhor ouviu falar? Sim. Muito incipiente, salvo engano. Estamos falando aqui da gestão Leonardo Rolim, o senhor como procurador-geral. O senhor disse muito incipiente. Qual foi a providência que o procurador-geral tomou? Mandou um ofício, comunicou a quem, falou com quem, enviou documento para quem? Que eu lembro, a Procuradoria não foi instada formalmente sobre esse caso. Doutor. As áreas técnicas do INSS, eu lembro que atuaram. Teve o diretor de benefício à época, o Alessandro Roosevelt, sim. Que inclusive chegou a ser ameaçado. Né, por quem? Não sei, excelência. Me diga uma coisa, só por curiosidade. Mas eu lembro, eu estava lá e eu lembro da história. Eu lembro do diretor Alessandro. Sem querer lhe atrapalhar. O senhor procurador-chefe do INSS, alguém foi ameaçado na qualidade de servidor, pelo que o senhor está dizendo? Ele foi na Polícia Federal, fez o boletim de ocorrência e fez tudo conforme. O senhor o acompanhou? Ele não pediu. Não pediu? Não. Me diga ele tem que formalizar pedido para que eu possa acompanhá-lo. Me diga uma coisa. Não era das suas atribuições dar um apoio jurídico a um funcionário ameaçado no exercício da função, não?
Desde que o mesmo peça. Olha, o senhor está me dizendo que ele foi à Polícia Federal. Isso. Certo. E eu só fiquei sabendo do caso dele depois que ele foi para a Polícia Federal, inclusive. O senhor sabe por quem ele foi ameaçado? Não sei dizer. Aí o senhor sai da Procuradoria-Geral. Enquanto procurador-geral, ainda no governo Bolsonaro, o senhor, de alguma forma, pouco importa se o senhor ouviu falar, mas o senhor disse aí que a pessoa foi ameaçada, ele era diretor de alguma área lá, pelo que eu sei. O senhor, como procurador-geral e com as suas atribuições, comunicou a alguém? Eu falo alguém, a autoridade. O próprio diretor comunicou o presidente e comunicou a Polícia Federal. Não, eu estou perguntando do senhor. Não, porque o próprio diretor já tinha comunicado. Da sua lavra, o senhor não sabe. Não. O senhor sabe dizer se nessa época que o senhor era lá do Leonardo Rolim, que a gente está falando dessa época, algum acordo de cooperação técnico foi suspenso? Acredito que uns 2 ou 3. Por quê? Acho um deles houve fraude, não em associados, mas no próprio estatuto, alguma coisa assim. Eu poderia dizer, para a gente poder, o pessoal aqui vai pegar avião ainda e a gente estou demorando mesmo sem querer. Eu poderia dizer, mas pega o ônibus. Pode dizer se esses ACTs foram suspensos nesse período porque foram detectadas fraudes? Um deles não e talvez 2 sim. Pronto. Aí, olha só, vem o senhor para assumir de novo em 2023. Lhe pergunto, foi o senhor quem superou a questão da CONTAG em 2024 e o senhor mandou assinar. O senhor poderia me dizer... Excelência, a Procuradoria não manda, não. A Procuradoria apenas opina e a área técnica é quem manda. Agradeço o senhor me corrigir. O senhor sabe dizer quem do INSS fiscalizava esses ACTs? A diretoria de benefício. O senhor sabe dizer quantos funcionários tinham na diretoria de benefício para fiscalizar 40 ACTs vigentes? Não sei precisar, mas com certeza eram poucos. Esse pouco, o senhor sabe dizer se mais de 5 ou menos de 5? O deputado não saberia dizer, teria que chamar alguém da DIRBEM aqui, porque além dos cargos, a DIRBEM convocava muita gente para ajudar. Então, eu realmente não, fora da Procuradoria, eu não posso falar de outras diretorias. Tudo isso eu estou falando para o senhor para perguntar 2 coisas. O senhor conhecendo essa estrutura, conhecendo o antecedente de fraude, conhecendo as deficiências, como é que o senhor teve coragem de superar um parecer técnico da Procuradoria Especializada e autorizar a inclusão de 30 mil descontos em lotes, sabendo que não havia capacidade técnica para essa conferência? A DIRBEM fez o pedido. Eu juridicamente disse que o pedido da DIRBEM encontrava amparo jurídico e desde que houvessem todas as autorizações. E reafirmo, todas essas entidades novas posso estar errando no mês, de maio de 2022 até 2025, só a renovação da CONTAG passou pela minha mesa. Os outros processos, eu estava fora do INSS. Aquela lista não tem 28 ali, não tem 28 assinaturas minhas não, Excelência, desculpa. O senhor já esclareceu isso. Não, mas assim, eu gostaria de reiterar, porque realmente certo. Não passava Sim, por mim esses processos. Essas ditas entidades fantasmas que em 2023 e 2024 que entraram, não passaram
pela minha caneta. Muito bom só esclarecer isso. Aí vamos para 2024. Com essa estrutura técnica deficiente, a entidade que está há 30 anos descontando tem parecer contrário para essa assinatura. O senhor, mais uma vez, supera esse entendimento e o senhor autoriza, opinando, essa assinatura. O senhor sabia que a CONTAG tem quase 4 bilhões de reais descontados de associados durante essa trajetória aí de 5, 6 anos? Não sei os números exatos, senhor. O senhor sabia que a CONTAG é ligadíssima ao partido do presidente da República? Se ela tem vinculação ao PT, ela nem poderia estar... Ela tem vinculação formal? Olha, aconteceu pior do que isso. O Sindinap meteu uma declaração falsa dizendo que o Frei Chico não fazia parte do Sindinap ou coisa parecida, e o Sindinap até hoje continua com essa irregularidade. O que eu quero perguntar ao senhor, Paulinho do PT ou qualquer outro parlamentar, Vicentinho, mas, rapaz, eu estou com marcação com esse tal de Paulo Pimenta. Mas peço desculpa, viu? Peço desculpa para não vir um 14 aí. Perguntar ao senhor, algum parlamentar ou alguém exercendo o poder pressionou o senhor para inclusão dos 30 mil descontos associativos ou a avocação do processo de ACT? Então, por solicitação de intervalo, 10 minutos. Novo Código Civil, o que está em debate? O direito digital deve ser incluído? Doutor em Direito Civil Flávio Tartucci e a advogada especialista em Direito Digital Laura Porto respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o poema sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 9 horas da noite. Olá, voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. A reunião foi suspensa por 10 minutos novamente a pedido da defesa do depoente, o senhor Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS. São 10 minutos pelo relógio aqui da CPMI, faltam 8 minutos e 20 para o depoente voltar, para a reunião ser retomada. E o senhor Virgílio, ele está respondendo a praticamente 2 horas as perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ele veio com habeas corpus, que dá a ele o direito de não responder perguntas que o incriminem, mas ele está, sim, respondendo as perguntas do relator sobre a atuação dele no INSS. O Virgílio foi afastado do cargo em abril por determinação da Justiça, quando começou a operação da Polícia Federal. E eu vou conversar agora, então, com o senador Isalci, que está aqui, já atrás de mim. Senador, ele está respondendo as perguntas. O senhor acha que são respostas satisfatórias? Bem, está respondendo o que foi perguntado naquilo que não o incrimine. Algumas coisas ele não respondeu.
mas está respondendo bem. Ainda tem muita pergunta para fazer ainda sobre a questão de pressão, que não decidiu tudo isso sozinho, quem mais teve participação, né? Então a gente precisa aprofundar um pouco mais, por isso que nós estamos aqui aguardando a nossa vez para perguntar, né? Porque no caso, por exemplo, da CONTAG e do Sindinap, sequer poderia ter acordo de cooperação técnica, porque ambas tinham realmente parentes que impedia qualquer convênio, qualquer parceria com o poder público. Então não poderia nem ter renovado esses ACTs. O que o senhor está achando das respostas dele até agora? Ele está falando da atuação dele no INSS, ele está falando de coisas que não passaram por ele ou que chegaram por ele e ele só autorizou. O que o senhor acha disso e da participação dele como um todo nas fraudes? Na prática, o procurador normalmente dá o parecer, né? Quem decide mesmo é a instância maior, a não ser que a instância maior confie plenamente no parecer e assine. Mas qualquer superior tem a responsabilidade de responder. Como ele disse aqui, nos pareceres, ele recebe uma nota técnica, que muitas vezes tem dificuldade ou até não, e ele dá o parecer dele. Mas quem decide é o presidente, né, no caso do INSS, ou até se chegar ao ministro. Mas é quem coloca a caneta e os outros, ele só dá o parecer. As investigações mostram um enriquecimento muito grande, né? Um aumento patrimonial muito grande. Nem ele, nem a esposa dele não explicou como que os 10 milhões foram parar na conta das empresas dela. Olha, o estranho de tudo isso é exatamente isso, a evolução patrimonial e as empresas. Não pela empresa, porque ela disse aqui que prestou serviço. Só que a origem, quem pagou a conta foi o Careca. Antônio Carlos Antunes, né, que é exatamente o Careca do INSS, que a gente já sabe que fez o esquema, que montou as empresas laranjas para desviar todos os recursos. Foram mais de 2 bilhões desviados por eles. E aí, quer dizer, é coincidência, não é, o próprio Careca pagar para essas empresas da esposa? Então, eu acho que a esposa ficou devendo ainda muita informação. E ele, evidentemente, que não está respondendo aquilo que é dela, está respondendo só a parte dele, né? Muito obrigada, senador, pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Vou começar com o senador Jorge Seife. Como é que o senhor está? Boa noite. Qual a sua expectativa em relação a esse depoimento? Ele está respondendo as perguntas do relator, ainda faltam as perguntas dos senhores. Hoje está sendo um dia muito esclarecedor, porque, primeiramente, nós vimos que a esposa dele estava envolvida com 3 empresas, patrimônio, carros, milhões transferidos para lá e para cá, recebimentos de dinheiro por parte do Careca do INSS. Ela acabou se omitindo, se calando, e ele agora parece que decidiu falar. Isso é muito importante para o Brasil, porque ele já foi pego. A CGU, a Polícia Federal já identificaram as movimentações, todo o esquema fraudulento o qual ele se meteu. Na verdade, o que nos espanta é que um cara com uma profissão de procurador, 24 mil reais de salário, um grande salário, uma esposa que é médica, uma profissão nobre, ela é cientista, ela é pesquisadora, tinha uma vida bacana. Inclusive já tinha sido procurador do INSS no tempo do presidente Bolsonaro. Mas tem um ditado popular que meus avós me ensinaram, a ocasião faz o ladrão. Ele é reconduzido em 2023 no governo Lula por Lupe, por Jorge Messias, com um esquema com o Stefanuto, e aí nós vemos a completa mudança de atitude, mudança de postura, inclusive envolvendo a própria esposa, o CPF da esposa, nesse lamaçal que desviou mais de 6 bilhões dos nossos aposentados e pensionistas. Então nós esperamos, acreditamos que a partir de agora, com as perguntas, excelentes perguntas do nosso relator e mais a colaboração dos demais parlamentares, ele vai nos dar algumas pistas para buscarmos outros culpados, especialmente agentes políticos. Nós sabemos que estão envolvidos, mas todos os depoentes que têm vindo aqui têm blindado a classe política. E a classe política é que realmente está por detrás. Foi elas que foram agentes políticos que facilitaram todo esse esquema fraudulento que prejudicou sobremaneira milhões de nossos aposentados. O que ele está respondendo até agora, senador, está sendo satisfatório para o senhor? Ele dá meias respostas, né? Ele não dá respostas inteiras, mas já realmente confirma tudo aquilo que a Polícia Federal e a própria CPMI, com as quebras de sigilo que nós obtivemos, cruzamento de informações de CGU, de Defensoria Pública da União, já dá